gelada aqui no sul de Santa Catarina, e eu aproveito para saudar a todos que nos ouvem agora, a nosso cerimonial de honra, que eu faço em nome do Dr. Deilton Ribeiro Brasil, e a toda a equipe presente aqui, professor Dr. Maurício, professora doutora Márcia, doutora Cleide, um abraço fraterno ao professor Roger, que está na organização geral, também a equipe de apoio pela DIN, que está nos ajudando, e toda a equipe que participa do evento. É uma honra em nome do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense, programa que 9 anos de existência na área de direitos humanos, que tem por seu mestrado e doutorado discussões que perpassam a questão dos direitos humanos, as políticas públicas e direitos fundamentais. E razão pela qual a nossa participação, por meio da participação direta do professor Maurício Filó, está muito vinculado às trajetórias e discussões que nós temos feito aqui dentro do programa. Deixo aqui nosso programa de pós-graduação, nossa instituição à disposição e de braços abertos para diálogos futuros e aprofundamento das discussões e desdobramentos desse grandioso evento no dia de hoje. Desejo a todos e todas um excelente evento e um excelente debate. Muito obrigado. Professora doutora Cleide Galgaro. Então, bom dia a todos, é uma alegria estar com vocês. Em nome da Universidade de Caxias do Sul, eu agradeço ao professor Deilton e ao prof. Jorge por sempre buscarem essa parceria. Agradeço ao professor Maurício, ao professor Reginaldo e à professora Márcia por se juntarem a nós nessa jornada acadêmica, criando pontes e buscando conhecimento. E também agradeço a Jane, que representa a Universidade de Caxias do Sul com muito orgulho, que vai, então, auxiliar nesse evento. Professor Deilton, muito obrigada por transmitir o evento e parabéns a todos os palestrantes que vão abrilhantar esse dia e dia 29, né? Um abraço, prof. Deilton, e um abraço a vocês. Bom evento. Muito obrigado, doutora Cleide Galgaro. É sempre um prazer estar com você. E imediatamente eu passo a palavra para a doutora Márcia Piazza, para que possa estar fazendo as suas considerações. Bom dia a todos e todas, é uma especial alegria estar aqui neste evento hoje, uma reflexão tão importante para a geração atual e também para as futuras gerações. Quero fazer em nome do professor Deilton e do professor Jorge minhas saudações, também a professora Jane, ao professor Dr. Maurício Filó, ao professor Dr. Reginaldo, especiais colegas na nossa instituição, e a professora Cleide Galgaro. Não tenho dúvida que reflexões como essa são fundamentais para que possamos transformar a educação e transformar o futuro do nosso país e também do direito ambiental no sentido internacional. Quero fazer um registro especial em nome do curso de Direito da UNESCO, que neste ano completa 30 anos de história, juntamente com a nossa instituição, a UNESCO, que é uma instituição comunitária que completa também 58 anos. Tenho certeza que será um excelente evento. Parabenizo a todos pela escolha do tema e também por toda a organização e desejo um excelente evento. Obrigada. Somos nós quem agradecemos. O professor Jorge Torres Manrique, ele acaba de adentrar. Professor Jorge, em 30 segundos para suas considerações e depois passaria a palavra para o professor Dr. Maurício Filó. Muchísimas gracias, apreciado Dr. Deilton. ¿Se me escucha? Sim, muito bem. Perfecto, muchísimas gracias. En principio, explicitar la justificación brevemente, la importancia y trascendencia del presente Congreso Mundial, Nuevos Estándares Ambientales, Litigios Climáticos Internacionales y Política Ambiental para la Seguridad y Biodiversidad, radica en que los nuevos estándares ambientales constituyen marcos normativos rigurosos vinculantes que unifican criterios globales estableciendo límites precisos para la explotación de recursos y emisiones contaminantes y pasando de ser recomendaciones obligatorias legales que estructuran toda clase de acción de conservación. En ese sentido, estos litigios climáticos internacionales han cobrado protagonismo decisivo al transformar la protección del entorno en un deber jurídico irrenunciable. Sentencias y fallos crean precedentes vinculantes que exigen responsabilidad a estados y empresas, obligándolos a actuar ante el daño ambiental y reparar sus efectos sobre el planeta y las personas. Esta presión normativa y judicial ha elevado la política ambiental a nivel de prioridad estratégica superior, haciéndola de una manera integral
en el núcleo de la gobernanza pública y vinculándola directamente con la seguridad colectiva global, pues esa es la estabilidad social, económica y territorial que depende hoy absolutamente de la salud de los ecosistemas. En ese sentido, la propuesta, la innovación, la trascendencia y la importancia mundial que establece este tipo de temáticas le dan la trascendencia y la importancia y la preponderancia. Por ello, se plantea este presente evento y, digamos, con la presencia de más de 120 expositores de 25 países, se le da, digamos, el marco suficiente como para dar garantía respecto de lo que es el tema del debate, la propuesta y la sinergia para poder desarrollarlo. Muchísimas gracias. Muito obrigado, professor Jorge Torres Manrique. E eu passo a palavra, então, para o professor Maurício Filó, para que faça as suas considerações. Bom dia a todos. Com muita alegria, né, estamos aí neste evento, nesse Congresso Mundial, e eu gostaria de agradecer, né, uma vez mais, a oportunidade, né, de podermos estar nessa coorganização, agradecer ao professor Deilton Ribeiro Brasil, professora Cleide Calgaro, professor Jorge Torres Manrique, que conceberam esse formato de evento que eu acho que é muito importante, que une pessoas, né, em todo o mundo, apesar do fuso horário, das diferentes temperaturas, né, que estamos aqui no Brasil e no mundo todo, é muito, muito importante. E hoje, muito importante também, temos aqui a presença da professora Márcia Piazza, do professor Reginaldo de Souza Vieira, né, que são, respectivamente, né, o professor Reginaldo de Souza Vieira, coordenador do mestrado e doutorado em Direito da Unesc, e a professora Márcia Piazza, que é coordenadora do nosso curso de graduação em Direito, como a professora Márcia recordou, que faz nesse ano, né, vai fazer 30 anos, completar 30 anos, cumprimentar também a toda a nossa equipe, em nome da Jane, que agora acertei, né? Da Jane, que está aqui, né, nos auxiliando, e é um evento que o professor Deilton Ribeiro Brasil, né, vai estar aí a cargo, né, da coordenação, da transmissão, inclusive, e é um evento que exige bastante, né? Porque são 2 dias com pessoas de diversos países do mundo, vários pesquisadores, né, de vários mestrados, doutorados aí de todo mundo, e também cumprimentar aqui o professor Amer Fakouri, né, que já está aqui presente. Obrigado, professor. Somos nós quem agradecemos, e devido ao horário, então eu já vou passar para a próxima fase, que é justamente a apresentação das palestras. Eu agradeço a presença dos colegas, dos amigos aqui presentes. Eu peço que a Diene permaneça para me auxiliar. Eu estou com um problema na minha câmera, mas eu vou tentar resolver no decorrer. Então, vamos iniciar. Eu vou aqui estar chamando o primeiro palestrante, apenas colocando aqui o programa. Sim. Muito bem. Well, I would like first to call the first speaker, Dr. Amer Fakouri from Arabia Emirate United. And Dr. Amer is professor of public international law at just a minute, okay, at the American University in the Emirates. His academic and professional work focuses on international law, human rights, state responsibility, international dispute settlement, and the contemporary global governance challenges, with the topic climate change, environmental security, and state responsibility, new from 3 years in international law. Well, Dr. Amer, welcome. You have 10 minutes for your lecture,
and the floor is yours. Thank you so much. A very good day to all. Allow me, first of all, to express my sincere appreciation to the organizer for this important conference, for their kind invitation, and for bringing us together to discuss one of the most urgent and one of the most complex challenges facing the international community today. It's a great pleasure and it's a great honor for me to take part in this distinguished gathering and to contribute to a discussion section of international law, environmental protection, security, development, and the human responsibility. As you said, my colleague, the title of my presentation today is about climate change, environmental security, and state responsibility. Dear colleague, let me start by saying that we all aware that climate change is no longer a future threat. It is no longer a purely scientific warning. It is an environmental concern. It's a matter for all. So for me, it has become a present reality that affects the daily lives of individuals, the stability of society, and the security of state. So when we speak about climate change today, we are speaking about rising temperature, about extreme weather, about food insecurity, sea level rise, forced displacement, damage to infrastructure, and a new form of tension within states. So by today, we all aware that international law is increasingly telling us something or that very important. What is this? Climate change is also a question of responsibility. Responsibility of prevention, responsibility for protection, responsibility for cooperation, and for in some cases, it's a responsibility for damage. So for many years, the climate change was treated mainly as a matter of diplomacy. However, states negotiated targets, attended conferences, issued declaration, and made political promises. But the legal landscape is changing. We are now moving from the language of voluntary commitments to the language of legal obligation. So this is the new border international law. So the first point I would like to make is that climate change is no longer a distant or abstract threat. It is already affecting security of states and society. So when we speak about environment security or environmental security, we are not speaking only about trees, rivers, forests, or oceans. We are speaking about food security. We are speaking about water security. We are speaking about energy security, public health, migration, displacement, etc., etc. So it is very important to concentrate from the practical perspective. This is a very important to take from the practical perspective, not only theoretical perspective. You know that a government today cannot say climate change belongs only to Ministry of Environment. It also concerns the Minister of Foreign Affairs. It also concerns the Minister of Justice. It also concerns the Minister of Economic, the Minister of Defense. Even courts, even company, even university, even the civil society. So the point is that international court, if we want to concentrate about the international court, have recently started to clarify the legal duties of a state in this field. So one of the most important development is the advisory opinion of the International Tribunal for the Law of the Sea, issued, we all aware, on May 2024. So the tribunal made an important legal clarification saying that greenhouse gases emissions may fall within the concept of marine pollution under the United Nations Convention of the Law of the Sea. What does that mean? This means that states have duties to prevent, number one, to reduce, number two, and to control pollution for the marine environmental caused by climate change.
This is very important. This is very significant. Why? It connects climate change directly with the law of the sea. It tells coastal states, industrial states, maritime states that climate obligations are not only found in climate treaties, but also in other branches of international law. So the other judgment came from European Court of Human Rights, right? In a very famous case happened in Switzerland in April 24. The court held that the failure of a state to take adequate climate measures may violate human rights, particularly the right of respect of private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. This case is important. Why? Because it shows that climate inaction can be challenged not only as a bad policy, but also as a human rights failure. So, and most importantly, the International Court of Justice recently delivered an advisory opinion on the obligation of states in respect of climate change on July 2025. Although advisory opinions are not judgment between states in a contentious cases, they are highly important that we have to take it into consideration. So the ICJ made it clear that states have legal obligation to protect the climate system and other parts of environmental from greenhouse gas emission. The court also linked climate obligation with several areas of international law, including environmental law, human rights, and the law of responsibility. In practical terms, this development means that the legal question is no longer simply, did the state attend COP meetings? The deeper question is, did the state act with due diligence? Did it adopt serious law? Did it regulate private actors? Did it reduce emissions in line with science? Did it protect vulnerable communities? Did it cooperate with other states, etc., etc.? So we are aware that in classical international law, state responsibility arises when there is an internationally wrongful act. This is usually requires two elements: conduct attributable to the state, and the second, a breach of international obligation. In a climate context, this is complicated, but I cannot say this is impossible. Why? The difficulty is that climate change is caused by cumulative emissions over time, produced by many states and many private actors. It is not like one factory polluting one river in one country. It is a global phenomenon, but the law is developing. The key concept here is due diligence. So let me clarify, talking about responsibility, because one of the practical implications that is responsibility. Every state needs a strong legal climate framework. This includes clear emission targets, adaptation plans, environmental impact assessment rules, and protection for vulnerable groups and accountability mechanism. No doubt, states must integrate climate risk into national security planning. Climate change can affect borders, can affect migration, can affect food supplies, water resources, health system, and for sure, infrastructure. So ignoring climate risk is no longer acceptable. We should also take into consideration climate obligation must be linked to public budgeting. Why? A climate law without funding is only a political statement. So implementation requires money, requires institution, required trained staff, and monitoring. States must regulate private actors. This includes corporate reporting, environmental due diligence, liability rules, and supervising of high emission sector.
Dear colleague, ladies and gentlemen, the real change or challenge today is not only to know that climate change is dangerous. We already know that. The real challenge is to build legal system capable of responding before the damage becomes irreversible. International law is moving in that direction. The recent opinions and judgment of international courts show that climate change is entering a new legal phase. States are no longer judged only by what they are promised. They are increasingly judged by what they do. Do they act in a good faith? Do they cooperate? Do they protect vulnerable people? Do they regulate harmful activities? Do they base their policies on science? Do they take preventive measures? Do they contribute fairly to the global response? These are the questions that will define the new border in international law. In conclusion, climate change has transformed environmental protection from a specialized legal topic into central test of international responsibility. It tests the seriousness of state. It tests the effectiveness of international law. It tests also the meaning of justice between present and future generation. And it tests whether sovereignty in the 21st century can be exercised without responsibility. My final message is this: climate change is not only changing the planet, it is changing international law itself. Thank you so much for your attention. Muito obrigado. Thank you very much, Dr. Amer Fakouri, for your lecture. I ask Diane to make the moderation of the room because I have problems with my camera and I have to solve these problems. Thank you very much, Dr. Amer Fakouri. And please, Diane, call the next lecturer. Well, listen. Good morning. I would like to introduce Professor Kashif Javed. Hello, good afternoon. Good afternoon here. So, I'm audible? Who will presentation Kashif Javed, the Pakistan. Kashif Legal Federation of Pakistan 2015, a domestic presented in search for a transborder doctrine. Professor academic activities are associate professor and chairperson of Department of Law at Lahore Leeds University, Pakistan. He holds PhD in law. His doctoral research examined the subjectivity of artificial intelligence in judicial adjudication, and it is legal regulation. He also the managing director of the Advanced Research Center for Artificial Intelligence and Trade Law, ARCITO, and serves as editor for multiple academic journals. The floor is yours, Professor. You have 10 minutes for your presentation. Thank you. First of all, thank you so much for providing this opportunity. And I can see that all the time, whenever I attend this Congress,
I have some new kind of topics and with emerging challenges, and definitely the credit goes to the team that manages such kind of Congress and provides a forum to participate from all over the world for different academians and the other persons. So today, as I wanted to discuss a case regarding environmental challenges that was in Supreme Court and before that in High Court of Pakistan, and the citation is Lighari versus Federation of Pakistan. As we know that a challenge that can never be overturned is transboundary challenge. Like, for example, we are living in Pakistan and we are neighboring some many countries, and they are burning different things, and that is expediting like the carbon. So like the carbon is not being generated here at large scale in Pakistan, but we are getting worse effects due to that carbon. So first of all, I would like to explain the case. He was a Pakistani farmer, is known as Asghar Lighari, and he filed a petition in High Court, and he said that due to emissions, his farms are being destroyed, like the farms of crops that were being destroyed due to the emission of carbon, and that carbon was not like the burning of the different crops in Pakistan. That was from the other neighboring country. So when he filed that petition in High Court, the High Court decided that Pakistan government should expedite the environmental board, and they like formed a special kind of committee to check over all the rules and regulations that are being implemented in Pakistan and expedite the procedural things as well. But the problem remained there. The problem was the problem of transboundary. The transboundary is it's a kind of a doctrine that international law that forbids and that also provide like guidelines for all the countries to follow the that is even Paris Agreement 2015 or all the other agreement and the treaties. But as international law is a kind of weak law, and no country is bound to that law, so all those countries, they do something for their own need, not think about of other countries. So this is a major dilemma for third world countries, especially for Pakistan as well. So what we are facing here, in last decade and in the present as well, we are facing the floods, we are facing the extraordinary storms, and we are facing the the temperature. You can see that the temperature before 10 years that was near about 30 to 35, and that has been raised from 45 to 50, and this kind of climate change is disrupting each and everything in Pakistan, the daily life. So the problem is that if the law is there, but nobody cares about that, especially the countries that are like the leading countries, and they need to implement those rules and guide, and also to invest as well. But unfortunately, that is not being done. So at that time, court decided that why don't we should form a special kind of committee. The committee should work out there, and the same kind of thing was later on was adopted by different countries as well, Netherlands, Germany, and Colombia, and all other. There are many examples of this thing. So if we talk about the old legal rule, and that doesn't work anymore, especially in 1938 and 1941, a famous case called trade. No country has, according to that case, that no country has right to use its territory in a way that causes harm to another country's territory. That made sense when a small country that is causing poisoning and formed in Washington state, one victim, easy to trace. So the problem is that the countries must be obedient to these rules, that they must be stuck to make some kind of changes
that could abstain this environmental degradation from other to other countries as well. So, like I must say that the human rights approach, like we all talk about human rights. So, but in recent years, courts and human rights bodies have tried a new approach, and the case the climate change violates human rights and the right to life. It violates the right to health. It violates the family culture. Even the city I am sitting here in Lahore, the city is polluted so much that it has become very difficult to live here because of this this is due to air pollution, and that air pollution is especially because of this kind of carbon that is being emitted from our neighbors. So the Laghari versus State, this case also provided a baseline that can be very helpful in coming area, that how this cross-boundary doctrine can be reinvestigated, and how a new standard can be formed that must that must stop making some kind of policies in a country that can help. Like, for example, one country is trying to burn all its carbon, and they have some carbon neutrality formula or carbon neutrality approach to some years, but they are causing problems to the neighbor countries. So I think in this way the international courts must intervene, and all the other like the United Nations, they must intervene in this, and they must not even intervene regarding the rules and regulations. They must compensate people as well, compensate the countries who are suffering due to the like the activities of the neighboring countries. As far as even if a court agreed that a foreign country should be responsible, there is another problem, and that is the state immunity. Like, international law says that countries cannot usually be sued in another country courts for being sovereign acts. So things like making policy, passing laws, and regulating industry, it will not only be helping because the setting emissions targets as sovereign act, it also a matter of like a discussion. And most countries says yes, that means Pakistan's farmers cannot sue Germany in the German court for Germany's emission policy or something. The court would like to say that the case is immune, or some expectations exist for commercial activities as well. But the climate policy is not commercial. It is core of what government do. So in this way, even though the court could not solve the transport problem, the case offers three useful ideas for building a future doctrine. The first one is like the climate justice as a framework. So the judge said that in this case, the Laghari versus Federation, the judge said that climate justice means equitable stewardship of the world's resources. Like, that concept is inherently transboundary. So we cannot be a steward of a global resource while ignoring borders. And the second is vulnerability matters. The court also focused on protecting vulnerable people. The most vulnerable people in the world live in countries like Pakistan. A transboundary doctrine should prioritize them, not treat everyone equally when impact are unequal. Thirdly, ongoing supervision works. Like, the court also decided that the commission that was formed by the court in this case, the commission model like from Laghari could be adopted for transport situations. Like, imagine a multi-country commission monitoring emissions and impacts together. It can help, like if a commission is if a country is leading here if I talk about subcontinent, a single country can be a member country, and a commission can be formed, including or comprising on some other peoples, some other countries, the nominal of some other countries, and that commission can look after all these kind of emissions and their impact on that country. So like, this case is searching for something like some connections between the emitting country and the harm personal, and casual link effective control or something similar that can be a solution, or a modification of immunity rule that can be a solution. And the practical remedy is something like
a thing that can overcome the situation in the country that is getting problem or that is vulnerable, and a viable solution for the country that wants to utilize its resources, because we cannot stop utilizing resources of the other countries. But what we can make such kind of efforts that channelize all the spending of their resources and providing a healthier life to the neighboring country as well. So concludingly, I would say that Lighari 2015 was a landmark climate case from Pakistan. A farmer sued his government for inaction and won, but the court admitted it could not reach like polluters outside Pakistan's border. Old legal rules, because of the old legal rules, they were designed for local traceable pollution, not global and cumulative climate change. And human rights law is mostly territorial, so rights are protected by the governments of these. Like every person has its rights within the governments where he is living, not by the foreign ones. So state immunity blocks suits against foreign countries for their sovereign policies, including emissions. And what Lighari offers model of climate justice as equitable stewardship, a focus on vulnerability and an ongoing monitoring commission. So legal tools to hold cross-border polluters must be accountable. And but however, the question is still there, that where can a climate victim from the global south find complete justice? So this is a question that needs a kind of research as well. Said that from where we, the people living in global south, can get justice in case of we are the climate victim. So this is all for today. I'm audible? Yes, very audible. Welcome back, Professor. Yes, I had problems with my camera, but I'm returning. And before, I would like to give my heartfelt thanks for Diane, who helped me in these minutes for me to solve my technical problem. Well, Dr. Kashif, many thanks once again. Always a great honor to listen your teachings, your lecture. Thank you so much. Thank you, Professor. Thank you so much. Well, now I will call the next lecturer, and I will have the pleasure to present Dr. Elena Guliaeva. Also, always a great pleasure to see you even virtually. Well, Elena, I'll read your curriculum. You have a very extensive curriculum. I will say some words. Dr. Elena Guliaeva is candidate of legal science in international law, member of the Russian Association of International Law, associate professor at the Department of International Law of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Russia. And with the topic climate litigation, I will say in Spanish and also in English, litigios climáticos internacionales y política rusa ambiental para la seguridad y biodiversidad. I don't know if you are going to speak in English or in Spanish. I know you have a very good knowledge in both languages. Well, Dr. Elena, the floor is yours. My dear friend, thank you so much for giving me a word. I'm so happy to see you today and being together with you here on this wonderful event. You always organize fantastic events, topics, and all books which you published. They are very, very recommended by our institution as well. I'm very happy that this is so productive work, as I have, for example, never had in my life with professors. I'm very happy as well to
to tell. Thanks a lot to you, to Dr. Jorge, to Claudia Calgaro. It's always something and extremely for me. This topic today is a demanding topic, and it's calling the society again to look, especially when we come back to the eco cases or environmental cases, as we say that this today is one of the as well questions on the agenda of the Commission of International Law. But at the same time, I would say that we also have here in Russia the experience with eco cases, and I wanted to pay some attention today to those things. Especially, we know that the European policy provides the world's highest environmental standards developed over decades. Nevertheless, it faces several serious challenges, not least for those of climate change, unsustainable consumption and production, as well as various forms of pollution. And currently, the legal framework for long-term environmental cooperation among states is most fully codified, informally in the draft Convention on Environmental and Development of the International Union on the Conservation of Nature and Natural Resources in cooperation with the International Council, and in the Declaration of Principles of International Law related to sustainable development. It has to be emphasized, however, that environmental or eco rights are considered by scholars as the third or fourth generation of human rights, in particular the right to a healthy environment, the right to freely seek, receive, transmit, produce, and spread information about the environment, about legal phenomena and processes, and etc. The fourth generation of rights often includes the rights of mankind as a whole to peace, nuclear safety, peaceful exploration of space, environmental rights, and etc. And the need to recognize those fundamental human rights is extremely important. That's why the UN already recognized the right to a healthy and balanced environment. This is also the human right to a healthy and clean all-round environment is an inalienable right that does not change all the time. The legal literature notes that a new group of special rights of indigenous peoples to a favorable ecological environment and priority access to natural resources is currently emerging. At the same time, in the implementation of the principle of equality and self-determination of peoples enshrined in the UN Charter, it directly depends on the provision by the state of an environmentally safe and favorable environment. This provision was reflected in the preamble of the Stockholm Declaration of 1972. It says, preserving and improving the quality of the human environment is an important issue affecting the well-being of peoples and the economic development of all countries of the world. It is the expression of the will of the peoples of the whole world and the duty of the governments of all countries. As part of the theoretical study of issues on the rights of citizens, the concept of human rights appeared in the field of information exchange and communication. At the time of the development of the concept, the creators of which came to the conclusion that in international law, there was no single principle on the basis of which communication issues will be managed on a global scale. Therefore, it was proposed to introduce the human right into the normative material for unique communication. One of the components of the right to information is the right of citizens to receive information about the activities of public authorities. In the course of exercising this right, modern state cannot, or the activity are significantly limited in terms of hide this, or that information that is of vital importance to a larger number of citizens. In certain cases, it is even required to establish the priority of the corresponding information right of a citizen over the interest of national security. There are several ways to determine the content of environmental case rights. For example, environmental rights are understood as the right of a person to favorable ecological environment. From the point of view of science, two opposite approaches have appeared to the problem of environmental human rights. The optional allocation of environmental rights in connection with the protection of such rights for existing ones.
The creation, the second one, of a new group of rights that is specifically of an environmental nature, such as the right to a favorable ecological environment, the right to access information about the state of the environment, the right to compensation for environmental damage report. As of 2019, the number of climate lawsuits reached 1,300, with such legal proceeding initiated in 28 countries. Today, we see that the number is increased already. It's thousands of cases. Even it says that we need to create the International Eco Court or tribunal for eco cases. Probably it can be one of the body of the UN, for example, trustship, again renewed. Typically, non-governmental organizations and citizens act as plaintiffs, while large companies and governments serve as defendants. In the late 20th century, the number of climate lawsuits seeking compensation for damage caused by weather events increased as well worldwide. It should be noted that current environmental legislation allows for the filing of climate-related lawsuits, meaning that from a legal standpoint, everything is transparent and the plaintiff is not limited by legislation. An example of this is the lawsuit filed by activists from Portugal to the European Court of Human Rights against 33 countries for their insufficient environmental policies and protection of the environment, which included as well Russia. In my opinion, the issue of climate migrants is very important in the practice of regional international human rights courts, as it reflects how a state treats the protection and needs of its population in terms of ecological safety. As an example, statistics indicate an increase in lawsuits, especially in recent years, and the highest number of lawsuits has been brought against oil and gas companies, and this issue remains relevant today. According to international statistics and source analysis, there have been 1,300 legal proceedings initiated in the last 10 years, with as well US leading the way. The Paris Agreement of 2015 plays an extremely important role in regulating climate change issues, according to which states are obliged to promote and take into account their commitments in the field of human rights, the right to health, migrants, children, persons with disabilities, the vulnerable groups, among others. However, the Paris Agreement doesn't establish clear definitions. There are several examples of international judicial proceedings that should be examined in more details. And one more recent example of a climate-related legal proceeding regarding the Paris Agreement is the decision of the Appellate Court in London to overturn the decision of lower courts on the legitimacy of building a third runway at Heathrow Airport. The court deemed the airport expansion unlawful since the country's obligation under the Paris Agreement and the negative consequences of increased flights were not taken into account when making decisions. For example, in 2019, the UN High Commissioner for Human Rights made a historic ruling on lawsuit filed by a resident of the island nation of Kiribati against New Zealand. The applicant from Kiribati sought refugee status in New Zealand, stating that his island will be covered with water in few years and it will be impossible to live there. The authorities of New Zealand rejected this request, believing the Kiribati authorities would be able to find a solution to this problem over time. The UN High Commissioner for Human Rights supported New Zealand's decision, but also established a new legal precedent, the consequences of which have yet to be evaluated in the future. In this case, the following claims should be highlighted on the basis of the above. Investors and large companies, corporations must take into account climate and environmental requirements when planning their activities. Governments must bear direct responsibility for inadequate protection of the environmental state of the surrounding area. Legislative and public accountability of investors and companies to citizens of the countries that they operate is required. In general, environmental human rights can be described as human rights enshrined in international documents and national legislation relating to ensuring a favorable ecological environment and respect for nature. One of the components, perhaps
The most fundamental is the right to healthy environment. In Russia, this right was enshrined in Article 42 of the Constitution of the Russian Federation, which at the same time includes the right to reliable information about the state of the environment and the right to compensation for damage to health or property caused by an environmental offense. The Russian Federation is a party to Kyoto Protocol and treaties on the ozone layer protection, the Paris Agreement, and the UN Framework Convention on Climate Change. A new stage in the struggle for clean earth was the elaboration and signing of the Kyoto Protocol and Paris Agreement. And the climate policy in our country is being implemented in accordance with the climate doctrine of the Russian Federation approved in 2009. Russian president, in the first period of the Kyoto Protocol operation, Russia has not exceeded the established level of greenhouse gas emission by 100% of the 1990. Until 2020, the target for limiting greenhouse gas emissions was set by the president decree, and we have a very good results, very positive ones. It's worth looking at recent reforms proposals such as the Global Pact for the Environment initiated by France and the UN. The Global Pact for the Environment is proposed international treaty that aims to recognize the fundamental principle of environmental law on a global scale. That's why, Dr. Elena, your conclusions. Thank you. I think that it's extremely important today to see that environmental cases, or we can call environmental justice, is improving, and we see that it's already needed in new principles, standards, and it reflects to many branches of international law, especially some of the climate offenses or crimes can be considered as crimes against humanity as well. That's why we have to be extremely careful with the nature. Sometimes some countries recognize the right to nature as a basic right, and today we see that each country has their own legislation, but according to the international standards and international law is moving forward to find the best formula for the international standards for protection of environmental rights. Thank you so much. You're welcome. Always a great pleasure to listen your lecture, your teachings, and you are invited for our next congresses and publications for sure. Thank you so much. Thank you. Well, now I would like to call Dr. Vivek. Dr. Vivek, be welcome. I will read your curriculum. Dr. Vivek Kumar is from India, an associate professor of law, head of the Department Institute of Legal Studies, Chaudhary Charan Singh University, Campus Meerut, India, with the topic Vasudhaiva Kutumbakam and Planetary Justice, Integrating Indian Knowledge Systems into International Environmental Law for Climate Security. Dr. Vivek, be welcome. You have 10 minutes for your lecture. 1 minute before I will say. So the floor is yours. Be welcome. Thank you very much, Professor Dalton. I am very thankful for your kind words towards for me. My presentation is regarding Vasudhaiva Kutumbakam and Planetary Justice, integrating Indian knowledge system into international environmental law for the climate, security, and biodiversity. Today, my deliberation is specifically concerned with the philosophy of humanity, philosophy of Hindu Dharma, which is the backbone of sustainability. Some Western thoughts, or we can say the anthropocentric
thoughts regarding the framework of climate and environment, in which we will consider all the resources available on this earth as a material resource, and that meant only for the utilization of human beings, or to some extent for the exploitation of humanity by the human beings. But this approach is not sustainable. It is harming the stability of nature. It is making chaos in the development of of this world. It curtail the flourishment of several plants varieties and the biodiversity. It is disturbed due to the test thought that we are having that resource for utilization only. Another part of my lecture is regarding the Indian knowledge system. Indian knowledge system, or with reference to Hindu philosophy. Both of the things we will deliberate in a very philosophic manner, where humanity is the backbone of all the philosophy. As per Indian knowledge system, Indian traditions or Indian society treated every river, every plant, or every structure which is exists in the universe as a part or having a concern of life fact. Mean that every content of this earth having a life pattern. And another, the philosophy adopted by Hindu or Sanatan Dharma, that is the Vasudev Kutumbakam, which I mentioned in the title of my topic, the Vasudev Kutumbakam, meaning thereby the global concern, or we can say a metaphor of family, by which we can treat every aspect of we can say the theory behind the suspension or acceptability of the society. Every element of this world is a part of our family. Every human who is a native of this universe is the member of family. Every tree, every plant, every animal is part of our family. We are denoting this thought as a matter of family, that we are getting affected and we are supposed to preserve and protect the existence of all these. And by the preservation of existence of the of all the intact entities in this world is the, we can say, the sustainable existence of all the things, of all humanity. But if we talk about present legal framework, when we talk about Paris Agreement, we talk about Convention on Biological Diversity, commonly known as CBD, or Rio Declaration. In all these things, as I mentioned earlier, the anthropocentric centrism is the main thought, in which all the laws are made for the exploitative nature, protection of exploitative nature of human beings. But in my concern, in my today's deliberation, my emphasis is not to treat the global stakes of the society as only a resource to exploit, but in place of exploitative nature, we have to treat them as a part of our family, or as a part of this living structures or living or organism in the globe, by which the sustainability of all these thoughts or all these entities is very much required. By Indian knowledge system, we can say through that we have devoted an entity in the trees or river, and that is also recognized not only by India as nature's right. When we talk about Bangnui River, New Zealand, when we talk about Atrato River, Colombia, or Western Ghats of India, and the legal personality is granted or assumed by law for these rivers and the Ghats in India. This recognition itself denoted that society required to be think in that in this spirit, where
we can assume or we can think that the society as a whole or globe as a whole, we are living in a just like a family manner. Each and every person has to protect the each and every in other entities or structures right. So now in this scenario we are not supposed to talk only the righteous aspect of western philosophy. We are supposed to think in a duty based society, as Indian constitution inculcated in the fourth part, the directive principles of state policy, article 48A, which is making state responsible and making ask the state to arrange a society where every individual work and thinks about the betterment of the environment, development of scientific temperament in the society. All these things, these are the flourishment of the thoughts which are supposed to be accepted as we can say the Vasudev Kutumbakam spirit, where we think about the existence of the other entities in the globe. Likewise, in Article 225 of Brazil's Constitution 1988, in which that declares everyone has the right to an ecologically balanced environment, which is a public good for the people's use and is essential for healthy life. This, when we think about Indian Constitution, whether we talk about Article 48A, 51A, G, or we talk about Article 226 of Brazilian Constitution, in my interpretation, in my approach, this is the acceptability of the thought that we are living in a family, as I mentioned or democratically were drafted in my topic, that Vasudev Kutumbakam and planetary justice are the coincide of a single coin, by which if we are unable to treat the globe as a family, then we are working or we have a concern of exploitative nature, in which we will assume that we are exploiting and that is derogating the environmental or biodiversity, or laws are becoming inefficient. Someone can counter me or counter the thought that present legal system is very much effective and very much flourishing in the global stage. But if the norms are appropriate, they are working well, then why we are facing this global crisis of environment and the degradation of biodiversity? My answer is that we have to change this way of thinking. Now we have to think not anthropocentrism, but we have to think in ecocentrism. Our laws should be made and should be designed for ecocentrism, where we have to inculcate or we shift this paradigm by applying these philosophy and principles by framing these laws at international level. If we go with this concept, with go with this spirit where we treat the global stage as a family, then our laws are meant for the protection. And this is the day when we think that the recognition of unity, and it is not only for this particular generation. Now we have to think about the generative rights of our forthcoming generations too, for the well-being of this Dr. Deepak, 1 yeah, minute thank you, to I'm just conclude. concluding. Yeah, thank you. Through this particular spirit and approach, international legal framework framers of these treaties and conventions must think that we are drafting the legislation not only for global north, not only for global south, not only for developed countries, not only for developing countries. We have to design and draft the laws for the universe and for the humanity, thinking just like a family, the head of the family thinking about the well-being of every member. In the same spirit, the international law has to play the head of family's role, in my opinion, and the Vasudev Kutumbakam, the spirit of Vasudev Kutumbakam. Thank you very much.
You're welcome, Dr. Vivek. We do thank you for your lecture, and we count with your participation in our next congresses. Thank you so much. Thank you, sir. Namaste from Namaste. Brazil. Namaste. Well, now I would like to call the next lecturer. It's Dr. Irfan Ulay Istanikzai. Welcome, Professor. And I'm going to read your curriculum. Well, just a minute, right? Well, Dr. Irfan Ulay Istanikzai is Vice Chancellor for Academic Research at Rockha University, Afghanistan. And Dr. Irfan will have the topic Points to Consider Regarding International Climate Litigation. Dr. Irfan, be welcome. You have 10 minutes for your lecture. The floor is yours. Good evening, dear participants, professors, students, scholars. I hope all of you finds. As you know, which we would like to discuss and explain the international issue on worldwide basis. It's a climates. Now it's changing from before, from cool to warm side, and the most of time it brings unpredictable storm, unpredictable snowfall, unpredictable rains, even though flooding, landsliding. And along with this, it have some effects on animals, on droughts, moreovers. It depend on a health issue creates. That is the main things which we would like to point out. The climates, according to regarding to the pointings, effects on the community, on the societies. Uh, we can say the climate litigations, the court a center stages here, the rising tide of climate landslides here were 2000 climate related lawsuit filed globally by 2025. Moreover, there is some cases targeted the government, corporation, and international bodies which are working for climate change. It's not the issue of one country. It's not issue of the developing or underdeveloped country or developed country. It's worldwide issues and how they can contribute and how they can reduce these challenging issues. Along with this, here is a driven which increasing a scientific certainty and public demand for actions to reduce step by step. It's compulsory the main action. Along with this, here's some landmark advisory opinions, like the International Court of Justice issued a pivotal advisory opinion in July 2025. Along with this, affirmed the UN member state have binding obligations under the international law to regulate the emissions. These are the big issues on the basis of worldwide. Even though before we had some sustainable development goals on a worldwide basis, which before worked till to 2015, now are working till to 2030s. According to that, it's also a worldwide challenges which are more affected country also working for that, and those countries are less affected also working for that. The most of time some countries have a certain resources for that to control this phenomena, this issue,
on the worldwide basis. Even though there is nominated some countries, pointed out it, some countries like how much the participating is on the global warming, like using carbons or using some harmful gases which affected the climates. Like when we would like to see from 50 years before how much the weather was cooled. Even though if you see the iceberg of Antarctica, step by step, why these are melting. It the main reasons which contributing by the humans day by day on the basis of that are using harmful gases, are using nuclear weapons, are using that sort of material which contribute in the pollutions, which contribute in the climates. According to that, the affected climate. The most of country, like on a worldwide basis, the country are divided by three general category. One is a developed country, second is developing country, and the third is underdeveloped country. If you see the developed and developing country, they both are contributing in a climates. But the main thing is very clear. Those country which is underdeveloped country, their contribution is so less. Like here, if you see Afghanistan, we can see Afghanistan is affected country of climate change. Why we do not have like that sort of industries to contribute in a climate portions? Like here, our neighbor countries like Iran, like Pakistan, like Tajikistan, like Uzbekistan, they have their industrial zone. They are contributing in the pollutions, in the climates, but we are the victims here. But what to do now? What's the responsibility of those developed countries, and what is the responsibilities of international communities? For those, they should point out all those things and work together to reduce these things. And the one thing, education is very a useful technique for that, and we can spread the awareness in the society. All those countries which are contributing in all those countries which are affected by climates. For that, we should work to start a greenery. We do not remove or cut the greenery in the country. Along with this, we do not use a lot of waters, which is unnecessary, and we do not grow all those crops, which takes a lot of waters. That's the main things. Moreover, and beside of this, some harmful gases, we should eliminate all those things. Along with this, like in the pollution sectors, like when here in traditional way, making some breaks, and they will give some heats and use unuseful materials, which burnings when they make a breaks. In that time, the pollution, the weather become polluted, and also it contribute in our climates. That's the main things should know all those countries and work together and give hand to hand and get advantage from the experience of a related country, how they can control in the certain portions the climates, which will be save their resources and the futures for their youths, for their kids, for their upcoming future. Thank you once again. This was a brief pointings regarding the climates related. Thank you once again, Dr. Delton and Dr. George and the teams which arranged that events. Thank you once again. Thank you. Thank you so much, Dr. Irfan. I miss our lectures and hope that we can make in the near future. Thank you so much, and the greetings from Brazil.
Thank you, Doctor. From participant, if they have any questions, they can do it. I'm here. Okay, thank you so much. Thank you. Well, I'm going to call the next lecturer is Dr. Professor Yamamoto Kazushi. Be welcome, Professor. Always a great pleasure to have you in our congresses. Well, Dr. Yamamoto Kazushi is a permanent Supreme Global Speaker and a member of the Global Advisory Council at Preeminência Justicia Interdisciplinary School of Fundamental Rights. Immediate past president of the International Society of International Business and Legal Studies, with the topic, the intersection of international business law and climate litigation, a new paradigm for environmental standards. Well, dear Professor Yamamoto, you have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Thank you very much, Professor Brazil, my long, dearest friend. Can you hear me? Greetings from Japan. Yes, very clear. Thank you very much. Now, the Japan is past 9 p.m. Then quite getting into the nighttime and saying hello to the global world, especially to Brazil at the morning time. And thank you very much. So I would like to start. The time is limited. So, distinguished colleagues, esteemed guests, members of organizing committee, good morning, good evening here. It is a profound honor to address you today at the World Congress. The title of my presentation, precisely is redesigning the carbon cycle, the premise and the humility of synthetic and biology in international climate policy. Over the next 10 minutes, I wish to explore the fundamental paradox. We possess this and unprecedented power to intervene in life, to engineer biological systems to mitigate climate change. Yet, life itself as a complex adaptive system perpetually exceeds our human design. It is precisely this paradox, the coexistence of immense promise and irreducible limits, that must serve as a philosophical foundation for any new international environmental standard. Let us begin with the crisis at hand. The targets set by the Paris Agreement are increasing at least. We know that emissions reductions alone is no longer sufficient. The scientific consensus demands large-scale active removal of carbon dioxide from the atmosphere, which is quite well known. Our natural carbon skins, our forests, oceans, and the soils are very vital. Yet, the capacity simply cannot keep pace with the accelerating rate of climate change. Into this critical gap emerges synthetic biology, which is quite the central point. Unlike the past, conversation, synthetic biology applies engineering principles to living system. It reprograms cells to perform entirely new functions. For example, it possesses to actively redesign the biological machinery of the planet to make life itself a tool for planetary healing. This is a profound proposition. It demands our most rigorous scrutiny. Let us consider the promise of this technology.
take for instance, just an instance, the redesign of a carbon cycle. Photosynthesis refines over billions of years is nature's primary mechanism for carbon fixation. Yet, its efficiency is limited. Synthetic biology, enables us to rewrite the metabolic pathways of microalgae and cyanobacteria. We are now constructing artificial carbon fixation cycle that can absorb and sequester CO2s at rates far exceeding natural photosynthesis. We are, in effect, attempting to upgrade one of Earth's most fundamental biochemical processes. Consider also the decarbonization of agriculture. Agriculture accounts for substantial share of global greenhouse gas emissions, particularly methane from livestock and nitrous oxide from fertilizers. Synthetic, biology offers elegant solutions, as you know, and I would like to skip a little bit. Well, anyway, these innovations suggest that synthetic biology is not merely a supplementary strategy. It is a genuine game changer, one that could fundamentally alter the biological infrastructure through which our planet processes the carbon. However, this is the point of this lecture. We must now confront the limits of engineering at the same time. And here lies the paradox at the heart of synthetic biology. We seek to engineer life, yet the very materials we work with, genomes, metabolic pathways, ecological relationship, were not designed by us, the human, the positive design. They are the product of billions of years evolutionary trial and error. Our most sophisticated technology are built upon foundation of natural wisdom that we did not create, and which we do not fully understand yet. Engineering as the discipline, presupposes a closed system, a system where inputs, outputs, and interactions can be defined by the human, the positiveness. Life, however, is an open system. It is a complex adaptive system where emergent properties arise from the interactions of countless components in ways that no designer can fully anticipate by positive mind. When genetically modified organism is released into natural environment, the cascading effects across the ecosystem cannot be predicted with absolute certainty. And let's skip a little bit. This leads us to philosophical proposition that we, as scholars and policymakers, must take seriously. The principle of life itself and the integrity of nature as a whole exist in a domain that lies beyond the full reach of human interventions. We can modify parts, we cannot control the whole. The ecosystem will always respond to our engineering in ways that exceed our models and our intentions. This is not the counsel of despair. It is a counsel of intellectual honesty. The most dangerous assumption is that is not that we can engineer nature, but that we can fully predict what nature will do with engineering. Recognizing these limits, it does not argue against the use of synthetic biology.
On the contrary, it argues for its wiser use. What it requires, what we might call humble engineering. This is an approach that proceeds with ambition, but is governed by epistemic humility. It is the acknowledgement that our knowledge is always partial, that our models are always approximations, and that the precautionary, the principle is not an obstacle to innovation, but it's most vital, the safeguard. The adoption of the first ever global policy on synthetic biology by the IUCN in October 2025, and the ongoing deliberations under conventions on biological diversity demonstrate that international community is beginning to grasp with these profound questions. What we need now is governance framework that is simultaneously enabling and precautionary. We need new environmental standards that include both the promise and the humility of this technology. Dear Doctor, 1 minute to conclude. Thank you. Yes, it's very close to the end. So we are not masters of nature, but it's a student. The most responsible path forward is one that holds both a possibility open, the possibility of planetary transformation as of the goal, and the possibility of being surprised by the profound complexity of life. So both we need the use and the humility of the wise. So thank you very much for your attention. Thank you very much from Japan. You're welcome, Professor Yamamoto. Always a great honor and pleasure to listen your lecture. Thank you so much for your participation. Greetings from Brazil. Greetings from Japan. It is the highest honor. Thank you. Thank you very much, so much, Brazil. Thank you. Bom, agora eu vou estar chamando a próxima palestrante, é a professora doutora Deise Marcelino da Silva. Professora Deise, seja muito bem-vinda. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. A doutora Deise Marcelino da Silva é doutora em Direito Ambiental Internacional na Universidade Católica de Santos, Unisantos. Professora do Programa de Mestrado Profissional em Direito, Sociedade e Tecnologia da Escola de Direito das Faculdades Londrina. Autora do livro Direito Ambiental Internacional, de 2022. Coautora do livro Acesso à Água Potável, Direito Fundamental de Sexta Dimensão, também do ano de 2022. Com o tema Fiscalização Ambiental e o Desafio da Integração de Dados de Satélite e das Licenças Ambientais concedidas no Brasil. Doutora Deise, seja muito bem-vinda. Você dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. A palavra é sua. Perfeitamente. Muito obrigada, professor Deilton Ribeiro Brasil. Você me escuta bem? Com áudio muito claro. Perfeito. Ok. Então, eu gostaria de desejar um bom dia, uma boa semana a todos. Agradeço a participação nesse evento magnífico, grandioso evento, e, portanto, cumprimento a organização na palavra, no nome do professor Jorge Isaac Torres Manrique, também Márcio Eduardo Nogueira, o Maurício da Cunha e a professora Cleide Calgaro, porque participar de um evento dessa magnitude é sempre uma grande honra, e eu gostaria, então, de aproveitar esse momento
e falar um pouco sobre o tema da proteção ambiental no Brasil e a relação dos dados de satélites com o licenciamento ambiental concedido para alguns empreendimentos. O Sistema de Informação Ambiental é um dos instrumentos jurídicos da Política Nacional do Meio Ambiente, reconhecido expressamente pelo legislador na Lei 6938 de 1981, junto com outros instrumentos ambientais, como, por exemplo, o instrumento de comando e controle, que enquadra justamente o licenciamento ambiental, e os instrumentos econômicos, como, por exemplo, o pagamento por serviços ambientais. O Sistema de Informação sobre o Meio Ambiente é um valoroso e um estratégico instrumento que reúne inúmeros dados ambientais e que permite que, especialmente, o administrador público possa tomar decisões com relação à gestão e à proteção do meio ambiente no Brasil. Nesse contexto, a tecnologia se tornou um importante instrumento para impulsionar a efetividade da política ambiental e os seus instrumentos, bem como para condicionar a atividade administrativa na tutela do meio ambiente natural e artificial. Então, eu gostaria, portanto, de reunir tecnologia, a proteção e a gestão do meio ambiente. E, assim, o uso da informação ou das informações geoespaciais obtidas por meio de tecnologias de sensoriamento remoto, por exemplo, imagens de satélite, ocorre em diversos setores da gestão da fauna e da flora e de outros recursos naturais. Os órgãos ambientais competentes usam essas informações geoespaciais para a gestão de recursos hídricos, por exemplo, no nosso país a fiscalização de queimadas, para o desmatamento, especialmente no contexto do agronegócio. Com relação às águas, a Política Nacional de Saneamento Básico, uma lei de número 11.445 de 2007, mas que foi alterada em 2020, prevê de maneira expressa o estímulo ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas para a adoção de soluções para a melhoria, para a qualidade e a eficiência na gestão de recursos hídricos. Já no contexto do agronegócio brasileiro, o uso da tecnologia é estratégico para a detecção de desmatamento. Ocorre que, nesse campo, há alguns desafios, especialmente o desafio da integração dos dados tecnológicos aos registros administrativos de licenciamento ambiental. E esse é o tema nuclear da minha fala. A utilização de informações de satélites na fiscalização ambiental é reconhecida judicialmente como meio legítimo de prova, conforme algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, mas destacamos aqui algumas limitações de ordem prática. Por exemplo, a precisão temporal das imagens captadas, a ausência de um marco específico para o uso de tecnologias indicadas no monitoramento ambiental e a falta de uma infraestrutura integrada de capacitação de agentes públicos para que não ocorra falsos positivos. Os falsos positivos são situações em que o sistema de sensoramento remoto aponta a existência de um desmatamento ou de uma outra degradação ambiental, mas, na verificação administrativa,
trata-se de uma conduta lícita, de uma atividade lícita. Por vezes, portanto, a utilização de censuramento remoto na fiscalização de supressão de vegetação não se articula com o licenciamento ambiental concedido para aquela área. Essa ausência de interoperabilidade pode gerar, portanto, insegurança jurídica ou disputas judiciais. Esse é um tema de relevância na perspectiva jurídica, mas também na perspectiva social e econômica. Jurídica, porque, embora a prova digital seja considerada nas decisões jurídicas, há uma necessidade de maior articulação entre os aparatos tecnológicos e o direito, especialmente o direito administrativo ambiental. Na perspectiva social, importa o aprimoramento da fiscalização ambiental para o enfrentamento do desmatamento ilegal e as externalidades negativas causadas. E sobre a perspectiva econômica, vale lembrar que a sustentabilidade, que tem um conceito bastante aberto, ela se concretiza no equilíbrio entre os interesses ecológicos, sociais e também econômicos. Faz sentido aqui, portanto, lembrar a pertinência desse tema com alguns objetivos do desenvolvimento sustentável previstos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Eu gostaria aqui de citar 2 ODS pertinentes a esse tema. O ODS número 15, que trata da vida terrestre, voltado para a proteção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres. O Brasil tem grandes biomas, no mínimo 6 biomas que são protegidos pela legislação e alguns com proteção constitucional. E um outro ODS é o número 16, que trata da paz, justiça e instituições eficazes, que propõe justamente mecanismos que fortaleçam a governança pública e a transparência e a legalidade do uso de tecnologias pelo Estado. Eu gostaria, então, de concluir essa minha fala dizendo que os aparatos tecnológicos conferem enormes vantagens no monitoramento do meio ambiente, desde da Conferência de Estocolmo e nas demais, o aparato tecnológico é citado nesses documentos como meio importante para a proteção e gestão do meio ambiente. Os satélites oferecem uma visão em larga escala, os drones chegam a lugares remotos e permitem a coleta de dados de alta resolução, sendo, portanto, úteis para compor o sistema de informações ambientais ou para confirmar, melhor dizendo, a ocorrência de poluição. Todavia, importa refletir aqui sobre a admissibilidade das provas digitais, sobre os critérios de rastreabilidade das imagens em bases institucionais para conferir a confiabilidade ao material técnico, reduzindo, assim, o risco de falsos positivos, em que a imagem demonstra certa área sem a cobertura vegetal, mas a sua supressão foi permitida por lei e foi autorizada pelo órgão ambiental competente. Como o caso, por exemplo, de manejo florestal sustentável ou de limpeza de áreas de atividades agrícolas lícitas. Portanto, eu agradeço a atenção e fico muito honrada em participar desse congresso. Desejo a todos um bom evento, bom dia, e eu falo aqui da cidade de Londrina, no estado do Paraná, no Brasil. Obrigada.
Somos nós quem agradecemos, professora doutora Daisy, você usou o seu tempo regimental, muito obrigado, e contamos com a sua participação em nossos próximos eventos. Muito obrigado. Um abraço. Excelente dia. Igualmente. Bom, agora eu vou estar chamando a próxima palestrante, que é a doutora Ana Cláudia Duarte Pinheiro. Doutora Ana Cláudia, você nos ouve? Sim. Muito bem. Seja bem-vinda. Não, muito sem obrigada. problema algum. Seja muito bem-vinda. Eu vou estar, então, aqui lendo o seu currículo. A doutora Ana Cláudia Duarte Pinheiro é doutora em Geografia e mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, professora de Direito Ambiental e Urbanístico, graduação e pós-graduação, chefe do Departamento de Direito Público no curso em Graduação em Direito da UEL, com o tema Lei Geral do Licenciamento Ambiental, Lei número 15.190, de 2025, primeiros apontamentos e reflexões. Doutora Ana Cláudia, você dispõe de 10 minutos para sua apresentação. A palavra é sua. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa apresentação com profissionais sempre tão engajados na temática. A escolha desse tema se deu em razão justamente das inovações que foram feitas relacionadas ao licenciamento ambiental no último ano, né, a partir de 2025, com debates e polêmicas e, enfim, inúmeros enfrentamentos. Eu gostaria de apresentar inicialmente o que nós tínhamos de arcabouço normativo antes mesmo de se falar em licenciamento ambiental no Brasil. Nós tínhamos duas legislações bastante significativas, uma é o Decreto-Lei 1413 de 1975, que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais. E a segunda legislação é a Lei número 6.453 de 1977, que regula a responsabilidade civil por danos nucleares, assim como a responsabilidade criminal. Essa legislação introdutória vai culminar posteriormente com a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981, e com a Constituição Federal, a partir do seu artigo 225 de 1988, que foi, na verdade, a primeira Constituição brasileira a tratar diretamente, especificamente e expressamente sobre a questão ambiental. E aí, então, nós temos incontáveis leis falando sobre a questão ambiental. E, para falar sobre o licenciamento ambiental, nós temos também que mencionar sobre o estudo de impacto ambiental, que é um estudo técnico acompanhado do relatório de impacto sobre o meio ambiente, que vai traduzir essas atividades técnicas em uma linguagem simplificada. Então, o estudo de impacto ambiental, ele traz uma fase preliminar do planejamento da atividade a ser realizada, e é uma responsabilidade do proponente que vai realizar o empreendimento. E aí, então, teríamos que ter a apreciação do órgão competente, depois de feito o estudo de impacto ambiental, e, sendo aprovado, é que vai ser outorgada a licença. Então, eu estou dando uma descrição do que era, para a gente poder identificar o que foi modificado em relação ao licenciamento ambiental com essa nova legislação. Então, nós temos, dentro do licenciamento ambiental, a especificidade
de um ato administrativo em que o órgão competente vai estabelecer as condições e as restrições relacionadas às medidas de controle ambiental. Então, nós temos uma resolução, temos uma resolução do CONAMA, a resolução 237 de 1997. E o licenciamento ambiental, ele tem a especificidade, né, a característica de não ter um caráter definitivo, porque nós estamos falando de atividades de exploração, de poluição, de degradação do meio ambiente, diferente da licença comum, né, que normalmente é uma licença permanente. Então, dada essa licença ambiental, ela tem sempre a característica de não permanência. E nós tínhamos também, pela resolução do CONAMA, 3 fases, né, de licenciamento, que seria a licença prévia, que é o planejamento da atividade, a licença de instalação quando autorizada a atividade e a licença de operação, né, verificadas as condições necessárias e o cumprimento dessas condições, então, a licença de operação para efetivamente iniciar a atividade. E a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que é a lei número 15.190 de 2025, ela tem, sim, os seus méritos, na medida em que ela procura uniformizar e padronizar um procedimento, ou os procedimentos, que tinham uma diversidade muito grande em relação ao território brasileiro, né? Um país de dimensões continentais com diferenças nas suas regiões, nos seus estados, e exigiam uma grande reforma para incorporar um mesmo cabedal de oportunidades, né? Então, essa nova legislação, ela vem a regulamentar o artigo 225 da Constituição Federal, em seu parágrafo 1º, inciso 4º, e que estabelece que deve ser exigido na forma da lei para a instalação da obra, ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade para a possibilidade do licenciamento. Mas essa regulamentação, ela vai dar um tratamento diferenciado em relação ao licenciamento ambiental. Então, quais são os aspectos relevantes trazidos por essa nova legislação? A generalização da licença por adesão e compromisso. Então, transforma o licenciamento, segundo as críticas, em autodeclaração e com deferimento automático sem uma análise técnica prévia, o que pode ser um dos graves problemas que a gente passa a ter com atividades que geram um impacto ambiental, uma degradação ambiental grandiosa, né? Então, o controle público está comprometido nessa situação. E há também a situação da renovação automática para médio potencial poluidor, ou seja, se permite a renovação com mera autodeclaração de conformidade, sem verificar o cumprimento de condicionantes, ou seja, sem reavaliar os impactos ao longo do tempo, como acontecia anteriormente, né? Tanto que a licença, ela não era, ainda que a gente não pudesse dizer que ela era a título precário, mas ela não era permanente. E agora, nesse formato, ela passa a ser uma licença permanente, porque não há mais uma avaliação periódica. Há uma dispensa indevida do estudo de impacto ambiental e, portanto, do seu relatório, porque não há mais essa exigência, mesmo sendo considerada a significativa degradação que a atividade possa vir a causar, né? Então, abre espaço para decisões arbitrárias, que vão estar sujeitas a pressões políticas, né, o que pode ser muito gravoso para as condições ambientais que nós temos hoje. E
exclui o estudo de impacto ambiental do rol obrigatório para a licença única, chamada de LAU atualmente, contrariando mandamento constitucional já mencionado, né, que exige o estudo prévio de impacto para as atividades causadoras de significativa degradação. E ocorre também o enfraquecimento das condicionantes ambientais, porque limita essas condicionantes, né, evitando prevenção, mitigação, compensação desses impactos. Então, os efeitos vão ser, inclusive, cumulativos, os efeitos da degradação ambiental. E também permite autorizações, né, em propriedades sem prévia aprovação do CAR, né, amplia e fragmenta os habitats, perde a conectividade ecológica, causa riscos à biodiversidade e enfraquece um diploma extremamente importante, um diploma normativo, que é o Código Florestal. Institui a licença ambiental especial para empreendimentos que são considerados estratégicos, né? Então, não estabelece parâmetros mínimos, se submete à pressão política, mina a isonomia, a transparência, a segurança pública, né? Então, são muitas as modificações que ocorrem na legislação, nessa nova legislação, e que precisará, sem dúvida nenhuma, de um cuidado, de uma atuação das instituições para que o Brasil não retroceda, né? E que instituições seriam essas? As próprias instituições federais que fazem parte do CISNAMA, assim como o Ministério Público, Defensoria Pública, a sociedade civil, enfim, são atores extremamente importantes para que nós possamos, sim, ter um instrumento normativo que comporte as características de um país continental, sem perdas e retrocessos. Agradeço a atenção e fico à disposição. Somos nós quem agradecemos, doutora Ana Cláudia, muito encantado em conhecê-la, ainda que virtualmente, e com certeza contamos com a sua participação nos nossos próximos eventos. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, então eu vou estar aqui chamando a próxima palestrante, que é a querida professora doutora Ângela Raonat. Já tive a oportunidade de participar em congressos com a professora doutora Ângela, em Teramo, na Itália, me recordo muito bem, e também na Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo, doutora Ângela. A doutora Ângela é desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, pós-doutora em Direito e professora da Universidade Federal do Tocantins, que vai nos brindar com o tema Justiça Climática e Transformação Digital, novas ferramentas para a decisão judicial ambiental. Doutora Ângela, Vossa Senhoria, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. A palavra é sua. Muito bom dia, professor Deilton. Começo agradecendo o gentil convite para participar de evento de tamanha magnitude. E começo, então, justificando a escolha do tema, porque a crise climática que vivemos hoje, ela desafia as estruturas tradicionais do direito. Por quê? Não estamos diante de problemas isolados, mas estamos diante de fenômenos que são complexos, interdependentes e transnacionais. Os impactos ambientais
eles ultrapassam, não é? Fronteiras políticas, nunca é demais lembrar, afetam as diferentes gerações e exigem respostas coordenadas entre instituições públicas, organismos internacionais e sociedade civil. E, voltando, então, à questão do tema propriamente dito, hoje o papel do juiz, não é, deixou de ser apenas atuação no âmbito do nosso ordenamento jurídico interno. Hoje, cabe ao juiz do século XXI dialogar com a Constituição, com tratados internacionais, com precedentes internacionais e com instrumentos tecnológicos capazes de ampliar a compreensão dos fatos que estão sendo julgados. Por isso, eu gosto da afirmação que a proteção ambiental hoje ela passa a ser construída em múltiplos níveis de governança. E esse movimento dessa integração jurídica, ela pode ser visualizada aqui em 4 grandes eixos, sendo o primeiro deles o plano internacional, em que aqui a gente destaca a opinião consultiva 32, né, o Acordo de Escazú, os diversos tratados internacionais relacionados a essa proteção. Num segundo eixo, não é, o nosso plano interno, formado pela Constituição, pela legislação infraconstitucional. E o terceiro eixo, né, corresponde, e aí está a questão mais nova que passa a permear as decisões dos juízes, dos magistrados, são as recomendações e resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Com o julgamento de ações ambientais, elas estão aqui amparadas em 2 resoluções, a Resolução 433 de 2021 e a Resolução 156 de 2024, mas também uma recomendação importantíssima, né, de 2026, que é a recomendação 168, que traz a figura do juiz interamericano. E também, em diálogo com esses 3 pilares, nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial 13, 15 e 16. Então, esses instrumentos, eles vão juntos funcionar como uma rede normativa, né, que vão orientar a atuação judicial contemporânea. Então, com a figura do juiz interamericano, trazido pela recomendação 168 de 2026, né, isso trouxe um panorama em que o magistrado ele deve exercer o controle de convencionalidade em sua atividade jurisdicional, aqui no plano interno, que vai se ocorrer com a aplicação ativa da jurisprudência interamericana, que deixa aqui de ser uma faculdade e passa a constituir, né, uma meta, um dever institucional quando do aperfeiçoamento das decisões judiciais que versem sobre as questões ambientais. Então, quando, na interpretação das normas ambientais, o magistrado deve observar o princípio pro persona, né, a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. E a efetividade da tutela ambiental que tanto se busca vai, então, ocorrer de forma coordenada entre diversos atores do sistema de justiça. Né? O Conselho Nacional de Justiça, nesse monitoramento, e os magistrados na ponta do sistema,
concretizando esses parâmetros nas suas decisões judiciais. E aí, talvez a questão mais polêmica em relação a isso seja o uso das provas que envolvem tecnologia, que vem como ponto forte, abrandar situações em que ocorrem danos ambientais em áreas que são remotas, de difícil acesso, e que apresentam, então, elevada complexidade técnica. E é nesse cenário, então, que entra o uso de imagens de satélite, georreferenciamento, sensoriamento remoto, inteligência artificial, que formam essa base de dados que vão aqui nos ajudar quando da fundamentação das decisões judiciais. E esse sensoriamento remoto é o ponto de partida para esse juiz contemporâneo concretizar aquilo que está disposto, então, naquelas recomendações e resoluções. De ponto muito concreto, nós temos a própria plataforma do CNJude, hospedado no site do CNJ, mas que foi idealizado entre Conselho Nacional de Justiça e também Conselho Nacional do Ministério Público, que vai integrar e organizar essas informações, sobrepondo essas informações ali em várias camadas. O que diz respeito à questão de conflitos ambientais, o que diz respeito à questão de visualização de terras de comunidades vulneráveis, aparelhando aí o juiz e também oferecendo à sociedade um maior grau de transparência, rastreabilidade das informações e fundamentação teórica. Então, nós saímos de um parâmetro, de uma justiça analógica, para uma justiça que é contemporânea e não se limita, quando da reparação do dano ambiental, que foram as grandes transformações, a recomposição física do dano. Hoje existe a obrigação de recuperação ali do dano em concreto, mas também a reparação do dano no que diz respeito aos efeitos climáticos que aquele dano ocasionou. Então, a indenização ali pelo dano concreto, também somada à questão da indenização dos efeitos que esse dano causou em seu aspecto macro. Então, todos esses elementos funcionam aqui, como essa engrenagem comprometida com valores democráticos, com os direitos humanos e também com o respeito ao meio ambiente. E com isso eu agradeço, professor Deilton, e espero ter cumprido o tempo. Dentro do tempo regimental, na mais perfeita ordem, eu agradeço. Como eu disse, é sempre um prazer, ainda que virtualmente, revê-la, e contamos com a sua participação nos nossos próximos eventos e publicações também, porque cada uma dessas palestras, depois, nós reunimos em um livro e o publicamos. Muito obrigado e até breve. Obrigado. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Abdul Wahab Al-Mamari. Be welcome, dear professor. I'm going to read your curriculum. Dr. Abdul Wahab
is Professor of Law, Faculty of Law, Al-Azhar University in Jordan, Assistant Dean for Quality Affairs, former Vice President of Yemen University of Science and Technology, and Editor-in-Chief of the Journal of Scientific Development Studies and Research, and the Journal of Scientific Conferences, with the topic Legal Responsibility of Corporations for Environmental Damage. Well, Dr. Abdul Wahab, once again, be welcome. You have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Thank you, dear Professor Delton. Distinguished professor, scholar, researcher, ladies and gentlemen, it is both share. Well, I think we lost connection with Dr. Abdul Wahab. We shall wait for him to return. Doctor, oh, okay, he's back. I'm sorry. No problems. Please Yes. continue. Okay. Distinguished professor, scholar, researcher, ladies and gentlemen, it is both pleasure and honor participate in the World Congress, New Environmental Standards, International Climate Litigation, and Environmental Policy of Security and Biodiversity. At the outset, I would like to express my sincere gratitude and appreciations to Dr. George Ishaq Torres Marquette for this outstanding academic and organizational efforts in making this important international event possible. I would also like to extend my heartfelt thanks to Professor Dilton and to all the organizing, sponsoring, and collaborating institutions and the universities whose contributions have made the distinction gathering related. I would further I would further like to acknowledge and thank my following speaker and researcher from different parts of the world for sharing their valuable experiences. And in short, which greatly enhancing academic dialogue on contemporary environmental and climate-related matters. Okay, my presentation also goes to attended and participant joining use today. I sincerely hope that the discuss and recommendation emergent from the Congress will contribute to developing effective solution and the policies that strength environmental protection, promote climate justice, enhance environmental security, and prevent belief of present and future agreement. Thank you for your kind attention. I will now process with my presentation. Thank you all.
First, my paper about questions for paper. This article seeks to answer the following some questions. Number one, do joint stock companies work to reduce the cases of environmental harm? Question two, to what extent are joint stock companies aware of the magnitude of environmental damage? Question three, do joint stock companies recognize the importance of their environmental responsibilities with respect to manifestations of environmental pollution? Why this topic importance? The importance of the study lies in highlighting the scientific of environmental responsibility of joint stock companies and their corporation. To reduce environmental damage, the study's relevance is demonstrated by defining the concept of environmental responsibility of joint stock companies and environmental pressure in general. Line attention to the environmental responsibility of joint stock companies at the local level. One, international environmental concerns, thereby fostering corporate growth and achieving the highest possible social welfare. Demonstrating the importance of joint stock companies experiencing their environmental role not only toward relevant institution, but also toward their wider community. Environmental harm concept, environmental pollution is one of the most urgent problems of the present era due to its repeated stations, the complex of the emission and the institutional impact of its contribution. Corporate liability for environmental damage. The concept of environmental responsibility is relatively recent in corporate through across different types of companies. Firms have sought to line their activities to the environmental change affecting their operation, objectives, and their capacity to make sound economic decision capacities that are the result of sorting, evening, in the and the environmental preservation. The causal relationship between corporate operation and the resulting environmental pollution impacts. It is widely acknowledged that the environmental damage currently suffered by individuals have emerged along it. Modern industrial and technologies and another. To claim compensation for such environmental harm,
the aggrieved party must establish a crucial link between the sustainable damage and the polluter domain. The legal liability arching from environmental pollution and the responsibility of Republic Shareholders Company. The Jordanian legislation has affirmed the principle of legal liability for environmental damage resulting from the activities of both neutral and judicial persons. The Jordanian Environmental Protection Law number 6, 2017, and the Jordanian Companies Law number 22 of 2017. Conclusion. Environmental responsibility refers to the activities, duties, and communities assumed by public shareholders companies toward the environmental in order to mitigate to the risk of environmental degradation, particularly those arising from environmental pollution. Environmental protection has become a scientific concept of companies' legal system, including Jordanian legalization, as evidenced by the provision of the Jordanian Environmental Protection Law and the Jordanian Companies Law. 1 minute. Results. The determination of the liability of public shareholding companies of environmental harms as established in the Environmental Protection Law and the Companies Law. Recommendation number recommendation: the liability of holding companies for environmental harms in regards as an infinitive future of modern economic regulation and represent all the must prevail from the economic consideration. Such liability is structured to the company as the independent legal entity processing a distinct legal assembly expressed from these shareholders. Thank you for your attention. I look forward to future discussion and communication. Thank you. You're welcome, Dr. Abdul Wahab. Many thanks for your lecture, and always a great pleasure to listen to your lecture and to your teachings. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. See you soon. Well, bem, eu vou então estar chamando o próximo palestrante, que é o professor doutor Oneide Périos. Professor, seja muito bem-vindo. Eu vou estar aqui fazendo a leitura do seu currículo, apenas uma ementa. O professor Oneide Périos é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, professor de filosofia e ciências sociais da UFES, professor no mestrado acadêmico de filosofia da UFT e no PPG em prestação jurisdicional e direitos humanos da Universidade Federal do Tocantins,
pela SMAT, com o tema Capitalism and Environmental Crisis, a Critical Theory of a Model of Rationality. Professor, o doutor tem 10 minutos para proferir a sua palestra. Eu vejo que o tema está em inglês. Fique à vontade para falar português ou inglês, se assim preferir. A palavra é sua. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Eu vou fazer a apresentação, então, em inglês, né? Good morning, everyone. It's a pleasure and an honor to be here today. I would like to thank the organizers for this opportunity and for bringing us together for this World Congress. Today, I will present my research on capitalism and environmental crisis, a critical theory of a model of rationality. I work in the field of philosophy, and my research is grounded in critical theory of society. Critical theory of society, broadly speaking, seeks to understand concepts through their actual dynamics in social reality. According to this tradition of thought, its aim is not to conduct an external analysis of reality, but rather to begin from an immanent understanding of it. The task is to grasp the rationality that organizes social life from within. However, this task should not lead to a conformism of simple understanding, as Hegel intended when comparing philosophy to the owl of Minerva. For critical theory, the immanent reconstruction of social rationality serves not merely to understand the existing order, but also to disclose its internal contradictions and unrealized potentials. By grasping the logic through which society reproduces itself, critical theory becomes capable to identifying the inadequacy between normative aspirations and actual social outcomes. In broad terms, the rationality that organizes contemporary social reality is the economic rationality of the market. It is this form of rationality that accounts for the majority of movements, choices, and decisions within modern societies. Yet, by itself, market rationality lacks the capacity to subject its own premises and objectives to critical scrutiny. As a form of instrumental rationality, one orientated toward the ends of profit maximization and economic growth, it cannot provide the normative resources required either for self-critique or for addressing the environmental crisis in which we are currently implicated. This rationality only radicalizes and accelerates the ongoing social process, as the sociologist Hartmut Rosa rightly observed. As subjects within this society, we are largely molded to naturalize the values and objectives of this society upholds. Therefore, we are immersed in a system that alienates, that is, it deprives us of the capacity to act consciously in pursuit of goals defined by ourselves. If modernity promised the possibility that human beings might become the authors of their own history, late capitalist societies appear instead to be marked by a profound sense of powerlessness in the face of the social processes they themselves reproduce. Engaged in particularistic struggles about who survives best in a time where dignity is reserved for the few, individuals increasingly
lose the capacity to reflect upon society as a whole and to critically apprehend the logic that governs its reproduction. The imperatives of economic growth, technological innovation, development, and profitability present themselves as self-evident and beyond contestation. As a result, those who challenge such imperatives are often dismissed as irrational, naive, or nostalgic. What emerges then is a deeply troubling picture. We are confronted with an objective social reality governed by the imperatives of capitalist expansion, a reality that, particularly in the present age of neoliberal triumphalism, erodes or at least severely constrains the possibility of genuine political agency. But this, I mean the existence of collective spaces of deliberation capable of exerting meaningful influence over the social dynamics in question. Weakened as subjects, we become objects subjected to the process of accelerated development and accumulation of capital. In this condition, we have no possibility to demanding the role of protagonists. The situation presented, therefore, is as follows. We are following a path that is completely unsustainable for survival. Indeed, there is no explanation for the massive presence of discourses and promises of sustainable practices. It seems that within the realm of discourse, we always want to deny the obvious that reality imposes on us. Even in the face of a real prospect of self-destruction and catastrophe, however, the contemporary subject does not have sufficient strength for a total critique that could expose the contradictions of our time. The task, according to critical theory, is to make the promises of autonomy real through critical collective actions. The challenge, in other words, is to reinvent politics after its subordination to market imperatives and to recover forms of collective self-determination capable of directing social development toward ends that are chosen through democratic deliberation. Thank you. Muito obrigado a todos e muito obrigado pela possibilidade de participar também desse excelente evento. Somos nós quem agradecemos, professor Dr. Roneide, pela sua palestra em língua inglesa e contamos com a sua participação nos nossos próximos eventos, bem como nas publicações. Muito obrigado e um excelente dia. Muito obrigado. Bom, thank you. Eu que agradeço. Eu vou estar chamando sim, é o Dr. Paulo, Dr. Paulo Sérgio Gomes Soares. Seja muito bem-vindo. Eu vou estar lendo aqui o seu currículo. O professor Dr. Paulo Sérgio é doutor em educação, professor no programa de pós-graduação em prestação jurisdicional e direitos humanos, desenvolve pesquisas sobre teoria crítica em Herbert Marcuse e educação em direitos humanos, com o tema A Grande Recusa e a Emergência Climática, aspectos do racismo ambiental em relação às comunidades tradicionais. Dr. Paulo, você dispõe de 10 minutos para a realização da sua apresentação. A palavra é sua. Bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Antes de iniciar, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui e hoje compartilhar um recorte da pesquisa que estamos desenvolvendo. Aproveito para cumprimentar e parabenizar os organizadores do evento pelo excelente trabalho. Eu quero também saudar e agradecer o professor
Deilton Ribeiro, que está mediando os debates. E, ainda antes de iniciar, quero deixar registrado o meu repúdio às guerras que estão acontecendo hoje e matando pessoas inocentes e contribuindo substancialmente com a destruição do planeta. Para compor a minha argumentação, eu vou usar basicamente os textos de dois autores. Um texto do filósofo frankfurtiano Herbert Marcuse, intitulado O Fim da Utopia, e um texto do antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, intitulado Indígena, que foi publicado em 17 de junho de 2023 no A Terra é Redonda. Então, eu vou dividir a minha exposição em dois momentos que se interconectam a partir de um diálogo entre esses dois autores. Primeiro, vou falar da crise climática e do esgotamento das possibilidades civilizatórias do capitalismo. Depois, vou falar sobre as populações indígenas como último reduto de resistência à destruição da natureza no Brasil. Quero propor uma reflexão contextualizada sobre a importância de se defender as comunidades indígenas e a demarcação de terras, como forma de proteger também o patrimônio natural da Amazônia Legal, o avanço desenfreado da mineração e do agronegócio para fins de produção de commodities. A pesquisa que fundamenta a argumentação que eu vou tecer aqui está sendo desenvolvida junto às comunidades indígenas Carajá da Ilha do Bananal, no estado do Tocantins, a partir do programa de pós-graduação em prestação jurisdicional e direitos humanos da Universidade Federal do Tocantins, em parceria com a Escola Superior de Magistratura Tocantinense, a SMAT. Então, assim, voltando aos dois momentos, eu quero dividir, o meu texto foi dividido nesses dois momentos específicos, eu vou falar um pouco do primeiro momento e passo na sequência para o segundo. Por mais que as sociedades capitalistas sejam defendidas como modernas e racionais no seu atual estágio de desenvolvimento, não podem sustentar uma vida boa para todos os seres humanos e não humanos, se todo o patrimônio natural for destruído em nome do progresso. Essa perspectiva de progresso está em confronto com a termodinâmica do planeta e precisa ser questionada. Veja bem, a cobiça é infinita em relação às riquezas que estão embaixo da floresta amazônica, mas os recursos naturais são finitos e dependemos deles para manter o equilíbrio da temperatura do planeta. Bom, sou filósofo de formação e pesquiso os trabalhos sobre teoria crítica da sociedade do filósofo Herbert Marcuse, para quem o capitalismo está cavando um grande túmulo e onde a humanidade vai cair dentro. Marcuse não faz concessões ao capital. Para ele, a técnica e a tecnologia podem tanto produzir abundância quanto escassez, mas como a gente assiste no cotidiano, no cenário mundial, a escassez está no horizonte próximo, devido ao uso irracional da maior parte dos recursos para satisfazer a ganância de uma pequena parcela da população mundial para a manutenção da concentração de riquezas e para fazer guerras. A promessa de felicidade do capitalismo, nesse sentido, por meio do consumo excessivo de recursos, não se concretiza e nem pode se concretizar. O capitalismo só pode atender plenamente os desejos de consumo de uma pequena parcela da população mundial. E se for além, a tragédia está anunciada. A emergência das mudanças climáticas é apenas a ponta do iceberg. A degradação das condições de habitabilidade do planeta está ligada ao consumo de recursos para além do que o próprio planeta pode oferecer. O ritmo cada vez mais intenso de consumo permite vislumbrar no horizonte uma catástrofe. Precisamos de mudanças drásticas e radicais no modo de vida que estabelecemos e consideramos ser até agora o certo. Portanto, é necessário restituir o conceito de utopia. Para Marcuse, precisamos pensar em outras possibilidades históricas de florescimento humano. O capitalismo é apenas uma dessas possibilidades históricas. Pensar em outras possibilidades não é utopia. O que é utópico não é aquilo que não tem lugar e nem pode ter lugar, mas o que as autoridades dessas sociedades capitalistas estabelecem e impedem de acontecer. Precisamos construir saídas ainda possíveis para frear a deterioração do sistema termodinâmico do planeta. Ou seja, podemos fazer do mundo um inferno ou podemos fazer o oposto. Precisamos refletir sobre a emergência climática. A catástrofe anunciada emerge da premissa fundamental de que o capitalismo está dando mostras de esgotamento das possibilidades civilizatórias em suas várias esferas. Então, para minha análise, que é uma análise marcusiana, o problema é o capitalismo. O que eu estou querendo dizer com isso é que somos uma espécie que está contribuindo não somente para a destruição do planeta, mas
para a sua própria extinção em função da ganância. As mudanças climáticas vão causar a destruição do planeta, mas antes vão causar muita destruição na vida das pessoas. Eu acho que isso que é o mais importante de se pensar, as pessoas. A questão indígena nesse contexto é importante de ser pensada, né? Ainda nos anos 60, o Marcuse indica que a existência de uma parcela da população mundial não estava inserida nos processos de consumo. Ele está se referindo também aos indígenas brasileiros. Obviamente, ele não cita os indígenas brasileiros, mas, de fato, ainda hoje, essa parcela não está inserida nos processos capitalistas, né? Ou seja, eles não fazem parte do sistema, e os seus territórios, nesse sentido, precisam ser demarcados, conforme a Constituição de 1988. Como afirma o antropólogo Viveiro de Castro, eles são uma das últimas barreiras à transformação do mundo inteiro numa intensa plantation biopolítica, uma monocultura planetária, tanto no sentido antropológico quanto agroindustrial. Por isso as comunidades indígenas precisam ser protegidas. Elas são os guardiões da floresta e ainda... E última fronteira de resistência contra a destruição da floresta amazônica e, portanto, do planeta. Assim eu passo a segunda parte da exposição, para pensar um pouco com Viveiro de Castro essa relação. Bom, esse segundo momento, então, da exposição se inicia com a fala do antropólogo, né, cujas ideias confluem com a perspectiva marcusiana do fim da nossa espécie em função do modelo de organização social que adotamos. Os indígenas brasileiros eles não aderiram à marcha unilinear do progresso. A visão que se conserva a respeito deles, de que estão presos ao passado da humanidade, privados de desenvolvimento, é falsa. Eles não precisam ser integrados, mas ter os seus direitos humanos respeitados. Na visão do antropólogo, o que é ser indígena? Abre aspas, indígena designa uma pessoa ou uma comunidade originária de um lugar determinado que ali vive ou a ele está ligada por um laço imanente, que se sente uma propriedade da terra antes que proprietária dela. Fecha aspas. Quando se fala de povos originários no Brasil, devemos pensar em uma parcela de cidadãos brasileiros que dependem da demarcação de suas terras para a manutenção do seu modo de vida original. Os indígenas brasileiros não fazem parte do desenvolvimento do capitalismo, não vivem um modo de produção capitalista e nem pensam o desenvolvimento conforme o capitalismo. Volto ao antropólogo, ele diz o seguinte: os índios da América consideram suas terras, seus lugares, como tendo a mais alta significação possível, e todas as suas declarações são feitas tendo em mente este ponto de referência. Ou seja, para os indígenas, o que importa é a terra e as relações estabelecidas com ela, enquanto a ideia de desenvolvimento capitalista está estreitamente relacionada com a extração de recursos minerais para a própria acumulação de capital. São dois valores completamente diferentes e antagônicos, dado que os indígenas dependem da conservação da terra para a manutenção do seu modo de vida original, enquanto o capitalismo depende da intensa exploração dos recursos naturais para a manutenção de um estilo de vida para poucos. É dessa contradição que vai emergir o conceito de racismo ambiental. Hoje o Brasil tem um Congresso Nacional composto por políticos que defendem os interesses capitalistas acima de todos os outros. É a chamada bancada ruralista, que trata os corpos indígenas e as suas comunidades tradicionais como descartáveis, porque impedem o progresso. Bom, para o antropólogo brasileiro, as decisões dos poderosos conduzem a mais destruição e podem contribuir para o fim da espécie. Chama a atenção mais uma fala dele, bem contextualizada, em que ele parafraseia o Lévi-Strauss. Ele diz o seguinte: essa ideia de que o mundo começou sem um homem e que, sabemos bem, vai terminar sem ele, toda a questão diz respeito a quão rápido isso vai acontecer, a quão rápido vai ser esse término. Nesse sentido, temos que questionar, então, a noção de progresso e de desenvolvimento. Desenvolvimento para quem? Progresso para quem? Temos futuro com essa noção reducionista de progresso e desenvolvimento? Particularmente, eu creio que não. Precisamos de mudanças. Não se pode romantizar a vida e o contexto em que vivem os indígenas no Brasil, pois eles já não têm o acesso ao modo de vida que sempre garantiu sua existência, dado que a expansão desenfreada do agronegócio pressiona a existência e impede a demarcação de terras indígenas e quilombolas no país. Agora, essas terras estão sendo alvo de cobiça por riquezas e minerais raros. Se observa projetos estatais e privados com características etnocidas, com os grandes empreendimentos extrativistas de petróleo e mineração, além das barragens que enterram a ancestralidade. Um dos maiores problemas relacionados ao racismo ambiental, nesse sentido, é que uma parcela considerável dos brasileiros não reconhece os direitos das comunidades indígenas, o direito à terra como um direito humano.
e se juntaram às forças hegemônicas de destruição, tanto da cultura material quanto imaterial dos povos originários, com a finalidade de destruir as resistências e ocuparem seu espaço. A perversidade do racismo ambiental se revela na vulnerabilidade da vida cotidiana nas aldeias Carajá. É isso que nós estamos estudando e verificando na prática. Então, assim, parece que o desejo sobre o indígena é universalizar a figura dele, essa figura heteronômica de um cidadão, transformar ele mesmo nessa figura de um cidadão consumidor brasileiro, dócil ao Estado e subserviente ao capital. Tudo, eu acredito que ainda há espaço de resistência, um espaço físico e mental para estabelecer a grande recusa, como diz Marcuse, e para a humanidade se dar conta agora, parafraseando o Viveiros de Castro, dar conta de que somos todos indígenas e que devemos nos unir para defender o planeta. Então, nesse sentido, para fechar e concluir, o Brasil, enquanto Estado-nação, que exerce a soberania sobre os territórios indígenas, tem o dever legal de proteger as comunidades indígenas e o seu modo de vida, tal como pressuposto constitucional. Se assim o Brasil fizer, estará protegendo também a natureza da destruição. Assim eu encerro a minha fala e agradeço a todos por me ouvir, professor, de novo com a fala. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo, pela sua apresentação. Foi um prazer poder ouvi-lo, ver as suas reflexões, as suas pesquisas. E contamos com a sua participação em nossos próximos eventos. Muito obrigado. Obrigado. Bom, agora eu vou estar chamando a nossa próxima palestrante, que é a doutora Márcia Andréia Piazza. Doutora Márcia, muito bem-vinda mais uma vez. E aqui eu vou fazer a leitura do seu currículo. A doutora Márcia Andréia Piazza é doutora em Desenvolvimento Socioeconômico no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Possui mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Possui graduação em Direito pela Universidade do Sul de Santa Catarina e pós-graduação lato sensu em Direito Empresarial pela Universidade do Extremo Sul Catarinense. Coordenadora do curso de Direito, professora da graduação, advogada, procuradora jurídica da Fundação Educacional de Criciúma, presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB Santa Catarina, período 2022-2024, e mediadora, tem experiência na área de direito, com ênfase em direito do trabalho, direito tributário, direito educacional e formas consensuais de resolução de conflitos, que vai nos brindar com o tema Ensino Jurídico e Transformação Social, formando juristas para os desafios ambientais do século XXI. Doutora Márcia, você dispõe de 10 minutos para a sua apresentação. A palavra é sua. Muito obrigada, bom dia a todos e todas. Meus cumprimentos ao professor Deilton, ao professor Jorge, ao professor Maurício Filó, à professora Cleide Calgaro e demais organizadores. Registro meu agradecimento pelo gentil convite e parabenizo pelo evento. É uma satisfação compartilhar algumas reflexões sobre o futuro da educação jurídica, em especial o papel do ensino jurídico na formação de profissionais capazes de enfrentar os desafios ambientais do século XXI. Vivemos na seara ambiental mudanças climáticas, eventos extremos como enchentes, desmatamentos, queimadas, transição energética, novas exigências regulatórias que colocam sempre o meio ambiente no centro de discussões que não são só jurídicas, mas econômicas e sociais também. Essa reflexão compete a nós indagar se estamos formando profissionais capazes de enfrentar os desafios ambientais do século XXI. Para transformar a realidade, precisamos ter profissionais capazes. Se a gente olhar para o ensino jurídico e olhar para a sua dimensão, no último censo divulgado em 2024, indicam que atualmente mais de 650 mil pessoas estão matriculadas nos cursos de direito no Brasil. É o terceiro
curso no maior número de alunos, perdendo, né, se é que eu posso usar essa expressão, para a pedagogia e a administração. Mas se a gente pensar em cursos presenciais na educação superior, estamos falando do primeiro no ranking, é o curso de Direito no Brasil. Existem atualmente mais de 2.200 cursos de direitos cadastrados na educação superior, no Ministério da Educação, e o número cresce ano a ano. Para se ter uma ideia dessa dimensão, em 2024, no ranqueamento da Ordem dos Advogados do Brasil, o número de cursos autorizados era de 1.900, e hoje, em 2026, já passamos de 2.200 cursos. O debate aqui não é quantitativo, mas sim qualitativo do ensino. O desafio sempre é compreender qual profissional estamos formando para responder às demandas do século XXI. O profissional, o estudante que hoje chega num curso de Direito em 2026, ele é o profissional de 2031, 2032. Na perspectiva da mudança do mundo atual, da celeridade do mundo atual, essa pergunta deve sempre nortear a nossa legislação, a nossa perspectiva no ensino jurídico. Durante muito tempo, o ensino jurídico tradicional brasileiro sempre foi centrado na transmissão de conteúdos baseada na interpretação da legislação e na forma voltada para as carreiras tradicionais, delegado, juiz, advogado, promotor. Mas esse modelo tornou-se insuficiente ao longo do tempo diante da complexidade dos problemas atuais. Nesse novo cenário, a gente precisa pensar na sala de aula, deixando de ser um espaço de mera transmissão de conteúdo para ser um ambiente de construção de soluções, construção de uma perspectiva de resolver problemas que não estão previstos, que não foram tratados antes. O fim do século XX, o início do século XX, já produziu mudanças significativas no sistema brasileiro, em pelo menos 2 campos. Um, o reconhecimento da tutela dos interesses difusos e coletivos. E o segundo, o aumento da técnica e dos métodos extrajudiciais de resolução de conflitos que caminham com mudanças da perspectiva centrada na obrigação entre as partes para uma perspectiva pensando numa terceira dimensão, que é a dos direitos fundamentais. Essa mudança implica também que os métodos de ensino, em tempos de complexidade, se modifiquem. É lógico pensar que se eu preciso formar bons profissionais para enfrentamento de matérias atuais e matérias futuras, é indispensável prepará-los para essa atuação. E essa preparação é no ambiente do ensino jurídico. É possível ter um aluno que não pense só no problema posto, mas que saiba buscar soluções em pesquisas de situações que ultrapassam os conflitos individuais, mas sim são muito ou mais amplos do que a mera individualidade. Me socorro aqui de Edgar Morin com a teoria da complexidade, que demonstra que os problemas contemporâneos não podem ser compreendidos de forma fragmentada, e isso se traduz muito claramente no direito. A questão ambiental é um exemplo. Envolve simultaneamente aspectos jurídicos, econômicos, sociais, científicos e políticos. Esse cenário exige uma formação jurídica interdisciplinar, transdisciplinar e comprometida com a compreensão dessa complexidade. Se formos buscarmos na seara ambiental, em 2015 tivemos uma tragédia com a barragem em Mariana, em 2019 tivemos o rompimento da barragem em Brumadinho, com repercussões de desastres que são de caráter ambiental, social, cultural, sanitário e econômico, e também com implicações jurídicas. Mas o jurista, aquele que eu quero formar, não precisa centrar a sua solução só na lei, ele precisa desenvolver um pensamento sistêmico. O jurista do século XXI precisa ter a capacidade de compreender a realidade em toda a sua complexidade, para além da lei. Por isso, a ruptura do ensino tradicional continua sendo muito necessária. Nós precisamos ter sistemas educacionais que exercem o papel tanto na reprodução, mas também na transformação das estruturas postas. Essa perspectiva traz para a universidade a influência na forma como ela trata os futuros profissionais que exercem funções que vão enfrentar problemas
para além da lei e que muitas vezes serão problemas coletivos. A formação crítica se torna indispensável para a atuação jurídica. O ensino deve estar comprometido com a efetivação da cidadania, com os direitos humanos e com a justiça social. Pensar diferente não se traduz numa qualidade da educação jurídica. A educação jurídica não pode se dar pela mera transmissão dos conteúdos normativos. Com a inteligência artificial hoje, no mundo atual, a mera transmissão é muito simples para resolver os problemas complexos. É necessário uma interpretação crítica, é necessário estar preparado para a resolução de problemas complexos e aliar teoria e prática. O estudante que se forma no ensino jurídico, o profissional do futuro, deve ter autonomia intelectual, pensamento crítico e ser capaz de resolver problemas. Se nós não enfrentarmos esses desafios, que vão exigir desse profissional diálogo entre diferentes formas de conhecimento, incluindo saberes científicos, jurídicos, não haverá eficácia na solução jurídica. As últimas resoluções do ensino jurídico, especialmente a 5 de 2018, trazem como obrigatoriedade que os projetos pedagógicos dos cursos, ou seja, a legislação que deve nortear os cursos de direito em relação ao ensino, deve promover conteúdos exigidos nas diretrizes nacionais, especificamente as políticas de educação ambiental, e a educação ambiental foi a primeira vez tratada em 2018 como um conteúdo transversal a ser abordado em todas as perspectivas formativas. Isso prevê que as instituições devem tratar o direito ambiental, mas é muito preocupante que ainda seja uma faculdade ou uma orientação, ela ainda não é uma disciplina obrigatória. E se nós pensarmos na complexidade do mundo atual, do direito ambiental, é imprescindível dizer que incluir a interpretação e a valorização dos fenômenos jurídicos sociais dentro do direito ambiental é fundamental, incluindo ou aliando disciplinas como direito constitucional, o direito internacional, e também trazendo com a temática ambiental não limitada à disciplina de direito ambiental, mas também trazendo direito da natureza, direito dos animais e tantas outras vertentes que o direito ambiental ou a seara ambiental pode se traduzir no ambiente acadêmico, compondo a grade curricular dos direitos. Não pensar dessa forma não é trazer um ensino de qualidade, não é colocar o direito ambiental como um importante espaço para contribuir para a efetivação de políticas públicas e a consolidação de uma consciência ecológica, aliado às competências que as próprias diretrizes curriculares do ensino de direito exigem hoje. Por isso, quando nós discutimos uma enchente, uma crise hídrica ou um desastre ambiental, não estamos tratando só de um problema jurídico. Estamos tratando, no caso de uma enchente, e aí cito recentemente em 2024, o caso das enchentes no Rio Grande do Sul, estamos tratando de uma situação que envolve economia, planejamento urbano, engenharia, políticas públicas e direitos humanos. Por isso, acredito que os desafios ambientais do século XXI exigem muito mais do que especialistas em legislação, exigem muito mais do que normas, exigem profissionais capazes de dialogar com diferentes áreas do conhecimento, compreender a complexidade dos problemas e atuar com responsabilidade social, ética e compromisso. Como educadores jurídicos, temos uma visão que vai além da formação jurídica. Temos que ter uma missão que vai além disso. Temos a responsabilidade de formar pessoas capazes de construir uma sociedade mais justa e sustentável. Por isso, no fim, o maior desafio do ensino jurídico não é ensinar normas, é formar pessoas capazes de pensar soluções e transformar realidades. Só assim teremos profissionais capazes de assegurar a efetividade do mandamento constitucional lá do artigo 225, de proteção ao meio ambiente em benefício das presentes e futuras gerações. Não tenho dúvida que a qualidade do ensino jurídico passa por perceber que o direito ambiental ou o direito à proteção ao meio ambiente é a garantia de um futuro para todos nós. Mais uma vez, muito obrigada pela participação no evento e parabéns a todos. Somos nós quem agradecemos, doutora Márcia Piazza, pela sua palestra, pela sua apresentação, e contamos com a sua participação nos nossos próximos eventos, em parceria com o professor Maurício Filó, e, enfim, com a Preeminência Justiça. Muito obrigado, um excelente dia, até mais. Bom,
Well, I have a special request from the general organization, and as we don't have Dr. Juvari from Indonesia, I would like to call the Dr. Shampa Dev from India. Dr. Shampa, can you hear us? Dr. Shampa? Oh, be welcome, Dr. Shampa. And I'm going to read your curriculum. Dr. Shampa Dev is professor of law at the School of Law, Christ, deemed to be university from Bengaluru, India. Her teaching and research interests include constitutional law, public law, environmental governance, rights jurisprudence, legal theory, and sustainability, with the topic from The Hague to New Delhi, climate litigation, constitutional environmental duties, and ecological security. Dr. Shampa, you have 10 minutes for your lecture, and the floor is yours. Thank you so much. And greetings, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening to all my Indian friends. I'm grateful for the opportunity to speak at this World Congress on new environmental standards, international climate litigation, and environment policy for security and biodiversity. My presentation today is titled From the Hague to New Delhi, Climate Litigation, Constitutional Environmental Duties, and Ecological Security. I want to begin with a question. When we speak of climate change, are we speaking only of science, policy, diplomacy, and international negotiations? Or are we now speaking of law or legal duties, constitutional rights, and institutional responsibility? This question has become especially important after the ICJ advisory opinion on climate change. The opinion tells us that climate change is not merely a matter of political commitment. It is also a matter of legal obligation. But then the obvious difficulty arises. International law may speak in powerful language, but how is that language implemented? This is where India becomes a very interesting constitutional case study. India is not beginning from a constitutional silence. The Constitution already contains an environmental mandate. In fact, Article 48A, the Directive Principles of State Policy, directs the state to protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife. Article 51AG places a fundamental duty on every citizen to protect and improve the natural environment and to have compassion for living creatures. Article 37 tells us that directive principles may not be enforceable by courts, but they are fundamental in the governance of the country. So the Indian constitutional problem is not of recognition. The recognition already exists. The deeper challenge is the provisioning. How do we convert constitutional environmental commitments into law, institutions, budgets, regulatory standards, biodiversity safeguards, and remedies? To understand this movement, let us travel through three important Supreme Court decisions. The first is Subhash Kumar, decided in 1991. The court articulated a powerful constitutional principle. The right to life under Article 21 includes the right to enjoy pollution-free water and air for the full enjoyment of life. This was the beginning of a crucial inquiry. Can the right to life mean anything if the water one drinks and the air one breathes are polluted? The Supreme Court's answer was a resounding no. Life under Article 21 is not bare physical existence. It includes the conditions necessary for dignified human life. And the second case is MC Mehta versus Kamal Nath, and this was decided in 1997.
Here, we were dealing with the relationship between public resources and private commercial use. The question before the court was not only whether environmental damage had occurred, the deeper question was who owns nature? Can a river, a forest, or a natural ecosystem be treated merely as a resource that the state may transfer or permit for private use? Or does the state hold these resources in trust for the people? The Supreme Court answered this through the public trust doctrine. The state is not an absolute owner. It is a trustee. Its power over natural resources is fiduciary, not merely proprietary. The case is significant because it changes the role of the state. The state is not only a regulator, the state is a constitutional trustee of nature. This is a major shift in Indian environmental jurisprudence. While Subhash Kumar connected environment to the individual right to life, MC Mehta ruling connected environment to public resources, trusteeship, and the limits on state power. And next, the inquiry deepened. If the state itself permits ecological harm, can it still claim to be acting in the public interest? This brings us to the third and the most recent case, that's of Ranjit Singh versus Union of India, which was decided recently in 2024. The facts of this case are fascinating because they reveal the complexity of contemporary environmental law. The case concerned the protection of Great Indian Bustard and the Lesser Florican. Both of these are species that are facing severe threat. The Great Indian Bustard is critically endangered. One major threat came from overhead power transmission lines in its habitat. These birds, because of their field of vision and flying patterns, are vulnerable to collision with such lines. So on the one side, there was an urgent biodiversity concern, a species moving towards extinction. But on the other side, the same region was also significant for renewable energy, especially solar and wind power. Undergrounding all power lines could affect renewable energy development, cost, infrastructure, and India's climate commitments. This is where the case becomes more than a wildlife case. It becomes a climate governance case. The court was not asked to choose simply between birds and solar energy. It had to confront a more difficult question. How should constitutional law balance biodiversity protection with renewable energy transition? The court articulated that there is a right to be free from adverse effects of climate change under Article 14 and 21. And this was a remarkable doctrinal moment because for decades, Indian courts recognized the right to clean environment. But Ranjit Singh ruling moves from environment to climate. It says that climate harm is not only an environmental problem, it's a constitutional rights problem. Now we see the development clearly. The Subhash Kumar court asked, can life exist without clean air and water? The MC Mehta court asked, can the state treat nature merely as merely as private property, or must it hold natural resources in trust? The Ranjit Singh court asked, can climate change be treated merely as a policy, or must it be understood as constitutional rights issue? This is the movement of Indian environmental jurisprudence, from pollution to public trust to climate rights. But this development also brings us back to my central argument. While most countries deal with the recognition of their second generation right, India's challenge is not of recognition. India already has a constitutional environmental duties. The challenge is about provisioning. It means climate responsive legislation. It means biodiversity sensitive, renewable energy planning. It means environmental impact assessment that is scientifically serious and socially inclusive. It means institutions that are capable, independent, and accountable. It means climate budgeting. It means data systems. It means remedies for vulnerable communities.
It means that the courts should not have to carry the entire burden of environmental governance. Litigation is important. It clarifies rights. It creates standards. It holds power accountable. But litigation cannot become a substitute for policy, planning, and implementation. This is where the ICJ advisory opinion and Indian constitutional law speak to each other. The Hague gives us the language of international climate obligation, due diligence, prevention of significant harm, cooperation, human rights, and responsibility. New Delhi shows us how such a language can be domestically constitutionalized through Articles 14, 21, 48A, 51AG, and judicial interpretation. But the future lies in moving from recognition to provisioning. For ecological security, climate law must not be limited to emissions. It must also protect biodiversity, forests, water, food systems, vulnerable communities, and future generations. Renewable energy is essential, but it must be planned in a way that does not reproduce ecological harm. A climate policy that destroys biodiversity cannot be called ecologically secure. So I end with this thought. The future of climate litigation is not only in declaring new rights, it is in asking what institutions, safeguards, budgets, and remedies are necessary to make those rights real. Environmental constitutionalism must now move from beautiful language to operational design. Recognition matters, but provisioning delivers. Thank you. You're welcome, Dr. Shampadev. Always a great pleasure to listen your teachings. Thank you so much. Namaste from Brazil. Thank you. You're welcome. Well, now I'm going to call Dr. Rohini Jha. Dr. Rohini. Dr. Rohini Jha, can you hear us? Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay. Thank Be you, welcome. Be welcome Thank you so once much. again. Thank Namaste you. from Brazil. Greetings. Namaste. Thank you so much. So I would like to thank Dr. George Isaac Torres Manrique, Professor Delton Ribeiro, Brazil. Thank you so much. And Suvino Filo, Clede Calgaro, all of you. Thank you so much for inviting me to this Congress. I'm honored. And the topic that I would be discussing is a study of human dimensions of ecological crisis. So this is indeed a burning topic. And starting with climate vulnerability and global responsibility, human dimensions are climate anxiety, coastal vulnerability, intergenerational justice. So report evidences from NASA, Earth Observatory 2017, NOAA Climate Report 2017. Questions are like, who is responsible? Can Antarctica be viewed as a global commons? What does ice loss symbolize in climate narratives? So how can we survive or sustain? The three pillars of sustainability are, of course, environmental protection, economic growth, and social equity. It is important to maintain balance among these. And starting with, again, an incident that is Amazon rainforest fires. So deforestation, indigenous rights, biodiversity loss. So human dimensions here are indigenous displacement, biodiversity loss, resource extraction. And report evidences are from UNEP, World Resources Institute reports, and Josimath crisis, that is Himalayan town of Josimath, Uttarakhand, India. So land subsistence and fragile Himalayan ecology. Human dimensions are displacement, ecological fragility, development, conflict. Report evidences are from National Disaster Management Authority and also NDMA, National Disaster Management Authority. So Bihar floods, so climate vulnerability, hotspot,
flood-prone region and agrarian dependence. Kosi River is also known as Sorrow of Bihar, and Gandak, Bagmati, Kamla Balan. So human dimensions here are displacement, poverty, migration. And report evidences are from, of course, Bihar State Disaster Management Authority and NDMA. And climate change in Bihar that we are experiencing is heat waves to a great extent, agricultural stress, migration. And here, human dimensions are crop failure, heat stress, water insecurity. Report evidences from Niti Aayog, Climate Vulnerability Assessment, State Action Plan, and climate change. And Makhana ecosystem. So climate impacts on traditional livelihoods, Makhana ecosystem. Human dimensions are traditional livelihoods, wetland degradation, climate uncertainty. Here, the sources of evidence are from ICAR reports, National Research Center for Makhana. And key findings that environmental crises are social, cultural, ethical, and political, right? But my findings are implementation requires money, political steps, and individual efforts, no doubt, to contribute to control climate disaster. But the greedy exploitation of the natural resources by us creates imbalance and is called as adharma. And Vedas teaches us to protect the delicate balance of the environment. We have created this climatic disaster, and it's our responsibility to amend it or to protect it. Lastly, I would quote a Vedic peace invocation for the world. The source is Atharva Veda. So, Mata Bhumi Putro Ham Prithivya. The earth is my mother and I am her son. This profound verse is used to invoke a balance in our environmental spheres. That's all. Thank you so much. You're welcome, Dr. Rohini. Thank you for your lecture. And I would like to invite you for the next congresses. Your participation is always very valuable. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Professor. Thank you. You're welcome. Well, now I'm going to call now Dr. Surendra Singh Bhatti. I'll be calling. Okay, just a minute. Let me see. Okay. Be welcome, Dr. Surendra Singh Bhatti. I'm going to read your curriculum. Dr. Surendra Singh Bhatti is assistant professor at Renaissance Law College with the topic Biodiversity Laws, Climate Change, and Legal Accountability towards an Integrated Environmental Framework. Appreciated Doctor, be welcome. You have 10 minutes for your lecture. The floor is yours. Thank you so much, sir. Am I clearly audible? Yes, very audible. Thank you. Thank you so much. I would like to thank Professor George Torres, firstly, and to you, Professor Ribeiro, Brazil. Thank you so much for the invitation and this wonderful World Congress. So today, I'm going to present the topic Biodiversity Loss, Climate Change, and Legal Accountability towards an Integrated Environmental Framework. So basically, humanity faces two of the most significant environmental challenges in its history, climate change and biodiversity loss. These crises are often discussed separately in policy debates or in legal frameworks and international negotiations. However, scientific evidences increasingly demonstrates that they are deeply interconnected. The degradation of ecosystems accelerates climate change, while climate change further destroys biodiversity. Despite this reality, legal responses continue to operate largely in isolation. My presentation argues that biodiversity loss and climate change should not be treated as separate environmental problems. Instead, they require an integrated legal framework supported by effective accountability
mechanisms at the international, national, and corporate levels. To begin, it is important to understand the relationship between biodiversity and climate. So, biodiversity refers to the variety of life on Earth, including species, ecosystems, and genetic diversity. Healthy systems such as forests, wetlands, mangroves, etc., are essential for human survival. They regulate climate, they store carbon, they purify water, maintain soil fertility, and support food security. On the other hand, climate change refers to long term changes in temperature and weather patterns, primarily driven by greenhouse gas emissions resulting from human activities. Although biodiversity loss and climate change are often addressed independently, they are in reality mutually reinforcing crises. Climate change is now recognized as one of the major drivers of biodiversity loss. Rising temperatures, changing rainfall patterns, ocean acidification, and extreme weather events are disrupting ecosystems across the globe. Coral reefs are experiencing mass bleaching events. Species are being forced to migrate to new habitats. Many plants and animals are unable to adapt quickly enough to changing environmental conditions. At the same time, biodiversity loss contributes directly to climate change. Forest destruction releases vast amounts of stored carbon into the atmosphere. Wetland degradation reduces natural carbon sequestration. The loss of healthy ecosystems weakens nature's ability to regulate the climate. Despite this interconnected reality, international environment law remains fragmented. The primary international legal instrument addressing climate change is the United Nations Framework Convention on Climate Change. It was adopted in 1992, and it is followed by the recent 2015 Paris Agreement. While biodiversity conservation is primarily governed by the Convention on Biological Diversity, it was adopted in 1992, and more recently, the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, adopted in 2022. While these instruments have made important contributions, they have generally developed through separate institutional processes. Different conferences, reporting mechanisms, compliance systems, and implementation strategies often operate independently. As results, governments may develop climate policies without adequately considering biodiversity impacts. Similarly, biodiversity conservation initiatives may fail to integrate climate objectives. For example, certain large-scale renewable energy projects contribute to climate mitigation, but may also simultaneously damage local ecosystems if environmental safeguards are inadequate. Likewise, afforestation programs may increase carbon storage while reducing biodiversity if they rely on monoculture plantations rather than ecosystem restorations. Now, the legal accountability is essential because environmental commitments have little value unless they are effectively implemented and enforced. I have three major uh, suggestions for this. Firstly, states must held accountable for environmental obligations. Secondly, corporate accountability has become increasingly important. And thirdly, courts are also emerging important institutions of environmental accountability. For example, one landmark judgment in the case of Argenta Foundation in Netherlands. In this case, Dutch courts held that government had a legal duty to take stronger action against climate change to protect the rights and well-being of its citizens. So, finally, environmental governance should be grounded in the right-based approach. The recognition of the human right to clean, healthy, and sustainable environment, recognized by United Nations, reflects on important shift in global environmental thinking. Protecting biodiversity and addressing climate change are no longer merely environmental objectives. They are essential components of protecting human dignity, public health, and intergenerational equity. In conclusion,
Biodiversity loss and climate change represent interconnected global crises that cannot be effectively addressed without thorough legal responses. The future of environmental governance depends upon our ability to develop integrated legal frameworks that recognize the complex relationship between ecosystems, climate systems, and human societies. The challenge before us is not simply to create more environmental laws, but to create more coherent, integrated, and enforceable systems of environmental governance capable of responding to the realities of 21st century. Thank you so much for giving me this opportunity, and this is my whole conversation with you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Surendra, for your lecture, and thank you. I'm very pleased to know you for the very first time. So we would like to invite you for our next congresses with a great honor. Have a good evening. Namaste from Brazil. Namaste. Thank you. Namaste. Well, now I'm going to call the next lecturer. It's Dr. Dilendra Hiran. Dr. Dilendra Hiran, be welcome. Yes, sir. Oh, you are very audible. I'm going to read your curriculum. Dr. Dilendra Hiran has diploma in computer science with 26 years of academic experience, published 60 more research papers, authored a book, secured 3 patents, and held leadership roles including faculty chairman and the board of management member. And Dr. Dilendra will have a topic, climate change as a national security risk, the emerging global challenges. Appreciated doctor, be welcome. You have 10 minutes for your lecture. It's up to you. Thank you, Professor Dalton. Am I audible? Yes, very audible. Thank you. Respected dignitaries and my fellow participants, let me begin with a question. What comes to your mind when you hear the words national security threats? Most of us will picture missiles, nuclear arsenals, cyber warfare, or border tensions. But I stand before you today to argue that the single most dangerous, most destabilizing, and most underestimated threat to national security in the 21st century is not one that comes from an enemy nation. It rises from our own atmosphere. I'm talking about climate change. In the Ladakh region, not as a weather inconvenience, but as a strategic military. The US Department of Defense has called it a threat multiplier. The United Nations Security Council first debated it as a security issue back in 2007, and yet, there's too many policy rooms and too many classrooms. We still treat it as an environmental concern, something for scientists, not soldiers, for NGOs, not governments. Today, I intend to change that framing. Over the next 10 minutes, I will show you how climate change is fueling resources wars, triggering unprecedented mass migrations, threatening military infrastructures, and retrying the geopolitical map of the world. This is not a distant future scenario. This is already happening and is happening now. The Himalaya glaciers, often called the third pole, supply fresh water to over 2 billion people across Asia. They feed 10 of the
uh, feed 10 of the world's most important rivers, including the Indus, the Gangas, and the Brahmaputra. As climate change accelerates, glacial retreats. The flow of these rivers will first surge and then catastrophically decline. For nations like India and Pakistan that share these waters under the Indus Waters Treaty, shrinking supply is not just a humanitarian concern, it is a flashpoint for military tensions. Water, as many strategists now argue, is the new oil, and where oil lead to the Gulf wars. Water shortages will lead to the next generation of conflicts. And this is not theoretical. Look at Syria. Between 2006 and 2010, the country experienced its worst drought in 900 years. Crops failed. 500,000 farmers abandoned their land and flooded into cities. The government could not cope with the scale of displacement and economy. Desperation scholars at Columbia University and Stanford have directly linked this climate catastrophe to the conditions that initiated Syria's civil wars, a war that has killed over 500,000 people and displaced million more. In 2010 and 11, a severe drought in Russia caused wheat prices globally to spike by nearly 70%. That spike in food prices contributed directly to the food riots then that swept North Africa and West Asia, the very first that lead the Arab Springs. Now, let us talk the people. Because when the land fails, people move. And when millions of people move at once, what is shared? The World Bank projects that by 2050, over 216 million people will be forced to migrate internally within their own countries due to climate change alone. That figure does not even account for cross border movement. We are talking about a scale of human displacement that dwarfs every refugees crisis in recorded history. Parts of South Asia, including coastal Bangladesh, Pakistan, Sindh province, and India's on eastern coastline may, by the end of this century, experienced combinations of heat and humidity that exceeded the limit of human survivability. These are not marginal areas. These are home to hundreds of millions of people. For India specifically, this is already a lived reality, not a future projection. Flooding in Bangladesh regularly pushes large number of people towards our eastern borders. Climate displacement is already threatening our border securities, our social services, and our domestic politics. And as this pressure intensifies, that will fuel the kind of ethnic tension, political extremism, and social instability that no amount of military spending can contain. Consider to the essential plight of small island nations, the Maldives, Kiribati. These are sovereign nations with governments, constitution, armed forces, and people, and they are being solved by the sea. What happens when a nation loses its territory? International law has no clear answer, and that legal vacuum is itself its security crisis in making. The United States Pentagon has officially identified 79 of its military bases as being the risk as a risk from rising sea levels, including critical naval installations in the Pacific. The US military spent over $16 billion in 2022 alone adapting its infrastructure to climate risk. These are not environmental expenditure, they are defense expenditures. Scientific research has shown that at 2 degrees of global warming, the physical performance of soldiers in tropical combat environments declines by up to 20%. It does not discriminate between armies, but it degrades readiness, and in warfare, readiness is everything.
Closer to home, India's defense posture in the high altitude Himalayas, our most sensitive border region, is directly impacted by permafrost through rods, cracks, bunkers, disabilities. Logistic chains that took decades to build become unreliable. At the same time, our armed forces are increasingly being diverted to disaster relief, responding to cyclones, floods, and heat waves, stretching strategy readiness at precisely the moment we can least afford it. The nations that lead the clean energy transition, those that dominate solar technology, battery manufacturing, and the processing of rare earth minerals, will hold the economic and strategic leverage of the 21st century. Much as control over oil reserves defined the 2020. China controls over 60% of global rare earth processing, minerals that are essential to electric vehicles, wind turbines, and advanced military hardware. This concentration of a critical supply chain is a nation's security concern for every other nation on earth. Climate diplomacy is power diplomacy. When a nation withdraws from agreement like the Paris Accord, it does not just damage the environment, it signals unreliability to allies. It sits as soft power, it invites others to fill the vacuum of global leadership. Meanwhile, the global south, the nations least responsible for historical emissions, bears the greatest burden of climate consequences. The inequality breeds resisting fractures international coalition and weakens the multilateral frameworks that underpin global security. Climate changes does not replace traditional security threats, it multiples them. A drought becomes a civil war, a flood becomes a border crisis, a heat wave becomes a military liabilities, a melting glacier becomes a flashpoint between nuclear armed neighbors. The question before policymakers today is not whether to take climate seriously. The Pentagon takes it seriously, NATO takes it seriously, the United Nations, it is Council. The nations that will the most secure in 2050 are not safe. Because ultimately there is no national security, no military strength, no border defense. The planet is not a background conditions for human civilization, it is the foundation. And when the foundation cracks, everything built upon it. Thank you so much. Thank you. You're welcome, Dr. Dilendra. Many thanks for delivering your lecture. Always a great pleasure to hear Indian scholars in our congresses. Thank you so much. Namaste from Brazil. Well, now I'm going to call the next lecturer. It would be, let me see, it's Dr. Ratna Sisodia is present. Well, so you call the next lecturer. It's Dr. Silmara Veiga. Doutora Silmara Veiga, me ouve? Doutora Silmara? Doutora Silmara, pode nos ouvir? Bom, então eu vou dando continuidade e, obviamente, se a doutora Silmara retornar, nós daremos a oportunidade. Bom, então eu vou aqui dando sequência, eu vou estar chamando o doutor Tiago Firmino Silvano. Doutor Tiago Firmino Silvano, seja bem-vindo. Obrigado. Vou ler... é um prazer. Eu vou ler o seu currículo, a sua apresentação. O doutor Tiago Firmino Silvano é mestrando em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, graduando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina,
pesquisador do Núcleo de Estudos em Estado, Política e Direito e membro do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Políticas Públicas e Acesso à Justiça. Professor universitário de Direito Penal e Processo Penal, advogado. Com o tema Não criminalização da conduta de cortar árvores em floresta em área de preservação permanente, diante da incidência do princípio da insignificância no direito penal ambiental brasileiro. Doutor Tiago, você tem 10 minutos para desenvolver a sua palestra. A palavra é sua. Obrigado, professor. Eu quero inicialmente cumprimentá-lo, né? Cumprimentar os organizadores na pessoa do professor Deilton, né? Parabenizá-lo pela coordenação, e também fazer uma saudação especial ao professor Maurício Filó, né? Estimado professor, e também, né, em nome do professor Deilton, em nome do professor Maurício, cumprimentar os demais professores, pesquisadores, estudantes, profissionais que estejam acompanhando, estejam presentes, né? O tema que eu vou trazer nessa abordagem, né, para mim em especial, eu vejo como bastante relevante, né, que basicamente é trazer uma perspectiva que é um pouco do que a professora Márcia, que me antecedeu e que também a cumprimento, trouxe. Ela foi, além das importantes reflexões que a professora trouxe, ela disse que é importante no debate, na discussão sobre direito ambiental, também confluir esse debate com outras áreas do direito que, no meu estudo, em especial também na área do direito penal, ela faz bastante sentido. O tema que eu penso e trago à discussão é: será que existe a aplicação do princípio, um princípio tão ordinário no direito penal, que é o princípio da insignificância, para o direito penal ambiental, né? Especificamente aí trago em relação ao crime de cortar árvores em floresta localizada em área de preservação permanente, que é um crime trazido no direito penal brasileiro, previsto no artigo 39 da Lei dos Crimes Ambientais. Então, assim, antes de ingressarmos especificamente nesse debate, é necessário fazer uma reflexão. Tá? A proteção do meio ambiente, e isso não tenho dúvida, é uma das maiores preocupações da sociedade contemporânea. Ponto. Né? A preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, isso é uma necessidade cada vez mais premente. E, claro, naturalmente, o direito é chamado a participar também dessa proteção. Só que, veja, isso não significa que toda infração ambiental justifique ser enfrentada pelo direito penal. Né? Porque, veja, o direito penal ele tem uma característica que é a fragmentariedade, a subsidiariedade. Ou seja, só tem lugar em enfrentar algo com o direito penal se os demais instrumentos jurídicos, as outras áreas do direito, elas não forem, né, suficientes para proteger o bem jurídico em um determinado caso. Então, é justamente nesse contexto, alertando sobre a necessidade da preservação do meio ambiente, que a gente faz uma reflexão. Bom, o artigo 39 da Lei dos Crimes Ambientais. Bom, senhores, segundo esse dispositivo, no Brasil, é crime cortar árvores em florestas localizadas em área de preservação permanente. Veja, o objetivo da norma é legítimo. Proteger essas áreas que elas são mais sensíveis, proteger as florestas, as áreas de preservação permanente, né, que têm um interesse da coletividade. E aí surge, a partir disso, uma pergunta que é bastante importante. Será que toda supressão de árvore em floresta, ela deve ser tratada como crime? Ou formulando de uma outra maneira, o corte de poucas árvores justifica a intervenção do direito penal? Então, a gente fica nessa pergunta e vai para uma discussão, tá? Princípio da insignificância. Veja, o princípio da insignificância, como salutar, né, como todos nós já conhecemos, ela parte, né, também das contribuições do jurista alemão, Klaus Roxanne, né? A ideia central é simples. O direito penal não deve se preocupar com lesões que não sejam tão relevantes. Em outras palavras, a conduta que se enquadra formalmente em um tipo penal só será crime se houver uma gravidade suficiente.
O direito no Brasil, né, a Suprema Corte Brasileira, ela consolida já essa aplicação do princípio da insignificância no direito penal. Estipulou 4 requisitos, né? Mas a partir disso vem uma nova pergunta, tá? E esse princípio da insignificância consolidado no direito brasileiro, ele pode ser aplicado aos crimes ambientais? Essa pergunta é relevante porque durante muito tempo a resposta era não. Dizia o seguinte, olha, o meio ambiente, por se tratar de um bem jurídico de natureza difusa, pertence a toda a coletividade. Então, veja, toda e qualquer agressão deveria ser considerada relevante. Só que, com o tempo, as cortes superiores, elas foram mudando esse entendimento. Tanto a Suprema Corte Brasileira como o Superior Tribunal de Justiça, hoje eles admitem sim a aplicação da insignificância no âmbito do direito penal ambiental. Então, hoje não mais se discute sobre a aplicação desse princípio, né, ao direito penal ambiental. Só que agora o debate é outro. A questão é, em quais situações em que ela deve ser aplicada? Se analisarmos a jurisprudência dos tribunais superiores, a gente percebe que, em relação aqui ao artigo 39, ao crime que se relaciona ao corte de árvores em floresta, a gente percebe que há precedentes que permitem a aplicação do princípio da insignificância, porém, não existe um critério uniforme. Ou seja, existem decisões das cortes superiores que reconhecem insignificância em situações envolvendo o corte de poucas árvores. Só porque há também decisões dessas mesmas cortes que afastam a insignificância em hipóteses que são muito semelhantes. Veja, em alguns casos, o corte de 1, 2, 5, 9 árvores em floresta foi considerado insuficiente para a justificação de uma intervenção penal. Só que em outras situações, 1, 2, 5, 9 foram consideradas como suficientes para a intervenção penal. Ou seja, situações semelhantes encontraram tratamento diferente. Por exemplo, o STJ, né, a nossa corte que tem que traz bastante esse debate. Veja, no recurso especial 1.770.667, por exemplo, ele diz que o corte de 9 árvores é insignificante. É um precedente. O mesmo STJ, em outra decisão, no recurso especial 1.850.002, o corte de 2 árvores não foi considerada insignificante. Tá? Então, veja, existe ainda uma grande dificuldade no estabelecimento de parâmetros mais objetivos, né? Afinal, para identificar, frente ao direito brasileiro, né, qual lesão ambiental ela pode ser considerada ou não insignificante. Ou seja, é um tema bastante desafiador. Né? A proteção ambiental é uma necessidade, ela é indispensável. Só porque, veja, será que a proteção ambiental ela afasta a necessidade de observar princípios que limitam a atuação do direito penal? É essa a grande discussão. E será que não tem como encontrar nesse desafio um ponto de equilíbrio? Né? De um lado, a ideia não é enfraquecer a luta, né, a tutela do meio ambiente, mas, por outro, deve-se perquirir. Olha, o uso do direito penal em qualquer situação envolvendo infrações ambientais é justificado? É justificado? Né? Veja, a discussão não envolve aqui a escolha de proteger ou não o meio ambiente, pelo contrário. A verdadeira discussão aqui é: será que devemos definir qual o papel do direito penal nessa proteção? É uma discussão que, naturalmente, demanda reflexões ainda mais profundas, né? E eu encerro por aqui apenas buscando alimentar uma discussão, né? E eu quero agradecer pela oportunidade de participar desse importante evento, agradecer ao professor Deilton, e eu encerro a minha fala já agradecendo e me colocando à disposição. Muito obrigado, Dr. Tiago Silvano, pela sua palestra, muito objetiva, com bastante reflexão. Isso é muito bom. Obrigado. Muito obrigado. E contamos com a sua participação nos nossos próximos eventos.
Dando continuidade, eu vou estar chamando a doutora Silmara Veiga. Doutora Silmara, nos ouve? Olá, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem, doutora? Muito obrigada pelo convite. Sim, é sempre um prazer. Eu vou ler o seu... Pois não? Não, pode continuar, doutor. Não, é porque eu vou fazer a leitura do seu currículo, né, e depois lhe passarei a palavra. Bom, então, nós temos aqui a doutora Silmara Veiga. Ela é advogada, doutora em Direito Ambiental Internacional pela Universidade Católica de Santos, Unisantos, investigadora pós-doutoral do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, com atuação em governança climática, regularização territorial, ESG e políticas públicas ambientais. Com o tema Integridade climática e segurança jurídica, o papel da governança territorial na implementação dos compromissos ambientais globais. Doutora, então, você tem 10 minutos para a sua exposição. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Bom dia a todos. É uma grande satisfação participar desse Congresso Mundial dedicado aos novos padrões ambientais e à proteção jurídica do meio ambiente. Eu gostaria de iniciar com uma afirmação simples, que não existe integridade climática sem integridade territorial. O que acontece? Ao longo das últimas décadas, a comunidade internacional construiu importantes instrumentos para enfrentar a crise climática. O Acordo de Paris, os mercados de carbono, as metas de neutralidade climática, bem como os compromissos ESG, representam avanços significativos. Mas existe uma pergunta fundamental que ainda precisa ser respondida: como transformar compromissos internacionais em resultados concretos no território? A minha proposta é que essa resposta ela passa necessariamente pela governança territorial, pela segurança jurídica e pela integridade institucional. Como que a gente pode traduzir isso? Litígios climáticos e a efetividade dos compromissos ambientais. Nos últimos anos, nós temos observado um crescimento expressivo dos litígios climáticos em diversas partes do mundo. Tribunais nacionais e internacionais vêm sendo chamados a decidir questões relacionadas à responsabilidade de estados, empresas e instituições financeiras diante dos seus compromissos climáticos. Esse fenômeno demonstra que a agenda climática ela deixou de ser apenas uma pauta política e passou também a ser uma pauta jurídica. Hoje, não basta anunciar metas, é necessário demonstrar capacidade de implementação, transparência e mecanismos adequados à prestação de contas. E muitos desses conflitos, eles possuem uma característica comum. Eles surgem em contextos marcados por insegurança territorial, disputas fundiárias e ausência de governança adequada. Então, nós vamos falar um pouquinho do mercado de carbono, que muito tem se comentado. Inclusive, nós estamos agora aqui no Brasil regulamentando o Sistema Brasileiro de Emissão de Carbono, o SBCR. O mercado de carbono ele vem sendo apresentado como uma das principais ferramentas para impulsionar a transição para uma economia de baixo carbono. Entretanto, a credibilidade desse sistema depende de um elemento essencial, que é a integridade ambiental, ou seja, não basta emitir créditos de carbono. Falando só um pouquinho de o que é o crédito de carbono. É uma determinada quantidade de carbono que deixa de ser emitida na atmosfera. Como assim, por exemplo? Não basta, eu tenho uma área, por exemplo, lá na Amazônia. Então, nós vemos o quanto a formação do crédito de carbono adiciona em proteção. Então, não é somente o cálculo daquela floresta bruta.
de sequestro de carbono, mas sim o quanto aquela proteção adiciona em relação à proteção do desmatamento, em relação à proteção da biodiversidade. E outra questão, não basta emitir créditos de carbono, é preciso garantir que os resultados climáticos sejam reais, verificáveis, adicionais, que é essa adicionalidade, quanto adiciona de proteção, e permanentes. Então, nesse contexto, a governança territorial, ela assume um papel central. Em muitos casos, os maiores riscos para a integridade climática, eles não decorrem da metodologia utilizada pelo projeto, mas da insegurança jurídica existente sobre o território onde ele é desenvolvido. Seja por conflitos fundiários, sobreposição de direitos, de matrículas de propriedade, ausência de regularização e disputas socioambientais, que podem comprometer não apenas projetos individuais, mas a confiança em todo o sistema, como nós temos observado em alguns casos aqui no Brasil que chamaram muita atenção recentemente. Por isso, a devida diligência territorial, ela deve ser compreendida como parte integrante da integridade climática. Então, a gente vai passar a falar um pouquinho sobre regularização fundiária como infraestrutura de política climática. Por quê? Porque nós precisamos saber quem é o dono da terra, se tem sobreposição com unidades de conservação, se tem matrícula, a matrícula é regular, a origem dessa matrícula é lícita, se existe sobreposição com povos e comunidades tradicionais, porque muitas vezes a pessoa é dona da matrícula, dona da propriedade que a gente chama ficta. Mas lá embaixo existem povos e comunidades tradicionais, existem poceiros, existem populações ribeirinhas. Então, tradicionalmente, a regularização fundiária ela é vista como uma política patrimonial ou registral. Mas eu acredito que precisamos avançar para uma nova compreensão. A regularização fundiária, ela deve ser reconhecida como uma verdadeira infraestrutura da política climática. Assim como as estradas, elas permitem a circulação de pessoas e mercadorias, a segurança jurídica territorial permite a implementação efetiva de políticas ambientais. Sem informações confiáveis sobre quem ocupa, utiliza ou possui determinado território, torna-se extremamente difícil implementar programas de conservação, restauração florestal, pagamento por serviços ambientais ou projetos de carbono. Ou seja, em outras palavras, a governança climática, ela começa pela organização jurídica do território. Então, vamos falar um pouquinho agora de governança multinível e implementação do Acordo de Paris. Professor, se eu estiver estourando meu tempo, por favor, chame minha atenção. Outro aspecto fundamental é a governança multinível. Sim. Mais 2 minutinhos. Certo, vou encaminhar para o encerramento. O Acordo de Paris, ele estabelece metas globais, mas a sua implementação ocorre localmente. São os governos nacionais, estados, municípios, setor privado, comunidades tradicionais, povos indígenas e sociedade civil que transformam compromissos em realidade. Isso exige coordenação institucional, compartilhamento de informações e integração de políticas públicas. Sem essa articulação entre os diversos níveis de governança, ou seja, você pega uma política internacional e qual que é o desafio? Trazer isso para os territórios, para os municípios, por exemplo, para os rincões do Brasil, da América Latina, para todos os cantos do mundo. Como transformar, como traduzir essa linguagem para que ela realmente aterre nos locais onde ela precisa chegar. Sem essa articulação entre os diferentes níveis de governança, existe o risco de que os compromissos climáticos permaneçam apenas no plano declaratório. Então, a implementação depende da capacidade de conectar essas decisões globais às realidades concretas dos territórios. Então, só para finalizar aqui, falar um pouquinho sobre segurança jurídica para investimentos sustentáveis. A transição climática, ela exige investimentos em larga escala. No entanto, investidores precisam de previsibilidade, estabilidade institucional e segurança jurídica. A existência de conflitos territoriais não resolvidos aumenta os riscos, afasta investimentos e compromete os projetos de longo prazo. Esses projetos são projetos muitas vezes de 20, 30 anos mais.
Por outro lado, territórios com governança sólida e clareza jurídica tendem a atrair investimentos mais qualificados e mais alinhados aos objetivos de sustentabilidade. Por isso, a segurança jurídica ela não deve ser vista como um obstáculo à proteção ambiental. Ao contrário, ela é uma das condições necessárias para viabilizar investimentos sustentáveis e fortalecer a implementação das políticas climáticas. A conclusão, por favor. Eu gostaria de concluir retomando a ideia inicial, que a crise climática ela é um desafio global, mas as soluções climáticas são, novamente falando, são implementadas em territórios concretos. Por isso, a efetividade dos compromissos ambientais internacionais, ela depende da existência de instituições sólidas, governança territorial, segurança jurídica e integridade climática. Precisamos avançar para uma visão na qual o território ele deixe de ser visto apenas como um espaço físico e ele passe a ser compreendido como um elemento estratégico da governança climática. Por quê? Ao final, proteger o clima também significa organizar juridicamente os territórios onde a transição ecológica está sendo construída. Muito obrigada. Muito bem, agradecemos a sua participação, doutora Silmara Veiga, e renovamos o nosso convite para que você possa continuar com a sua participação nos nossos próximos eventos. Muito obrigado e foi um prazer conhecê-la. Bom, então, dando sequência, eu vou estar verificando, sim, eu vou estar chamando a doutora Priscila Piuco. Doutora Priscila, me ouve? Muito bem. Seja muito bem-vinda, doutora Priscila Piuco. Eu vou estar fazendo aqui a sua apresentação. E aqui, então, nós vamos ter a doutora Priscila, ela é advogada e mestranda em Direito pela Unesc, integra o Observatório Latino-Americano de Investigação e Defesa dos Direitos Humanos, o Núcleo de Estudos em Política, Estado e Direito, da Unesc, e o Núcleo de Estudos em Gênero e Raça, também da Unesc, com o tema Justiça Climática Inclusiva, a proteção das pessoas com discapacidades, né, com deficiências, nos novos paradigmas do direito ambiental internacional. Doutora Priscila, você tem 10 minutos para a sua apresentação, a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, professor Deilton, obrigado a toda a organização, né, por estar participando, professor Maurício, que convidou nós da Unesc para estar nesse evento, é um prazer enorme. E ainda mais para mim, como pessoa com deficiência, estar falando sobre matemática que envolve, né, as pessoas com deficiência, é um ponto muito importante para mim, trazer esses debates, né, em eventos sempre que eu posso. A minha escolha do tema de falar sobre a inclusão de pessoas com deficiência nos novos paradigmas do direito ambiental, ele vem da ideia, né, de que as crises climáticas, a gente não fala só de crises climáticas quando fala de direito ambiental, claro, tem outras questões de cotidiano que também afetam pessoas com deficiência, mas pensando em questões de crise climática e tragédias ambientais, essas causas não produzem efeitos iguais em diferentes grupos, né? Pelo muito contrário, aprofunda desigualdades que já existem e afeta de forma desproporcional grupos que já são marginalizados. Seria quase não comparativo, né? Mas a mesma ideia do racismo ambiental, que a gente tem que ter a compreensão de que certos grupos marginalizados são afetados de formas diferentes pelos mesmos eventos climáticos e, às vezes, não são atendidos da mesma forma por políticas públicas que são pensadas para um grupo como um todo, mas não para exceção desses grupos, né, que precisariam de um
de um viés aí interseccional quando se pensa nessas políticas públicas. Então, os meus pontos são, primeiro, de que quando a gente está falando de política pública, no Brasil a gente já tem um debate bem avançado sobre isso, mas a gente tem que pensar em que se essas pessoas com deficiência não participam da discussão, da implementação, da fiscalização e avaliação, que é todos esses processos das políticas públicas de direito ambiental, elas não têm voz nesse processo e, como consequência, as suas necessidades específicas não são atendidas. Porque se a gente for pensar na prática, indo por uma questão mais de crise climática, né, como ocorreu no Brasil já, com casos de enchente e acontecimentos assim, não há, no geral, eu não diria preocupação, porque até há uma preocupação, mas não há na prática esses cuidados de como há o resgate de pessoas com deficiência, os abrigos são acessíveis para pessoas com deficiência, a organização do resgate é acessível para pessoas com deficiência, como que se dá como uma pessoa surda, né, vai conseguir se comunicar. Tem agentes que são capacitados para esse tipo de comunicação específica. O Estado ele tem essa preocupação de que no momento de crise essas pessoas vão conseguir ter um atendimento diferenciado, porque a gente não pode, não é um favor, é uma necessidade dessas pessoas com deficiência de terem um atendimento diferenciado, porque suas necessidades são diferenciadas e eles já são marginalizados, né, num contexto considerado normal, que já é numa crise climática. E tem um projeto de lei no Brasil que está correndo, é o projeto 1274 de 2024, ainda não passou, porém, ele já demonstra que essa discussão das pessoas com deficiência nas políticas públicas voltadas ao direito ambiental já estão, né, avançando e se consolidando cada vez mais. É um projeto de lei ainda em tramitação que propõe alterar a política nacional de proteção e defesa civil para instituir protocolos voltados a pessoas com deficiência e de mobilidade reduzida em situações de desastre ambiental. Pensando nessas questões de crise climáticas, temos aí questões como de resgate, de abrigos, o deslocamento dessas pessoas, mas também, por exemplo, no Brasil a gente tem um sistema de defesa, os alertas da defesa civil, né? Eles têm não somente questão de texto para questão visual, mas também de emitir efeitos sonoros e tem um sistema de leitura, de conversão, na verdade, do texto, que lê esse texto da defesa civil para que as pessoas cegas consigam receber a notificação de alerta desses eventos de crise climática, para que elas também possam ser notificadas. Então, não só nesses momentos, mas a gente tem que lembrar também que o direito ambiental é uma questão do dia a dia. A gente vive o direito ambiental em vários contextos, né? Então, quando se fala de inclusão da pessoa com deficiência nessa questão do direito ambiental, não é pensando só quando der uma crise climática, só quando der um grande problema que elas vão precisar, mas também coisas que às vezes passam despercebido, mas que são do cotidiano, como, por exemplo, educação, em questão de educação ambiental. É pensado os textos para pessoas que precisam de leitura em braille, é pensado em pessoas que têm dificuldade de comunicação, essa educação ambiental chega, inclusive, para todos os tipos de deficiência, porque temos, né, uma gama muito grande de tipos de deficiência diferentes. A educação ambiental deveria fazer parte, aliás, essas pessoas deveriam fazer parte desse público que é atendido. Outras coisas também, como, por exemplo, parques de serviços públicos, assim, de parques nacionais, reservas que têm esse acesso, muitas vezes não tem adaptação. Eu já, pessoalmente, vi muitos parques no sul do Brasil, por exemplo, em que cadeirantes não conseguem acessar,
E isso é um direito que também envolve o direito ambiental, que é o direito ligado à cultura e lazer, com o direito ambiental das pessoas com deficiência. Então, quando a gente exclui esse acesso das pessoas com deficiência também no cotidiano, de mobilidade urbana, de acesso quando tem problemas, por exemplo, com calor excessivo, quem que vai sofrer mais com a dificuldade de acesso a serviço público de saúde, quem vai precisar mais, quem vai ter essa dificuldade de mobilidade urbana para chegar nesses pontos, por exemplo. A gente tem que pensar, né, como um todo. Então, é por isso que eu trago esses pontos da inclusão, da gente pensar numa política, não nas políticas públicas, mas o direito ambiental em si, como um todo, não só quando tem crise, mas no cotidiano, de inclusão das pessoas com deficiência, que elas consigam acessar esses espaços, que elas consigam ter esse acesso à educação ambiental, que elas tenham o espaço dentro representação política e, por consequência, econômica e social, para que elas tenham uma voz quando está se pensando nessas políticas públicas, quando tem esse debate, que esses grupos marginalizados, que a gente sabe que não é só pessoas com deficiência, né, mas que seria meu ponto, que também participem desses debates, que é o que a gente está fazendo aqui, é um debate, né, político, e que a gente traga cada vez mais esses assuntos para que comece a normalizar a participação das políticas das pessoas com deficiência quando nós formos formular novos conceitos, projetos de lei, da gente conseguir implementar coisas novas com a participação dessas pessoas, para que as vozes delas sejam ouvidas e suas necessidades partam delas mesmas, né? Porque na verdade a pessoa precisa expor as suas dificuldades e os seus anseios de acesso. Então, é mais nesse sentido, assim, da gente começar a debater cada vez mais a inclusão dessas pessoas com deficiência. E eu encerro a minha apresentação, agradeço muito. Muito obrigada, professora. Somos nós quem agradecemos, Priscila, pela sua apresentação, parabéns. Continue assim, né? A gente vê que você pesquisou, né? E é um assunto que você domina. Muito obrigado. Bom, então eu vou dar continuidade. Eu vou estar chamando a minha... Porque eu vou ter uma substituição. Eu vou estar chamando a Diene. Parece-me que eu tinha... sim. Pois não. Diene, você me ouve? Muito obrigado. Eu vou explicar aos próximos palestrantes em inglês que você estará me substituindo, né? Okay. E agradeço a sua compreensão, a sua paciência, e você realmente é uma pessoa muito especial. Eu estou muito encantado em conhecê-la. Well, I'm going to invite Dr. Diane Ribeiro Vieira. She is going to moderate the room. And the next lecturer is Dr. Pradeep. The name is very difficult for us. It's Dr. Pradeep Kushrest from India. So please call Dr. Pradeep and I shall return later on. So Diane, it's up to you now. Ok, olá, Dr. Pradeep. Vamos cá. It's my great pleasure to introduce your professor, Dr. Pradeep, who will be presenting on the topic of, let me read your curriculum. Pradeep from India is a dean and professor, School of Law, Bennett University, Greater Noida, Delhi, near DCR, senior academician with 30+ years of experience, with more than 100 publications in the areas of constitutional law and human rights. Professor Pradeep is the distinguished scholar whose academic contributions include the constitutional validity environmental impact assessments, EIA in India,
balancing Article 21 at development and at the right to development. Professor Pradeep, the floor is yours. You will have 10 minutes for your presentation. Thank you. Thank you, Dr. Diana Rivero Vieira. It's a good evening from this place. It is 8:35 here. It's my privilege to be part of this wonderful World Congress on new environmental standards, international climate litigation, and environmental policy for security and biodiversity. It's a two-day international conference, and my topic, as you are told, is basically on Constitution of India has a lot of provisions for protection of environment. So my topic is constitutional validity of environmental impact assessment in India, balancing Article 21. So Article 21 of Indian Constitution guarantees right to life and personal liberty. So this right to life includes right to clean environment. So this article has been extensively used by people to invoke jurisdiction of constitutional courts. And in India, as we know, India is the largest country on the earth, and we are a 1.5 billion population country. And it's a developing nation. So there is a need to balance development with protection of environment. So that is the continuous struggle. So for that we have environmental impact assessment EIA. It's a statutory requirement backed by the Environmental Protection Act 1986. It is strictly regulated by central government, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So the framework in India is a mandatory protection. EIA is a legal process ensuring projects comply with the environmental law before approval. And this also aligns with the constitutional provisions protecting environment and citizens' duty, supporting sustainable development. And it has a scientific and democratic approach. So it is, scientific assessment and public accountability is ensured by a very transparent and ethical project decision mechanism. And this ensures sustainable development and well-being of the people. So when we, as I told you, Article 21 of Indian Constitution is very important. It provides for the protection of right to life and personal liberty. This includes a right to clean and healthy environment as part of the right to life and personal liberty. And Supreme Court of India in particular has given many judgments ensuring protection of environment. And there were also green benches in Supreme Court of India, which used to hear matters relating to environment. And Supreme Court of India is very active court. And when it comes to environment, they take very proactive approach. And India is one of the few nations in world where forest cover is intact, rather it is increasing. Though old trees are being cut for different development projects, but for them replacement trees in good number are planted. But critics say that when you cut old trees and you plant new trees, the survival rate is very less, and it impacts environment badly. So that is a big issue here. So how to balance development and with environment, that remains a constant challenge. And Constitution of India also provides duty to the state for protection of environment under Article 48A, and it also casts duty upon citizens to protect the environment under Article 51AG. So we have a constitution which makes it obligatory for a state to protect environment. Also, it makes citizens duty bound to protect environment. So a very proactive approach is taken, but there is always room for improvement. So judiciary, as I mentioned, is very active, and they are reading Article 21, which provides for right to life, also including right to healthy environment.
So many good decisions Supreme Court of India has taken, like they banned diesel vehicle more than 10-year-old. They also ordered the public transport to fully from diesel to convert to CNG gases, so that ensured that the pollution is under control. Though in winters we face a lot of issue of pollution, because in winter the farmers, they are burning the residue of rice crop, and in winter, because of the season, the pollution is not getting spread out. So in winter every year we find that Delhi is in news because of that pollution levels are high, air quality index also goes up. So government is working on this. We have a river which passes through Delhi. It's a river Yamuna, very old river. So there are measures to ensure that this river is also clean, because as I told you, rivers are also sustaining life. And Supreme Court of India again has passed slew of judgments ensuring that people are protecting the ridge areas which are having, they are also called as lungs of Delhi, and they are also very proactive in protecting Aravalis. So as we know, we have Himalayas, and then we have Aravalis, we have Shivaliks. So these are small ridges which are surrounding Delhi. So courts and executive, they are very proactive in saving them. But as we know, a lot of people are migrating from villages to urban areas. So their housing needs and a lot of industry are also coming. So they are also having their impact on the overall well-being of the environment. So courts and executive, they are trying to balance between the development needs, because people have to be provided employment. So for employment we need industries. So that creates a big challenge in front of executive, legislature, and judiciary, that how to balance the aspirational need of the people and also protect the environment. So economic growth is essential. Otherwise, people will not be coming out of poverty. And the moment we pay attention to industrialization, or we housing requirement for people, that impacts environment. So to ensure this balance, this environmental limits and environmental impact assessment is carried out. Uh, this also ensures that development is sustainable. It is not destroying the environment. So proactively, government is also ensuring that this assessment is done, and there are regulatory compliances, and accountability and public disclosure is also mandatory. And key principles of this is that precautionary principle, that it requires that environmental safeguards are there in all new projects to prevent serious or irreversible harm. Then public participation, it mandates community involvement in decision making through public hearing to ensure transparency and inclusiveness. Strengthening governance, these principles promote justice, equality, democratic engagement in environmental governance. Then there is a judicial scrutiny, we have a law providing for protection of environment. So judicial scrutiny preserves the integrity of the environmental impact assessment by preventing dilution of environmental protections amid industrialization pressures. Alignment with the constitutional principles. The Constitution of India mandates right to life and ecological well-being. So these are also taken care. Due process and public interest is paramount. So judiciary evaluates environmental decision of the executive uh, for due process, scientific basis, and public consultation before approval. Then this is also strengthening environmental accountability, because judiciary sometimes overrules the decisions of the executive. But it is also sometimes seen that for sovereign function, for defense requirement, sometimes executives are taking approvals which are criticized by people who are working for environment protection. Then there is another principle of proportionality. So balancing environmental and economic interests, that remains a challenge, because whenever a big decision is taken, a lot of people, they start opposing in the name of environment.
And then there are some, NGOs who are always opposing development. So it's a continuous debate, which is good for democracy, good for environment. And then judiciary is quite flexible. They are trying to, balance the development goals with the protection of environment. Then there is a pragmatic approach which is required by executive, legislature, and judiciary. And the challenges which I see as we move ahead, that many times the government is seeking exemption in the name of sovereign functions, in the name of defense projects, and that creates some problem for environmental scrutiny. They want to avoid environmental scrutiny, and sometimes there's a conflict of interest in the reports also. So consultants which are hired by the projects, they sometimes don't give unbiased reports, so their reports may be sometimes biased. And then the enforcement mechanism is quite weak. So things are looking good on papers. Judgments are also given by Supreme Court of India, but when it comes to enforcement, somehow enforcement mechanism is not as solid as it should be. So there's a need to reform. Excuse me, Yeah. Professor Pradeep, your considerations, please. Your final considerations, please. Yeah. So as we go forward, there's a need to have a very strong enforcement mechanism, and that will certainly bring good results. And NGOs and the a lot of activists, they're also working in this direction. They also can be included in the decision making. So with this, I'm sure the future is quite promising. People are now very proactive, and the judiciary is also very proactive with the use of technology, information technology especially, and satellite imagery. Things are improving a lot. Thank you very much for this opportunity. Thank you very much for joining us. Was a privilege and pleasure to welcome you at our event. Thank you. See you soon. Thank you very much. It is my privilege to be part of this wonderful event. Thank you. Now I'm going to call the professor, Dr. Sambhavi Patnaik. I'm so sorry if I speak your name wrong. Sambhavi, it's my great pleasure to introduce your Professor Sambhavi, who will be presenting on the topic of deceptive eco-labels and greenwashing, the whole of trademark law and climate litigation in enforcing corporate accountability. Professor Sambhavi is a distinguished scholar whose academic contributions include is a senior assistant professor and the head of the Intellectual Property Rights Department at the Queen's School of Law, India. He actually serves as a research person at the Judicial and Policy Academy of the State of Odisha, India. Professor, the floor is yours. You will have 10 minutes for your presentation. Thank you. Namaskar. Thank you. I'm Dr. Sambhavi Patnaik. I'm from India. Distinguished colleagues, fellow scholars, and members of World Congress, I would like to express my sincere gratitude to the organizing team for this vital global forum. Today, I address on deceptive eco-labels and greenwashing. As we deliberate on new environmental standards, we must recognize that corporate accountability is not merely a matter of physical compliance. It is fundamentally a battle for informational integrity. This presentation will analyze how trademark law and strategic climate litigation serve as our primary gatekeepers against market deception. As we know and as we can see around us, that we are currently facing an unprecedented global surge in consumer demand for sustainable goods. Modern consumers are actively willing to pay even a premium price under the explicit assumption
that their purchasing choices mitigate environmental degradation. However, this rapid capital expansion has severely outpaced harmonized statutory definitions and regulatory oversights. The systematic enforcement lag has incentivized a highly lucrative corporate landscape where marketing departments exploit consumer ethics through vague, unverified, and self-certified green assumptions. Environmental marketing has evolved faster than the legal mechanism meant to police it. We can always see around us that we see any package, anything that we pick on, it has some green packaging, it has some earth label, it has some water, something which gives us the assumption that we are making sustainable choices or we are making eco-friendly choices, because of course this generation and the coming generation has realized that climate change is real and we want to do our bit for this. To address this threat, we must first understand what is greenwashing. What is the concept of greenwashing? So, greenwashing is an international marketing strategy that deploys false or unsubstantiated claims to build a deceptive, environmentally responsible public image. Deceptive eco-labels are the visual vehicles of this fraud. They utilize unsanctioned green color palettes, planet motifs, self-styled emblems that deliberately mimic verified third-party sustainability certificates. This structural deception does two things. First, it distorts fair market competition by undermining companies with genuine and sustainable practices. Second, they deeply erode the public trust. And so what happens is, because we are an aware and evolved society, nowadays you can see that the litigation has gone up, specifically corporate contemporary litigation regarding to such practices. I'll give few examples. For example, you have Krieg Green Mountains. The company marketed its single-use plastic pods as widely recyclable. However, them to be rejected and sent back to landfills as it is. So moving to the technology sector, you have Apple. Everybody is aware of Apple. You had Apple carbon neutral watches, which flags more of a sophisticated tactic, because litigants are challenging that this level because it relies heavily on external speculative carbon offset credits rather than obsolete carbon eradication within the primary manufacturing supply chain itself. Then we also have more examples. Everybody is aware of IKEA. In the forestry and supply chain management, investigations revealed that IKEA manufactured furniture using beech wood illegally, harvested from protected ecosystems in the Carpathian Mountains. You also have in the automobile sector, Volkswagen famous Dieselgate, which remains a definitive archetype of structural greenwashing because the software was deliberately designed to cheat laboratory emissions test while spewing pollutants on the road. Similarly, we have our very own and very favorite, everybody's favorite Coca-Cola, the beverage giant. It faces relentless scrutiny because of launching high visibility sustainability campaigns while remaining dominant in global plastic polluters. To enforce true accountability. So when we come to what is the solution, how do we legally accept it, what we can do, then we can see we have to go to TRIPS agreement. I'm sure all of you are aware of. So if we see the TRIPS agreement, then we can see that Article 7 of TRIPS agreement explicitly states that the protection and enforcement of intellectual property rights must not exist in a socio-economic vacuum. Rather, IP rights must contribute directly to technological innovations and the dissemination of sustainable technology.
and the mutual advantage of producers and users. More importantly, it mandates a balance of rights and obligation conducive to social and economic welfare. Therefore, misusing IP mechanism or intellectual property mechanisms to protective deceptive marketing directly violates the core spirit of international IP framework which was laid down. This brings us to the core part of my presentation, which is trademark law. According to me, trademark law is our first line of defense in this scenario because trademark laws exist to guarantee the true origin of a product, prevent consumer confusion, and preserve market transparency. Yet, intellectual property registries worldwide are being flooded with problematic and deceptive trademark applications utilizing generic prefixes like eco, bio, eco-friendly, carbon neutral, environmental friendly, and all of these. So the registries which register these trademarks, they have an onus. What they can do is they must aggressively deploy the absolute grounds of refusal, which the trademark law has absolute grounds of refusals. Trademarks have a statutory duty to reject such applications that inherently deceive the public, ensuring the shared environmental vocabulary cannot be monopolized by fraudulent corporate actors. If we also try and see what are the other streams or how other than trademark law, what are the other ways, then we can see that we can take an integrated approach in the legal discipline. So we can see we do not have as such dedicated anti-greenwashing regulatory framework, but we can take the help of advertising laws, consumer protection, unfair trade practices, competition law, and intellectual property. I would want to reiterate advertising law, consumer protection, unfair trade practices, and competition law, and of course IPR. These core global consensus shifting these fields into simple legislations can allow that we check and have a balance on these commercial entities, and they try and comply and maintain and verify their own environmental data. So if they're putting something in their label, if they're calling it as eco-friendly, environmental friendly, then they should be backed by data. It should not be something which they are just putting it on their label. We also have certain regulations around the world. We can see European Union has a Green Claims Directive, which mandates strict ex-ante third-party verification before any eco claims can touch the market. Simultaneously, we have EU Unfair Commercial Practices directives, which completely bans generic environmental claims that lack proven or exceptional performance. Then in United States, we have FTC, which is aggressively revisiting its green guide to penalize misleading net zero and recyclable branding. Collectively, these statutes permanently can shift the legal burden of proof away from consumer into the corporation. The corporation must have the onus to prove it. I understand we have a paucity of time, so I'll try to wrap up. So we have seen that historically the environmental lawsuit is targeted to state actors over emission targets. Today, litigation has shifted towards corporate fraud and consumer protection actions. We see a global backslash wherever litigants are holding multinational boards personally and financially liable for greenwashing. So we can make a code which can make a punitive damages for corporate houses, and even we can have a third-party standard, third-party certification, which will ensure that whenever somebody is putting something which is eco-friendly, which is like a greenwashing, then they have means to get certified, and then only they can put it. Otherwise, they should not put it. They should not confuse the consumer. They should not get away with this. Thank you. With this, I conclude my presentation. Thank you. Namaskar. Thank you. Thank you very much, Professor Sambhavi. Thank you very much for joining us. It's a privilege and a pleasure, I say again, to welcome you at our event. Thank you. See you soon. Thank you.
Agora eu vou chamar, então, o professor Rogério Canguço Dantas Caxixe, isso, aqui do Brasil, que irá apresentar para nós as demandas ambientais, racionalidade e ações internacionais. O professor tem um vasto currículo, ele é pós-doutorado em Direito pela Universidade de Marília, Unimar, doutor em Direito sobre a orientação do professor Jonathan Barros Vita e coorientação do professor Dr. Carlos Luciano Mantagoli. Ele é mestre também em Direito pelo Centro Universitário Eurípides de Marília, Univem, sobre orientação do professor Lafayette Pazzoli e coorientação do professor Hilton Garcia da Costa. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade Estadual de Londrina e juiz federal da Seção Judiciária do Paraná. Professor, seja bem-vindo. Vou colocá-lo. Tayana, doutora Diene, me ouve bem? Sim, me ouve bem também? Sim, sim. Ótimo. Professor, a palavra é sua, muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui neste Congresso Mundial, né, falando sobre temas tão relevantes e o mais importante ainda, doutora Jane, aprendendo sobre esses assuntos. Antes de iniciar minha fala propriamente dita, eu gostaria de agradecer pelo convite ao Dr. Deilton Ribeiro Brasil, da Universidade de Itaúna, ao Dr. Jorge Isaac Torres Manrique, presidente da Escola Interdisciplinar de Direitos Fundamentais. Também gostaria de agradecer a doutora Cleide Calgaro, da Universidade de Caxias do Sul, parabenizando a todos eles pela organização, né, desse extraordinário evento, em que já tive o prazer de ouvir velhos amigos, como a doutora Silmara Veiga, com quem de longa data tenho tido o privilégio de muito aprender. Pois bem, a demanda por energia será um problema maior a cada ano. Parece-me que isso não é coisa que se possa negar com um simples sacudir de ombros. No contexto de transição para economias de baixo carbono, para suprimento de demandas tecnológicas, irrompeu-se, por exemplo, o rutilar interesse por minerais críticos, terras raras, etc. E além das necessidades dos mercados, né, veículos elétricos, ar-condicionado, industrialização, há um incremento da necessidade por eletricidade por conta do boom da inteligência artificial, cujas operações em grandes data centers reclamam fartura de fluido elétrico, inclusive para o seu refrigeramento. Isso motivou já que países atinjam picos históricos de extração de fósseis para suprir esse desassossego interno. Também não é novidade, né, que sem uma estrutura de incentivos internacional capaz de motivar ações socioambientais responsáveis na busca por energia, a ação individual estratégica de estados tende a gerar externalidades negativas graves. A mais conhecida dentre elas, né, o aumento da temperatura do nosso planeta. Para fazer frente a esse problema de complexidade ímpar, faz-se imperativo transformar o cenário internacional em um jogo cooperativo. Isso para que o uso dos recursos naturais e as ações que buscam por energia sejam tomadas com responsabilidade socioambiental e tendo em vista os primados do desenvolvimento sustentável e fraterno. Contudo, infelizmente, não é o que se vê no proscênio internacional. Dada a ineficiência da estrutura de incentivos existente, os países, especialmente as grandes potências, ainda não lograram alinhar interesses nacionais e globais, a ponto de reverter ou, pelo menos, não agravar essa crise. Visões e políticas internacionais, não digo solipsistas, isso seria, além de exagerado, irreal, mas simplesmente não cooperativas e unilaterais, conduzem ao conflito, conduzem à exclusão, conduzem ao isolamento e, ao fim e ao cabo, a uma situação de fato até mesmo oposta àquela pretendida por quem coloca o seu país em primeiro lugar. A ambição
estimada doutora Deiene, e caros amigos e amigas que nos ouvem. É muitas vezes como aquela águia, que ao tentar voar sozinha acima das nuvens, acabou por descobrir a dureza da Terra. Nesse mundo pequeno, mas globalizado em que vivemos, a míngua da concretização do direito à segurança planetária, a convivência entre democracias de papel e autocracias assumidas não passará de um caminhar de ébrios rumo ao abismo, que, ao menos as decisões e as relações internacionais se deem pela via dialógica, cujo trilhar o passo a passo é difícil, sem antes refrear os impulsos colonizadores que buscam dominação geopolítica a todo custo. Refiro-me ao uso da força militar e econômica, incluindo aqui as perigosas táticas de guerra tarifária típicas do chicken game e de estruturas como a brinkmanship, para impor a vontade unilateral aos demais atores internacionais. Em síntese, o fato é que a racionalidade meramente instrumental, aquela que calcula o lucro, mas ignora a alma das coisas, não deve comandar as ações dos Estados nacionais na consecução dos seus objetivos. Por isso, o atendimento das novas e crescentes demandas ambientais reclama mais do que o simples mover de lábios, exige antes a construção de novos arranjos de governança global, que funcionem como biombos institucionais capazes de reajustar as matrizes de payoffs dos Estados, criando incentivos concretos e vinculantes dotados de mecanismos efetivos de monitoramento e compliance. A saída, portanto, está em levar a sério a diplomacia nos assuntos ambientais. Instrumento esse que pode construir as pontes necessárias à reformulação de instrumentos aptos a modificar tal matriz de recompensas e acertar neste jogo mecanismos de financiamento climático, estabelecimento multilateral de métricas precisas, transferência tecnológica, tudo não como simples desejo ou vã promessa, não, mas como um nó cego do compromisso, ainda que progressivo, mas vinculante. Foi nisso que apostou o Brasil com a COP30, realizada no coração da Amazônia, naquele exuberante verde que o tempo não há de sepultar. Embora o avanço não tenha sido esperado, nem o necessário, esse é o caminho. Muito obrigado. Um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, professora. Nos vemos em breve, espero que num próximo evento novamente possamos ouvi-lo também, né? Com sua participação abrilhantando aqui o evento. Muito obrigada. Agora, então, eu vou chamar ao palco, né, aqui ao nosso evento, professor Roberto Gareto. Me ouve bem, professor? Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gran placer para mí presentar al profesor Roberto Gareto, quien ofrecerá una ponencia sobre el tema la enseñanza del derecho para sustentabilidad, team-based learning y metodologías activas en la educación jurídica universitaria. El profesor es un distinguido académico cuyas contribuciones y actividades académicas incluyen ser doctor en Derecho Civil y Legalidad Constitucional por la Universidad de Camerino, institución con la que continúa vinculado académicamente. Su investigación actual se centra en las metodologías de enseñanza aplicadas a la educación jurídica. Asimismo, es profesor honorario del Instituto de Ciencia, Investigación en Legislación y Jurisprudencia
y director del Instituto Jurídico Internacional de Turín. Sus publicaciones, redactadas en inglés, español e italiano, abordan cuestiones relativas al derecho de la persona y los derechos fundamentales, el derecho matrimonial y de familia, los desafíos jurídicos de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, el derecho animal y el derecho ambiental. Profesor Roberto, tiene usted la palabra. Dispondrá de 10 minutos para su presentación. Gracias. Muchas gracias. Es un placer para mí y un honor participar en este Congreso Mundial dedicado a los nuevos estándares ambientales, los litigios climáticos internacionales y las políticas ambientales para la seguridad y la biodiversidad. Mi intervención parte de una convicción fundamental. Los desafíos ambientales contemporáneos no podrán afrontarse únicamente mediante innovaciones tecnológicas o nuevas regulaciones jurídicas. Será igualmente necesario transformar los procesos educativos con los que formamos a las futuras generaciones de juristas y profesionales. En este contexto, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, destaca el papel de una educación orientada al desarrollo sostenible, la ciudadanía global y la responsabilidad social. La sostenibilidad debe entenderse como un concepto multidimensional que entrega dimensiones jurídicas, económicas, sociales y éticas. Por ello, la enseñanza del derecho tiene una función estratégica, prepara a los estudiantes para analizar problemas complejos, interpretar normas y diseñar soluciones compatibles con los principios del desarrollo sostenible. Sin embargo, este objetivo requiere también una renovación metodológica. Los métodos expositivos tradicionales resultan insuficientes para desarrollar competencias como el pensamiento crítico, la argumentación jurídica, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones. Por esta razón, las metodologías activas, y en particular el team-based learning, representan una herramienta especialmente adecuada para la educación jurídica orientada a la sostenibilidad. El team-based learning es una metodología desarrollada originariamente por Larry Michelson en los años 70 del siglo pasado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Oklahoma. Esta metodología se utilizó inicialmente verdaderamente en el ámbito universitario y solo después, posteriormente, se extendió a los demás niveles educativos. Esta metodología se basa en la creación de equipos estables de trabajo y en la participación activa de los estudiantes en todas las fases del proceso de aprendizaje. En el marco de mi actividad docente en un curso universitario de Derecho Privado, con especial referencia a cuestiones de bioderecho, y tras la entrega previa de lecturas preparatorias a los estudiantes, desarrollé una actividad formativa centrada en la sostenibilidad y en los desafíos regulatorios contemporáneos, estructurada en 2 sesiones. En la primera sesión se presentó la temática relativa a la sostenibilidad abordada en las lecturas previas y se explicó la actividad que los estudiantes debían realizar. Posteriormente, los estudiantes realizaron un test, el IRAT, que quiere decir Individual Readiness Assurance Test, destinado a verificar la comprensión individual de los materiales previamente estudiados. A continuación, los participantes fueron organizados en equipos estables y realizaron otro test, que se llama TIRAT, Team Readiness Assurance Test. Mediante este test, discutieron colectivamente las respuestas y alcanzaron consensos fundamentados. La comparación entre respuestas individuales
y grupales permitió identificar dudas interpretativas, promover una primera reflexión crítica, así como apreciar el valor añadido del trabajo en equipo en términos de mejora de la calidad del resultado final. Tras una fase de debriefing colectivo, se presentó un caso práctico sobre la sostenibilidad y la regulación jurídica del tema. A partir de este momento comenzó la fase que se llama de Team Application, en la que los estudiantes trabajaron colaborativamente para analizar el caso. Esta fase, realizada fuera del aula, ocupó varias horas de trabajo cooperativo y permitió aplicar los conocimientos teóricos a situaciones complejas inspiradas en problemas reales mediante la elaboración de pósteres en formato digital por parte de los grupos. La segunda sesión se dedicó a la finalización de los proyectos y a una actividad que llamamos de Gallery Walk, en la que cada grupo presentó sus propuestas condensadas en póster digital ante los demás participantes. Este momento permitió comparar interpretaciones jurídicas, identificar fortalezas y debilidades y fomentar la evaluación crítica entre pares. La experiencia demostró que el team-based learning enriquece el aprendizaje jurídico al fomentar la participación activa en la construcción del conocimiento. Además de favorecer una comprensión más profunda de los contenidos, la didáctica activa contribuye al desarrollo de competencias transversales esenciales para la sostenibilidad, como el trabajo en equipo, la gestión de desacuerdos, la argumentación jurídica y la adopción de decisiones compartidas. Asimismo, esta didáctica activa refuerza el pensamiento crítico al permitir a los estudiantes enfrentarse a la complejidad de intereses contrapuestos propios de conflictos ambientales y regulatorios en un entorno académico controlado. Finalmente, esta didáctica activa promueve una visión interdisciplinaria de los problemas de sostenibilidad, en línea con los principios de la educación para el desarrollo sostenible promovida por la UNESCO. En conclusión, considero que la formación jurídica universitaria tiene una responsabilidad clave en la construcción de sociedades sostenibles. La enseñanza del derecho no debe limitarse a la transmisión de normas, sino que debe formar profesionales capaces de interpretar críticamente la realidad y contribuir a la búsqueda de soluciones frente a los desafíos ambientales contemporáneos. La integración entre sostenibilidad, educación jurídica y metodologías activas como el team-based learning representa una vía prometedora en esta dirección. En este sentido, formar juristas capaces de comprender la complejidad de los problemas ambientales y actuar de manera responsable y colaborativa constituye uno de los principales aportaciones de la universidad en el futuro sostenible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por acompañarnos, profesor Roberto. De nada. Es un honor y un placer darle bienvenida a nuestro evento. Gracias. Agora vou chamar o professor Gonçalo. Professor. Boa tarde. Boa tarde, professor Gonçalo. Boa tarde, Vou apresentá-lo aqui. Gonçalo Nicolau Cerqueira Sopas de Melo Bandeira, de Portugal.
e vai apresentar hoje para nós o título. A sua apresentação é David Attenborough's 100 Years of Contributions to Healthy Environment on Earth, Some World Law Effects. Professor is Professors of Fundamental and Criminal Law at the School of Management and EPCA Polytechnic of Cavado, and AVE, and integrated researcher at JUSGov, University of Minho, PhD in Law from the University of Coimbra, a visiting professor in Brazil, Spain, in Germany, USA, among others. Author of numerous publications. Professor, we are honored to have you with us today to share your expertise and insights. You will have 10 minutes for your presentation. Thank you. Muito obrigado. Então, se não se importa, eu vou falar em inglês. I will speak in English. I'm Portuguese. Okay. We speak Portuguese, but I choose the English because everybody can understand. More people can understand in this international meeting. So I hope everybody is okay. Os meus melhores cumprimentos e agradecimentos ao professor Dr. Jorge Isaac Torres Manrique, ao professor Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Moraes, ao professor Delton Ribeiro Brasil, ao professor Maurício da Cunha Savino Filó e à professora Cleide Calgaro. O tema que eu venho aqui falar, então, neste Congresso Internacional, World Congress New Environment Standards, International Climate Litigation and Environmental Policy for Security and Biodiversity, com a organização with the organization of many institutions, especially from Brazil and Peru. My subject is about David Attenborough. Now he is 100 years old, and he has like 3/4 of a century to contribution to a healthy environment on Earth. Some world law effects. In May 2026, Sir David Attenborough reached his 100th birthday, an extraordinary milestone for a man whose voice has accompanied humanity's understanding of the natural world for nearly 3/4 of a century. As I said before, few individuals in modern history can claim to have shaped public consciousness of such a vast scale, and fewer still have done so with such gentle authority. Attenborough is not a politician, not a scientist by formal training in the strictest sense, and not a lawyer. Yet his influence on environmental policy, international treaties, and the legal architecture protecting our planet has been profound. This exposition, this work, my work reflects on a century of contribution, tracing how broadcaster from Leicester became, in effect, one of the most consequential environment advocates in human history, and how his work has rippled into the chambers of parliaments, the halls of the United Nations, and the texts of binding international law. David Frederick Attenborough was born on 8 May 1926 in Isleworth, London, and raised on the campus of University College, Leicester, where his father served as principal.
From childhood, he collected fossils, stones, and natural specimens, an early curiosity that would never leave him. After studying natural sciences at Clare College, Cambridge, and serving briefly in the Royal Navy, he joined BBC in 1952 almost by accident, having initially been rejected for being unsuited to TV. His early series, Zoo Quest, broadcast from 1954, introduced British audiences to animals they had only read about in books, but it was the landmark Life on Earth in 1979 that transformed both natural history broadcasting and public understanding of biology. That series, watched by an estimated 500 million people worldwide, did something quietly revolutionary. It presented evolution, biodiversity, and ecological interdependence as a coherent story belonging to every viewer, regardless of nationality. From that moment, Attenborough's work ceased to be merely education and became civilizational. From wonder to warning, for much of his career, Attenborough deliberately avoided overt advocacy. He believed his role was to show, not to preach, and that audiences who came to love the natural world would, in time, want to protect it. This philosophy guided The Living Planet in 1984, The Trials of Life in 1990, and The Great Blue Planet and the Planet Earth series of the early 2000s. The turning points came gradually, then suddenly. By the time Blue Planet 2 aired in 2017, Attenborough had concluded that documenting beauty was no longer enough. The final episode of that series, with its harrowing footage of plastic pollution, shocking marine ecosystems, and an albatross feeding plastic to his cheek, produced what commentators have since called the Attenborough effect. Within months, public opinion in the United Kingdom shifted decisively against single-use plastics. Surveys showed dramatic increases in concern about ocean pollution, and consumer behavior changed measurably. This was the moment a broadcaster became, whether he wished it or not, a legislative force, the Attenborough effect in law and policy. The legal consequences of Blue Planet 2 arrived with remarkable speed in the United Kingdom. The government accelerated bans on microbeads in cosmetics, introduced charges on plastic bags, and that had been politically difficult before, and committed to phasing out a wide range of single-use plastics. The European Union's Single-Use Plastics Directive, adopted in 2019, was negotiated in a political atmosphere directly shaped by the public response to Attenborough's footage. Legislators in Brussels openly cited the series during debates. This pattern, in which a documentary precipitates measurable legislative change, is unusual in history of environmental law. It echoes only a handful of comparable moments: Rachel Carson's Silent Spring, and the eventual banning of DDT, or the photograph of Earth from Apollo 8, and the birth of the modern environmental movement. Attenborough's contribution belongs in that lineage, but it is distinct because it has unfolded across decades and across multiple legal regimes simultaneously. His 2019 testimony before the United Kingdom Parliament Business, Energy and Industrial Strategy Committee, in which he warned that the moment of crisis has come on climate change, was widely credited with helping to build cross-party support for the United Kingdom's legally binding commitment to net zero emissions by 2050.
enshrined in amendment to the Climate Change Act 28. That legislation, in turn, became a model studied by parliaments from Canada to South Korea to New Zealand as they drafted their own climate framework laws. A voice at the United Nations also. In December 2018, Attenborough addressed the United Nations Climate Change Conference in Katowice, Poland, occupying what organizers called the people's seat. He told delegates that the collapse of civilizations and the extinction of much of the natural world was on the horizon. 2 years later, the United Nations Security Council warned that climate change was the biggest threat to security that modern humans had ever faced. These appearances matter legally because they helped shape the political environment in which the Paris Agreement was implemented and strengthened the ratcheting mechanism of the Paris Agreement, by which states return periodically to enhance their nationally determined contributions, depends fundamentally on public pressure. Attenborough's interventions provided that pressure with a moral clarity that few diplomats could match. When his 2020 film A Life on Our Planet, described as his witness statement, was released, it framed the next decade as decisive. The language of decisiveness of a closing window entered diplomatic discourse and shaped the urgency of subsequent COP negotiations in Glasgow, Sharm el-Sheikh, and Dubai. While climate has dominated headlines, Attenborough's quieter influence on biodiversity law may prove equally durable. The Convention on Biological Diversity, adopted in 1992, and its successor framework agreed at COP15 in Montreal in December 2022, known as the coming Montreal Global Biodiversity Framework, set ambitious targets, including the protection of 30% of land and sea by 2030. The political coalition behind that 30 by 30 target was built partly on decades of natural history programming that taught the public to see biodiversity as a public good worth defending. Attenborough's series Our Planet, released on Netflix 2019, was produced in explicit partnership with the Worldwide Fund for Nature, precisely to support these negotiations. The accompanying scientific paper and policy documents were drafted with the framework in mind. Few documentaries have ever been so consciously instrumentalized for international legal outcomes, and fewer still have succeeded. Don't forget also his influence. Yes, we are close to the end. Don't forget also. I'm so sorry. Yes, we are close to the end. Only to say that because we start a little later, 2 minutes later. Don't forget that, please. Only to say at the finish that there are people that criticize him, and of course he's not God. He can make some mistakes as everybody, but in essential, his work is very important to the law because he influenced the law through these 100 years. He's 100 years old, and it's not for everybody to have 100 years. It's very difficult, and we know it. Okay, thank you very much to all colleagues. I have some words to say at the end, more words, but we have to stay here, and I hope to make a paper and with all the information that I want to give you about this very special citizen of the world. Thank you very much. Obrigado. Obrigado, doutora Daine Ribeiro Vieira.
Demorei mais Obrigada, pouco, professor. mas também começamos, eu estava a olhar para o relógio, começamos, não se esqueça, 2 minutos mais tarde. Sim, verdade, verdade, está um pouquinho Ok, atrasado. ok. Agradecida. Thank you very much. See you soon. Muito obrigado. Então, adeus. Boa tarde a todos. Até, boa tarde. Agora vou chamar ao palco, então. Now I'm going to call the professor Rubem Miranda Gonçalves, da Espanha. Dr. Rubem. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes. Sí, Hola. sí. Sí. Es un gran placer para mí presentar al profesor Dr. Rubem Miranda, quien ofrecerá una ponencia sobre el tema Derechos de la Naturaleza y Litigios Climáticos hacia una justicia ecológica global. El profesor es un distinguido académico cuyas contribuciones y actividades académicas incluyen ser profesor en la área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doctor en Derecho con mención internacional, máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas y licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España, con postdoctorado en Derecho por la Universidad del Estado de Rio de Janeiro. Nos sentimos honrados de contar con la presencia del profesor para que comparta con nosotros sus conocimientos y experiencia. Dispondrá de 10 minutos para su presentación. Profesor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo tengo un PowerPoint, no sé si puedo ponerlo, si no lo saco. ¿Se ve en pantalla el PowerPoint? ¿Sí? Vale, ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Permítanme que, como es debido, inicie mi intervención agradeciendo a los organizadores y en especial a los queridos amigos doctor Jorge Isaac, Torres Manrique, Deilton Ribeiro y también la querida amiga Cleide Calgaro por la amable invitación a participar en este tan importante evento. Bien, comienzo con una pregunta. ¿Qué le falta al derecho cuando protege a las personas pero sigue tratando a la naturaleza solo como un objeto? Y claro, esta pregunta nos sitúa en el centro del problema, porque el derecho puede reconocer derechos humanos, aprobar normas ambientales, regular emisiones, establecer sanciones, diseñar políticas públicas, pero, sin embargo, puede seguir atrapado en una lógica insuficiente, aquella que entienda la naturaleza únicamente como un recurso, como propiedad, como objeto de explotación o como el escenario externo de la vida humana. Y esta cuestión es decisiva desde la filosofía del derecho porque nos obliga a distinguir entre legalidad y justicia, entre un ordenamiento jurídico que administra daños y una idea de justicia capaz de preguntarse por los fundamentos morales de nuestra convivencia en el mundo natural. Y claro, al final la crisis ecológica no es solo una crisis climática, ni solo una crisis de biodiversidad, ni tampoco una crisis de contaminación, es una crisis de categorías jurídicas. Nos está diciendo que el lenguaje jurídico heredado ya no basta para responder a la magnitud del daño. Y esto durante mucho tiempo el derecho ambiental ha funcionado bajo una lógica reactiva. ¿Por qué? Porque primero se produce el daño, luego se sanciona. Primero se contamina el río, luego se exige reparación. Primero destruimos el ecosistema y luego calculamos la indemnización. Lo que ocurre es que el cambio climático nos muestra que hay daños que no pueden repararse plenamente, que hay pérdidas que no pueden traducirse en dinero y generaciones futuras que no podrán comparecer ante los tribunales para defender sus intereses. Y aquí es donde aparece esta primera idea clave que les presento, que la justicia ecológica no puede ser solo reparadora, debe ser también preventiva, precautoria. Voy a pasar la diapositiva. Intergeneracional, y no basta con castigar cuando el daño ya se ha consumado, el derecho debe ser capaz de anticiparse al deterioro irreversible. Y esto, claro, exige una transformación profunda de nuestra forma de razonar jurídicamente. Este punto resulta especialmente relevante
que recuperemos la tradición de la ley natural, no como una fórmula cerrada del pasado, sino como una invitación a pensar el derecho desde su fundamento moral, ¿no? Si la ley natural expresa un orden racional orientado al bien común, entonces la protección de la naturaleza no puede considerarse una simple opción política, ni una moda ideológica, ni una concesión del legislador. Es una exigencia racional que está vinculada a las condiciones mismas que hacen posible la vida humana. Por tanto, la naturaleza no es un lujo jurídico, no es un adorno del sistema de derechos, es el presupuesto material de todos ellos. Sin agua, sin aire respirable, sin suelos fértiles, sin clima habitable y sin biodiversidad, los derechos humanos se convierten en promesas abstractas, ¿no? ¿Qué significa el derecho a la vida en un territorio que no se puede vivir? ¿Qué significa el derecho a la salud en un entorno contaminado? ¿O qué significa la libertad cuando comunidades enteras vemos, ¿no?, como esas comunidades enteras se ven obligadas a desplazarse porque hay sequías, inundaciones o degradación ambiental? Entonces, el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible representa un avance importante, pero al mismo tiempo plantea también una pregunta adicional. ¿Es suficiente proteger la naturaleza solo porque resulta útil para el ser humano? ¿O debemos reconocer que la naturaleza posee también un valor propio, un valor intrínseco que el derecho debe aprender a traducir? Y aquí entran en juego los llamados derechos de la naturaleza. Reconocer derechos a la naturaleza no significa negar la centralidad de la persona ni rebajar la dignidad humana. Más bien significa que comprender que la dignidad humana no existe en el vacío, que la persona no es una conciencia, digamos, desencarnada que habita un mundo disponible a su antojo. Es un ser vulnerable, dependiente, situado en una red de relaciones ecológicas que lo preceden y lo sostienen. Por eso, los derechos de la naturaleza no están compitiendo con los derechos humanos, los completan, los ensanchan, los obligan a reconocer su base ecológica. Y en lugar de pensar la naturaleza como un mero objeto de protección indirecta, lo que proponemos es considerarla como un sujeto jurídico, como titular de intereses jurídicamente relevantes, pues el derecho a existir, regenerarse, mantener sus ciclos vitales, ser restaurada cuando ha sido dañada, etc. Y claro, esta idea incomoda, por así decirlo, a la tradición jurídica clásica, ¿no? Y es comprensible. Nuestro derecho ha sido construido en torno a sujetos humanos, patrimonios, obligaciones, pero claro, conviene recordar que el derecho siempre ha trabajado con funciones jurídicas cuando ha necesitado proteger determinados bienes. Una sociedad mercantil, una fundación, una administración pública pueden actuar jurídicamente sin ser personas humanas. Entonces, la pregunta no debería ser si un río o si un bosque hablan como hablamos los seres humanos. La pregunta que debemos hacernos es si el derecho necesita construir una forma de representación adecuada para proteger aquello que no tiene voz, pero sin lo cual ninguna voz humana puede subsistir, evidentemente. ¿No? Entonces, las experiencias de reconocimiento constitucional y también legal de los derechos de la naturaleza, sobre todo en América Latina, muestran un cambio de paradigma, ¿no? La referencia a la Pachamama, a los ríos, a los bosques, en Ecuador, Bolivia, Colombia, introduce una consecuencia jurídica muy importante, que es la posibilidad de reclamar judicialmente su protección, su restauración, su reparación. La naturaleza deja de ser únicamente objeto de gestión administrativa y comienza a ser considerada como parte de una comunidad jurídica más amplia. ¿Vale? Entonces, bueno, la justicia climática, en este sentido, añade otra dimensión, que es la distribución de responsabilidades. Piensen que el cambio climático nos afecta a todos, pero no todos hemos contribuido del mismo modo a producirlo, ni todos contamos con los mismos medios para protegernos. Las personas empobrecidas, pueblos indígenas, comunidades costeras, poblaciones rurales, etcétera, soportan con frecuencia los mayores costes de una crisis que no han generado en la misma medida. Entonces, cuando hablamos de justicia ecológica, significa hablar también de desigualdad, de vulnerabilidad, de reparación histórica. Y no hay justicia ecológica si no atendemos a quien contamina, a quien decide, quien se beneficia, quien padece esas consecuencias. Entonces, este giro ecológico del derecho no debe confundirse con una renuncia a la razón jurídica,
Al contrario, exige más razón jurídica, no menos. Exige mejores categorías, mejores formas de legitimación, mejores mecanismos de tutela y, desde luego, una comprensión más exigente del bien común. Este bien común ya no puede reducirse al bienestar presente de una comunidad política determinada. Debe incorporar el bien común ecológico, las condiciones naturales que permiten la vida digna de las generaciones tanto presentes como futuras. Y, en definitiva, bueno, pues los derechos de la naturaleza y los litigios climáticos nos obligan a repensar la función misma del derecho. El derecho no puede limitarse a gestionar la catástrofe, no puede ser únicamente el lenguaje tardío de la reparación. Debe convertirse en un instrumento de anticipación, de responsabilidad y de custodia. Por tanto, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué le falta al derecho cuando protege a las personas, pero sigue tratando a la naturaleza solo como un objeto? Pues le falta una comprensión ecológica de la justicia. Le falta reconocer que la naturaleza no es solo el escenario donde acontecen los derechos humanos, sino su condición de posibilidad. Y le falta asumir que no hay dignidad humana sin un mundo habitable y no hay libertad sin condiciones materiales de vida. Tampoco puede haber igualdad en un planeta en donde los daños ambientales se distribuyen de forma profundamente injusta. Por eso, y con esto termino, los derechos de la naturaleza no son una extravagancia jurídica, son una respuesta filosófica, una respuesta normativa a una crisis que ha desbordado las categorías tradicionales. Entonces, tal vez el reto de nuestro tiempo sea comprender que la naturaleza no necesita convertirse en una persona para merecer respeto jurídico. Lo que necesita es que nosotros, como seres humanos, dejemos de comportarnos como si estuviésemos fuera de la naturaleza. Quizás ahí comienza una verdadera justicia ecológica, ¿no? Cuando el derecho aprenda que cuidar la tierra no es una opción moral añadida, sino la primera condición de toda justicia posible. Muchas gracias a todos por estos minutos. Muchas gracias, profesor. Es un placer tenerlo con nosotros en nuestro evento. E graças. Agora eu vou chamar, então, o doutor Andrés Maurício Bricieno Chaves, da Colômbia. Saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Es un gran placer para mí presentar al profesor, quien ofrecerá una ponencia sobre el tema el principio de precaución como eje de la sostenibilidad en el discurso moderno, ¿correcto? El profesor Andrés Maurício Bricieno Chaves es un distinguido profesor académico cuyas contribuciones y actividades incluyen PhD en Derecho por la Universidad de Carlos III de Madrid, Magister de la Universidad de Carlos III de Madrid, docente de la Universidad de Externado de Colombia. Correcto. Profesor, tiene usted la palabra. Dispondrá de 10 minutos para su presentación. Gracias. Muchas gracias, profesora. Un gusto saludarle a usted y a todos los colegas en el mundo en este World Congress New Environmental Standards International Litigation and Environmental Policy for Security and Biodiversity. Gracias a la profesora Claire Calgaro Granamilla, profesor Jorge Torres, al profesor Marco Eduardo Serra y al profesor Mauricio de Cuña por la invitación a ese congreso. El tema de hoy nos lleva a la preocupación que está existiendo en el mundo sobre la negación de la verdadera extinción o preocupación sobre la afectación del ambiente. La sociedad moderna se enfrenta actualmente a la convergencia de multiplicidad de riesgos, evoluciones científicas, tecnológicas, técnicas que deben abordar esos riesgos, a la evolución de demandas de necesidades creadas por los avances en las nuevas herramientas como la IA, con las que se puede desarrollar infinidad de actividades humanas, y todo ello con un elemento singular: la inseguridad o incertidumbre ante los riesgos y la certeza ante la superación de riesgos no conocidos o tratados en el pasado, razones que llevaron en su momento a la aparición del
principio de precaución, en algo de lo que algunos denominan la semántica del riesgo, en donde la amenaza y la seguridad hacen parte de la existencia humana. Este primer argumento se orienta a concebir la tensión que desde la Edad Media hasta nuestra sociedad moderna es constante. El progreso de la civilización que favorece el logro de mejores condiciones de vida, de bienestar y de garantía de los derechos es asimismo fuente de riesgos que, como los ambientales, amenazan la estabilidad, la seguridad, el progreso y las mismas garantías de los individuos en la sociedad. En este marco de referencia es que las decisiones que se deben adoptar deben ponderar entre el ideal de progreso y la decadencia ante lo incierto. No es cierto que negando absolutamente todos los fenómenos naturales logremos dominarlos en el futuro. En las diferentes formas de abordar la problemática, nosotros encontramos que el tratamiento del principio de precaución en el derecho moderno implica la necesidad de entender los diferentes niveles de la decisión pública, cuestionándose tanto su contenido como el alcance que se le ha querido dar, tanto en el modelo tradicional del Estado social de derecho, como en el del Estado de bienestar, como en el Estado democrático moderno. Esto ha llevado a que sistemas jurídicos como el de la Unión Europea siga buscando analizar cómo puede producirse una limitada juridificación de la precaución como principio que no represente excesos y ejercicios arbitrarios por las administraciones públicas, convirtiendo la vocación de la intervención regulatoria y de anticipación del derecho en materia ambiental en una forma de prohibición irreflexiva. No se trata de defender pancartas, simplemente el ambientalismo solamente prohibitivo no es un elemento que permita discernir correctamente. No se trata de una naturaleza restrictiva plena o de negación de la acción, sino de la procura de la distribución de los riesgos y del entendimiento de los márgenes de seguridad. Históricamente son varios los casos que señalan que se han pedido presentar en diferentes épocas para darle tratamiento a diferentes fenómenos que hemos enfrentado. Lo que pasa es que en la actualidad debemos plantearnos al menos los siguientes interrogantes ante la amenaza climática, la situación de la inteligencia artificial y los desarrollos que nos llevan a la escasez del agua. 1. ¿Puede el principio de precaución oponerse al progreso y avance científico consagrando limitaciones desde el ámbito del derecho ambiental? 2. A lo anterior debería agregarse que la incertidumbre como factor determinante exige que el acceso a la información ambiental lleve a sujetar la decisión ambiental a la opinión pública, que fruto del temor por la misma negaría su realización, su liberalización o autorización. Y 3. ¿Puede su aplicación bloquear toda iniciativa económica y toda innovación tecnológica, provocando una extensión considerable de la judicialización de la sociedad, autorizando por tanto a cualquiera a acusarla sin pruebas por invocación de amenazas imaginarias? Porque lo que no podemos ofrecernos los que estamos aquí como colegas que defendemos en el mundo desde hace muchos años la protección del ambiente es el exceso en el radicalismo de pancarta como el exceso que se puede dar en el radicalismo de aquellos que defienden los intereses contrarios. El tratamiento de estos interrogantes impone examinar los elementos básicos de la precaución, porque sin duda alguna el riesgo y la incertidumbre son el eje central de este debate. Se trata, pues, de un concepto que responde a 4 criterios difíciles de encuadrar en el universo del derecho moderno ambiental. 1. La precaución es un concepto indefinido, no puede elaborarse en una sola definición para una sola época en el tiempo y se somete a constantes cambios en su modulación. 2. Es inestable, ya que obedece a la dinámica propia de la ciencia, de la técnica y de sus impactos en las sociedades cada vez más tecnificadas en su diario vivir. 3. Es profundamente radical, ya que invita a quienes deben tomar las decisiones públicas a decidir como regla la prohibición, la restricción o la limitación como respuesta ante las dificultades que el riesgo le imponen y la incertidumbre le subyugan. Esto incluso es trasladable a las autoridades judiciales, que presas del miedo de no saber comprenderlo, prefieren imponer restricciones. 4. Potencialmente es muy impopular, ya que para nosotros los ciudadanos puede representar 2 extremos irreconciliables. Por un lado, ¿alguien abrió el micrófono? Por un lado, la renuncia a espacios, a esferas y ámbitos de libertad y de derechos.
por virtud de todos esos riesgos tecnológicos, ecológicos, económicos. Y por otro, la incertidumbre que se cierne ante actividades cuyas respuestas prácticas son vagas, indescifrables e indeterminadas. Aceptar situaciones en las que potencialmente obteniendo beneficios, bienestar, cualificación en el ejercicio de derechos y libertades no logren en adelante ser resueltas en cuanto al margen de incertidumbre, implica el gran reto de nuestras sociedades modernas. No solamente por la ocurrencia o no de daños catastróficos. Estamos en este momento, me encuentro en Colombia, América del Sur, en la gran amenaza del fenómeno del Niño. Pregúntese cada uno de los que está en este hemisferio y en esta zona. ¿Cuántas incertidumbres tendremos que manejar para los diferentes gobiernos ante lo que puede ser la graduación de la intensidad de un fenómeno como este? Lo anterior implica que la acción del hombre, los influjos de la técnica moderna y la vertiginosidad de la ciencia se convierten en el caldo de cultivo de los problemas ambientales y ecológicos actuales y por lo tanto en amenazas para la supervivencia, como en condicionantes específicos para que las administraciones, los que deciden públicamente, puedan orientar, adoptar y aplicar en sus decisiones públicas todos los contenidos necesarios para salvaguardar no solo la existencia de nosotros los ciudadanos, sino de los bienes ambientales, de la biodiversidad, del ejercicio de los derechos y libertades, de la subsistencia de la sociedad. ¿Qué respuesta esperada ante un fenómeno del Niño que sea supremamente gravoso para nuestras comunidades? Y sobre todo sin tener tiempo para incorporar fases reflexivas y de motivación integral de esas decisiones, porque muchas veces vamos a responder solamente ante la hecatombe que ha llegado a producirse. Se trata, además, de analizar esas decisiones desde el punto de vista de lo que implica para las sociedades y de definir los contenidos que permitan regular adecuadamente cómo se requiere una intervención del ámbito de lo público con anticipación, que entienda el riesgo, que logre comprender y dosificar la incertidumbre que se cierne en materia ambiental, en cuanto a los múltiples fenómenos que vienen a ocurrir y que siguen ocurriendo. Es posible, y esto ya para ir finalizando, que se produzca además una tensión entre la base de lo que es el derecho y la precaución en sí misma. La heurística del derecho se entiende desde el punto de vista de la heurística de la incertidumbre y se propone como solución el establecimiento de una relación de precedencia condicionada, invocando para ello los principios estructurales de proporcionalidad, razonabilidad e igualdad. Ya en su momento, en el libro de Problemas Actuales del Capitalismo Tardío, Habermas nos decía que debemos encontrar una línea base para comprender estos avances en la tecnología, la denominada convivencia jurídicamente organizada, y cómo ésta puede trasladar a esferas de la mayor magnitud las afectaciones que estamos padeciendo. ¿Qué respuesta le pretende dar desde el sur de los países a cada uno de sus gobiernos y qué forma puede comprender que cada uno de los fenómenos que interactúan hacia el norte de los demás gobiernos implica necesariamente no seguir por una senda del negacionismo? Estamos ante una reunión del G7 en este momento en donde no podemos seguir compartiendo que se nieguen los efectos e impactos que se puedan producir, porque de no anticiparnos, la realidad nos va a imponer fuertes y drásticas consecuencias, en especial para los países que seguimos siendo vulnerables con nuestra ciudadanía por la afectación que impone los riesgos de la modernidad. Porque los riesgos de la modernidad, en la que se impone la continua tecnificación, la renovación tecnológica, la aparición de nuevas aplicaciones como la IA para la satisfacción de todas esas necesidades, no se entienden como acontecimiento o proceso de eventos inconscientes o irracionales. Por el contrario, resultan de decisiones conscientes, de manera que siendo a toda actividad inherente un peligro, tales decisiones empoderan al saber científico y técnico, pero requieren de una dosificación adecuada. No se trata que defendamos, colegas y amigos, con pancarta, un ambientalismo radical, ilógico e irreflexivo.
La heurística de la incertidumbre no lo impone. Muchas gracias, un feliz saludo para todos los colegas en el mundo y para ustedes, profesora Deine. Gracias. Muchas gracias, profesor. Es un placer tenerlo con nosotros en nuestro evento. Gracias. Agora eu vou chamar o professor Fábio Neves. Professor Fábio. Fábio Fernandes Neves Benfatti. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde a todos já, né? Certo. Passamos do meio-dia, né? Queria agradecer, então, ao evento, né? Diane Ribeiro Vieira, que é a nossa anfitriã, né? Agora, no momento. O César Neto não está ouvindo. Será que sou eu que ele não está ouvindo, o César Neto? O César Neto, pelo menos no chat aqui. Antes tinha um probleminha no áudio do palestrante anterior, mas aí com a minha participação ali no meu microfone funcionou normal. Vamos verificar isso, então. Mas faço a apresentação tua, então, prof. Fábio, que irá apresentar hoje para nós desenvolvimento sustentável no direito ao desenvolvimento e suas implicações jurídicas. Um pouquinho do seu currículo, então, né, professor? Você é doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, pós-doutorado pela Università degli Studi di Messina, a Unime, na Itália, professor do mestrado profissional em Direito, Sociedade e Tecnologia da Escola de Direito das Faculdades Londrina. Professor, é um prazer recebê-lo, você tem 10 minutos para a apresentação. Perfeito, então gostaria de agradecer a todos, um evento que já dura mais de 5 horas e meia já de duração, né, professora? Então, excelente, né, um evento internacional, também agradecer à Universidade de Itaúna, né? Bom, o objetivo aqui são várias pesquisas que fizemos, inclusive, em termos de programa de mestrado, também doutorado, né? Que é a questão do desenvolvimento sustentável e direito ao desenvolvimento, né? Então, a primeira reflexão que nós temos é uma divisão entre a questão de correntes de economistas desenvolvimentistas e monetaristas, né? Então, isso já vem anteriormente aquilo que nós temos sobre a escola latino-americana, que seria a escola da CEPAL, né? Que seria a órgão ONU, né? Organização das Nações Unidas, né? Então, nós temos principalmente Raul Presbite como doutrinador, autor dessa área, e temos também Celso Furtado, né, em termos de Brasil. Uma corrente, então, né, desenvolvimentista em termos, então, do direito, né? Oi, César. O César está comentando que não está conseguindo ouvir, né, no chat, né, César? Mas eu vou prosseguindo aqui, né, a professora também já está nos auxiliando, mas prosseguindo, então, né? Então, essas duas principais linhas, né? Em termos de Brasil, todos os ex-presidentes que nós tivemos de 1986, né, todos os ministros que nós tivemos de 1986 até hoje são monetaristas, né, ou seja, tem uma visão monetária do que seria economia, né, também presidente do Banco Central. Em termos de Brasil, o último grande desenvolvimentista foi Celso Furtado, ministro do Planejamento, né, do governo José Sarney, e nós tivemos também o ex-ministro da Saúde, José Serra, também com uma visão desenvolvimentista, principalmente com base nos estudos de Maria da Conceição Tavares, né, professora portuguesa, que fez toda a sua carreira na escola da PUC de São Paulo, né, principalmente para nós, em termos do direito, numa visão em que você prioriza, então, a dignidade da pessoa humana, né, então esse seria um dos principais aspectos, né? Então, com base nisso, o Brasil passa a ter o quê? Passa a ter um projeto de desenvolvimento, tá? Um projeto de desenvolvimento previsto, né, no artigo 1º da Constituição, né, que seria os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e dignidade da pessoa humana. Depois, no artigo 3º, inciso 2º, que é garantir o desenvolvimento nacional, né? E depois, prosseguindo, o artigo 170 da Constituição Federal. Então, nós teremos o quê? Né?
Com base, então, nos estudos da CEPAL, né, nós passamos, então, a ter um projeto de desenvolvimento econômico inscrito e previsto dentro da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Então, começando pelo caput, né, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, e no Brasil, livre iniciativa é capitalismo, né? A nossa Constituição não fala que o Brasil é um país capitalista, mas ele obviamente é, tá? A Constituição portuguesa, né, fala de um Estado socialista, mas fala no preâmbulo, né, a Constituição do Estado português, né, mas o Brasil, no seu texto, então, fala de livre iniciativa, que é entendido, então, como sendo um sistema capitalista de produção, né? Tem por fim, ou seja, finalidade, objetivo, assegurar a todos a existência digna conforme ditames da justiça social, e aqui principalmente os estudos de André Franco Montoro, ex-professor de introdução ao estudo do direito da Universidade de São Paulo, né, Largo de São Francisco, né, observado os seguintes princípios. E entre os princípios, então, nós temos a defesa do meio ambiente no inciso 6º, né, com modificação em 2003. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, né? Então, o objeto da obrigação é prestação, o objeto da prestação seria obrigações de dar, fazer e não fazer, ligados, então, ao meio ambiente, que é o relatório de impacto do meio ambiente e o estudo de impacto ambiental, né? Então, o Brasil tem uma previsão constitucional prevendo, então, o desenvolvimento sustentável, né, fazendo, então, uma comparação do artigo 170, que seria a parte especial, vamos dizer assim, né, inaugura, então, uma parte econômica da norma constitucional, e indo também para o artigo 1º, logo início da Constituição, né, que seriam os princípios, o fundamento do Estado Nacional Brasileiro, né, da República Federativa do Brasil, né, e os seus objetivos no seu artigo 3º, né? Enquanto os princípios, então, na ordem econômica, né? Grande parte aqui dos palestrantes, né, são da América Latina, nós temos também indianos, né, europeus, né, mas em termos de América Latina é mais ou menos uniforme de que a primeira Constituição que trata sobre uma visão econômica seria a Constituição do México, de 1917, né? Então, na Constituição brasileira, né, de 1988, ela traz essa concepção, né, que também está em Weimar, né, em 1919, de um capítulo econômico. Mas como com um capítulo econômico? Um capítulo econômico a partir do momento em que você tem que priorizar, então, a dignidade da pessoa humana, né, e também essa defesa do meio ambiente, tá? Então, previsto, então, nessa norma constitucional. E em grau de igualdade, também o quê? Soberania, né? Hoje tudo indica o noticiário internacional de que houve pelo menos um primeiro resumo, um primeiro rascunho, né, de um tratado de paz entre o Irã, né, e os Estados Unidos da América do Norte, né, com alguma oposição, inclusive de Israel, né? Então nós estamos o que nós podemos falar nesse momento, então, em termos de desenvolvimento sustentável, né? A gente pode tratar, então, de uma soberania energética, tá? Soberania, então, de hidrocarbonetos, né? E só que essa soberania, em termos de defesa do meio ambiente, né, tanto infraconstitucional como constitucional na República Federativa do Brasil, nós temos, então, um entendimento de que essa soberania energética tem que vir em conjunto com outros tipos de soberania, né? Então, a multiplicação e a diversificação dessa matriz energética. Então, isso seria uma soberania energética, né? Também, né, a defesa da propriedade privada, mas com a sua função social. Então, a função social, então, defendendo as leis ambientais, tanto urbanas como rurais, florestais, né? Parques, né, florestais, né, como o Parque de Fernando de Noronha, né, que é um parque marítimo, né, o primeiro parque marítimo do mundo, né, ou parques florestais tradicionais, como o primeiro do mundo, né, que é o Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos da América do Norte, né, ainda no governo do do Theodore Roosevelt, né, do Theodore Roosevelt, que vem a ser tio, então, do Franklin Delano Roosevelt, né, livre concorrência, né, defesa do consumidor e, enfim, a defesa do meio ambiente, como eu destaquei para vocês alguns minutos atrás, né.
Também redução das desigualdades regionais e sociais, com busca do pleno emprego, né? Ou seja, essa dignidade da pessoa humana, do homem embutido, então, né, dentro dessa defesa do meio ambiente e dentro desse desenvolvimento sustentável, né? Tratamento diferenciado a pequenas empresas de pequeno porte, né? Aqui sobre a ótica, então, né, de defesa, então, mais ampla do meio ambiente, né? Pelos meus cálculos, o meu tempo acabou de estourar, né, os 10 minutos. Queria agradecer, então, a direção dos trabalhos hoje aqui. Boa tarde. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua apresentação, pelos seus conhecimentos aqui compartilhados conosco, né? Espero tê-lo em um outro evento, oportunamente. Muito obrigada pela sua apresentação, professor. Muito obrigado e parabéns aí pela direção dos trabalhos. Bom trabalho. Obrigada. Agora eu vou chamar, então, o professor César Cardoso de Souza Neto. Professor César, que estava com problema antes, o senhor nos escuta agora, professor César? Agora eu ouço, como diz o ex-governador de infeliz memória aqui em Minas, eu ouvo bem. Muito obrigado, é uma alegria novamente estar neste congresso, muito bem organizado, muito bem participado, no qual nós refletimos questões jurídicas, questões constitucionais, e nós podemos desenvolver reflexões que muito ajudarão no desenvolvimento de futuras pesquisas, de reflexão acadêmico-jurídica e, principalmente, de levar aos nossos estudantes e jovens pesquisadores possíveis caminhos para uma reflexão jurídico-política, reflexiva dentro da universidade. Já há muitos séculos que tudo aquilo que nós discutimos na universidade, inicialmente nos corredores da universidade, reflete-se na sociedade tempos depois. O trabalho que eu tenho a apresentar é a respeito da relação entre a sociedade, a educação e o direito, naquilo que nós podemos chamar de biodireito, segurança e, principalmente, juridicidade. Professor, permita-me apresentar você, pois não, muito obrigado. Desculpe-me. Eu achei que já era para fazer. Eu faço a sua apresentação e aí você inicia, ok? Muito obrigado, desculpe-me. Eu que agradeço. Não, imagina, eu que peço. Professor, então, César irá nos apresentar sobre meio ambiente e biodiversidade, questões político-jurídicas para a sociedade. Ele é pós-doutorando em Direito na USP, é doutor em Direito pela UFMG, mestre em Filosofia pela PUC Campinas, graduado em Direito e Filosofia, é professor colaborador também na Faculdade de Direito de Franca. Professor, por favor, por gentileza, pode dar seguimento com a sua apresentação. Você dispõe aí de 10 minutos, como os demais palestrantes, né, no dia de hoje. E agradecemos a sua presença aqui no evento. Somos nós quem temos a agradecer. É uma alegria, novamente, agora, já no momento oportuno. Agradeço mais uma vez a participação neste congresso. Fico muitíssimo contente em poder novamente estar aqui refletindo com os colegas. É aquilo que nós discutimos e refletimos nas nossas universidades, espalha essa reflexão por toda a sociedade, na qual nós vamos começar a propor uma reflexão jurídico-filosófica sobre a questão do biodireito e, principalmente, a relação desta reflexão com a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, em que a cidadania seja a essência das nossas relações. Essa ligação entre biodireito, mudanças climáticas e justiça, ela se interconecta conecta de uma maneira muito profunda com a crise climática e afeta os direitos humanos
e a vida na perspectiva de uma equidade social. Essa equidade social, este equilíbrio, nos remete a Aristóteles, o qual, não só na filosofia, mas de uma maneira muito essencial, dentro de uma reflexão jurídica, ele nos mostra que a harmonia, a busca por essa harmonia, a realização do ser humano, ela só se encontra e se faz definitivamente na cidade, na polis. Em uma polis marcada pela diversidade, pela multiplicidade, onde a harmonia, a vida harmônica, é o caminho a seguir nesta perspectiva. Nós nos deparamos também quando Umberto Eco, ele nos propõe refletirmos sobre essa nossa sociedade do século XXI, principalmente por essa característica da qual nós fazemos um uso excelente, e esses seminários, esses congressos promovidos pelo professor Jorge, têm uma grande penetração justamente por quê? Porque nós nos ocupamos da essência da comunicação, que atualmente é exercida pelos meios de comunicação em massa. Utilizando essa premissa desenvolvida por Umberto Eco, nós nos voltamos para uma grande preocupação. Eu acredito que os colegas podem perceber que estou vestido aqui com bastante lã. Eu estou no sul de Minas e nós estamos, no momento, com 19 graus. Né? Está bem frio aqui. E chovendo numa época que nós não tínhamos chuvas. Né? Passamos o final de semana todo cheio de chuvas, em plena época da colheita de café. Então nós nos perguntamos, a mudança climática, ela acaba por esbarrar, por atrapalhar o desenvolvimento não só social, mas também econômico das populações nas quais as nossas sociedades se mantêm. Essa reflexão sociojurídica, política, que nós devemos ter na nossa universidade, nós devemos primar pela busca de uma justiça climática, fundamentada em uma perspectiva de realização humana, dentro daquela linha da busca pela harmonia, que tanto Aristóteles e principalmente Tomás de Aquino, enquanto leitor de Aristóteles, desenvolvem. Nós devemos buscar uma política que se fundamente nesta equidade, neste equilíbrio, tanto do uso dos bens naturais, mas de uma maneira especial, na aplicação desses bens naturais em favor da própria sociedade. O colega que me precedeu colocava os itens da nossa Constituição Cidadã, muitas vezes não compreendida, atacada e espezinhada, a qual nós devemos defendê-la justamente pela questão da vida em comunidade e principalmente pela defesa do direito das minorias, que são populações vulneráveis, como os indígenas e as pessoas que dependem da vida com a agricultura familiar. O aquecimento global, causado pela ganância, e como diziam os colegas que tive a alegria de ouvi-los anteriormente, voltados apenas para a ganância, os seres humanos se esquecem de que nós não bebemos petróleo, que nós não comemos nem pedras preciosas e muito menos minerais raros. Mas nós dependemos do meio ambiente para nossa alimentação e sobrevivermos em uma sociedade mais equilibrada e mais saudável. A proposta que nós temos é baseada numa pesquisa e principalmente em cursos os quais, em encontro com alguns professores colegas na Faculdade de Direito de Franca e em outras instituições,
percebemos a necessidade de se trabalhar e refletir o direito enquanto políticas públicas voltadas principalmente para a realização de modificações na sociedade. Essas mudanças já nos apontam grandes filósofos e grandes pensadores do direito, tais quais Platão. A educação ela é o fator profundo dessas mudanças na sociedade. Lendo Antônio Gramsci, um grande filósofo, um grande politólogo, com a perspectiva platônica, podemos ver, dentro daquela concepção de intelectuais orgânicos, a necessidade de nós, que trabalhamos com o direito, que levamos a reflexão jurídica, trazermos, não numa perspectiva de intelectuais orgânicos de uma determinada ideologia, mas sim de organizarmos a nossa intelectualidade e os nossos jovens estudantes para esta vida de harmonia na sociedade, em uma sociedade múltipla e diversa, mas que respeite o meio ambiente, que busque o convívio com este meio ambiente através de políticas extrativistas que respeitem a natureza, que levem ao desenvolvimento de regiões extremamente ainda intocadas, como na questão da floresta amazônica, e aqui na região na qual eu vivo, com algumas manchas ainda da Mata Atlântica, respeitando o meio ambiente e aprendendo a convivência desse meio ambiente. Daí, a nossa proposta de se refletir estas questões, oferecendo, através dos estudantes dos cursos de Direito e da Ordem dos Advogados do Brasil, cursos de formação em escolas públicas em nível de educação, o Fundamental 1 e 2, o antigo grupo escolar e ginásio, coisas do meu tempo, que já sou mais velho, cursos nos quais sejam oferecidos uma formação baseada na Constituição e no respeito ao meio ambiente. Esta era a nossa proposta de comunicação neste congresso, ao qual tive uma vez mais a alegria de participar, de ser convidado. Terminando, me gustaría de hablar con mis hermanos de lengua española, a decirles que acá en Brasil nosotros desarrollamos una pesquisa de cómo llevar a los estudiantes de los grados menores al parvulario y después a la primera enseñanza, una reflexión, un conocimiento de la Constitución de Brasil, llamada de Constitución Ciudadana, y en ella desarrollamos un estudio de cómo trabajar las cuestiones ambientales y el desarrollo de las sociedades voltados a un respeto ante a la naturaleza y al desarrollo conjunto entre naturaleza y sociedad. A todos vosotros, mis saludos desde Brasil, agradecimientos y de una manera especial a nuestro querido profesor Jorge por este grande momento y la oportunidad de hablarmos e estudiarmos todos. A todos, o meu muito obrigado, uma excelente tarde e um excelente congresso a todos nós. Obrigada, professor César. Foi um prazer ouvi-lo. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. Foi realmente excelente a sua apresentação. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos, muita paz. Obrigada. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Now, I am going to call the Professor Dijuari. Thank you. Yes. Dijuari. Yes. Can da you Indonésia. Yeah. Okay. Dijuari professor is a distinguished scholar whose academic contributions include
International President of the International Association of Scholarly Publishers, Editors, and Reviewers, a IASPAR, e Edu Academy, Sidoarjo, Indonesia, building nations through education, promoting peace, unity, and global citizenship. Professor who will presentation to us today, building nations through education, promoting peace, unity, and global citizenship. Professor, the floor is yours. You have 10 minutes for your presentation. Thank you. Thank you. So let me share my PowerPoint first. Well, still in the process. Okay, while in the processing, I'm also starting to, yes, thank you. This is the building nation through education. And this is actually for promoting peace, unity, and global citizenship. And this is the topic why I choose this, because today, you know that in the geopolitics globally, this is also very important, especially in the wars that are now existing, and also in every nation. In my own country also, we have some problem dealing with this kind of peace, unity, and citizenship. And in this case here, I would like to talk about how to build nation through education here. And first of all, education is widely recognized as the fundamental pillar in nation building, so serving not only as a mechanism for knowledge, but also transformation, transformations that foster the peace, unity, and global citizenships. In this increasingly interconnected and complex world life, then education system must go beyond the cognitive development and actively cultivate social cohesion, intercultural understanding, and ethical responsibility. One of the most critical roles in education is the nation building, is the promotion of peace. So education in this context here is to peace, addressing the root causes of conflict such as inequality, tolerance, and lacks of the understanding. And then what is the education? The role for unity is that builds and shares the values and identity
support intercultural inclusion, balances diversity and cohesion, according to the stipulation in Bank 2008 here. According to UNESCO also, education that incorporates peaceful buildings such as conflict resolution, empathy, and respect for diversity. And then in that case where learners from diverse background interact and providing opportunities to practice tolerance and mutual respect. When curriculum include peace education, we believe that education here, will be developed. Will be able to develop the skill necessary to navigate the differences constructively and contribute to stable societies. So in addition to fostering peace and education, also plays a central role in promoting national unity. So in this case, a cohesion nation requires shared values, common identity, and mutual trust among the citizens in the world and also in the classroom in practice. So education system help instill these elements by transmitting cultural heritage, national history, and civic values. So the next one is that the global citizenship in education. Whenever we try to relate our system of education in the national system with the citizenship education globally, then it should also be able to develop global awareness. And secondly, it can also encourage ethical responsibility. And finally, it can also address global challenges. In the case of develop global awarenesses, so cultural dimensions, cultural aspects, and cultural awareness here is also one of the example of the material given in the classroom in every country or nation around the world. And then in that case, then we have also to teach them about ethical responsibilities after understanding the differences of the cultures, the differences of any kind of constitution and aspect of social life around the world. Then there will be a kind of the understanding of the ethical responsibilities. After developing the awareness globally and responsible, ethically, then of course, we also have to address the challenges in relation to this kind of these efforts here. And therefore, there are some challenges and also solutions that must be done by the school leaders or policymakers, not only regionally, but also nationally and together globally. So in this case, inequality in access to education. This can also be related to technology, but you know that in the global stipulation that is already derived from the UNESCO, the IT divide and technology divide is also our global concern. And therefore, every nation, every country, every policymakers in the world around the globe here should also prepare with their nation, especially in access to technology. And secondly, needs for inclusive policies. Any policy that is fully stipulated by the national leaders in the education system should consider this kind of the how to be able to include all of the people, all of the ethnics in even in among the countries and even globally. And after that, then try to understand what is the importance of teacher training. So among the problems and challenges that we have already
understood and we are aware, then there must be a training to the teachers, because this also need the kind of the policymakers stipulated by the governments in every country or nation around the world. So, and that is actually my topics, and hope everything can also be done globally from education system, but we still also relate to the education stipulated by the UNESCO globally, and every country, every nation should follow that kind of the stipulation. Thank you very much. Greeting from Indonesia. Yes. Thank you very much for joining us, Professor. It's a privilege and a pleasure to welcome you to our event. Thank you. See you soon. Welcome. Yeah, greeting from Indonesia. Agora eu vou chamar ao palco o Dr. Alex Mundia Salazar, do México. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Alex. Buenas tardes. Es un gran placer para mí presentar al profesor Alex, quien ofrecerá una ponencia sobre el tema los retos de la ONU y la protección del medio ambiente. El profesor Alex es un distinguido académico cuyas contribuciones y actividades académicas incluyen doctorado y postdoctorado por la Universidad de Bremen, Alemania, postdoctorado por la Universidad de Kassel, Alemania. No. Creo que esa es otra referencia. Yo estoy aquí en México y es la Universidad Nacional Autónoma de México, donde me formó. Y, professor investigador de la Faculdade de Ciências Políticas, agora correto? Correcto. Da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais e de pós-grado em Direito de la Benemérita Universidade Autónoma de Puebla, correto? Professor investigador em tempo completo, ¿sí? Professor, tiene usted la palabra. Dispondrá de 10 minutos para su presentación. Gracias. Y perdóname por mi equívoco. Muchas gracias, Deine. Y también quisiera agradecer al doctor Jorge Torres Manrique y al doctor Dayton Ribeiro, sin dejar de lado a la doctora Cleide Calgaro, que son los principales invitantes, huéspedes de este ejercicio académico y de reflexión. Bueno, yo primero quisiera llevarlos a todos los asistentes, a la gente que nos esté escuchando, a reflexionar respecto a esta responsabilidad máxima que tiene o que todavía es reconocida como el espacio de la Organización de Naciones Unidas, aquella entidad que se crea después de la Segunda Guerra Mundial y que tenía por objeto el evitar que el ser humano, que las personas siguieran siendo humilladas, discriminadas por su color de piel, por su estatura, y es decir, estos elementos que conforman o que podemos ubicar como derechos humanos, pues hoy en día que existe y reconocido por las propias Naciones Unidas como la protección al medio ambiente sano o el derecho al medio ambiente sano es un derecho fundamental, pues podemos traer aquella discusión que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial a este momento tan álgido, tan complejo como el que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Ustedes recordarán que el año pasado en el Foro de Naciones Unidas, el presidente de la nación, queramos o no, más fuerte en términos militares
políticos y todavía económicos, como son los Estados Unidos, en voz de su presidente, señaló en la Asamblea General de la ONU que todo aquello de protección al medio ambiente era una porquería, no servía, era únicamente una falacia, que él se encomendaba al divino petróleo, manteniendo esto como un elemento sustantivo de su desarrollo o la capacidad económica de dicha nación, que podríamos trasladarlo a una discusión sobre si es una lógica capitalista, y bajo esa lógica la protección del medio ambiente no sirve o es prácticamente inexistente. Esto es muy importante porque encierra lo que para Occidente o para los países desarrollados ha significado la discusión sobre la protección del medio ambiente, cuando en realidad hay un discurso contrario o en acciones contrarias, en un discurso a favor de la protección al medio ambiente, pero en sus actos una visión totalmente y con actos contrarios a dicho respeto. Pensemos en cómo la moda o el ejercicio en Occidente se desarrolla y se paga mandando todos los desperdicios a Bangladesh, contaminando ríos, contaminando lagos en África. Cómo Occidente se llena la boca pensando o diciendo que se preocupa por la protección del medio ambiente, cuando en realidad parte de su desarrollo o el desarrollo que obtienen lo obtuvieron precisamente mediante la expoliación de enormes regiones en el mundo y el uso o usufructo de todo el entorno. Es decir, son responsables históricamente, Occidente y nombre y apellido, de los culpables del desastre ecológico en el planeta. Sin embargo, no debemos dejar de lado que también quien ha sufrido dicha devastación ya en estos años, también ha colaborado mediante acto u omisión al nulo respeto a dicho entorno necesario para la vida. Es decir, al parecer ha sido lo que vemos hoy en día un discurso vacío, hueco, nulo de toda responsabilidad jurídica, nulo de toda responsabilidad política de los estados para proteger realmente el entorno. Y esto me lleva inclusive a la reflexión de aquella reunión que se celebró en Brasil en el 92, la Cumbre de la Tierra. Recuerdo que en dicho momento el documento que surge evidenciaba la necesidad de la protección del entorno ante un calentamiento global, ante un avasallamiento de todo nuestro entorno, y recuerdo que los países que son, hablando de esta responsabilidad económica, política, moral de Occidente, dijeron, bueno, pedimos que el mundo, en vías de desarrollo, deje de buscar su desarrollo por la vía de la expropiación o por la vía del usufructo, del uso desmedido de su entorno, de su medio ambiente, porque nosotros reconocemos que ese no es un camino aceptable. Sin embargo, para sí mismos señalaron que ese desarrollo que habían alcanzado malgastando o destruyendo el entorno había sido la vía necesaria. Es decir, de manera hipócrita se reconoce indudablemente que debemos proteger nuestro entorno, pero otra vez esa visión omnímoda y antropocéntrica que establece que el hombre es lo más importante para todo el entorno, y todo el entorno, todo nuestro medio ambiente circunda de manera subordinada. La propuesta, creo yo, ante un escenario como el actual, ante una responsabilidad de la ONU, pero una entidad que ya es hecha a un lado, que ya no la reconocen como un interlocutor, que establece un entorno gravísimo, porque si el representante político de los Estados Unidos señaló que eso del cambio climático era una burla, que era una mentira, que no sirve,
que únicamente los estados, en el caso de ellos habla, es la alternativa del uso sin límite de las materias primas, el petróleo, el gas, el carbón. Es decir, el escenario ante ese descrédito de la máxima entidad que funge como articuladora de la protección de nuestro medio ambiente, como es Naciones Unidas, y al ella caer en el descrédito, estamos ante un escenario donde no existe un compromiso real de velar por la protección de nuestro entorno. Y si además entramos en discusión de esta visión antropocéntrica, donde el entorno es subordinado al individuo, pues estamos en un escenario sumamente complicado, sumamente insultante para la vida en el planeta. Hay alternativas y en esto creo yo que lo que se ha hecho en propio Brasil, ¿no? La legislación en México, y hay un instrumento en el ámbito de América Latina, donde el acuerdo de Escazú, donde se comprometen los estados a establecer canales para judicializar a las empresas que sean depredadoras con el entorno, donde existen el impulso para proteger la vida de la gente, de los líderes comunitarios que protegen el entorno de manera inmediata. Es decir, existen caminos, pero inclusive el camino de manera real y objetiva la podemos encontrar rompiendo esa visión occidental de que únicamente es un discurso vacío. Si recordamos, todas las naciones, los pueblos originarios en el planeta tienen un alto reconocimiento para la comunión de todo un entorno que conforma el individuo como parte de ese entorno. Es decir, no es una visión donde el medio ambiente está subordinado al hombre, sino el hombre es parte de un mismo entorno. Entonces, recuperar las propuestas de pueblos originarios en el sentido de reconocer que somos parte de una misma cosa, de un mismo entorno, de un mismo, llamémosle, paradigma, ante un escenario como el actual, donde inclusive los estados se proponen quitar de la faz de la tierra a pueblos completos, validar genocidios. Es decir, hablar de eso y la responsabilidad que tenemos de la protección al entorno, al medio ambiente, es un reto enorme que tiene tal vez la máxima autoridad que existe en el planeta, como lo es la Organización de Naciones Unidas. Hoy en día de capa caída y donde difícilmente se ve cómo pueda salir. Ya hay quien habla de mejor darle punto final a esta organización y crear una nueva entidad que tenga por objeto el regular este nuevo escenario. Un escenario donde se habla de armas nucleares, de desaparecer a la humanidad. Entonces, el reto está presente, pero también la alternativa. Creo yo que la alternativa viene de reconocer en los pueblos originarios un conocimiento ancestral y de comunión de todos en un mismo entorno. Desafortunadamente, Occidente, la lógica capitalista, va en contra o en sentido opuesto a esa visión de humanidad, de concreción real, de protección al entorno con un compromiso objetivo, claro, definido, y no nada más un ejercicio retórico falso, donde se contamina por un lado y se emiten discursos a favor del medio ambiente por otro. Creo que ya me excedí y he llegado al punto. Quisiera agradecerles infinitamente y quisiera invitarlos a reflexionar sobre esto. Es decir, el escenario actual y la complejidad del mismo, y cómo la ONU, como la entidad que había sido históricamente la encargada de ventilar o mediar esta discusión, hoy en día ha sido prácticamente hecha a un lado. Muchísimas gracias. Le regreso la palabra. Profesor, doctora, muchas gracias. Es un placer tenerlo con nosotros en nuestro evento. Gracias y le pido perdón
né? Desculpas por erro anterior. A dois Alex. Graças por sua apresentação. Un placer. Agora eu vou chamar ao palco a Priscila Pilco, que continuará com a mediação do nosso evento. Priscila, bem-vinda novamente. Priscila continuará com a moderação e chamará o nosso próximo palestrante, que também se chama Alex, Dr. Alex Valefranco. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar no evento, agradecer os colegas da mediação, agradecer ao professor Deilton, professor Jorge, professor Maurício e também a professora Cleide. Muito obrigada, Priscila, e com você a palavra, então. Obrigada, Jane. Agora eu vou chamar para a sua fala o professor Alex Ivan Valefranco, do Equador, com o seu tema Estándares Ambientais segundo a opinião consultiva 32 da Corte DH. Professor, vou colocar você meu. Eu vou ler um breve currículo do professor. Doutorado, pós-doutorado pela Universidade de Bremen, na Alemanha. Pós-doutorado pela Universidade de Karlsruhe, na Alemanha. Mestre em Sociologia, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Andina, do Equador. Professor, o senhor tem a palavra, 10 minutos para a sua fala. Muito obrigada pela sua presença. E o senhor pode iniciar a sua fala. Saludos cordiales. No sé si me escuchan bien, pueden confirmar tal vez. Hola. Bueno, en el caso mío me ha tocado hablar un poco de la opinión consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de su importancia en los estándares justamente del cuidado ambiental, del medio ambiente y la protección de los derechos de la naturaleza. Este trabajo corresponde a un artículo que se presentó para la publicación de un libro que lo trabajamos con el profesor Andreas Bullmann de Alemania, y la idea un poco es reflejar cuál es la importancia de los principios que están dados en la opinión consultiva 32, que si bien es cierto no son nuevos, que ya vinieron también estos desde la Convención de Estocolmo de 1972 y por supuesto desde la Convención de Río de Janeiro de 1998. Esto tiene y cobra importancia porque precisamente en el sistema interamericano los principios, por ejemplo, de precaución, los principios de prevención del que causa el daño paga, los principios de pro derechos de la naturaleza o principios pro natura son significantes e importantes aquí. Entonces, en el trabajo en específico se reconoce la importancia de los principios desde H.L. Hart, desde Gustav Radbruch, como principios de optimización de los derechos y cómo estos principios de optimización de derechos nos permiten el desarrollo precisamente de los derechos de la naturaleza. Desde Norberto Bobbio, por ejemplo, desde otros autores, se sostienen que estos principios pueden servir como desarrolladores de los derechos de la naturaleza en general. Es importante también destacar que la opinión consultiva 32 tuvo al menos 185 delegaciones que opinaron, que dieron sus aportes para lo que es el mejor resolver dentro de la opinión consultiva, y que esta opinión consultiva fue presentada por Colombia y por Chile el 9 de enero de 2023, perdón. ¿Qué es importante en estos 7 minutitos que me quedan dentro de la opinión consultiva? Es el reconocimiento de un medio ambiente y un clima sano. La opinión consultiva 32 reconoce por primera vez el derecho autónomo a un medio ambiente sano y a un clima sano. Antes no se había reconocido, no se había dado la importancia suficiente a los derechos del medio ambiente y menos en relación al ser humano, ¿no? Por eso ahora se habla de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Esto significa que los estados deben garantizar condiciones ambientales adecuadas para la vida, para la salud, para la dignidad y para el ejercicio de los demás derechos que están vinculados con el derecho al medio ambiente y clima sano. Es decir, la protección ambiental no depende únicamente de demostrar un daño directo contra una persona. El ecosistema puede necesitar protección por su importancia propia, por su valor intrínseco.
Luego, otro tema importante a resaltar es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, es decir, es uno de los temas más innovadores que se ha traído la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cambiar la visión antropocéntrica por una visión biocéntrica o por una visión de carácter ecocéntrico. ¿Qué quiero decir? Que hay un cambio de visión frente a la visión antropocéntrica tradicional de considerar a la naturaleza como un simple objeto, como una simple materia prima, como un simple objeto de carácter económico, y la opinión consultiva 32 se acerca a una visión de carácter biocéntrica en la cual la naturaleza y todos sus elementos tienen un valor intrínseco por sí mismo, un valor por ser simplemente naturaleza. Eso aplica, por supuesto, a todos sus elementos como los árboles, los ríos, los animales, etcétera, etcétera, ¿no? No necesita causar o demostrar un daño que se dé en los seres humanos, basta con demostrar un daño a la naturaleza para activar, por ejemplo, esto de aquí. Luego, dentro de las obligaciones concretas para los estados, esto es importantísimo, los estados deben tener ciertas medidas concretas y no abstractas, ¿no es cierto? Y no difuminadas, sino concretas. ¿Para qué? Para reducir la emisión de gases de efecto invernadero dentro de sus políticas ambientales, desarrollar políticas de adaptación al cambio climático, evaluar los impactos ambientales en proyectos y previo otorgar licencias ambientales, regular a las empresas contaminantes, proteger a las comunidades en situación de vulnerabilidad, controlar el aprovechamiento de los recursos naturales, prevenir los daños causados dentro y fuera del territorio y garantizar información, participación y acceso a la justicia ambiental, es decir, todo lo que ya establece la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, Convención 169 de la OIT, que habla sobre el tema de la consulta previa, libre e informada, ¿no? Y todo esto de aquí debe hacerlo el Estado a través de políticas ambientales muy concretas. Luego, ¿cuáles son los principios? Porque de eso se trata un poco la ponencia, los principios más importantes de la opinión consultiva que tienen que ser observados por los diferentes países miembros de lo que es el sistema interamericano. Vamos con el principio pro natura. Ante varias interpretaciones posibles, debe preferir el juez siempre la interpretación que mayor protección dé a los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. Este principio evita que sea sacrificado injustamente la naturaleza simplemente por objeto de carácter económico o beneficio político para un determinado gobernante. El principio de precaución. El principio de precaución es fundamental porque la falta de certeza científica no puede utilizarse como excusa para no actuar cuando existe el riesgo de un daño grave e irreversible. Por ejemplo, si no se conoce completamente cuál va a ser el impacto ambiental en una explotación minera, en una explotación petrolera respecto de un bosque protegido, es mejor optar con cautela, evitar el proyecto ambiental hasta que se tenga una evidencia científica de que efectivamente no va a haber daño alguno. Luego tenemos el principio de prevención. Los estados deben actuar antes de que el daño ambiental ocurra. No es suficientemente reparar la contaminación después de que un río cause o de la contaminación de un bosque o la contaminación de un ecosistema se haya destruido, no, porque ahí ya será demasiado tarde. Entonces, el principio de prevención se aplica especialmente cuando los riesgos son conocidos o previsibles. Sabemos que va a haber un riesgo en una planta de, no sé, de petróleo, de aguas residuales. Por supuesto, ahí se debe evitar para que no exista la contaminación del medio ambiente. Un principio fundamental también es el principio de interdependencia, porque el principio de interdependencia nos demuestra la conexión del medio ambiente con los seres humanos, la conexión del derecho ambiental con derechos, por ejemplo, como la vida mismo, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, la cultura, el territorio y la dignidad humana en general. Entonces, no podemos pensar nosotros en derechos de la naturaleza, en derecho al medio ambiente de manera individual, de manera aislada. Los derechos al medio ambiente están necesariamente ligados a los derechos del ser humano y estos derechos que he mencionado son fundamentales porque no puede darse la vida, no puede darse y cuidarse la integridad personal si no hay, ¿no es cierto?, un respeto a los derechos de la naturaleza. El principio de equidad intergeneracional es fundamental en esta opinión consultiva 32. ¿Por qué? Porque las decisiones actuales no solamente afectan a la población actual, las decisiones actuales afectan la posibilidad de vida de las generaciones futuras y cada generación tiene la responsabilidad y el derecho de recibir la naturaleza y los ecosistemas de manera adecuada, en condiciones
que faciliten y en condiciones que permitan la vida. No podemos nosotros actuar de manera irresponsable y dejar a nuestras futuras generaciones un medio ambiente en el cual la vida no se puede desarrollar. El principio de quien contamina paga, la persona o la empresa, la institución que causa el daño ambiental debe asumir los costos. Debe asumir los costos de reparación, de restauración, de mitigación, de compensación, de garantías, ¿no es cierto?, de no repetición. Los costos de la contaminación no deben trasladarse injustamente a la sociedad o a las comunidades afectadas. El principio de responsabilidad por daños fronterizos, ya voy acabando también, es un principio que las actividades deben desarrollarse solamente en el territorio de los países, evitando poner en riesgo, ¿no?, el territorio y la población de otros países que están en la frontera. En definitiva, vamos viendo cómo estos principios van ayudando a la obligación que tiene el Estado frente al cambio climático, la democracia ambiental, que es importante para el acceso a la información ambiental, la participación pública, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. El trabajo, en definitiva, nos muestra a través de un análisis de 64 sentencias que estos principios, al menos acá en la legislación ecuatoriana, han sido utilizados por la Corte Constitucional Ecuatoriana y por jueces también de primer nivel, demostrando la vinculación y la importancia del sistema interamericano en los sistemas internos. Muchísimas gracias por su gentil atención. Muchas gracias, profesor. Agradecemos su valiosa contribución. Muchas gracias. A continuación, invitamos a nuestra próxima ponente, doutora Ana. Bien. Agora invitamos a professora Ana Alice de Carli para apresentar-se a conferência da crise climática e o informe da ONU sobre a escassez da água. A professora Ana Alice é pós-doutora em Ciências Jurídicas, doutora em Direito, é professora associada da Universidade Federal Fluminense, onde também integra o programa de pós-grado em Direito, é cofundadora de grupos de investigação em Direito Constitucional e Direito Ambiental, además de colaborar com redes internacionais de investigação sobre sustentabilidade e Direito Ambiental. Professora, tem a palavra, dispõe de 10 minutos para sua apresentação. Muchas gracias. Tienes a palavra, professora. Muchas gracias por sus palabras. También buenas tardes a todos los ponentes de este maravilloso evento internacional. Mi más sincero agradecimiento a los distinguidos y estimados profesores organizadores, Cleide Calgaro, de Hilton Ribeiro, Brasil, y Jorge Torres Manrique. Bem, pero ahora hablaré en mi lengua materna, en portugués, porque no tuve tiempo de preparar mi charla en español. Muy bien. O título do meu trabalho, da minha fala hoje, é A Crise Climática e o recente relatório da ONU sobre falência hídrica, que saiu agora um estudo em 2026, por meio da sua agência United Nations University. A crise climática, como todos nós sabemos, e já tem sido um tema recorrente nos congressos internacionais, principalmente os organizados pelos professores que eu cumprimentei aqui logo no início, professora Cleide, professor Deilton e professor Jorge, e que nesses já diversos congressos que eles têm organizado, a questão da crise climática tem sido o objeto de muitas das falas aqui de grandes palestrantes nacionais e internacionais. Muito bem, então, o que a gente tem percebido é que a crise climática ela deixou de ser um mero objeto de preocupação de alguns estudiosos relacionados ao meio ambiente natural. Então, nesse sentido, como eu já mencionei no início, a Organização das Nações Unidas, a ONU, como importante entidade global para a proteção de questões relevantes, entre elas as mudanças do clima e a natureza em sua plenitude, reconheceu em uma das suas assembleias gerais que a questão do clima
não pode mais ficar só no âmbito do discurso ou da retórica, e que deve ser formalmente tratado, a questão climática, formalmente tratada como uma obrigação jurídica internacional de todos os países. Então, é muito importante esse detalhe, essa sinalização da ONU por meio de uma resolução, que a gente começa a ver que a questão tem que sair dos bancos das universidades e ganhar o apoio da sociedade como um todo, de todos os atores sociais. Então, neste ano de 2026, como eu mencionei logo no início da minha fala, a ONU, por meio da sua agência United Nations University Institute for Water, Environment and Health, publicou o relatório Water Bankruptcy is not about only the insolvency of the system, but also irreversibility, ou seja, nós já ultrapassamos a questão da crise hídrica. Em alguns países, já não cabe mais a expressão crise hídrica. Nós já estamos vivenciando o que o relatório chama de irreversibility, ou seja, falência do sistema hídrico em alguns países. E esse estudo, esse relatório da ONU, ele assevera que, nesse cenário de falência hídrica, caracterizado, por exemplo, por vários fatores. Entre eles, a gente pode nominar aqui a extração excessiva de águas superficiais e subterrâneas. Aqui no Rio, no Brasil, algumas cidades, como o Brasília e alguns lugares aqui no Rio, você já precisa, você precisa permissão do poder público para que você possa abrir um poço artesiano. Então, mas são pequenas ações perto da necessidade que se tem de proteger os recursos hídricos, seja no seu aspecto quantitativo, seja no seu aspecto qualitativo. Então, é necessário a falência hídrica, alguns aspectos mais relevantes precisam ser trazidos à baila. A questão da extração excessiva de águas, seja das águas superficiais ou das águas subterrâneas, em que não há um manejo adequado de reposição dessa riqueza. E um outro ponto também, dois aspectos que eu trago, que eu acho de extrema relevância nesse cenário de crise, agora, em alguns lugares, de falência hídrica. Pensando na questão da resiliência hídrica, a gente pode trazer a questão da falta de saneamento básico. A falta dos serviços que compõem o que a gente chama de direito fundamental ao saneamento básico trazem uma série de problemas, seja das nossas próprias águas, seja problemas de saúde dos demais seres vivos, que a água também é um ser vivo. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, a falta de água tratada tem sido a causa direta de várias doenças, como diarreia, cólera, hepatite A, infecções parasitárias. Diz ainda a Organização Mundial da Saúde, mais de 69% das mortes globais por diarreia ocorrem devido à falta de saneamento básico e higiene. Então, olha só a relevância de se pensar e concretizar políticas de saneamento básico. E, para finalizar, assim, começando a caminhar para finalizar minha fala, eu pontuo também um outro elemento preocupante, a sustentabilidade hídrica, o que eu denomino, e alguns outros estudiosos também denominam, de um novo vilão do nosso ouro azul, assim como eu gosto na linha de Maud Barlow e Tony Clark, me referir à água doce, como ouro azul. Então, o que é esse novo vilão? Esse novo vilão é o uso acentuado de água pelos data centers, estruturas das tecnologias de inteligência artificial, que, para o seu funcionamento, demandam um excessivo volume de água e, sem falar em outros problemas, né? Excessivo uso de energia elétrica, produção de
de resíduos tóxicos, mas aqui o meu recorte aqui é em relação à água. Só para se ter uma ideia, no Brasil atualmente estão funcionando cerca de 200 data centers. E sendo que mais de 80 deles estão no estado de São Paulo. Só que a região onde está localizado o estado de São Paulo, aqui no Brasil, é uma região que, além de grande densidade demográfica, possui extensas atividades industriais e agropecuárias, e nesse conjunto de aspectos, nós temos usos consultivos intensos dessas atividades, seja no sentido de uso direto ou uso indireto. Então, imagine, nós já temos as demandas naturais que já estavam no radar da questão dos usos consultivos, e agora nós, com a implementação dos data centers mundo afora, e aqui no Brasil também, nós estamos vendo aí uma outra preocupação muito grande, que é o uso excessivo de água doce para as atividades relacionadas ao funcionamento dos data centers. Então, eu termino a minha fala aqui, para não extrapolar o meu tempo, com uma reflexão indagativa trazida por um professor Manzioni, do Departamento de Geografia e Planejamento da Unesp, uma instituição aqui de São Paulo, lá de São Paulo, que eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. Ele diz, abre aspas, como seria possível, numa região de intenso consumo de água, caso de São Paulo, garantir a segurança hídrica para empreendimento como esse? Está se referindo aí ao data center. Aí ele completa, somente por meio da exploração de água subterrânea, afirma. Nesse contexto, continua o professor, retirar do solo uma água de altíssima qualidade que foi naturalmente filtrada ao longo de 15 mil anos para resfriar um data center não me parece um fim muito nobre para esse recurso, questiona. Achei muito interessante e extremamente relevante essa fala do professor Manzioni, que eu concordo 100% com essa fala. Então, diante do estímulo governamental e da popularização do uso de ferramentas baseadas em inteligência artificial, o aumento do número de data centers no país parece inevitável. Isso, a gente já está vivenciando isso. No entanto, a meu ver, o Estado brasileiro e o mundo em geral precisam alinhar essas questões, especialmente em um cenário de crise, em alguns lugares, como já mencionado aqui, de falência hídrica. Nós não podemos desviar a água, que é para uso nobre, para fazer funcionar os data centers. Então, nesse ponto, eu não sou contra o desenvolvimento das tecnologias de inteligência artificial, mas a prioridade aqui é a vida. A vida, e para a vida nós precisamos de água. Sem água não há vida. Então, deixo aqui mais uma vez os meus agradecimentos e a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Obrigada à nossa condutora aqui, Priscila Piuco, e aos demais colegas, companheiros que estão nos ouvindo neste momento. Graças. Muito obrigada, professora, pela sua apresentação. Agora, vou chamar para falar sobre o seu tema, Andressa Martins, deixa eu colocá-la. A Andressa é advogada brasileira, especialista em direito público, também investiga temas de direitos fundamentais, acesso à justiça, políticas públicas e proteção jurídica de grupos vulneráveis. A palestrante Andressa Martins vai falar sobre litígios climáticos e direitos fundamentais. Andressa, você tem a palavra, 10 minutos. Quando estiver mais perto, a gente avisa, mas pode ficar bem à vontade. A palavra é sua. Tá, joia. Tá, joia. Todos me escutam? Tá tudo certo? Bom, vou começar.
Boa tarde a todos, né? É uma grande honra poder participar desse congresso e poder compartilhar algumas reflexões com vocês sobre um tema que se tornou um dos grandes desafios jurídicos e políticos e humanitários do século XXI. Gostaria de deixar os meus agradecimentos ao professor Deilton, doutor Deilton Ribeiro Brasil, e ao professor doutor Jorge Torres. E o tema que eu vou falar é a respeito de emergências climáticas, vulnerabilidade e justiça climática. Os riscos risco futuro para consolidarem como uma realidade presente, em um cenário marcado por extremos, por eventos extremos cada vez mais frequentes. A discussão jurídica já não se limita no meio ambiente, proteção da dignidade humana, especialmente os que se encontram em situações de vulnerabilidade social. Nesse contexto, propõe reflexão. É necessário compreender que estamos diante de uma profunda transformação na forma como enxergamos o direito, como o direito enxerga a crise climática. Por muito tempo, o direito ambiental ele esteve concentrado em recursos naturais, na biodiversidade, dos ecossistemas e do patrimônio ambiental. Evidentemente, elementos que continuam sendo fundamentais, não estou dizendo o contrário, pelo amor de Deus. No entanto, a intensificação dos eventos climáticos extremos demonstrou que eles atingem as pessoas também. Quando uma enchente destrói comunidades inteiras, quando uma seca compromete o acesso à água potável, quando o deslizamento de terra ceifam vidas humanas, ou quando o calor afeta a saúde pública, estamos diante de violações que transcendem a esfera ambiental. Estamos vivendo diante de violações de direitos fundamentais. Nós estamos falando do direito à vida, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito à água, o direito à dignidade humana. Por essa razão, o debate climático passou a ocupar uma posição central das discussões contemporâneas sobre direitos humanos e justiça social. E é exatamente nesse ponto que surge a principal problemática dessa reflexão. A crise climática não afeta todas as pessoas da mesma maneira. Embora os eventos extremos sejam fenômenos ambientais, as suas consequências são profundamente marcadas por desigualdades sociais e econômicas territoriais. Essa é talvez uma das questões mais relevantes do nosso tempo. Os grupos mais vulneráveis costumam ser os primeiros a sofrer os impactos das mudanças climáticas. E chega a ser até irônico, porque são aqueles que menos contribuem para a sua ocorrência. Povos indígenas, comunidades tradicionais, populações ribeirinhas, moradores de áreas de risco, mulheres, crianças, idosos, pessoas em situação de pobreza. Todos esses grupos enfrentam uma exposição significativa maior aos riscos ambientais. Não se trata apenas de uma vulnerabilidade ambiental, trata-se de uma vulnerabilidade jurídica, econômica e social. E justamente por isso, a proteção dessas populações exige respostas institucionais mais robustas. É nesse cenário que os litígios climáticos ganham relevância. Os litígios climáticos representam uma das mais importantes inovações jurídicas das últimas décadas. Eles não se limitam a buscar por reparação de danos, porque venhamos e convenhamos, né? É muito mais simples a reparação que eles oferecem do que, de fato, resolver o problema. A função do litígio climático é muito mais amplo. Os litígios climáticos têm se consolidado como instrumentos de responsabilização, de controle da ação e de proteção dos direitos fundamentais. Em diferentes partes do mundo, tribunais têm sido chamados a decidir sobre a compatibilidade das políticas públicas com compromissos climáticos,
assumidos pelos estados. Mais do que discutir metas de redução de emissões, essas ações judiciais têm colocado no centro do debate a proteção da vida humana e a garantia dos direitos fundamentais. E nesse sentido, a litigância climática passa a desempenhar uma função estratégica dentro da governança climática contemporânea. Ela atua como mecanismo de fiscalização, como instrumento de responsabilização e, sobretudo, como ferramenta de acesso à justiça para grupos vulneráveis. A partir dessa perspectiva, é possível sustentar uma tese central. Os litígios climáticos não devem ser compreendidos como mecanismos de proteção ambiental. Eles devem ser compreendidos como instrumentos de efetivação de direitos fundamentais em contextos de emergências climáticas. Essa mudança de paradigma é fundamental. Quando o Estado falha na prevenção dos riscos ambientais, quando políticas públicas são insuficientes, quando populações vulneráveis são expostas de extrema fragilidade, o acesso à justiça passa a representar uma forma concreta de proteção da dignidade humana e talvez seja um dos maiores desafios jurídicos das próximas décadas. Construir sistemas normativos institucionais capazes de responder adequadamente a uma crise que é simultaneamente ambiental, econômica e humanitária. Frequentemente, falamos sobre mudanças climáticas a partir de indicadores científicos, projeções estatísticas e metas ambientais. Esses elementos são fundamentais, mas não podemos esquecer que por trás de cada desastre ambiental existem pessoas, existem histórias interrompidas, existem comunidades deslocadas, existem direitos ameaçados. Por isso, a discussão sobre litígios climáticos não deve ser vista como um debate jurídico especializado. Ela representa uma discussão sobre justiça, sobre proteção, sobre dignidade. É sobre o tipo de sociedade que pretendemos construir diante dos desafios climáticos do século XXI. E é nesse contexto, os litígios climáticos deixam de ser meros instrumentos processuais e passam a ocupar um papel estratégico na concretização da justiça climática. A proteção das populações vulneráveis não constitui apenas uma exigência ambiental, ela constitui uma exigência constitucional, uma exigência humanitária e, acima de tudo, uma exigência civilizatória. Antes de concluir, eu gostaria de compartilhar uma última reflexão com vocês. Nós que tivemos a oportunidade dessa universidade, dedicar anos de formação acadêmica e participar da construção do conhecimento científico, ocupamos uma posição de enorme privilégio e, consequentemente, de grande responsabilidade. Em um mundo marcado por profundas desigualdades, o acesso à educação superior e à pesquisa contínua continua sendo uma oportunidade que não alcança a todos. Por isso, estar neste Congresso Mundial, debatendo os desafios ambientais que moldarão o futuro das próximas gerações, não é apenas uma conquista acadêmica, é também um compromisso ético que nós temos. A pesquisa continuará sendo indispensável, ela é um instrumento que nos permite compreender a complexidade dos problemas, produzir evidências e construir caminhos possíveis. No entanto, acredito que estamos chegando a um momento histórico em que produzir conhecimento por si só já não é suficiente. A urgência da crise climática nos desafia a dar um passo além. Precisaremos transformar conhecimento em ação, evidência em política pública, reflexão em compromisso institucional e pesquisa em impacto social efetivo. Talvez o maior desafio da nossa geração não seja apenas compreender os problemas ambientais que enfrentamos, mas encontrar coragem coletiva para agir na velocidade que eles exigem. E é justamente nesse contexto que eu gostaria de encerrar com uma reflexão que tem me acompanhado nos últimos anos de pesquisa. Se no século XX foi marcado pela consolidação dos direitos humanos, o século XXI será lembrado pela capacidade ou pela incapacidade de transformação, de transformarmos, esses direitos em instrumentos efetivos de proteção diante da emergência climática. No fundo, a questão não é apenas ambiental, é uma questão civilizatória. Muito obrigada.
Muito obrigada, Andressa, pela sua apresentação. Agora eu vou chamar ao palco o professor. O palestrante Magno Frederici Gomes, do Brasil. Ele vai falar sobre biocolonialismo, biopirataria, conhecimento tradicional e regulação. O professor Magno, ele é doutor em Direito e mestre em Direito Processual, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, integrante de grupos de pesquisa como Responsabilidade Civil e Processo Ambiental, Metamorfose Jurídica e o CEDIS da FCT-PT. Professor, a palavra é sua, dispõe de 10 minutos. Muito obrigada pela sua participação. A palavra é toda Boa sua. tarde a todos, me escuta bem? Eu fiz um pedido de compartilhamento de tela, né, e se puderem colocar, seria de grande ajuda, por favor. Primeiro, começando, eu gostaria de agradecer, né, o convite, tanto do professor Jorge Torres, quanto do professor Deilton Ribeiro Brasil, quanto da professora Cleide Calgaro, para participar aqui neste evento. E a temática da minha fala é sobre o biocolonialismo, a biopirataria, o conhecimento tradicional e a regulação. Seguindo os trabalhos, né, é importante a gente iniciar nossa reflexão com uma provocação, né? E são perguntas, né? O que separa a legítima pesquisa científica da pilhagem transnacionalizada? Quando nós olhamos para as vitrines das grandes indústrias farmacêuticas, de cosméticos, de alimentos, e enxergamos o ápice da inovação tecnológica ou os reflexos modernos, né, de uma dominação histórica. O nosso trabalho, né, pelo menos hoje, que visa discutir, ele vai apresentar, de fato, ele vai analisar o fenômeno da biopirataria, ou seja, não apenas como um desvio ético, né, ou uma infração administrativa isolada, mas sim como a engrenagem central da estrutura contemporânea que nós denominamos de biocolonialismo extrativo. Além disso, nós temos que apresentar claramente, né, que a biodiversidade dos países do sul global, historicamente, eles são vulneráveis, e economicamente eles são pressionados, né? E isso tem sido uma sistemática que é convertida em ativos de propriedade intelectual por grandes corporações sediadas nos países do norte, ou seja, nos países ricos. Esse paradoxo perverso dessa dinâmica, ela acaba residindo no fato de que as amostras de patrimônio genético, em especial os saberes ancestrais associados a elas, são extraídos de forma ilícita e, mais tarde, são devolvidos a esses mesmos países de origem sob a forma de sementes modificadas ou medicamentos patenteados a preços proibitivos. Então, acaba se vendendo caro aos países em desenvolvimento ou àqueles que são subdesenvolvidos aquilo que deles foi originariamente usurpado. Então, nós estamos falando de algo bastante sério. E o que nós temos, né? Para a gente compreender a extensão desse problema, nós precisamos delimitar metodologicamente o que o direito conceitua como conhecimento tradicional. A gente acaba se distanciando de visões puramente folclóricas, né, para chegar a uma dogmática jurídica moderna, consolidada em diplomas, como a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e no âmbito nacional pela nossa Lei de Biodiversidade, ou seja, a Lei 13.123 de 2015, que acaba reconhecendo esses saberes, né, como um conjunto complexo e dinâmico de crenças, de rituais, de práticas de manejo e inovações coletivas transmitidas de geração a geração. Então, o que nós vemos é que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela acaba relacionando
que os povos originários, os seus recursos naturais, não é um ativo comercial ou utilitarista propriamente dito. Essa corte, ela acaba apontando que esses elementos são elementos constitutivos da própria identidade cultural e sobrevivência desses povos. Então, sob a ótica do direito de propriedade intelectual, esses saberes acabam representando uma categoria sui generis, né? Ao contrário de patentes industriais clássicas, eles não possuem um autor individualizável e tampouco estão sujeitos a um limite temporal de validade. Esses ativos eles pertencem à comunidade de forma indeterminada e indeterminável. E é por isso que nós vemos, pelo menos, que na prática, né, eles acabam se manifestando por via oral, né, e não estão formalizados em documentos técnicos e escritos. Esses saberes, eles acabam se tornando alvos fáceis para apropriação indevida de grandes corporações. Os nativos realizam o que chamamos de uma bioprospecção rudimentar, secular, servindo como guias para que os laboratórios estrangeiros economizem milhões em pesquisas de tentativa e erro, sem que recebam qualquer contrapartida para isso. E é por isso que existe uma estimativa dos princípios ativos isolados de plantas superiores e utilizados na medicina ocidental moderna, de que cerca de 75% deles foram identificados a partir do rastreamento de sistemas de conhecimentos tradicionais. Agora nós vamos entrar na próxima parte, que é a parte clássica, né, o estudo do caso, né, a instrumentalização do caso curare, né, um ponto de contato com a nossa realidade próxima. E para a gente apresentar isso historicamente, a biopirataria no Brasil ela acaba sendo cíclica, e ela se desenha desde o extrativismo colonial do pau-brasil, passando pelo contrabando das sementes de cacau e ganhando hoje em dia contornos dramáticos a partir do século XIX, com o envio clandestino de mais de 70 mil sementes de seringueira para as colônias britânicas por Henry Wickham, o que acabou colapsando o ciclo da borracha na Amazônia. Mas, voltando ao assunto, né, o caso que melhor ilustra a sofisticação técnico-jurídica do biocolonialismo contemporâneo é o caso curare. O curare ele é uma mistura complexa de ervas utilizadas secularmente pelos índios, macu, na Amazônia brasileira, para envenenar as pontas de suas flechas e imobilizar presas durante a caça. Os pajés eles acabavam mantendo em segredo a sua manipulação ritualística, mas os cientistas estrangeiros isolaram a substância ativa, a D-tubucurarina, descobrindo sua eficácia clínica como um poderoso bloqueador neuromuscular e relaxante muscular, que se tornou essencial em procedimentos cirúrgicos modernos. Qual foi o desfecho dessa história? Na década de 70 e 80, grandes conglomerados farmacêuticos transnacionais, como a Hoffmann La Roche, a Onichem e a Eli Lilly, depositaram e obtiveram patentes internacionais sobre a formulação derivada do curare em escritórios estrangeiros, como o escritório de patentes da Alemanha. No Banco de Dados Internacional de Patentes, o Estado brasileiro e as comunidades indígenas que desvendaram o uso da planta acabam figurando como um percentual zero de participação ou de retribuição financeira. O regime internacional de propriedade intelectual transformou a usurpação cultural em um monopólio legalizado e altamente lucrativo. E aí nós chegamos às lacunas do sistema internacional, ou seja, qual é a resposta do direito para isso?
E a verdade nua e crua é que o arranjo regulatório global atual, ele atua como uma blindagem institucional para as biopiratarias. O acordo TRIP, gerido pela Organização Mundial do Comércio, foi desenhado sob a forte liderança das economias industrializadas do norte global para salvaguardar suas vantagens tecnológicas. Embora proíba o patenteamento de plantas e animais em seu estado natural, ele abre as portas para o patenteamento de micro-organismos e processos microbiológicos e biotecnológicos. A Convenção sobre Biodiversidade Biológica até tentou mitigar essa assimetria ao consagrar a soberania dos Estados sobre os seus recursos e exigir a repartição justa dos benefícios. Contudo, a prática forense internacional há um enorme déficit de efetividade. O Brasil e outros países extremamente diversos chegaram a propor perante o Conselho do TRIPS a obrigatoriedade que qualquer pedido de patente internacional contivesse a indicação de origem do recurso genético e a comprovação de um contrato de repartição de benefícios com as comunidades locais. Essa proposta, no entanto, ela foi totalmente rechaçada pelas potências como os Estados Unidos, o Japão, a União Europeia, com base em justificativas formais de que o TRIPS não comporta requisitos adicionais de patenteabilidade. Isso criou uma arquitetura de insegurança jurídica que legitima o espólio institucionalizado por parte de países desenvolvidos. E aí, caminhando já para a conclusão, o cenário exposto acaba impondo uma urgência metodológica e política, que é o combate à biopirataria e o biocolonialismo extrativo, já que eles não vão ser feitos apenas com discursos moralistas, mas sim através de fortalecimento do poder de polícia ambiental interno, do aprimoramento dos nossos sistemas nacionais de registro e de um combate diplomático técnico e rigoroso. O direito não pode ser um instrumento de chancela e que acaba chancelando o apagamento da história e a soberania dos povos tradicionais em nome de uma suposta neutralidade do mercado e da técnica. E aí eu deixo, ao final, uma reflexão final, ou seja, enquanto juristas, nós continuaremos aceitando as regras de propriedade intelectual funcionem como caravelas do século XXI, ou nós seremos capazes de estruturar uma dogmática jurídica soberana e decolonial, apta a proteger a riqueza material e imaterial que redefine ou que define a nossa própria essência natural. Agradeço a todos, muito obrigado pela fala, e eu me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada, professor, pela sua apresentação, agradeço muito. Agora vamos chamar a professora Cleide Calgaro. Professora, bem-vinda, professora. Boa tarde, tudo bem, Priscila? Tudo ótimo. Professora que Cleide. bom, um abraço. Sobre emergência climática e sociedade de consumo. A professora Cleide é doutora em Ciências Sociais e Filosofia e em Direito, pós-doutora em Filosofia e em Direito, atualmente professora do curso de graduação e de pós-graduação em nível mestrado e doutorado em Direito na Universidade de Caxias do Sul e é líder do grupo de pesquisa Metamorfose Jurídica. Professora, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, Priscila. Uma alegria muito grande estar aqui com você. Obrigada pela tua apresentação. Também queria cumprimentar aos colegas que já apresentaram e aos colegas que irão apresentar. Parabéns a todos. Parabéns ao Prof. Magno, à Prof. Alice, aos Profs. Alex, que fizeram essa apresentação, as apresentações, em nome deles, a todos os demais. Também cumprimento ao professor Jorge, ao professor Deilton e ao professor Maurício pela organização do evento. Bem, como a Priscila colocou, hoje eu quero falar de dois temas que são profundamente ligados: a questão da sociedade de consumo e a emergência climática.
Hoje vivemos em um mundo onde consumir virou o tema central da nossa vida. Nós compramos mais do que precisamos, trocamos produtos com frequência e somos constantemente estimulados a desejar coisas novas, tecnologias novas, produtos novos, bens novos. Ao mesmo tempo, nessa contrapartida, nós enfrentamos uma crise climática sem precedentes. Verificamos o aumento das temperaturas globais, eventos climáticos extremos, a perda da biodiversidade e a escassez de recursos naturais. Então, a pergunta central que eu gostaria de fazer aqui, deixar uma reflexão, é qual é a relação entre o nosso modo de consumir e a crise climática que nós estamos vivendo. Nesse segundo ponto, eu gostaria de trabalhar um pouquinho a ideia da sociedade de consumo para podermos entender essa emergência e essa crise climática que vivemos. A sociedade de consumo, ela acaba sendo um modelo em que o valor da pessoa e da vida, ele estaria muito ligado ao ato de consumir bens e serviços. Então, hoje a gente sai de uma sociedade de consumo e vai para uma sociedade de consumo centrista. Por quê? Porque o consumo ele se torna o centro das ações e o centro de vida das pessoas e da sociedade. E isso não é por acaso. Hoje a gente percebe que empresas vão investir bilhões em publicidades para criar desejos, influenciar comportamentos, acelerar o consumo. Observamos que os produtos são feitos para durar cada vez menos e se tornarem ultrapassados de forma rápida, e a gente tem a obsolescência programada. E, além disso, o consumo ele deixou de ser apenas uma necessidade e passou a se tornar uma identidade do indivíduo. Então, muitas vezes, o que compramos diz quem somos ou o que queremos parecer ser, ou o que queremos aparentar ser. O problema é que esse modelo ele vai depender do uso intenso de recursos naturais, o uso intenso de energia e produção industrial em larga escala, que são altamente poluentes. Então, a ideia aqui é, quando nós saímos dessa sociedade de consumo e vamos para uma sociedade de consumo centrista, o que nós observamos? A ideia do consumo regrado não é um problema. O nosso problema é quando ele se torna efetivamente o centro da sociedade. Então, o consumo centrismo ele vai emergir de uma teia de complexidade onde a sociedade faz com que o consumo se torne o centro de todas as ações e as pessoas acabem se tornando reféns dessa sociedade. Muitas vezes elas são adestradas e docilizadas e mesmo alienadas de forma inconsciente. Nós muitas vezes não percebemos esse adestramento. E esse adestramento vai levar o indivíduo consumidor a comprar, muitas vezes, sem saber o porquê ele está comprando. E isso vai levando um ciclo sistêmico. Como dito anteriormente, muitas vezes o consumo, e essa ideia do consumo como centro da sociedade, ele indica quem sou. E, na verdade, também nós esquecemos que, dentro dessa sociedade, nós somos objetos de consumo. Porque nós, dentro das redes sociais, concentramos a nossa vida dentro da sociedade, concentramos a nossa estrutura dentro da estrutura do consumo. Então, por quê? Porque sempre se busca satisfazer uma necessidade e essa necessidade é sempre criada pela estrutura do mercado, que muitas vezes é uma necessidade que poderia ser posta de lado. A ideia aqui é demonstrar a compreensão de que o consumo como centro da vida contemporânea, ele existe. Nós precisamos compreender as ações que são tomadas, compreender o modo que se vive, compreender o problema que está acontecendo dentro do meio ambiente, dentro da estrutura da sociedade, para quê? Para ressignificar esta forma de consumo. Porque o consumo-centrismo, ele não atinge só as relações sociais, as relações pessoais, ele atinge a relação do indivíduo com a natureza. E a ligação com a emergência climática é que um resultado direto, porque o modelo de produção, a forma da estrutura capitalista, consumo-centrista, ela impacta diretamente no meio ambiente.
Quando produzimos mais, consumimos mais energia, queimamos mais combustíveis fósseis, emitimos mais gases estufas e, na verdade, expropriamos cada vez mais a natureza. Se nós pensarmos na indústria da moda, ela é uma das mais poluentes do mundo devido à produção em massa e o descarte rápido de roupas dentro da nossa sociedade. Então, o lixo gerado pelo consumo crescente, muitas vezes ele não é reciclado de forma correta e ele é acumulado em aterros e na própria estrutura da natureza, gerando uma série de ondas de problemas dentro dessa questão estrutural. Existe aqui uma saída, e até me encaminhando para as próprias análises finais, a gente pode observar que o cenário é preocupante. As mudanças, elas não dependem só dos governos e das empresas, embora eles tenham grande responsabilidade, mas também depende das escolhas coletivas e individuais. Então, a ideia de um consumo consciente, a ideia da reciclagem, a ideia da estrutura de uma economia circular, da redução de desperdícios de alimento, da preferência de produtos que são locais e duráveis, são caminhos para que nós possamos pensar dentro dessa estrutura. Aqui um ponto a ressaltar que a culpa não se trata apenas do consumidor, é um problema estrutural e a mudança ela precisa acontecer no modelo econômico como um todo. Então, nós precisamos repensar a sociedade capitalista. A gente sabe que esse modelo é o modelo vigente, é o modelo que vai ser estruturado por muito e muito tempo, mas precisamos repensar e ressignificar esse modelo. Como conclusão, eu queria que nós pensássemos que a sociedade de consumo ela trouxe conforto, trouxe tecnologia, trouxe acesso a bens, por isso estamos aqui, mas também criou um sistema que pressiona intensamente o planeta e principalmente o meio ambiente. A emergência climática é um alerta de que esse modelo de sistema capitalista, esse modelo consumo centrista, ele tem limites. E a gente precisa repensar o consumo. E quando a gente repensa o consumo, colegas, isso não significa voltar ao passado. Não é porque eu vou deixar de consumir, mas é construir um futuro que seja um futuro mais equilibrado, onde o desenvolvimento e a preservação ambiental possam coexistir e que não sejam paradoxos, mas que sim possam coexistir dentro dessa estrutura. No fim, a questão não é apenas o que consumimos, mas a ideia é pensar que tipo de futuro nós estamos ajudando a construir com as nossas escolhas. Qual é a nossa responsabilidade? Então, claro, a gente sabe que a responsabilidade não é só individual, mas a responsabilidade é coletiva das empresas, também com a produção sustentável, com a ideia de economia circular. A preocupação e a responsabilidade tem que ser dos governos, com políticas públicas de Estado, com incentivo à utilização de energias renováveis, com a ideia de uma regulação ambiental, mas também é individual, porque consumir melhor, reutilizar, reparar, não desperdiçar é um caminho para pensarmos. Então, eu queria fechar com a ideia de que a emergência climática, acredito que seja um dos maiores desafios da nossa geração, mas também é uma forma de repensarmos e ressignificarmos a maneira de como vivemos, de como consumimos e de como também nos relacionamos com o nosso planeta, porque é importante uma visão sistêmica. Nós não estamos separados do meio ambiente, nós somos parte desse ambiente como um ciclo sistêmico. E eu queria encerrar, Priscila, com uma frase do Paulo Freire, que eu gosto muito, porque ele diz que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e são essas pessoas que vão transformar o mundo. Então, meu muito obrigada, parabéns pelo evento, professor Deilton e colegas, um abraço grande, Priscila, e a todos vocês. Obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação, professora Cleide, agradeço muito. Agora invitamos o Dr. Jorge Isaac. Deixa eu achar o Dr. Jorge. Dr. Jorge Isaac Torres Manrique, para apresentar na conferência Desafios para a Política Ambiental para a Seguridade e Biodiversidade. O Dr. Jorge é consultor jurídico internacional, presidente
da Escola Interdisciplinar de Direitos Fundamentais para Emitência e Justiça e doutor em Direito e Administração. É autor de mais de 180 livros e tratados jurídicos publicados em diversos países e é um painelista, né, conferencista, palestrante reconhecido internacionalmente. Doutor, tiene la palabra, dispone de 10 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciada doctora. En esta oportunidad vamos a tener a bien revisar el tema desafíos para la política ambiental, para la seguridad y biodiversidad. En principio, la humanidad atraviesa una crisis planetaria sin precedentes, pérdida acelerada de biodiversidad, cambio climático descontrolado y contaminación generalizada. Tres fenómenos interconectados que amenazan la estabilidad ecológica, la seguridad humana y la viabilidad de las sociedades. Según la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, más de 1 millón de especies están en peligro de extinción en las próximas décadas, una tasa de 1000 veces superior a la natural, mientras que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advierte que el calentamiento global superará el 1.5 grados entre 2030 y 2040 sin medidas drásticas. Hace poco, la política ambiental se limitaba a proteger especies o reducir emisiones como objetivos aislados. Hoy se reconoce que la conservación de la naturaleza es condición indispensable para la seguridad. El agua, el suelo, el aire, la regulación climática y la producción de alimentos son servicios ecosistémicos que sostienen la vida y evitan conflictos, migraciones forzadas y también colapsos sociales. En este marco, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París definen metas globales: proteger el 30% de la tierra y el mar para el 2030, restaurar ecosistemas degradados y obtener la pérdida de biodiversidad o de diversidad biológica, todo ello vinculado a la seguridad y el desarrollo sostenible. Sin embargo, la distancia entre compromisos y acciones es enorme. La política ambiental actual enfrenta desafíos estructurales, institucionales, económicos y geopolíticos que obstaculizan su aplicación efectiva. Este documento, en esta oportunidad que hemos elaborado, analiza en profundidad los retos actualizados a 2026 con referencias normativas que, digamos, abarcan desde el punto de vista científico, de gobernanza, y explica cómo superar para poder integrar biodiversidad y seguridad en el centro de la toma de decisiones. No obstante, antes de poder hablar de desafíos, amerita tener que respetar la filosofía del antecedente y el consecuente. Me refiero a que para poder hablar de que es necesario afrontar o tener en cuenta los desafíos, en este caso, se necesita justificar, se necesita fundamentar por qué es importante tener, en este caso, en la mira los desafíos. En ese sentido, es importante también, en este caso, como decíamos, desarrollar el tema de la justificación imperativa que plantean, en este caso, de plantear desafíos para la política ambiental y la seguridad biodiversidad. Vale decir, no se trata simplemente de decir que existen desafíos porque hay que poner un desafío, ¿no? Porque el título de la ponencia se denomina así. No. La justificación de plantear desafíos a la política ambiental es imperativa porque la seguridad y la biodiversidad son pilares inseparables de la estabilidad social y ecológica. Los ecosistemas sanos regulan el clima, purifican el agua y garantizan la disponibilidad de recursos, elementos esenciales para la seguridad humana y nacional. Sin embargo, las políticas vigentes suelen ser insuficientes, lentas o desalienadas, con la velocidad del deterioro ambiental y la pérdida de especies. Los desafíos, en este caso, obligan a revisar marcos normativos que a menudo priorizan el crecimiento económico sobre la conservación de la vida en todas sus formas. La biodiversidad es una red de servicios vitales. Al romperse, aumentan riesgos como desastres naturales, escasez de alimentos y conflictos, en este caso, por recursos, ¿no? Plantear metas más exigentes impulsa
la innovación, la cooperación institucional o interinstitucional y la integración de criterios ambientales en todas las áreas de gobierno. También exige medir resultados reales, no solo declaraciones para asegurar las medidas que puedan proteger tanto a la naturaleza como a las comunidades que dependan de ellas. La seguridad no puede concebirse, en este caso, sin un entorno estable. Especies extinguidas o ecosistemas derogados representan amenazas directas a la supervivencia y al bienestar colectivo. Estos desafíos son también una respuesta ética y responsable ante las generaciones futuras y tienen derecho a heredar un planeta funcional y diverso. Por ello, redefinir y ampliar las metas de la política ambiental no es una opción, sino una necesidad urgente para preservar la vida y la seguridad en el largo plazo. En ese sentido, iniciamos señalando el desarrollo del primer desafío. Estamos hablando de la fragmentación normativa y falta de sinergias. El primer obstáculo es la dispersión de marcos legales y acuerdos internacionales que funcionan como compartimentos estancos. Existe una normativa para biodiversidad, otra para clima, otra para desertificación, otra para mares, y ninguna obliga a integrarlas. Aunque en este caso la COP30 reconoció formalmente la necesidad de sinergias, no se aprobó un mecanismo vinculante para coordinar políticas, indicadores ni financiamiento. A nivel nacional la situación es similar. Los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Energía, Minería, Defensa y Relaciones Exteriores actúan con medidas separadas, con agendas separadas en muchos países. Las leyes, digamos que también son débiles, contradictorias o se modifican para favorecer intereses económicos. Solo en Brasil, entre el 2024 y el 2026, se presentaron más de 30 proyectos de ley que debilitan la protección, facilitan la deforestación y reducen competencias de organismos de control como el IBAMA o el ICMBio. Esta fragmentación impide que la política ambiental se conciba como herramienta de seguridad. Por ejemplo, la protección de una cuenca hidrográfica no se vincula con la prevención de conflictos por agua, ni con la conservación de bosques, con la reducción de emisiones y la estabilidad climática. Además, los estándares técnicos son desiguales. Lo que es obligatorio en Europa no lo es en América Latina o África, generando competencia desleal y desplazamiento de impactos ambientales. El segundo desafío es el que está relacionado con el financiamiento insuficiente y desigual. Para cumplir las metas de Kunming-Montreal se necesitan entre 700.000 y 1.000 millones de dólares anuales hasta 2030, pero hoy solo se invierten unos 150 millones o 150.000 millones, y menos del 10% de países en desarrollo, donde está el 80% de la biodiversidad mundial. En este caso, el déficit anual supera los 400.000 millones de dólares y los fondos existentes son fragmentados, burocráticos y condicionados a intereses políticos. En el 2025, durante la COP30, se lanzó el Fondo de Bosques Tropicales, siempre con aportes iniciales de 6.600 millones de dólares, pero se requieren hasta 25.000 millones para ser operativo. Y no existe un mecanismo que garantice que los recursos lleguen a las comunidades locales o pueblos indígenas, quienes protegen el 80% de los ecosistemas intactos. Además, la financiación pública sigue siendo inferior a los subsidios que dañan a la naturaleza. Cada año los países destinan más de 5.000 millones de dólares a subsidios para combustibles fósiles, en este caso también lo relacionado al tema de la agricultura intensiva, la pesca industrial y minera, en este caso actividades que son las principales causas de pérdida de biodiversidad y degradación ambiental. En contradicción, el dinero público para destruir y poco para conservar es uno de los mayores obstáculos para la seguridad ambiental. El tercer desafío es el relacionado a la gobernanza débil y la falta de cumplimiento. La mayoría de los países han ratificado los tratados internacionales, pero menos del 30% ha adoptado su legislación nacional para hacerlos cumplir, y solo el 15% cuenta con pilares nacionales de biodiversidad vinculantes con presupuesto asignado. La debilidad institucional es crítica. Organismos ambientales con pocos recursos, personal insuficiente, alta rotación y dependencia política, lo que impide controlar actividades legales o ilegales como deforestación minera, pesca o tráfico de especies.
En ese sentido, los litigios climáticos y ambientales han crecido exponencialmente. Más de 2.500 casos en todo el mundo hasta 2026, y aunque han generado precedentes históricos, como el fallo contra Shell o la orden al gobierno de Brasil para frenar la destrucción amazónica, la justicia ambiental es lenta, costosa y a menudo ineficaz en países con instituciones frágiles. Otro problema es la falta de datos y monitoreo. Solo el 40% de ecosistemas cuenta con sistemas de seguimiento continuo, y muchos países no tienen información, en este caso confiable, sobre el estado de sus especies, recursos hídricos o suelos. Sin medición no hay rendición de cuentas, y sin transparencia la política ambiental se convierte en declaración sin efecto. En ese sentido, ingresamos al siguiente desafío, que es el número 4, la tensión entre desarrollo económico y conservación. El modelo de desarrollo actual sigue basado en este caso, en la extracción ilimitada de recursos, el crecimiento del PBI como único indicador de éxito y la consideración de la naturaleza como un insumo barato o gratuito. Por otro lado, esta visión choca frontalmente con la protección de la biodiversidad y la seguridad ambiental, ya que las actividades productivas, agricultura, ganadería, minería, energía y infraestructura, son responsables del 75% de pérdidas de los ecosistemas. En América Latina, por ejemplo, el 84% de la deforestación ocurre en Amazonía y el Cercado, impulsada por cultivos de soya, ganadería y minería, actividades que generan divisas, pero destruyen regulación hídrica, almacenamiento de carbono y hábitats, aumentando riesgos de sequías, inundaciones y conflictos sociales. La transición energética necesaria para frenar el cambio climático también genera presiones. La demanda de litio, cobalto, cobre y tierras raras, en este caso para baterías, y paneles solares están destruyendo ecosistemas únicos en los Andes, África y Asia, y genera también tensiones con comunidades indígenas. La política ambiental aún no logra integrar criterios para el tema de la ecología en las decisiones económicas. Los estudios de impacto ambiental son frecuentemente manipulados o ignorados, y la valoración de servicios ecosistémicos, que aporta entre 125 y 145 billones de dólares anuales, más que todo el PBI mundial, no se incorpora a la contabilidad nacional ni en las decisiones de inversión. El siguiente desafío es la biodiversidad como base de seguridad, vínculos ignorados. Hace poco, la seguridad se definía solo en términos militares o fronterizos. Hoy se sabe que el 40% de los conflictos violentos en el mundo tienen causas relacionadas con causas o razones o recursos naturales, agua, tierra, bosques, minerales o pesca, que se vuelven escasos por degradación y cambio climático. La política ambiental debe convertirse en política de seguridad, pero los ministerios de defensa o relaciones exteriores siguen excluyendo a la variable, en este caso ecológica, de sus agendas. La pérdida de diversidad o biodiversidad reduce la resiliencia de los sistemas. Un bosque intacto regula lluvias, evita inundaciones, almacena agua y frena el calentamiento. Si se destruye, aumentan desastres, escasez alimentaria y migraciones forzadas. Se estima que hasta 200 millones de personas podrían desplazarse por causas de, en este caso, desastres ambientales antes de 2050, generando inestabilidad regional y crisis humanitaria. Sin embargo, por otro lado, también es importante entender que la planificación nacional no incluye mapas de riesgos ecológicos. No se diseñan estrategias conjuntas entre medio ambiente, defensa y desarrollo. Acuerdos recientes como el Tratado de Alta Mar, que protege el 60% de los océanos, son pasos adelante, pero tardíos, con mecanismos de cumplimientos débiles. El desafío 6 es el denominado brechas científicas, tecnológicas y de conocimiento. La toma de decisiones ambientales requiere información rigurosa, actualizada y accesible, pero existen grandes vacíos. Solo se conoce estado de conservación del 15% de las especies, y menos del 10% de los ecosistemas cuentan con modelos predictivos de impacto por cambio climático o uso del suelo. La investigación se centra en zonas templadas, dejando de lado regiones tropicales, montañosas o polares, donde está la mayor biodiversidad. Además, el conocimiento científico se integra, en este caso, no se integra, con el saber tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales que han gestionado la naturaleza durante milenios y mantienen intactos los territorios mejor conservados. Esta desconexión reduce la efectividad de las políticas y genera conflictos sociales, en este caso,
ya que las medidas impuestas desde fuera del lugar se suelen también a su vez fracasar. También la falta de tecnología accesible, en este caso herramientas de monitoreo satelital, sistemas de alerta temprana, modelos de simulación y soluciones basadas en la naturaleza son costosas y no llegan a países en desarrollo. La transferencia tecnológica comprometida en tratados internacionales es casi inexistente, profundizando desigualdades. El desafío 7 habla de la geopolítica y la soberanía ambiental. La protección de la naturaleza es un asunto global, pero se enfrenta a la soberanía nacional. Muchos países consideran que sus recursos naturales son propiedad exclusiva y rechazan regulaciones internacionales que limitan su explotación. Esto bloquea acuerdos vinculados o vinculantes y hace que metas globales sean solo recomendaciones. Las tensiones geopolíticas actuales, en este caso guerras, sanciones, competencia por recursos, desplazan la agenda ambiental. En 2025, durante la COP16 y COP30, las discusiones sobre biodiversidad quedaron relegadas por conflictos internacionales y crisis energética. Además, existen disputas por recursos transfronterizos, agua, pesca, bosques y minerales que cruzan fronteras y no tienen marcos comunes de gestión, generando tensiones entre países, en este caso, cuenca del Amazonas, río Nilo, cuencas de Mekong. Otra dificultad es la falta de la responsabilidad histórica. Países industrializados causaron la mayor parte del daño ambiental acumulando, pero en este caso no asumen costos de reparación ni apoyo a naciones en desarrollo que cargan con el peso de la conservación sin haber generado el problema. El principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, base del derecho ambiental internacional, sigue sin aplicarse en la práctica. El siguiente, en este caso, punto es estrategias para superar los desafíos. Es importante porque acá nos dan un alcance para poder superar esos desafíos hacia una política integrada. Para transformar estos retos en oportunidades es necesario un cambio estructural en la política ambiental basado en 4 pilares fundamentales de integración normativa e institucional. Crear marcos legales únicos que vinculen biodiversidad, clima, agua, suelo y seguridad. Establecer organismos transversales con autoridad real, presupuesto propio y capacidad de coordinación entre sectores. Alinear planes nacionales de desarrollo con metas de Kunming-Montreal y Acuerdo de París. Y también, por otro lado, eliminar subsidios dañinos y redirigir esos recursos a la conservación y transición sostenible. Crear fondos internacionales obligatorios con aportes según la capacidad económica y responsabilidad histórica. Luego, pagar por servicios ecosistémicos, esquemas de pago a comunidades y países que protegen la naturaleza. Y también, en este caso, la gobernanza participativa y cumplimiento, en este caso reconocer derechos de pueblos indígenas y comunidades locales como actores principales, fortalecer los mecanismos de justicia ambiental, el acceso a información de participación ciudadana, estableciendo indicadores vinculantes, monitoreo abierto y sanciones reales por el incumplimiento. Por otro lado, ya para concluir, también es importante traer el tema de la conclusión. En este caso, las conclusiones basan por que los desafíos para la política ambiental no solo son técnicos o económicos, son políticos, culturales y éticos. La separación entre conservación, desarrollo y seguridad es artificial y peligrosa. No hay seguridad posible sin naturaleza sana, ni desarrollo sostenible sin biodiversidad. El Marco Mundial de Biodiversidad y el Acuerdo de París no son solo tratados ambientales, son acuerdos de supervivencia. Su implementación requiere dejar de ver la naturaleza como un costo o un obstáculo y empezar a considerarla como la infraestructura más importante de la seguridad humana, la base de la economía y el patrimonio común de la humanidad. Los próximos años, hasta 2030, son decisivos. Si se logra integrar la biodiversidad en el centro de todas las políticas, fortalecer instituciones y financiar adecuadamente y cumplir compromisos, se podrá detener la pérdida de especies, restaurar ecosistemas y garantizar, en este caso, un futuro seguro y viable. Si no se hace, este colapso ecológico se convertirá en crisis de seguridad, conflictos y pobreza para las generaciones presentes y futuras. La política ambiental ya no es una opción, es la herramienta indispensable para la paz, la estabilidad y la vida en el planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, professor, por sua apresentação, sua contribuição valiosíssima. Muchas gracias. Agora chamo o professor Deilton. Boa tarde, professor. Boa tarde, como está?
Muito bem. O professor Deilton Ribeiro vai falar sobre litígios climáticos e proteção da biodiversidade, os novos padrões ambientais para a segurança ecológica. O professor ele tem pós-doutorado em Direito pela Universidade Unime, na Itália, doutorado em Direito pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Ele é professor nos cursos de graduação e nos níveis de mestrado e doutorado em proteção dos direitos fundamentais da Universidade de Itaúna, que é a organizadora desse nosso evento. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu me vou falar um pouco em castelhano. Eu tenho minha apresentação e o meu tema é litígios climáticos e proteção da biodiversidade, nuevos estándares ambientales para a seguridade ecológica. Muito bem. O planteamento general é que a crise climática e a perda acelerada de biodiversidade já não podem ser tratadas como problemas sectoriais de política pública. Constituem desafios jurídicos, ecológicos e sociais que afetam a seguridade humana, a estabilidade dos ecossistemas e a proteção dos direitos fundamentais. A apresentação examina como os nuevos estándares ambientales internacionales, los litigios climáticos y la política ambiental contemporánea están redefiniendo las obligaciones estatales de prevención, mitigación, adaptación y reparación. La biodiversidad no es solamente un recurso natural, es una infraestructura viva que sostiene servicios ecosistémicos esenciales como la regulación del clima, la polinización, la fertilidad del suelo, la protección de cuencas y la estabilidad de los territorios. El cambio climático intensifica eventos extremos, altera ciclos hidrológicos, reduce la resiliencia de los ecosistemas y agrava la pérdida de la biodiversidad. Por ello, la protección ambiental debe comprenderse como una condición para la seguridad ecológica, alimentaria, hídrica, sanitaria y territorial. La Convención de la Diversidad Biológica establece 3 objetivos centrales: conservación de la biodiversidad biológica, uso sostenible de sus componentes y distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos. Los nuevos estándares ambientales se apoyan en una lectura integrada del derecho internacional ambiental, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho climático. Entre estos estándares se destacan el deber de prevención del daño ambiental significativo, el principio de precaución de la debida diligencia reforzada, la cooperación internacional, la equidad intergeneracional, la justicia climática y la protección del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible. El Acuerdo de París consolidó el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2 grados
centígrados y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados centígrados. También exige contribuciones determinadas a nivel nacional, adaptación, transparencia y cooperación internacional. Los litigios climáticos internacionales no sustituyen la acción política, pero aumentan el nivel de exigibilidad jurídica de las obligaciones ambientales. Su importancia está en transformar compromisos generales en parámetros interpretativos para políticas públicas, regulación económica y control judicial de la omisión estatal. Estos litigios permiten discutir la responsabilidad de los estados por acciones u omisiones que contribuyen al deterioro del sistema climático. También fortalecen el papel de la ciencia climática como base probatoria y orientan la revisión de políticas insuficientes de mitigación, adaptación y protección de comunidades vulnerables. Muy bien, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 23 de julio de 2025, reconoció la relevancia de normas climáticas ambientales, marítimas, consuetudinarias y de derechos humanos para definir las obligaciones de los estados frente al cambio climático. El primer R es el R climático global, representado por la Corte Internacional de Justicia. La Corte señaló que el cambio climático implica obligaciones estatales relacionadas con mitigación, adaptación, cooperación, protección de derechos humanos y responsabilidad internacional por incumplimiento. El segundo R es el R oceánico, representado por el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. En 2024, el tribunal emitió una opinión consultiva sobre cambio climático y derecho internacional del mar, vinculando las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero con la protección del medio marino. El tercer R es el R Interamericano de Derechos Humanos, representado por la opinión consultiva OC32 de 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitada por Chile y Colombia sobre emergencia climática y derechos humanos. La política ambiental para la biodiversidad y la seguridad. Una política ambiental orientada a la seguridad y la biodiversidad debe superar el modelo reactivo de gestión de daños. Es necesario adoptar políticas preventivas integradas y basadas en evidencia científica. Esto implica fortalecer áreas protegidas, restaurar ecosistemas degradados, controlar la deforestación, proteger pueblos indígenas y comunidades tradicionales, regular actividades de alto impacto, garantizar información ambiental abierta y asegurar participación pública
em decisões com efeitos ecológicos relevantes. Para minha conclusão, os nuevos estándares ambientales muestran que la protección climática y la conservación de la biodiversidad forman parte de un mismo deber jurídico de prevención del colapso ecológico. Los litigios climáticos internacionales han ampliado el alcance de las obligaciones estatales al vincular cambio climático, derechos humanos, protección del océano, biodiversidad y responsabilidad internacional. La política ambiental del siglo XXI debe ser preventiva, científica, participativa y orientada a la seguridad ecológica. Sin biodiversidad protegida, sin acción climática suficiente, no hay estabilidad social, ni seguridad territorial, ni garantía efectiva de derechos fundamentales. Muchas gracias por me escuchar y es siempre un gran placer. Gracias. Muchas gracias, professor Elton. Agora invitamos a professora Maria Custódio. Deixa eu botar a professora aqui. A professora Mara Lúcia para apresentar na conferência a atuação da coletividade democrática e a proteção do meio ambiente. A professora é doutora em Geografia e professora de pós-grado em Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara. Também é professora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Professora, tem a palavra, dispone de 10 minutos para sua apresentação. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Priscila. Me gustaría agradecer también al profesor Jorge, al profesor Hilton, profesor Mauricio, profesora Cleide, por la invitación. Bueno, voy a hablar en portugués, creo que es una buena presentación así, y hay mucha gente que nos oye que habla portugués también, y también hay hispanohablantes, pero ya empiezo con esto. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da importância da participação democrática, né, para a proteção ambiental. Na verdade, eu venho ouvindo as palestras, né, e todos vêm aí, de certa forma, batendo nessa perspectiva, falando dessa perspectiva, já que a questão da informação ambiental ela é muito importante. A professora Cleide trouxe essa perspectiva, o professor Jorge falou um pouquinho também dessas questões, e eu venho aí trazendo essa importância de como nós, né, enquanto sociedade, temos um papel importante para a proteção desse meio ambiente. Né, quando nós pensamos, somente no Brasil, né, em boa parte das constituições que nós temos na América Latina, né, ainda desconheço algumas no mundo todo, nós temos aí que o meio ambiente, né, na nossa Constituição aqui no Brasil, ele é um bem de uso comum do povo, né, e enquanto bem de uso comum do povo, ele também, ao mesmo tempo, enquanto um direito, ele chama um dever de todos a participar dessa proteção, né, lá no artigo 225 da nossa Constituição. Então, dentro disso, esse dever de proteção, ele vem de várias formas, e é necessário que nós comecemos a refletir, né, e também a informar a sociedade dessa possibilidade de proteção e dessa participação efetiva e necessária, já que, né, o direito ao meio ambiente é também um direito difuso, de todos, que não tem como nós partilharmos, né, se atinge o direito de todos. Nesse sentido, é sempre bom lembrar, né, que é uma coisa que as outras áreas do direito acabam se esquecendo, é que no direito ambiental nós precisamos trabalhar com prevenção e precaução.
Ou seja, nós trabalhamos com tudo previamente, nós tentamos evitar o dano. E se nós não sabemos sobre o dano, nós não permitimos que aquele ato, aquele empreendimento aconteça até que nós compreendamos o dano. Uma coisa que tem que sempre ficar clara, nós que trabalhamos com direito ambiental não somos contra a economia ou, né, a atividade econômica, mas sim somos a favor que ela seja feita da forma mais adequada de proteção desse meio ambiente, que é a garantia de proteção do direito de todos. Nesse sentido, né, quando ela não se realiza dessa forma, ou tem uma perspectiva de não realização dessa forma, é que a participação popular vai entrar. Porque se a atividade foi permitida pelo Estado, é a sociedade que tem que se levantar dizendo, opa, essa atividade nós não queremos, essa atividade fere o nosso direito ao meio ambiente. Claro que nessa perspectiva, um ponto muito importante é a informação, né? Como trouxeram aí alguns professores antes de mim, acho que inclusive o professor Magno, né, e de novo, professora Cleide, professor Jorge, né, professor Deilton, a informação é um elemento essencial e ela deve ser, né, ampla e confiável para todos. Esse é um dos problemas, é um dos maiores gargalos que nós enfrentamos em relação à proteção ambiental, que a informação seja fiável, né, que possamos acreditar, seja pública e fácil de ser digerida por todos, ou seja, que todos possam tomar conhecimento dela para efetivar a participação. Então, esses princípios ambientais, eles são essenciais para a gente compreender esse elemento aí do poder-dever, né, mais um dever, mas vamos pôr como poder de defesa do meio ambiente por toda a sociedade. Então, nesse sentido, nós temos que esse dever, né, ele se vincula ao princípio da participação comunitária, onde toda a sociedade tem o dever, né, de fazer proteção desse meio ambiente. Essa participação pode se dar de várias formas. Ela pode se dar buscando esses dados ambientais, compreendendo, efetivando a educação ambiental, né, trazendo e participando dela de forma ativa ou passiva, ou seja, dando educação ambiental, ou recebendo essa educação ambiental, né, e assim ela nos permite aí compreender como que nós vamos atuar, né. Ela também está vinculada a uma forma consultiva, como acontece nas audiências públicas e nas consultas prévias, onde a sociedade é chamada a saber, né, ela não é consultada efetivamente, como são as comunidades originários, os povos originários de empreendimentos que vão passar em suas terras, né? Mas, em boa parte, pelo menos, ela é convidada a saber, né? A ser consultada de o que ela precisa entender em relação àquilo. E, obviamente, a participar efetivamente, que pode se dar de várias formas, como proposta de leis, movimentos, né, de rua, ou movimentos artísticos que tragam essa educação ambiental, proposição de ações, participação em conselhos, né, em vários tipos de conselhos, e dar uma efetividade de palavra e de decisão a essa comunidade. Hoje os conselhos são paritários, um terço de representantes do poder público, um terço de representantes das empresas, um terço de representantes da sociedade civil. Só que não há bem uma paridade nesse sentido, né, porque a sociedade civil ela teria que ter uma voz maior aí, né, para expressar os seus anseios nessa perspectiva. E acaba não tendo. Muitas vezes o próprio órgão público já deu a licença e já admite, aí já tem o mesmo posicionamento que o empreendedor, e com isso nós temos uma defasagem da efetividade da participação pública, que é muito importante nesses conselhos deliberativos. Então, essa participação hoje, apesar dela ser repisada a todo tempo, né, a sociedade em geral acaba não tendo esse conhecimento. E não tem, o direito acaba não chegando claro para essas comunidades. Nós temos vários sujeitos que podem participar disso, não apenas o indivíduo, mas também as associações constituídas legalmente, mas os movimentos comunitários, né? A sociedade organizada ali no seu próprio bairro vai ter possibilidades de fazer essa participação, né? Além de tudo, nós temos outros sujeitos que podem também fazer essa proteção, professor público, Ministério Público, que todos nós já sabemos, e hoje também as cooperativas populares que vêm crescendo em grande mote, principalmente as relacionadas ao recolhimento de resíduos sólidos, né? Então, hoje, a sociedade ela tem que ter uma participação maior, seja, né, de uma atuação reativa, de reagir, de denunciar ao Ministério Público e à Defensoria Pública os danos que ela visualiza, seja, né, propondo ações judiciais por meio das coletividades, né, das associações cooperativas, ou individualmente,
né? E também ela tem que ter uma atuação proativa, né? De proposição de políticas públicas, de participação dos conselhos, de fiscalizar efetivamente, né, como cidadão, daquilo que está acontecendo no seu entorno ali. Então, nesse sentido, nós temos aí que existem vários instrumentos além da proposição de leis, além dos movimentos sociais que são realizados, né, e da participação dos conselhos, nós temos os instrumentos legais que também têm que ganhar mais forma de participação da sociedade. Hoje, o que a gente tem? A gente tem basicamente o Ministério Público e Defensoria Pública na base de proteção do meio ambiente, mas nós precisamos que a sociedade também assuma esse papel, né? E nós aqui, educadores, professores, temos uma função importante nesse sentido, né? Então, nós temos as ações aí, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo, que pode ser proposto por associações, né? A ação popular, que pode ser proposta por um indivíduo propriamente dito, né? A instigar para que as audiências públicas sejam efetivas, não sejam apenas, como a gente diz no Brasil, né, para inglês ver, ou seja, sem nenhuma efetividade, sem uma participação clara, sem dados claros para aquela sociedade, né, que a consulta prévia, especialmente aquela aos povos indígenas tradicionais, que é a 869, seja efetivada, né, bem previamente, e uma negociação seja feita com esses povos, né, de forma adequada, não só vou fazer e passar por cima, ou não, vocês não vão fazer porque eu não vou permitir, mas tem que haver uma negociação, né, para que isso ocorra da melhor forma possível aí. E agora, né, que nós vamos ter aí as eleições brasileiras, né, majoritárias aí, deputado estadual, federal, senador, presidente, governador, é hora também de ter uma pressão eleitoral dessa nossa comunidade aí para que candidatos tenham campanhas de proteção do meio ambiente. Ao votar, nós votemos em candidatos que tenham aí uma constituição pensada, né, na sua base ali de governo, de como ele pensa as políticas públicas para o futuro, que seja calcada na proteção do meio ambiente e na garantia desse meio ambiente, que é um direito de todos aí, né? Então, existem aí vários elementos que vêm sendo estudados, mas mais importante que tudo, né, é que seja pensado como nós vamos dar garantia real para que essas ações, essas medidas, sejam levadas para essa sociedade, para que ela efetive a sua participação. Né? Então, nós temos aí um problema sério, porque tem uma assimetria de poder entre empresas e sociedade. As empresas e os governos, eles têm equipes técnicas. A sociedade, ela conta com um ou outro advogado pro bono, né, um voluntariado, e olhe lá. Né? É necessário que sejam, né, conhecidos os meandros para que haja judicialização para a proteção do meio ambiente e seja feita de uma forma efetiva, rápida, né? Que os juízes tenham capacitação para essa compreensão. Né? Nós ainda temos uma falta de eficiência preventiva, né? Onde nós não participamos efetivamente dessas definições iniciais. E, né, nós temos aí um não pensar claro sobre essa prevenção de forma que ela seja realizada. Pensa-se muito no licenciamento ambiental sobre isso, e depois a fiscalização já não efetiva isso de forma tão clara, né? E a renovação da licença. Então, há uma necessidade que nós, como cidadãos, também estejamos de olho aí, não só como advogados, mas como cidadãos, para que o governo também mantenha essa fiscalização. Né? Outra questão é essa participação clara nos conselhos. Né? Não há uma informação tão efetiva para que essa população seja trazida aí, que cumpre, né, que tem ligação com a questão da desinformação e muito do negacionismo ambiental que nós vemos hoje. Então, para encerrar, e nessa perspectiva, a ideia, né, é que haja aí um fortalecimento de uma educação ambiental para efetivar essa participação, né, e que o Estado também crie fundos para ajudar nessa litigância coletiva, que seja possibilitado aí que a sociedade possa litigar em proteção do meio ambiente. Então, hoje, né, o que a gente precisa, a nossa necessidade é que a sociedade esteja claramente envolvida nisso, e por isso nós precisamos de uma educação ambiental e informações ambientais claras, que nós aqui estamos todos aqui trabalhando com várias delas, mas que não chegam à sociedade como um todo, que é necessário. Muito obrigada aí a todos por me ouvirem aí em relação a isso, e volto a palavra para a comissão aí, parece que é o Tiago que vai dar continuidade. Muito obrigada. Obrigado, professora Mara Lúcia, pela sua
suas explanações, tá? Agora eu vou chamar a professora Tatiana para o palco. Tudo bem, Tatiana? Doutor Tiago, tudo bem? Boa Tudo bom? tarde. Professora, é um prazer, primeiramente, estar conosco, a senhora estar conosco, né? Antes, deixa eu apresentá-la, só um instante. A professora Tatiana, além de advogada e professora universitária, é mestranda em Direito, Sociedade e Tecnologia e apresentará hoje para nós Inteligência Artificial y Tributación Verde, nuevos instrumentos jurídicos para el financiamiento de la sostenibilidad global. Professora, tens 10 minutos, tá? Muito obrigada, agradeço imensamente ao Tiago, ao doutor Tiago, agradeço ao doutor Jorge e ao doutor Deilton. Então, a honra aqui é inseparável da responsabilidade, falar com pesquisadores, juristas de diferentes sistemas jurídicos. Então, a inteligência artificial, ela constituiu a maior externalidade negativa não tributada da história econômica contemporânea. Então, e a extrafiscalidade tributária é o único mecanismo jurídico com densidade normativa e legitimidade democrática suficientes ali para corrigi-la em escala global. Então, para desenvolver esse argumento aqui, articulei 3 eixos. O primeiro, o diagnóstico empírico. Segundo, a arquitetura doutrinária e os fundamentos teóricos que sustentam e o terceiro são as preposições ali normativas concretas. Então, começo com os dados, porque toda teoria jurídica que se pretende, né, ali séria, ela precisa ancorar-se na realidade que pretende ordenar. Ou seja, em abril de 2025, a Agência Internacional de Energia, ela publicou um relatório sobre energia e inteligência artificial. Em 2024, os data centers, eles consumiram aqui globalmente 415 terawatts-hora de eletricidade, 1,5% do consumo elétrico mundial. Então, essa projeção central para 2030 é de 945 terawatts-hora, o equivalente ao consumo anual de total do Japão. Então, a inteligência artificial, ela é identificada como o principal driver desse crescimento. Então, com taxas ali compostas de 15% ao ano, então, 4 vezes superior ao crescimento de todos os demais setores elétricos ali combinados. Nós temos nos Estados Unidos, esses data centers, eles consumirão mais eletricidade até 2030 do que toda a manufatura intensiva em energia combinada. Então, do ponto de vista ali das emissões de carbono por ciclo de vida, dos modelos, estudos publicados lá em 2024, e também treinamentos pelo ChatGPT, essa base original, ela emitiu 552 toneladas de CO2, né? Então, equivalente ali ao consumo energético anual de 122 residências americanas. Então, e há uma dimensão financeira que o direito tributário ele não pode ignorar. Então, em 2025, os 5 maiores, eles gastaram mais de 400 bilhões de dólares em infraestrutura de IA. Em 2026, a projeção ali supera 600 bilhões, o valor superior ao investimento global combinado em produção de petróleo e gás. Então, um setor que supera a indústria extrativista em escala desse investimento. E não paga um centavo por suas emissões ali de carbono. E aqui que a análise empírica encontra o problema de fato jurídico central. Então, essa externalidade, ela existe, ela é mensurável, ela é gigantesca, na verdade. E ela é no sentido técnico preciso, tá? Então, o que nós precisamos? Lá, em 1920, houve uma falha no mercado clássico, né? Um custo social que o mecanismo de preços, ele não consegue internalizar espontaneamente. Então, o poluidor, ele não arca
com os custos que impõe ao restante da sociedade. Essa ausência de precificação, ela não significa ausência de custo, significa que alguém mais está pagando. Isso foi lá em 1920. E o que nós temos agora? Passamos para o segundo eixo, que é a arquitetura doutrinária ali que sustenta essa tese. Então, o primeiro pilar é a teoria da sociedade do risco. Então, ela foi publicada lá em 1986, né, que introduziu ali as categorias analíticas mais fecundas para o direito ambiental contemporâneo, trazendo esses riscos produzidos pela modernidade industrial, não respeitam essas fronteiras territoriais, culturais ou político-econômicas. Então, nós temos aqui que chamou de risco global, os perigos que uma nação produz recai inevitavelmente sobre ela própria e sobre todos os demais. Nós temos aqui o segundo pilar, que é a extrafiscalidade tributária como a ordenação social. Então, o segundo fundamento vem de dentro do direito tributário, que nós temos uma tributação e uma mudança social, certo? Então, essa tributação extrafiscal, essa atividade financeira que o Estado desenvolve sem o fim para obter esses recursos, certo? Mas sim com vista a ordenar a economia, essas relações sociais. Então, nós temos no caso brasileiro aqui, essa competência existe de uma forma expressa, está no nosso artigo 225 da Constituição, que impõe o dever de defesa ambiental ao dever público, certo? Então, o terceiro pilar, ele se dá no fundamento que vem da teoria crítica da tecnologia, de uma pesquisadora da Universidade do Sul da Califórnia, foi publicado ali em 2021, certo? Que constrói um argumento do direito tributário que nós precisamos ouvir, que a inteligência artificial é uma tecnologia de extração dos minerais retirados da terra, do trabalho extraído, dos trabalhadores mal remunerados, dos dados tomados de cada ação e expressão. Então, a IA não é imaterial nem neutra, ela se enraiza em relações de poder, política e exploração ambiental. Nisso, desmonta o mito da imaterialidade digital. Então, cada prompt processado, ele tem um endereço físico, um servidor, um data center, uma rede elétrica, uma fonte de água. Então, um custo material existe, ele está localizado. Ele recai predominantemente sobre comunidades e países que não se beneficiam proporcionalmente ali da tecnologia que sustenta. Esse é o colonialismo digital que o direito tributário tem o dever de endereçar. O quarto pilar, nós temos aqui sobre a Revolução Industrial. Então, é apresentada lá no fórum, através de alertas, né, que as inovações digitais, elas avançam muito mais rápido que essas limitações jurídicas, regulatórias, éticas, que deveriam enquadrá-las. Então, a velocidade do avanço ali tecnológico, ele cria por uma definição, um vácuo normativo. E o vácuo normativo no direito tributário significa externalidade não tributada, certo? Então, aqui a questão do carbono, né, da IA, é um risco aqui global, produzido por uma tecnologia de extração, que avança na velocidade e cuja internacionalização nesses termos exige essa extrafiscalidade tributária, certo? Nós temos também como arquitetura teórica estabelecida nesse panorama regulatório, ele ganha um enquadramento mais preciso. A União Europeia, ela chegou muito mais longe com o regulamento, nós tivemos, é o primeiro marco normativo da força obrigatória da IA no mundo, né, para esses sistemas de uso geral. Então, isso impõe relato de consumo energético, impacto global, medidas compensatórias. E o que precificou o carbono entre 60 a 80 euros por tonelada em 2025, que acumulou 265 bilhões, né, desde a sua criação e expandiu-se ali para o setor marítimo, enfim. Mas, atento para uma lacuna aqui totalmente estrutural. A IA, ela nomeia o impacto ambiental, né, da IA, ela não o precifica,
certo? Ela cobre, né, indústria, energia, aviação, ela não cobre serviços digitais. Então, essa interseção entre regulação de IA, tributação do carbono, ainda não existe como instrumento positivo em nenhum sistema jurídico do mundo. Então, essa é a fronteira de investigação que essa palestra, de fato, propõe, né? Então, no Brasil, o quadro, ele é promissor, em partes, incoerente ali no todo. Nós temos projeto de lei, temos o marco legal ali da IA também, que foi aprovado pelo Senado, né? Que tramita na Câmara desde março de 2025. E temos regimes tributários ali especial para data centers, enfim, com isenção, IPI, PIS, COFINS, sem nenhuma exigência ambiental concreta, tá? Então, já vindo para o fim, a doutrina jurídica, ela tem um hábito aqui, historicamente, documentado, e ela chega tarde. Então, chegou tarde a Revolução Industrial, chegou tarde a Revolução Digital, né? Ela está chegando tarde, mais uma vez, a revolução da inteligência artificial. Então, a teoria da sociedade do risco nos ensina que os grandes riscos tecnológicos têm uma trajetória que eles começam como externalidades silenciosas, então tornam-se crises visíveis, e só então mobilizam o sistema jurídico. Estamos com a IA nessa fase intermediária, e a crise, ela é visível, mas o sistema jurídico, ele não foi plenamente mobilizado. Então, essa fiscalidade tributária, tal como o Falcão, ele formula que ele sistematizou, né, que não é um instrumento de punição à inovação, é um instrumento de ordenação social. Então, quando a tecnologia, ela produz essa externalidade negativa, que afetam toda a humanidade, cabe ao sistema jurídico e, especialmente, ao tributário, garantir o custo, que ele não seja socializado enquanto o lucro é privatizado. Então, a tributação verde da inteligência artificial não é uma ameaça à quarta revolução industrial, é uma condição jurídica para que ela seja, de fato, uma revolução, e não apenas uma transferência de riqueza às custas do planeta. Então, doutor Jorge, doutor Deilton, ao doutor Tiago, obrigada por esse convite, fico à disposição. Muito obrigada. Obrigado, professora Tatiana. Obrigado por sua explanação, por sua aula aqui a nós. Tá? Agora eu chamo a professora Maria Cecília, ela está conosco. Não sei se a professora Maria Cecília está conosco. Enquanto isso, enquanto vemos em relação à professora Maria Cecília, professor Pablo se encontra. Bom dia, obrigado. Bom dia, profesor Pablo. Bien, bienvenido. Es un placer tenerlo entre nosotros. Antes, permítanme presentarlo. Profesor Pablo es postdoctor en Derechos Humanos en la Argentina, postdoctor en Nuevas Tecnologías pela Italia, postdoctor en Globalización y Derechos Humanos también pela Italia, postdoctor en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial en Italia, doctor en Derecho Privado en Argentina, director del postdoctorado en Derechos Humanos e Inteligencia Artificial pela Italia. Profesor Pablo dispone de 10 minutos para su exposición. Bueno, muy obrigado, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Con esta pequeña presentación sobre biodiversidad. Ahí la podemos ver. Una de las cosas que más me interesa respecto de esta presentación es poder ver la convergencia entre la biodiversidad y las herramientas tradicionales que consideramos nosotros en el derecho, básicamente la ley, para con los marcos legales existentes y los marcos legales emergentes poder realizar una unificación, bueno, no puedo compartir, una unificación respecto de los
los usos comunes que tenemos todos nosotros. Bueno, en definitiva, el documento más importante, que es el sistema de tratado de biodiversidad, es el convenio de diversidad biológica que conocemos nosotros como protocolo de Nagoya. Este protocolo de Nagoya genera tensiones muy significativas con la inteligencia artificial porque los datos genéticos, las siglas en inglés de SI, rastrean datos masivos, pero no determina la participación de los lugares donde los datos son obtenidos. Entonces, eso complica el rastreo, en este caso, de las especies que estudia. En el 2000, un acuerdo muy interesante que se firmó en Montreal, Canadá, en un marco mundial del 2022, tiene la característica que establece metas significativas, que es 30 por 30, hasta el 2030. Pero el inconveniente es que no contempla a la inteligencia artificial en su configuración. Entonces, la información de recursos digitales sobre la secuencia digital, perdón, sobre los recursos genéticos es muy complicado. Y lo que sí es interesante es el firmado en enero de este año, el acuerdo del tratado se llama de alta mar, que es para regular la biodiversidad marina en las áreas fuera de la jurisdicción nacional. Argentina, que tiene un mar Atlántico muy grande, tiene 200 millas. Entonces hay países que tienen 12, hay países que tienen 6. Fuera de esa región de soberanía exclusiva, este tratado, este acuerdo de alta mar, que entró en vigor en el 2016, que no tiene total adhesión de los países, presenta una característica bastante particular. Y respecto de los convenios de hard law, hay dos particularmente relevantes. Uno es un organismo que yo ya expliqué en varias presentaciones en estos mismos congresos, que es un organismo muy complicado porque es la Unión Europea, que nuclea 27 países, pero tiene estándares bastante particulares, porque es un organismo, bueno, belicista y que busca objetivos económicos y no tanto objetivos geopolíticos, aunque por lo menos los declare. Y en esas declaraciones establece que los sistemas de biodiversidad a través de inteligencia artificial son instrumentos críticos y por ende tienen una necesidad y una frecuencia de control muy, muy elevada. Eso es obligatorio para los países que integran esa organización geopolítica. Pero el resto de los países de Europa, digo el resto porque otra vez la política europea excluye países, incorpora otros que no están reconocidos por todos, pero en definitiva 46 Estados miembros actuales del Consejo de Europa también tienen un sistema de instrumentos de protección de la biodiversidad que incorpora a la información de secuencias digitales y la participación a través de los beneficios. A raíz de eso se han desarrollado algunas, en concreto presentes, algunas plataformas, yo las que pude investigar para esta presentación, porque sí, como dijo Tiago, dirijo un postdoctorado de inteligencia artificial y derechos humanos, no soy muy experto en biodiversidad, pero de la información que pude recolectar, me pareció interesante una empresa, DeepMind, que tiene un modelo de inteligencia artificial que es AlphaFold. AlphaFold rastrea estructura de proteína, desarrolla las aplicaciones, pero lo que pasa es que provee recursos genéticos sin identificar al proveedor. Y a veces entonces un recurso genético creado por una máquina también puede generar bastantes problemas, sobre todo en contradicción con el protocolo de Nagoya. Pero más allá de exponer los problemas, lo interesante de este Congreso Mundial es proponer soluciones. Y también hay diversas aplicaciones de inteligencia artificial que proponen un cambio de enfoque a través de la captura del valor colectivo de lo que significan las secuencias individuales, que en lugar de perder relevancia se convierte en un bien valioso para el todo colectivo de la biodiversidad. Y otro tema que también veo desde el punto de vista jurídico es que la definición de información de secuencias digitales debería tener una definición bastante más amplia que la que hay en los actuales protocolos, porque, según mi entender, debería abarcar ADN, ARN, proteínas, metabolitos y muchas moléculas que son biológicamente activas para que
para que las futuras innovaciones de inteligencia artificial estén cubiertas dentro de esta estructura. A ese respecto, AirRanger me parece que lo utilizan en países de Centroamérica, hermanos nuestros, Costa Rica y Honduras, formalmente válido a través de un acuerdo internacional, y estos datos generados por AirRanger tienen la virtud de ser válidos técnica, legal y administrativamente en informaciones institucionales, en auditorías, en procesos que realizan estos países, o la CEPAL, por ejemplo, y otros organismos internacionales que vinculan países latinoamericanos. Wildlife Insight también genera datos y tiene cierta fiabilidad para el uso, por ejemplo, con procedimientos legales en caza furtiva, o a veces la necesidad institucional de determinar la procedencia de ciertas especies y el valor probatorio de muchas observaciones asistidas en biodiversidad que están tuteladas por la inteligencia artificial. En mi país, en Argentina, brevemente, hay un panorama dual, porque hay una ausencia de un marco nacional regulatorio, pero como es un país rico en fauna y diversidad, hay diversas provincias que son estados subnacionales que están desarrollando proyectos de inteligencia artificial para la conservación de la fauna. Por ejemplo, una provincia del sur que se llama Neuquén ha establecido una aplicación Fauna Lab para monitorear especies vulnerables, por ejemplo, el cóndor mara, que es el ave típica de Argentina, que está en proceso de vías de extinción. Entonces, establece planes de manejo basados en los datos que puede obtenerse. Argentina, como saben, tiene un enorme litoral marítimo, entonces también hay modelos de monitoreo marítimo a través de inteligencia artificial que analizan, por ejemplo, el efecto de la gripe aviar en lobos y elefantes marinos, y ese ha recibido premios internacionales por la transparencia, por la ética y por la eficacia. Y con nuestros vecinos de Brasil compartimos junto con Paraguay lo que nosotros llamamos triple frontera, que es Iguazú, o sea, el sur de Brasil, Santa Catarina, Paraná y Misiones de Argentina, que ha desarrollado el proyecto Yaguareté, que es una inteligencia artificial que escanea cientos y miles de horas de grabaciones y de audio para proteger especies y detectar cazadores furtivos en tiempo real que cruzan la frontera de Argentina hacia Brasil, de Brasil hacia Argentina, o de Paraguay hacia los dos países. Y precisamente en ese estado, en esa provincia, que repito, limita con Paraná y Santa Catarina, está el proceso de restauración de la selva misionera, que utiliza inteligencia artificial y sensores de Internet de las Cosas para detectar incendios, tala ilegal, y sobre todo hay un financiamiento muy importante de inversión internacional. Para no abusar del tiempo y avanzar sobre las conclusiones, el marco de recomendaciones éticas de la UNESCO me ha parecido muy interesante porque es el único instrumento mundial sobre ética de la inteligencia artificial y tiene la ventaja que fue adoptado por los 193 países, estados miembros de la UNESCO. Y en dos párrafos particulares, del párrafo 84 al párrafo 86, aborda el medio ambiente, los ecosistemas, y tiene una herramienta que ellos llaman toolkit para policymakers, o sea, para hacedores de políticas públicas, aplicada, que se comenzó a aplicar este año en el 2026. Y tiene tres principios básicos: la soberanía de los datos indígenas, o sea, originarios, y un consentimiento que tiene que ser previo, libre e informado respecto del uso de esos datos indígenas como herramienta clave para todos los enfoques basados en la gobernanza y en la construcción de derechos. Y hay mucha legislación internacional emergente que los países están desarrollando. Ya veo, Tiago, que es el tiempo, entonces concluyo diciendo que la inteligencia artificial, como vemos, ofrece un potencial muy transformador para conservar la diversidad. Pero hay que implementar eficazmente el marco jurídico sólido y adaptado, que por supuesto que tiene sus riesgos significativos, y siempre cuidar la equidad, que no se violen derechos, y estar atentos a la obsolescencia normativa. ¿Por qué? Porque la seguridad jurídica tiene que ser un requisito previo y no, por supuesto, actuar ex post facto, como estamos muchas veces acostumbrados. Muito obrigado
por el tiempo concedido. Gracias por su contribución, profesor Pablo. Ahora, profesora Marilia Cecilia. Bienvenida, profesor. Es un placer tenerla entre nosotros. Doctora María Cecilia es abogada, egresada de la Facultad del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor honoris causa por la Universidad Ateneo. Es coautora de obras jurídicas, conferencista nacional e internacional, y nos hablará hoy sobre desafíos del derecho ambiental y de familia, capacitación judicial frente al cambio climático. Dispone de 10 minutos, doctora, para su exposición. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Tiago. Buen día, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar del mundo donde se encuentre en esta oportunidad. Quiero expresar que para mí es un inmenso honor participar en calidad de conferencista en el marco de este evento académico internacional tan importante y compartir palestra con destacados profesionales de distintos países. En este sentido, le quiero expresar mi agradecimiento a cada una de las instituciones y de las universidades organizadoras, especialmente mi agradecimiento por la especial invitación, va dirigido a los distinguidos doctores Jorge Isaac Torres Manrique, Deilton Ribeiro Brasil y Cleide Calvaro. El objetivo de mi ponencia en el día de hoy es poder relacionar el derecho de familia con el derecho ambiental, pero específicamente teniendo en cuenta la importancia de la capacitación en derecho ambiental de todos los funcionarios públicos en general y en particular de los jueces de familia. En este sentido y a modo de introducción, les voy a pedir a cada una de las personas que estén asistiendo a este evento de manera virtual, a los profesionales en particular, que pensemos por un momento en un caso muy conflictivo, muy complejo del derecho de familia. Pensemos, por ejemplo, en una madre que tiene que iniciar una acción judicial para reclamar una cuota alimentaria al progenitor de los hijos en común. O pensemos, por ejemplo, que en el ámbito judicial se está dirimiendo un litigio donde ambos progenitores quieren tener el cuidado personal o tenencia de manera exclusiva en relación a sus hijos menores de edad. Ahora bien, agreguemos a esos casos concretos y complejos de familia, o a uno de ellos, un factor externo. Pensemos que la vivienda de esos niños es arrasada de manera inminente por una inundación como consecuencia de una crisis climática, o pensemos inclusive que el agua que tienen para beber esos niños se encuentran altamente contaminadas. Entonces, a partir de este pensamiento, de esta imaginación, yo les pregunto y me pregunto, ¿estos casos son solamente del ámbito exclusivo del derecho de familia? Y la respuesta es que no. Académicamente estamos acostumbrados a dividir el derecho en distintas ramas o especialidades y decimos, por un lado, el derecho de familia, por otro lado, el derecho ambiental, por otro lado, el derecho penal, el derecho constitucional y así sucesivamente. Pero la crisis climática y los problemas ambientales no entienden de la división de derecho. Entonces, como abogada de familia, me encuentro en un gran desafío. Entiendo que debemos tener todos los abogados que trabajamos con temas de familia y los funcionarios también, que es poder analizar las relaciones de familia entre los distintos integrantes, inclusive las cuestiones patrimoniales, con un lente del derecho ambiental. Y en este sentido, es importante la capacitación de todas las personas en general, los funcionarios en particular, pero específicamente los jueces de familia. Es importante decir también que las decisiones que se tomen en el presente sobre el medio ambiente van a determinar acerca de la forma que van a vivir las familias en el futuro. Yo quiero compartir la visión de una destacada jurista e investigadora de la República Argentina que se llama Marisa Herrera. Ella va a decir que el derecho de familia contemporáneo mutó, cambió, no se limita solamente a poder entender acerca de cuestiones relacionadas al derecho de familia en un sentido estricto, relaciones intersubjetivas entre los miembros de la familia y patrimoniales, sino que tiende también a la protección
de las personas en general, especialmente los derechos de las personas más vulnerables. Y si hablamos de vulnerabilidad, también es importante entender que una de las mayores vulnerabilidades en relación al derecho ambiental es tomar medidas adecuadas para no tener que dejarles a las generaciones en el futuro un planeta que sea imposible de habitar. Si hablamos de vulnerabilidad en el derecho de familia, podemos decir que las personas más vulnerables habitualmente son los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, un tratado internacional tan importante, sancionado en el año 1989, establece en su artículo 3º que hay que priorizar el interés superior de los niños. Esto significa que, frente a las necesidades de los adultos, por ejemplo, hay que priorizar las necesidades de los más pequeños, no solamente en el ámbito judicial, no solamente en el ámbito administrativo, sino en la vida cotidiana. Y en este sentido, también es importante decir que en el Código Civil y Comercial de mi país, artículo 639, por ejemplo, encontramos el principio de interés superior del niño plasmado de manera expresa, como en otros artículos de la misma ley de fondo, y en distintas disposiciones de leyes nacionales y provinciales tendientes a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, es importante mencionar la observación general número 26, decretada en el año 2023 por el Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que obliga, que constriñe a los estados a que tienen que dictar medidas a través de normas, políticas públicas, para proteger un ambiente sano, limpio y sostenible, especialmente a favor de los niños. Es decir, la obligación de los estados, a partir de esta observación general, de ir tomando medidas para eliminar gradualmente la utilización, por ejemplo, del carbón, del gas natural, del petróleo, poder ir reemplazando paulatinamente los alimentos industrializados, la pesca industrializada, la agricultura industrializada, para poder obtener alimentos de una manera mucho más sostenible. En la República Argentina nos encontramos transitando por problemas ambientales y por problemas también climáticos. Por ejemplo, en la región noreste, provincias como por ejemplo Salta, el Chaco, Santiago del Estero, entre otras, se encuentran transitando problemas de tener prolongados periodos de sequía que van alternando con importantes lluvias e inundaciones, pero especialmente en la provincia del Chaco, en el bosque chaqueño, nos encontramos con una gran deforestación que afecta en primer lugar a las comunidades originarias, pero que también afecta a la biodiversidad. En la región central de la República Argentina, región pampeana, provincias como por ejemplo Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, nos encontramos cada vez con mayor cantidad de lluvias, tormentas, inundaciones y los ríos más contaminados. En provincias del sur, región patagónica como Santa Cruz, Chubut, Neuquén, nos encontramos, por ejemplo, que los glaciares, como consecuencia de estas cuestiones climáticas y problemas ambientales, van retrocediendo, y que también hacer un clima muy seco, muy ventoso, hemos tenido recientemente y lamentablemente incendios forestales. En la región de Cuyo, provincias como por ejemplo Mendoza y San Juan, en la zona cordillerana, cada vez hay menos nieve, entonces esto dificulta la obtención del agua para el consumo diario. Entonces, frente a esta situación, es importante tomar medidas, es importante la capacitación. En la República Argentina se sancionó en el mes de enero del año 2020 la ley 27.592, que fue promulgada en el mes de diciembre del mismo año 2020. Esta ley, que se la denomina en mi país como Ley Yolanda, en conmemoración a Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambientales en el Gobierno Nacional en el año 1973, y también fue la primera secretaria que ocupó un cargo similar comparativamente con otros países de Latinoamérica. Y esta ley específicamente lo que hace es obligar a todos los funcionarios de los distintos poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, a la capacitación en medio ambiente. Como consecuencia de los problemas ambientales, nos encontramos que las familias se tienen que reconfigurar muchas veces, los padres de familia buscando otros lugares, migrando, para poder obtener ingresos y satisfacer las necesidades, por lo que afecta a la familia. Entonces, a modo de conclusión, yo lo que quiero decirles
es que a los jueces de familia, básicamente, no es tan importante de que sean expertos en biología, en meteorología, en cuestiones ambientales, pero sí es importante la capacitación en derecho ambiental, esa sensibilidad, no solo para que, resolviendo cada caso en particular mediante el dictado de sentencia, pueda proteger los derechos de determinada familia, sino también para que pueda proteger su entorno. Muchas gracias. Fue un placer haber compartido mi conferencia con cada uno de ustedes. Les dejo un abrazo desde la República Argentina. Gracias, professora, por sua contribuição. Agora, chamo para conversar conosco a doutora Milena Peters. Tudo bem, professora? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, é um prazer tê-la conosco. Tá? Antes da professora iniciar, deixa eu apresentá-la, né? A professora é titular de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Sustentabilidade da Universidade Regional de Blumenau, da FURB, né? Diretora do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas em Constitucionalismo, Internacionalização e Cooperação, coordenadora para a área lusófona do Centro Euro-Americano sobre Políticas Constitucionais da Itália, professora e membro do Colégio Docente de Doutorado em Direito Comparado Unicamp na Itália, doutora em Direito, pesquisas de pós-graduação, de pós-doutorado junto ao Centro de Ricacerta na Europa, né, na Itália, na Universidade Federico II em Nápoles, e é isso, professora. A professora falará sobre o plano Clima brasileiro no constitucionalismo multinível, democracia socioambiental, adaptação e inclusão dos mais vulneráveis. A professora tem 10 minutos, tá? Obrigado. Obrigada, Thiago. Me ouvem bem? Sim. Tá, obrigada. É uma grande satisfação participar desse Congresso Mundial. Agradeço o convite, parabenizo a equipe de organização e os colegas que me antecederam. Essa apresentação comporta resultado de pesquisas desenvolvidas no Centro de Estudos e Pesquisas em Constitucionalismo, Internacionalização e Cooperação, o CONSTINTER, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Regional de Blumenau, FURB, em parceria com o doutorado em Ambiente, Direito Comparado e Transições da Unicampânia, na Itália. Parte da perspectiva metodológica do estudo de direito como política constitucional, com o objetivo de analisar o processo de elaboração do Plano Clima Brasileiro, com foco na Estratégia Nacional de Adaptação, como instrumento da Política Nacional sobre Mudança do Clima, de acordo com a Lei 2.187 de 2009, a fim de verificar seus limites e potencialidades para a inclusão da perspectiva dos grupos vulneráveis nos termos do Acordo de Paris e do modelo de democracia socioambiental que deflui da normatividade constitucional brasileira em diálogo com o direito e o sistema internacional. O estudo se estrutura em 3 sessões de desenvolvimento. A primeira traz as bases científicas da crise climática global, apresenta a projeção normativa da causa climática no constitucionalismo multinível e despontar de um direito fundamental ao clima nos entrelaçamentos entre direito internacional e constitucional. A segunda aborda as medidas de adaptação e vulnerabilidade climática frente à democracia socioambiental. E a terceira direciona-se à avaliação do Plano Clima Brasileiro, focalizando seu processo de elaboração e o conteúdo da Estratégia Nacional de Adaptação, especialmente no que toca os sujeitos e grupos vulneráveis. Em extrema síntese, podemos observar aqui, os efeitos das mudanças climáticas são uma realidade no mundo, efeitos que se apresentam como consequências injustamente distribuídas do estilo de vida moderno. Debater o tema das medidas de mitigação e de adaptação necessárias para lidar com as mudanças climáticas pressupõe considerar aspectos científicos, jurídicos em níveis múltiplos de normatização, sociais, culturais e políticos, de modo a abrir possibilidades para traçar parâmetros e estratégias de ação como bases para o futuro comum no planeta, mediante a incorporação das especificidades locais junto às demandas globais.
No contexto das mudanças climáticas, a maior vulnerabilidade de certos grupos humanos e ecossistemas tem sido amplamente reconhecida, tanto pelo painel intergovernamental, IPCC, quanto pela sociedade internacional e pela legislação brasileira. Ligada ao debate sobre injustiça ambiental e relacionando os impactos sofridos em desastres ecológicos com fatores como pobreza, dificuldade de acesso à informação e mobilidade, a vulnerabilidade climática remete às bases da democracia socioambiental constitucionalmente protegida no Brasil e à sua efetividade, na medida em que falar da participação dos vulneráveis nos processos de tomada de decisão pressupõe discutir políticas e ações práticas de inclusão. A vulnerabilidade climática impõe, de forma ainda mais problemática, enfrentar o desafio de inclusão no processo democrático de todos os grupos humanos presentes, mas também das futuras gerações e da natureza, sujeitos e comunidades que não fazem parte da comunidade política no sentido clássico da expressão. O próprio conceito de vulnerabilidade, adotado pela Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima no Brasil, denota que não se trata somente de seres humanos, inclui sistemas sociais, econômicos, ecológicos. A incorporação da perspectiva dos mais vulneráveis nas tomadas de decisão sobre medidas de adaptação às mudanças climáticas exige tanto conhecimento sobre quem são eles, quanto uma abertura para a aceitação de suas formas de ser e de saber. Envolve, portanto, o diálogo de saberes como um elemento substantivo da prática democrática. Como destaca a LEF, o diálogo de saberes é uma aposta pela vida, pois impulsiona a abertura epistemológica necessária para encontrar novas formas de ser e de pensar o mundo. É justamente nessa perspectiva que se deve incluir os mais vulneráveis no embate das mudanças climáticas, especialmente para decidir em torno das medidas de adaptação, seja em função de seus interesses e prerrogativas específicos, seja pelo enriquecimento das possibilidades de resposta através da inclusão da diversidade no modo de colocar, interpretar e poder enfrentar os problemas. Questiona-se nesse contexto, no Brasil, o Plano Clima Participativo, ainda em construção, no pilar da adaptação, está sendo capaz de incluir a perspectiva dos grupos mais vulneráveis às mudanças climáticas? E vamos direto às considerações finais. Considerando a normatividade do constitucionalismo multinível no enfrentamento às mudanças climáticas, a identificação dos grupos vulneráveis na prioridade das medidas de adaptação e mitigação e recordando os fundamentos da democracia socioambiental, é possível apontar limites e potencialidades no processo de elaboração do Plano Clima. A pesquisa documental realizada na plataforma Brasil Participativo denota a existência de uma variedade significativa de espaços de participação, ao incluir conselhos de políticas públicas, plenárias presenciais e participação cidadã digital. Percebe-se o esforço governamental para avaliar a grande quantidade de contribuições apresentadas pelo envio aberto de propostas, categorizando-as nos dois grandes pilares, mitigação ou adaptação, e buscando verificar sua viabilidade política, técnica e jurídica. Tem-se aí, potencialmente, uma experiência de diálogo de saberes, na qual diferentes formas de conhecer, produzir e viver podem se confrontar e contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas. Também a leitura atenta do texto da Estratégia Nacional de Adaptação evidencia a inquestionável preocupação com a questão da vulnerabilidade. Entretanto, a participação quantitativa não necessariamente significa participação diversificada e o seu incremento qualitativo. Isso se aplica tanto aos conselhos de políticas públicas quanto às plenárias presenciais e à plataforma Brasil Participativo. É importante destacar o mérito destes canais de participação, porém, reconhecer suas limitações é um passo essencial para o aprimoramento do plano e o fortalecimento da democracia socioambiental no contexto da sua elaboração. Considerando que o princípio da participação é um dos pilares da democracia, que se qualifica também por elementos socioambientais no constitucionalismo multinível, especialmente no contexto de crise ambiental e climática, e da crise da própria democracia, a justiça climática convoca a participação e consideração prioritária dos grupos vulneráveis. Em um sistema jurídico constitucional articulado por normas internas e internacionais, em que a participação
civil é plenamente utilizada, formal e normativamente. As atenções se direcionam para os meios de efetivar a lei e a resistência para evitar retrocessos. Nesse viés do estudo realizado, observa-se a ausência de um diagnóstico preciso, específico e detalhado dos grupos vulneráveis às mudanças climáticas, um passo necessário para avaliar a inclusão destes no processo participativo. A própria identificação do perfil sociodemográfico dos participantes nos distintos espaços de participação na plataforma analisada é ausente. A princípio, é possível constatar quantitativamente a participação, mas não há disponibilidade de dados a respeito de quem participou. Homens, mulheres, jovens, idosos, pretos, brancos, pobres, cientistas de qual âmbito disciplinar, ribeirinhos e indígenas. Com exceção da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que previu metas de representatividade diversificada na composição das delegações, além de um equilíbrio quantitativo inicial de propostas por cada estado da federação. Nos demais processos e espaços de participação, nenhuma informação disponível há sobre quem participa. Conclui-se, portanto, que o Plano Clima em construção, especialmente no que toca à Estratégia Nacional de Adaptação, propõe-se a priorizar os mais vulneráveis, mas possui limites na realização deste intento. Ao mesmo tempo, na medida em que nos planos setoriais e temáticos inclui um tópico específico sobre principais riscos e vulnerabilidades, observa-se que o plano é potencialmente apto a gerar a identificação desses grupos, como resultado de sua formulação. Contudo, mesmo nesse âmbito, permanece o risco de restar prejudicado o objetivo da inclusão dos mais vulneráveis, já que estes são identificados durante o andamento do processo de elaboração do plano. Nesse processo de elaboração do Plano Clima, é atento, existe uma atenção à necessidade de identificar e incluir os grupos vulneráveis às mudanças climáticas em alinhamento com a normatividade do constitucionalismo climático multinível. Entretanto, não é capaz de identificar os sujeitos e grupos vulneráveis assertivamente e garantir que esses sujeitos e comunidades participem ativamente do processo, de modo que as medidas de adaptação realmente priorizem suas necessidades em consonância com seus modos de viver e suas visões de mundo. Por fim, mas não por último, é indispensável ressaltar que não somente na elaboração do Plano Clima, mas em todas as etapas de implementação, monitoramento e avaliação das políticas e iniciativas para o enfrentamento das mudanças climáticas, em qualquer nível, a obrigação de incluir os grupos vulneráveis é um imperativo constitucional a ser respeitado, tanto no que toca à justiça ambiental e climática, quanto no que toca o fortalecimento da democracia socioambiental e as prerrogativas das presentes e futuras gerações. Muito obrigada. Obrigado, professora. Obrigado pela sua contribuição. Agora, chamarei a professora Nádia. Tudo bom, professora? Tudo bom. Professora Nádia, pedindo licença para apresentá-la, né? A professora Nádia, ela é doutora em Ciência Jurídica pela Univale, mestre em Direito pela Unicinos, advogada e professora, e nos falará hoje sobre mudanças climáticas e a vulnerabilidade do consumidor, o fenômeno do greenwashing. Professora, a professora conta com 10 minutos, à vontade. Muito obrigada. Boa tarde, doutor Tiago, e todos que participam desse painel. Em especial, gostaria de parabenizar a Escola Premiente Justiça do Peru, a Universidade de Itaúna, a Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina e a Universidade de Caxias do Sul, nas pessoas dos professores doutores Jorge Manrique, Deilton Brasil, Maurício Filó e Cleide Calgaro, pela brilhante organização do evento. O tema a ser abordado, então, as mudanças climáticas e a vulnerabilidade do consumidor, em especial à luz do fenômeno do greenwashing. Inicialmente, cumpre salientar que as mudanças climáticas consolidaram-se como uma das maiores preocupações globais, impulsionando transformações significativas nos padrões de consumo e nas estratégias empresariais. À medida que cresce a conscientização ambiental dos consumidores, aumenta também a demanda por serviços e produtos associados à sustentabilidade. Nesse contexto, a proteção do consumidor
assume papel fundamental na garantia da transparência das informações ambientais disponibilizadas pelas empresas. A relação entre consumo sustentável e direitos do consumidor tornou-se, portanto, um campo estratégico para a promoção da justiça climática. Entretanto, a ampliação desse mercado também favoreceu o surgimento de práticas empresariais enganosas voltadas à exploração da preocupação ambiental, em especial do consumidor, como é o caso do greenwashing. Assim, o fenômeno do greenwashing, ou lavagem verde, consiste na utilização de discursos, símbolos, certificações ou campanhas publicitárias que induzem o consumidor a acreditar que determinado produto ou serviço possui atributos ambientais positivos, que na realidade não correspondem às suas efetivas práticas. Trata-se de uma publicidade enganosa que se aproveita da crescente valorização da sustentabilidade na sociedade moderna. Por sua vez, ao manipular informações ambientais, as empresas buscam obter vantagens competitivas sem promover mudanças em seus processos produtivos. Essa prática, ela compromete a confiança dos consumidores e enfraquece iniciativas genuinamente sustentáveis. Observa-se desse modo que o crescimento do greenwashing está diretamente relacionado à emergência climática e à expansão da chamada economia verde. Assim, diante das exigências de consumidores cada vez mais atentos às questões ambientais, muitas empresas passaram a incorporar a linguagem da sustentabilidade em suas estratégias de marketing. Contudo, nem sempre tais discursos são acompanhados de ações voltadas à redução dos impactos ambientais, e em diversos casos, a sustentabilidade transforma-se em mero instrumento de valorização da imagem corporativa, criando uma dissociação entre a narrativa empresarial e a realidade das práticas desenvolvidas. Com isso, verifica-se que a proteção do consumidor diante do greenwashing encontra fundamento nos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do direito à informação. O consumidor possui o direito de receber informações claras, precisas e verificáveis a respeito das características dos produtos e serviços ofertados. Logo, quando as empresas divulgam informações ambientais falsas, ocorre a violação dos direitos consumeristas. Desse modo, além dos prejuízos individuais causados aos consumidores, o greenwashing produz impactos coletivos relevantes, visto que, ao induzir escolhas baseadas em informações enganosas, impede o consumidor de exercer sua autonomia de escolha e de contribuir para a transição ecológica por meio de seus hábitos de consumo. Assim, os produtos apresentados como sustentáveis podem, na realidade, possuir processos produtivos altamente poluentes ou socialmente injustos, ligados a modelos econômicos incompatíveis com os objetivos de sustentabilidade ambiental. Desse modo, observa-se que as mudanças climáticas conferem especial gravidade ao problema do greenwashing, pois exigem respostas urgentes e efetivas dos diversos setores, seja do poder público, seja da sociedade, pois a falsa percepção de que determinadas empresas estão contribuindo para a mitigação dos impactos climáticos pode reduzir a pressão social por transformações nos padrões de produção e consumo. Assim, quando essas práticas empresariais são ocultadas por estratégias de marketing verde, cria-se uma ilusão de sustentabilidade e o greenwashing converte-se em um obstáculo à própria governança climática. Outro aspecto relevante refere-se à utilização indevida de certificações ambientais e de selos de sustentabilidade, em que as empresas exploram símbolos ecológicos vagos ou certificações sem credibilidade técnica para transmitir ao consumidor uma imagem de responsabilidade ambiental. Percebe-se
que a ausência de critérios uniformes e mecanismos eficazes de fiscalização contribuem para a proliferação dessas práticas, gerando dificuldades para o consumidor distinguir entre as iniciativas sustentáveis legítimas e as estratégias enganosas. Desse modo, no âmbito jurídico, o enfrentamento do greenwashing exige a integração entre o direito do consumidor e o direito ambiental. Ressalta-se que a proteção ambiental e a defesa do consumidor não constituem agendas isoladas, mas dimensões complementares na promoção do desenvolvimento sustentável. O reconhecimento dessa interdependência permite ampliar os mecanismos de responsabilização das empresas. E como exemplo dessa responsabilização, menciona-se uma notícia veiculada pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, no dia 3 de junho de 2026, divulgando então que a primeira sentença da Justiça por greenwashing no Brasil ocorreu nessa data, por meio de uma ação civil pública movida pelo próprio IDEC em face da Gol Linhas Aéreas por publicidade enganosa em campanhas que associavam voos e iniciativas da companhia à neutralização de carbono e benefícios ambientais, sem garantir aos consumidores informações suficientes, transparentes e verificáveis sobre essas alegações. Houve, então, a condenação da mencionada companhia a danos morais coletivos, mais retratação. Isso ocorreu no primeiro grau da Justiça Paulista. Desta forma, diante da intensificação das mudanças climáticas, a proteção do consumidor assume papel estratégico na promoção da sustentabilidade e da justiça ambiental. Combater o greenwashing significa não apenas proteger os consumidores contra práticas enganosas, mas também fortalecer a integridade das políticas climáticas e estimular modelos econômicos comprometidos com a preservação ambiental. A construção de mercados sustentáveis depende da circulação de informações verdadeiras, acessíveis e verificáveis. A título de conclusão, constata-se nesse contexto que o dever de informação dos fornecedores, ele precisa ser reinterpretado à luz da sustentabilidade, evoluindo para um dever de transparência socioambiental. Tal reconstrução implica em reconhecer dois fatores importantes. Primeiro, que as informações ambientais representam um elemento essencial do direito de escolha do consumidor. E segundo, que elas aparecem como uma condição para o funcionamento ético e sustentável dos mercados para a efetivação da sustentabilidade. Por fim, o consumidor deve ser reconhecido como um sujeito vulnerável nas relações de consumo, mas também como um agente ecológico, cujas decisões possuem repercussões coletivas e intergeracionais. Assim, a transparência socioambiental surge como um paradigma normativo capaz de reorientar o direito do consumidor diante das mudanças climáticas. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, parabenizo os organizadores e devolvo a palavra. Obrigada. Obrigado, professora Nádia. Obrigado por sua contribuição. Agora, chamamos o professor Luiz Antônio. Tudo bem, professor Luiz Antônio? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Antes de ceder a palavra ao professor, apenas para apresentá-lo, o professor é pós-doutorando em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, é doutor em Direito por la Universidade de Sevilha, é doutor em Direito pela PUC, entre outras referências. O professor Luiz Antônio nos falará sobre a natureza enquanto direito de sujeitos, enquanto sujeito de direitos, uma análise a partir do parecer consultivo 32 de 2025 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O professor Luiz tem 10 minutos. À vontade, professor. Olá, buenas tardes a todos.
voy a hacer mi ponencia en español por respeto a todos los amigos de lengua española y también de lengua inglesa, y también por ser un idioma que muchas personas tienen una facilidad de comprender. Yo quiero empezar haciendo un agradecimiento por la invitación, por la oportunidad de hablar un poco en este congreso muy importante. Hoy es la tercera vez que yo estoy trayendo una contribución con un poco de mi investigación sobre el tema del cambio climático. Entonces, la propuesta de mi ponencia es justamente pensar la naturaleza como sujeto de derechos, y hacer una análisis a partir del parecer consultivo 32 de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. E eu empiezo planteando um grande problema, que foi hecho por dois países, Chile e Colômbia. E o problema planteado por estes dois países a la Corte Interamericana foi justamente a pergunta principal. Quais as obrigações de los estados signatários de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene para el enfrentamiento de las mudanças climáticas. Entonces, la pregunta principal que fue hecha a la Corte Interamericana fue justamente las obligaciones de los estados que son signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional de San Salvador. E o parecer consultivo se queda estruturado em duas partes. A primeira, a Corte traz uma análise muito interessante sobre o problema da crise climática. Então, se tem como fundamento justamente os informes do painel intergovernamental de cambio climático da OIT, da ONU, desculpa. E através desta ciência se demonstra os grandes problemas que temos, que há e os que temos para o futuro. E um dado muito interessante é que a Corte constata que, por exemplo, um único país do mundo, é responsável por 24% de toda a emissão de dióxido de carbono em la atmosfera, que é os Estados Unidos da América. Então, o primeiro problema é que um país que se hace a contribuição de 25% de toda a emissão de dióxido de carbono, hoje tem uma política que nós temos, eu posso dizer, uma vergonha, porque Estados Unidos hoje tem uma posição no governo atual de negação de um período de emergência climática. Pero, por exemplo, em América, os Estados Unidos é o primeiro país, é o maior poluidor. O segundo está México com 1,5% e terceiro Brasil, 1,2% de toda a emissão de dióxido de carbono, que é o grande responsável pelo efeito invernadeiro. Pero o ponto central de minha ponência é justamente a proposta da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em seu parecer consultivo, sobre o reconhecimento da natureza enquanto sujeito de direito. Mire, é interessante porque temos aqui uma proposta de uma corte internacional de nível regional que vem dizer, mira, necessitamos de compreender a natureza não como objeto de proteção. Não temos aqui uma mirada ecológica. A natureza tem que ser compreendida como um sujeito de direito, um organismo que necessita de proteção. Então, o que temos, então, na proposta da Corte? Temos
uma mirada ecológica em que há a necessidade de haver instrumentos jurídicos coerentes e efetivos para quê? Para que haja justamente uma proteção a todo o ecossistema, porque a compreensão é que todo o ecossistema é parte de um todo, tem uma razão de ser e há uma necessidade para que haja um equilíbrio em todo o sistema ecológico. Por exemplo, cada ser vivo em la fauna ou em la flora tem uma razão de ser. É necessário para manter um equilíbrio. Então, para a Corte, é necessário que haja, então, com o reconhecimento da natureza enquanto sujeito de direito, a construção de um sistema global que seja orientado ao desenvolvimento sustentável. Então, a sustentabilidade é o grande fator de câmbio na nova mirada ecológica. E, então, as consequências que temos na concepção da natureza enquanto sujeito de direito. Em meu trabalho, eu estou planteando três consequências. A primeira é o reconhecimento de toda a natureza como um organismo vivo. E, por lo tanto, temos, então, o tema da dignidade da natureza. Então, quando eu reconheço a dignidade da natureza, eu estou reconhecendo que há uma dimensão moral uma dimensão moral da natureza. E, por lo tanto, nesse reconhecimento, eu tenho que falar sempre de sustentabilidade, do direito de existir de todas as formas de vida, e também da necessidade de haver uma proteção judicial. Então, chegamos ao segundo ponto, a capacidade processual da natureza. E, por lo tanto, em Brasil, por exemplo, temos três instrumentos muito importantes para a tutela judicial da natureza enquanto sujeito de direito, que é justamente a função da fiscalia ambiental, que tem um instrumento muito forte, que é justamente a ação civil pública. Temos, por exemplo, a Defensoria del Pueblo, que tem também um papel muito importante, e também as pessoas individuais com um instrumento processual muito importante, que é a ação popular. Então, em Brasil, por exemplo, o direito de natureza, que está no artigo 225 da Constituição de 1988, é um direito humano, um bem comum do povo, é um direito coletivo. Então, há a necessidade de uma proteção de todos os organismos, todas as pessoas, seja do governo, as organizações empresariais, as organizações sindicais. Então, como é um bem coletivo, há a necessidade de uma proteção conjunta. E terceiro, para mim, e eu lo vejo como o ponto mais importante, que é justamente o biocentrismo. Mira, com o reconhecimento, saímos de uma posição de antropocentrismo, onde o homem é o centro da proteção. Eu tenho um sistema de proteção da natureza, porque o homem tem um direito humano a um ambiente ecologicamente saudável e equilibrado. Pero com o biocentrismo, eu vou proteger a natureza não em função do homem, das pessoas. Não, eu tenho que proteger porque a natureza é um organismo vivo e que tem dignidade em sua razão de sua existência. Então, a proposta é muito interessante da Corte Interamericana. E mira, há muitos países que já têm esse reconhecimento, por exemplo, o Rio Grande na Índia, no Equador, em Colômbia, pero em Brasil há algumas cidades, alguns pueblos que têm o reconhecimento da natureza enquanto sujeito de direito, pero há uma proposta muito importante. Meu tempo está cerrando, eu vou fazer a conclusão. Então, o mais importante é que é uma proposta interessante, importante e necessária, porque hoje estamos em um tempo de câmbio climático, de emergência climática,
E como afirmou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, as populações insulares, os mais vulneráveis, são as pessoas que mais estão sofrendo por el cambio climático. Então, o que é necessário é compreender que cada ser vivo tem uma essência e uma razão de existir. E é importante para que haja um equilíbrio ecológico, para que haja um equilíbrio na natureza. Muitas graças por escutar-me. Tenham uma boa tarde a todos. Obrigado, professor Luiz. Agradeço por suas contribuições nesta tarde. Aí já à noite, né, professor? Sim. Aqui já são 10h15 da noite. Agradeço, professor. Até mais. Até logo. Agora eu convido o professor Marcelino para estar conosco. Tudo bem, professor Marcelino? Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Tudo bem. Professor Marcelino, para os que não o conhecem, o professor Marcelino é doutor e pós-doutor em Direito Público, né, professor permanente do PPGD da FURB, né, líder do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Dignidade e Reconhecimento, e é advogado. O professor Marcelino falará para nós hoje sobre desastres ambientais e populações vulnerabilizadas, e já cedendo a palavra ao professor Marcelino, o professor tem 10 minutos, tá? Ok, muito obrigado. Inicialmente, gostaria de saudar, né, você, Thiago, professor Jorge Manrique, Cleide, professor Deilton, né, tanto o professor Maurício Filó, tantos amigos queridos aí, né, por mais essa edição desse evento, né, é sempre uma honra, né, poder participar, ser convidado para estar entre vocês. Bom, eu, como foi né, apresentado, né, eu sou líder do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Dignidade e Reconhecimento, e esse grupo de pesquisa tem alguns projetos, né, então estou mais aqui hoje para socializar um dos projetos que a gente vem desenvolvendo, que diz respeito mais especificamente à população em situação de rua. Então, quando falo aqui em populações vulnerabilizadas, a gente vai estar mirando mais para esse objeto específico em população em situação de rua. E por que esse tema importa, né? Bom, a gente tem um incremento aí de população em situação de rua entre 2015 e 2025 de quase 600%. Também temos atualmente não, né, final de 2025, mais de 335 mil pessoas em situação de rua. E esse contingente, especificamente no Rio Grande do Sul, foi aumentado também por conta dos desastres climáticos que houve em 2024, com as enchentes sem precedentes no estado do Rio Grande do Sul. Então, muitas pessoas que não estavam em situação de rua passaram a estar sem moradia, né, a partir dos eventos de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Então, é uma população extremamente vulnerável e vulnerabilizada. Né? Eu estou aqui empregando o termo vulnerabilizada porque há uma ação específica do Estado também. Né? Bom, então nós partimos para fins desse estudo da ADPF 976, em tramitação no Supremo Tribunal Federal. A ADPF 976, ela reconhece o estado de coisa inconstitucional em relação à população em situação de rua. Para quem não está familiarizado, o estado de coisa inconstitucional é uma teoria colombiana, né, que é adotada pela Colômbia, né, e que está sendo importada paulatinamente aqui no Brasil. A primeira foi a DPF 347 com relação aos presídios, e agora a segunda, a 976, com relação à população em situação de rua. O que basicamente coloca o estado de coisa inconstitucional? Ele coloca que há uma falência estrutural generalizada. Em todos os setores, todos os entes da federação, há uma falência no que tange ao acolhimento dessa população em situação de rua. Então, no que se refere à população em situação de rua no Brasil, nós temos o decreto 7.053, que é a política nacional, né, de acolhida à população em situação de rua. E é justamente esse decreto que não vem sendo cumprido e que houve, então, portanto, a declaração o reconhecimento, melhor dizendo, né, do estado de coisa inconstitucional na DPF 976. Bom,
Colocando esse panorama, nós temos um problema de pesquisa. Qual seja? Em que medida as mudanças climáticas atuam como fator de intensificação das vulnerabilidades já existentes da população em situação de rua e como essa realidade desafia a efetividade de políticas públicas e proteção dos direitos humanos. Para tentar dar alguma resposta a esse problema de pesquisa durante o percurso, né, desse trabalho, a gente elege como uma hipótese central a seguinte: a ausência de integração entre políticas climáticas e políticas urbanos-sociais contribui para um quadro de vulnerabilidade agravada, expressão de um estado de coisas inconstitucional. Então, essa é a hipótese que nós vamos investigar ao longo desse projeto de pesquisa, que tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, FAPESC. Para orientar essa pesquisa, o marco teórico ele se refere basicamente ao percurso do reconhecimento, e mais especificamente ainda ao percurso do reconhecimento em Axel Honneth e Nancy Fraser. O percurso do reconhecimento em Axel Honneth, ele nos traz uma crítica à teoria de Adorno, à teoria de Habermas. A perspectiva teórica crítica, tanto em Adorno quanto em Habermas, segundo Axel Honneth, identifica um déficit sociológico. E é justamente esse déficit sociológico que nos faz escolher, ou a sustentação desse déficit sociológico na teoria de Axel Honneth, que nos faz escolher essa perspectiva teórica. Por quê? Porque nós identificamos também um certo déficit sociológico com relação à população em situação de rua. Então, para ancorar todo esse trabalho, nós colocamos a teoria do reconhecimento em Axel Honneth, que estipula dimensões de reconhecimento. Dimensão no plano privado, na família, dimensão no plano do direito, no Estado, e dimensão no plano da sociedade. Diz Axel Honneth que o reconhecimento no plano familiar, no plano particular, ele está alicerçado no amor. Ou seja, quando o indivíduo, ainda na tenra infância, tem uma família acolhedora que lhe otorga amor, isso faz com que se origine a autoconfiança do sujeito. No que tange ao Estado, Axel Honneth coloca que, ao reconhecer direitos, o Estado otorga autorrespeito ao indivíduo. E na dimensão da sociedade, quando a sociedade reconhece o sujeito, isso faz com que haja a autoestima. Então, autoconfiança, autorrespeito e autoestima são importantes para o percurso de reconhecimento em Axel Honneth. E é justamente nessas três dimensões que nós analisamos a população em situação de rua. E já identificamos, ainda como um resultado parcial, e para tanto aqui é importante salientar que já no projeto maior há uma pesquisa de campo com entrevistas, né, com visitas técnicas, e essas entrevistas já nos deram conta de que a maioria da população em situação de rua, ela é negra, mais de 75%, tem um contingente também de mulheres significativo, crianças, idosos, ou seja, não basta simplesmente apresentar uma política pública sem trabalhar com a interseccionalidade. Então, a perspectiva interseccional é importante para o debate. Além da teoria do reconhecimento, a abordagem interseccional para o campo de pesquisa é de suma importância. Para além da teoria do reconhecimento em Axel Honneth, também colocamos algumas categorias de Nancy Fraser, como redistribuição e paridade de participação. O que ela coloca como diferencial da teoria do reconhecimento em Axel Honneth? Nancy Fraser vai dizer que não basta o reconhecimento, que tem que ter redistribuição de bens. Então, esses marcos teóricos que fundamentam, de certa forma, ancoram a nossa pesquisa. A teoria do reconhecimento, tanto em Axel Honneth, para analisar todas as dimensões, no plano pessoal, no plano social e no plano estatal, para identificar se as pessoas em situação de rua, elas têm um reconhecimento por parte da família. Muitas, a grande maioria não tem,
Por exemplo, nós já identificamos que existe um contingente importante de mulheres em situação de rua que foi parar nessa situação justamente pela violência doméstica. Ou seja, não há o reconhecimento no plano familiar, não há o reconhecimento no plano prático, normativo, sim, somente num plano teórico, porque a política nacional, o decreto 7.053, ele traz uma gama de proteção para a população em situação de rua. Só que esse reconhecimento normativo não traz um reconhecimento prático. Por isso que houve a implementação da liminar na DPF 976. Também não há um reconhecimento da sociedade. As pessoas em situação de rua são estigmatizadas, né? Colocadas como, e aí estigmas que mais apareceram, né, as palavras que mais apareceram, drogaditos, entre aspas, e vagabundos. Então, na pesquisa de campo, nas entrevistas com a sociedade, a gente identificou que ainda há esse estigma que é muito forte. Quem mais sofre, como eu disse, é a população negra. Os impactos, perdão que estou tendo, estão me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, professor. Está me dando um corte aqui. A perspectiva interseccional, como eu disse, ela é importante. Os impactos climáticos já identificados aqui, que colocaram a pessoa em situação de rua. Ondas de calor, né? Maior morbilidade e mortabilidade, ausência de sombra, de água, de espaço climatizado. A DPF 976 coloca a obrigação do Estado de dar condições de higiene, banheiros para a população em situação de rua. Vejam que, para além do Estado não estar dando condição, ainda tem o impacto do clima. Eventos extremos, enchentes, tempestades, destroem pertences, rompem redes de apoio. Poluição do ar, com elevação de poluente, agrava doença respiratória e cardiovascular. Doenças e insegurança, expansão de doenças infecciosas, insegurança hídrica e precariedade alimentar, são alguns dos resultados já identificados nesse projeto de pesquisa. Respostas institucionais. E aí eu já vou partindo para a conclusão. O decreto 7.053, que eu falei antes, que coloca a política nacional de situação de rua, ela é uma política fragmentada e reativa, sem uma abordagem sistêmica. E aí que demandam políticas constitucionais. Políticas constitucionais aqui trazidas como políticas não somente estatais, mas políticas que podem ter como um locus originário outros sujeitos dentro do viés social. Quer dizer, ONGs, partidos políticos, movimentos sociais, enfim. A Lei 14.821, Trabalho Digno da Cidadania, ela tem uma baixa integração entre a agenda climática e a proteção social. Essa lei ela é importante também no acolhimento das pessoas em situação de rua. A resolução da ONU, recentemente, de direitos das pessoas em situação de rua, também tem uma fragmentação administrativa e pouca adesão federativa. Ou seja, o que a gente já identificou nesse estudo inicial é que os entes públicos, principalmente o ente municipal, ele não está comprometido com a perfectibilização dessa agenda. E, portanto, a DPF 976 exige uma monitoração e avaliação de resultados, senão essa implementação, de novo, vai demonstrar como o decreto 7.053, um reconhecimento meramente normativo, sem nenhuma solidez prática. Bom, é só uma socialização aí de alguns problemas de pesquisa que nós estamos levando em consideração. Eu agradeço, né, a oportunidade e fico à disposição. Grande abraço, Thiago. Um abraço, professor Marcelino. Até breve. Até breve. Agora chamo o professor Pablo. Professor Pablo Martins Bernardi Coelho. Boa tarde, professor Pablo. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Tudo bem. Antes de eu ceder a palavra ao professor Pablo, só deixa eu apresentá-lo. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
de Rio Grande, perdão, e doutor em História Política pela Unesp, né? Professor também da Universidade do Estado de Minas Gerais e professor colaborador do programa de pós-graduação em Tecnologia, Comunicação e Educação na Universidade Federal de Uberlândia. Professor Pablo, você falará sobre pluralismo jurídico, democracia colaborativa e governança ambiental, desafios para a proteção da biodiversidade no Estado Democrático de Direito, e o professor tem 10 minutos. À vontade. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o professor Jorge, o professor Deilton, em seus nomes, saudar todas as universidades e instituições organizadoras desse importante Congresso Mundial. É uma honra, né, participar desse encontro novamente, né, um encontro acadêmico internacional que reúne pesquisadores de diferentes países, para a gente estar refletindo aí sobre os desafios contemporâneos, né, da proteção ambiental, da segurança e da biodiversidade. Esse trabalho, ele é vinculado a um grupo de pesquisas que eu lidero aqui junto à Universidade do Estado de Minas Gerais, que é o CEINT, que é o Centro de Estudos Interdisciplinares de Direito e Inovação. E ele parte de uma pergunta que eu considero fundamental para os desafios do século XXI. E essa pergunta é: possível construir uma governança ambiental efetiva e proteger a biodiversidade sem fortalecer os mecanismos democráticos de participação e pluralismo político? E aí a gente parte da hipótese que não. E contextualizando para vocês, nas últimas décadas, nós vemos debruçando aí em diversos autores que têm demonstrado que as democracias contemporâneas, elas atravessam uma profunda crise de legitimidade e representatividade. Nós temos autores como Levinsky e Blatt, que alertam para a erosão gradual das instituições democráticas. Castells, né, identifica um crescente distanciamento entre representantes e representados, né, agravado pela globalização, desigualdades sociais, transformações tecnológicas. No cenário brasileiro, a gente tem Boaventura de Santos, né, que chama a atenção para aquilo que ele denomina de democracia de baixa intensidade, né, em que a participação cidadã se reduz ao voto periódico, excluindo os processos decisórios de diversos grupos sociais, né, saberes tradicionais e formas alternativas de organização coletiva. E aí, nesse cenário de crise da democracia, possui reflexos, né, muito intensos e diretos sobre a governança ambiental. Questões como mudanças climáticas, conservações da biodiversidade e desenvolvimento sustentável envolvem interesses complexos e múltiplos atores sociais. Não se trata apenas de um problema técnico, né, ou jurídico, mas de um desafio profundamente democrático, né, pois exige a construção de decisões públicas legítimas pela participação social. E aí é nesse contexto, né, que a gente começa a debruçar aqui a pesquisa, que é voltada fundamentalmente, né, para os estudos de mandatos compartilhados no Brasil. E aí, embora, né, à primeira vista esse tema pareça um pouco distante, né, da agenda ambiental, a gente sustenta que ele oferece importantes elementos para compreender como os novos mecanismos de participação podem contribuir para uma governança mais inclusiva e, consequentemente, mais apta a enfrentar os desafios ecológicos contemporâneos. As candidaturas coletivas no Brasil, elas surgem como uma resposta à crise de representatividade, né, propõem uma forma mais horizontal e colaborativa de exercício na política, e é nesse sentido que, em vez de concentrar, né, a tomada de decisões em uma única liderança, elas buscam compartilhar a construção do mandato com diferentes sujeitos políticos, aproximando a sociedade civil das instituições representativas. Esse modelo foi muito influenciado por experiências internacionais, né, como Barcelona, México, ambas estruturadas sob princípios de participação cidadã, deliberação coletiva e inovação democrática. No Brasil, a gente tem poucas experiências, né, mas no nosso trabalho a gente desenvolve muito questões vinculadas à bancada ativista em São Paulo e o mandato coletivo das juntas em Pernambuco. E aí, a partir dessas experiências, nós evidenciamos a emergência de uma nova lógica de representação política, marcada pela inclusão, né, de grupos historicamente subrepresentados e pela incorporação de agendas sociais plurais. E entre essas agendas, né, destacam-se justamente as pautas relacionadas aos direitos humanos e à justiça climática. E aí, a partir justamente dessa análise, desse cenário, que entendemos que as candidaturas coletivas, elas ampliam os espaços de participação cidadã e fortalecem a pluralidade na representação política, permitindo que os novos sujeitos sociais ocupem as instituições políticas. Além disso, né, a pesquisa também demonstra que
esses modelos colaborativos favorecem, né, a inclusão de agendas tradicionalmente marginalizadas, né, pelos sistemas políticos convencionais, que aí, obviamente, incorporam, né, movimentos sociais, organizações comunitárias, ativistas ambientais e representação de grupos vulneráveis. Então, as candidaturas coletivas elas criam mais condições favoráveis para que essas políticas públicas reflitam a diversidade de interesses existentes na sociedade. E é justamente a partir desses achados que nós propomos a aproximação entre o pluralismo político, a democracia colaborativa e a governança ambiental. A literatura contemporânea sobre a governança ambiental demonstra, né, que a proteção da biodiversidade depende da articulação entre Estado e sociedade, exigindo processos decisórios mais participativos e inclusivos. Povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores familiares, movimentos ambientalistas, eles não podem ser vistos apenas como destinatários das políticas públicas ambientais, mas como protagonistas de uma construção. É sob essa perspectiva, né, que o pluralismo político deixa de ser apenas um princípio constitucional abstrato e passa a ser compreendido como uma condição necessária para a efetividade de políticas de proteção ambiental. Assim, a principal contribuição, né, neste cenário todo da pesquisa consiste em demonstrar que a inovação democrática e a governança ambiental são agendas complementares. O fortalecimento de mecanismos colaborativos de participação não apenas aperfeiçoa a democracia, mas também amplia a legitimidade e eficácia das políticas voltadas para a preservação da biodiversidade. Em síntese, os resultados preliminares da nossa investigação sugerem que a crise da democracia e a crise ambiental compartilham uma mesma raiz: a insuficiência dos modelos tradicionais de tomada de decisão diante da crescente complexibilidade das demandas sociais. Por isso, nós acreditamos aqui no nosso grupo de pesquisa que o grande desafio do Estado Democrático de Direito no século XXI não é apenas criar novas normas ambientais, mas construir instituições capazes de ouvir, integrar e valorizar a pluralidade de atores envolvidos na proteção ambiental comum. Quero agradecer novamente, muito obrigado pela atenção. Está mutado, Thiago. Alô? Agora sim. Professor Pablo, obrigado pelas suas contribuições. Obrigado a você. A gente agradece. Eu quero chamar novamente o professor Deilton. Sim. Boa noite, professor. Muito obrigado, Pablo, Silvano. Agradeço a sua moderação, uma moderação muito tranquila, moderada, como dos seus colegas também, moderadores, da Priscila, né, e também da Diene. Vocês estão de parabéns. Eu agradeço muito o auxílio de vocês e conto para o nosso segundo dia, né? Então, conte conosco. E estamos sempre muito felizes em estar juntos, professor. Muito obrigado. Bom, então, dando continuidade, eu vou estar chamando o palestrante Dorian Elder Choque Calisaya, del Peru. Dr. Dorian, está presente? Dr. Dorian? Bom, eu não vejo aqui na sala virtual, mas caso ingresse, daremos a oportunidade. Então, dando continuidade, eu vou estar chamando o professor Dr. Walter Claudius Rothenburg. Dr. Walter, se encontra presente? Sim, já está presente. Seja muito bem-vindo, Dr. Walter Claudius Rothenburg. Um prazer revê-lo, ainda que virtualmente, mas me recordo do nosso último congresso em que nos encontramos. Bom, eu vou estar aqui fazendo a sua apresentação. O professor Dr. Walter Claudius Rothenburg é livre-docente, doutor e mestre em Direito, procurador regional da República, que vai nos brindar com o tema Litígios Climáticos Interculturais.
Professor Dr. Walter, você tem 10 minutos para a sua apresentação. Creio que você tem um PowerPoint que já se encontra à sua disposição da mesma forma. A palavra é sua. Muito obrigado, professor Deilton. Realmente é uma satisfação poder revê-lo, estabelecer essa interlocução acadêmica que agora já é recorrente, que já é clássica. Eu vou procurar me esforçar para me conter nesse tempo. Coube-me falar sobre litígios climáticos interculturais e eu queria justificar rapidamente essas imagens, né? Litígios, porque isso significa pretensões resistidas, conflitos, enfim, que podem ser resolvidos por um terceiro mais ou menos imparcial, e podem ser dirimidas essas questões tanto na via administrativa quanto na via judicial, por isso litígios, que dizem muito de perto a pessoas profissionais da área do direito como eu, que integro o Ministério Público Federal, climáticos, porque eles, de alguma forma, implicam responsabilidades cuja causa são adventos climáticos adversos, quase todos eles relacionados ao aquecimento global, e a minha proposta muito breve aqui é uma proposta de lançar luz de formas de aproximação, abordagem e solução desses litígios climáticos sob uma perspectiva intercultural, de pessoas que compreendem, que sentem esses litígios de uma forma diferente a depender da posição em que elas se encontram. É claro que um empresário, sob uma perspectiva ideológica capitalista, no universo ocidental, ele enxerga os litígios climáticos de uma determinada forma, como externalidades econômicas, por exemplo, enquanto povos de comunidades tradicionais, pessoas que se situam na periferia da sociedade, têm uma outra compreensão desses litígios climáticos. Portanto, nós vamos falar de responsabilização por efeitos adversos no clima, principalmente decorrentes do aquecimento global, porque pessoas e atividades são afetadas pelas alterações climáticas, como, por exemplo, enchentes, água demais, e incêndios, água de menos. É triste ver, não é, como o componente água que desempenha nesses dois polos o fator desencadeador dessas adversidades climáticas. Confrontando nesses litígios essas vítimas com aqueles que poderiam evitar esses prejuízos, governos e empresas, ou contemporizá-los, compensá-los, seja no espectro público, governo, seja no espectro privado, empresas. Porém, como é que essa adversariedade, como é que esses dois polos opostos num jogo de xadrez, como é que eles podem ser apresentados sob uma perspectiva de diversidade cultural, portanto, como eu dizia, de diferentes maneiras de encarar essa situação litigiosa. Precisamos urgentemente acionar a responsabilidade internacional dos governos e das empresas de material bélico pelos impactos ambientais provocados pelas guerras, em especial a da Ucrânia, a da Palestina e a do Irã. É dramático como esses conflitos que provocam estragos incomensuráveis em várias dimensões contribuem também para o aquecimento global, enfim, essas explosões, há estudos que procuram quantificar esses danos, mas, assim, me interessa aqui enfocar o componente intercultural, porque nós vamos aqui ver se digladiando diferentes concepções políticas, diferentes concepções religiosas, diferentes concepções econômicas, por exemplo, elas interpretam de uma maneira diversa, sentem de uma maneira diferente os impactos ambientais provocados aqui, e nós precisamos, de um ponto de vista jurídico, acionar a responsabilização internacional, seja dos governos, seja das empresas de material bélico. Isso tem a ver com litígios climáticos interculturais, inclusive numa perspectiva transnacional. Isso dos litígios climáticos interculturais
nos permite ilustrar algumas situações em que essas categorias procuraram ser manejadas de uma forma bastante prática, né? Dados do MAP Biomas, dados brasileiros, mostram que entre 1985 e 2023, as terras indígenas demarcadas correspondiam a 1% da degradação da vegetação nativa, enquanto as demais áreas correspondiam a 28%. Esses territórios indígenas, eles também eram responsáveis por captura, não é, de carbono. As terras indígenas, elas representavam coisa de 31 milhões de toneladas anuais de carbonos. Como diz a doutora Márcia Zollinger, os povos indígenas são a solução para a crise climática, e essa afirmação ela é muito evocativa, muito impactante. Os povos indígenas podem ser uma das soluções para a crise climática. Significa isso? Que os litígios que envolvem a afirmação dos direitos dos indígenas, como, por exemplo, a proteção das suas áreas, são litígios ambientais sob essa perspectiva intercultural. Queria, se me permitem, dar mais um exemplo muito interessante de uma ação judicial civil, pública, coletiva, proposta no último verão tórrido, verão absurdamente quente, em que a Defensoria Pública e o Ministério Público Federal, a Fiscalia, né, para os colegas de fala espanhola, propuseram uma ação para que as pessoas em situação de rua que foram objeto de uma explanação anterior, que essas pessoas em situação de rua obtivessem do município do Rio de Janeiro, um dos municípios brasileiros mais conhecidos, inclusive em termos turísticos, que eles obtivessem instalação de centros de hidratação, ampliação de pontos de resfriamentos em espaços públicos, distribuição de água e insumos básicos como protetores solares, a extensão do funcionamento de equipamentos climatizados e a garantia de serviços essenciais em operação contínua, como unidades de saúde e acolhimento. É muito interessante aqui a perspectiva intercultural. Estamos a falar agora de pessoas periféricas, né, que desenvolvem uma cultura alternativa e que absorvem à sua maneira, né, com a sua pobreza, os efeitos climáticos adversos que inspiraram esse litígio climático, não é, contra o município do Rio de Janeiro e em favor das populações em situação de rua. Essa perspectiva intercultural ela vai desafiar a leitura que fazem dos litígios ambientais e climáticos as pessoas com alguma vulnerabilidade, como, por exemplo, as pessoas em situação de rua, não é? As pessoas periféricas, mas também os grupos LGBTQIAPN+, mas também as mulheres, mas também os indígenas, enfim, todos eles dignos de uma perspectiva intercultural. Eu agradeço a atenção, espero não ter ultrapassado o meu tempo. Muito obrigado mais uma vez, professor. Muito obrigado, Dr. Walter, pela sua exposição dentro do tempo regimental, muito rigoroso, e é sempre um prazer poder ouvir aí as suas ideias, as suas reflexões. E contamos com a sua participação nos nossos próximos congressos, nos nossos próximos eventos. Uma excelente tarde. À disposição igual, professor. Muito obrigado. Ahora yo me voy a llamar el doctor Lenin Navarro Moreno. Bienvenido. Yo me voy a leer su currículum. El doctor Lenin Navarro Moreno es doctor por la Castilla-La Mancha. Tiene LLM Dixon School Law, Universidad de Pensilvania. LLM Queen Mary University of London, Arbitrage, Washington College of Law, American University, Master
en Derecho, Economía y Consumo, máster en Administración Pública, máster en Derecho Administrativo, doctor en Derecho Económico Internacional, con el tema Contratación Pública y Daño Ambiental en Arbitraje Internacional. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. Bienvenido. Muchas gracias, un cordial y afectuoso saludo, un abrazo, doctor Dalton. Felicitaciones por su esfuerzo que es reconocido no solamente en Brasil, sino en toda América Latina, y con estos eventos también un reconocimiento en el mundo. Igualmente a todos los amigos queridos que son los organizadores de este evento, felicitaciones. Voy a colocar el temporizador, el cronómetro, para estar muy riguroso al tiempo. Y con ese cordial y afectuoso saludo a todos ustedes, vamos a dar inicio a la exposición, que más que una exposición va a ser una pauta de ideas y de conceptos fundamentales en torno a una cuestión realmente compleja. Tenemos solamente 10 minutos, razón por la cual vamos a maximizar el tiempo y las reflexiones. ¿Cuál es el título que nos motiva en este momento? Básicamente, los contratos del Estado y daños ambientales. Y eso nos marca varios problemas jurídicos. El primer problema jurídico, que es el punto de partida. Básicamente, dentro de la lógica formal tenemos una cuestión que podríamos decir como atajo, que es la tautología, que en principio uno piensa que un elemento conceptual puede definirse o delimitarse con sus propios elementos constitutivos, y nosotros pensaríamos que el derecho ambiental es particularmente entendible y simple en su concepto, lo cual no necesariamente es así. En la práctica sucede una cuestión interesante, que es la simetría en el litigio. Por un lado tenemos las comunidades, los sectores afectados, muchas veces activistas ambientales que con derecho y con entusiasmo defienden los derechos. Sin embargo, por otro lado tenemos empresas grandes o los estados que recurren puntualmente y básicamente a las grandes firmas jurídicas del mundo, que son en estricto sentido los ejes centrales a los cuales, podríamos decir, se les atribuye la articulación del litigio internacional. ¿Cuál es el origen del derecho ambiental? Es uno de los temas fundamentales que nos lleva al punto de inflexión y de partida para estas reflexiones, que es básicamente, algunos mencionan, algunos autores, los tratados internacionales firmados por el Reino Unido a los inicios de los años 1900, donde se ponía y establecían cuestiones de protección ambiental y ciertas consecuencias a daños ambientales. Sin embargo, la mayoría de doctrinarios coinciden que es 1972 la Declaración de Estocolmo. Luego tenemos pautas importantes como el informe Brundtland 1987, creación de organizaciones e institucionalidad internacional. Y bueno, ahí tenemos una serie de elementos conceptuales que marcaron principios, como los principios de proporcionalidad, conservación, el que contamina paga, etcétera, que por el tiempo no podemos hacer detalle en estos elementos. Sin embargo, tenemos una conclusión principal. La primera, que el derecho ambiental no parte de toda la dogmática romanista que ha ilustrado los derechos vigentes en toda América Latina y principalmente como antecedente la Europa continental, sino básicamente es una creación del derecho internacional que posteriormente va permeando y va penetrando en el derecho local, cuestión importante. Luego, el vehículo por antonomasia del derecho ambiental ha sido el derecho administrativo, lo cual lleva a otras reflexiones y otras inquietudes importantes, porque el derecho administrativo tampoco forma parte de todo este espectro complejo y amplio conocido como derecho general, sino que básicamente el derecho administrativo parte del concepto y catálogo de potestades exorbitantes y unilaterales de la administración pública, y también presunciones y principios que marcan, entre otros, presunción de validez, de legitimidad, y cuestiones que marcan también que los contratos del Estado tengan una posición predominante frente a la dogmática general del contrato. Y eso nos va acercando al tema de nuestra ponencia, contratos del Estado y daños ambientales. ¿Qué sucede con estas cuestiones? Como les digo, primer punto, la determinación conceptual del derecho ambiental no es
básica, no es elemental, aunque parecería. Las grandes firmas, los grandes abogados en el mundo utilizan este elemento, ¿para qué? Para plantear lo que se conoce como cuestiones de objeción a la jurisdicción, principalmente en las grandes disputas internacionales y cuestiones arbitrales. Dentro del arbitraje tenemos también otro elemento de inflexión importante, que es el hecho de que si lo que sucede como daño ambiental en contratos del Estado es meramente o puramente contractual o desborda esta cuestión contractual. Y eso no es una cuestión básica o simple, sino que en el fondo se implica la dimensión de la jurisdicción y la competencia. ¿Por qué? Porque en principio se entendería que los daños son extracontractuales y que si son extracontractuales no podrían y no meritan ser revisados por la cláusula contractual, porque la cláusula contractual o compromiso contractual, dependiendo de la temporalidad, cuando surgió la controversia, básicamente nos lleva a una teoría contractual, es el contrato de arbitraje. Sin embargo, ¿qué sucede en grandes inversiones y cuando intervienen estados soberanos? Tenemos una noción particularmente interesante que es el arbitraje de inversión, donde se aplican directamente estándares contingentes de derecho internacional público. Y ahí tenemos casos interesantes, como contrademandas por daño ambiental, casos que destaca como Burlington, Perenco, los casos del Ecuador. Ahora la disputa conceptual central va en torno a qué defiende propiamente el derecho ambiental. Ahí tenemos las clásicas doctrinas que nosotros hemos conocido en el estudio del derecho ambiental y que en la práctica, cuando nosotros estamos de cara a un litigio, vuelve a salir a la luz. Básicamente, los árbitros o las autoridades que conocen disputas internacionales van de una u otra forma a ser permeados por doctrinas como el antropocentrismo, el ecocentrismo y el biocentrismo. Se defiende la vida, se defienden los sistemas, o se defiende al ser humano dentro de su capacidad de que tenga derecho a un medio ambiente saludable. En el caso del Ecuador, como todos ustedes conocen, se agrega un elemento adicional que son derechos de la naturaleza, que por hablar de derechos de la naturaleza no dejamos de lado las cuestiones que hemos hablado. Los derechos del ser humano al medio ambiente saludable. Y cuando hablamos de ser humano, ahí tenemos un juego de suma cero interesante, porque lo que conviene a ciertos sectores económicos, a ciertos ciudadanos o a ciertos pueblos o nacionalidades no necesariamente tienen una combinación positiva. Lo que es favorable para uno puede ser desfavorable para el otro. Lo mismo con el cuestionamiento de los sistemas. Los sistemas en la naturaleza no necesariamente son armónicos y defender la vida de un animal, de un insecto, de una planta, podría devenir en un juego de suma cero, causando afectaciones a otros sistemas. Y el biocentrismo, la cuestión particularmente interesante, la defensa de la vida en todo momento, en toda magnitud y en todo conocimiento. Y con estos elementos, ya para cerrar el tema conceptual, cuando nosotros hablamos de contratos del Estado, también estamos hablando de una cuestión particularmente interesante. El espectro cuerpo mayoritario es la compra pública, las compras públicas. Sin embargo, las compras públicas es la manifestación de lo que se conoce como contratos administrativos. Tenemos contratos de la administración y tenemos contratos en los cuales la administración pública se desviste de este ropaje de presunciones, privilegios unilaterales exorbitantes y básicamente puede tener la categorización bajo el principio bona fides y pacta sunt servanda, asumir obligaciones que las asume un particular en general. Y eso nos lleva a una asimilación adicional, de que si bien el Estado es el garante a través de sus instituciones y organismos, ya sean dentro del Poder Ejecutivo en aplicación del derecho administrativo sancionador, derecho penal a través de jueces, etcétera, etcétera, el tema también es que el Estado puede ser, y de hecho lo es, en torno a cuestiones de responsabilidad de responsable. Y aquí la responsabilidad tiene dimensiones distintas. Ahí tenemos el caso Fargo, por ejemplo, que nos marca la cuestión subjetiva, objetiva, la materialización del daño, cuestiones que nos marcan otros matices dentro del derecho ambiental, pero principalmente el tema fundamental que nosotros conocemos,
es que cuando nosotros hablamos de contratos, el Estado tiene múltiples dimensiones, lo que en la doctrina también, no libre de cuestionamientos dentro del derecho público, se llama esta doble personalidad del Estado, donde el Estado tiene ese ropaje de imperio de la ley, ese poder inescrutable, soberano de poner y mantener el orden. ¿De cara a qué? A que también el Estado realiza actos, realiza inversiones y realiza cuestiones importantes en torno a elementos de la economía. Ya faltan algunos segundos para terminar mi intervención. Únicamente reiterar mi estima, mi afecto a los organizadores, a todos los colegas que están presentes, igualmente extenderles mis felicitaciones por sus brillantes intervenciones que sin duda alguna nos dejan pautas y nos ilustran sobre un tema tan complejo como ha sido en este momento expuesto. Muchas gracias por la invitación y muy gustoso también de participar en esta publicación conjunta que vamos a hacer sobre esta materia, porque ahí sin duda alguna tendremos ya elementos conceptuales, casuísticos y mayoritariamente de detalle para ilustrar toda la complejidad que hemos hablado. Invitar a todos los colegas, a sus estudiantes y en general al público a que penetremos en el ejercicio del litigio internacional. Como les digo, esto hoy por hoy es básicamente patrimonio de las grandes firmas internacionales. Sin embargo, esto atañe a todos los ciudadanos y a todos y cada uno de los presentes. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, apreciado Dr. Lenin, por su charla. Y contamos con su participación en nuestros próximos congresos con mucho placer. Gracias. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Ahora yo me voy a llamar el doctor Cristian Rodrigo. Doctor Cristian Rodrigo Barrios Varón. ¿Me escucha? Doctor Cristian Rodrigo Barrios Varón. ¿Puede me escuchar? Doctor Cristian. Yo me voy a llamar el próximo ponente, la próxima ponente, la doctora Lohani, y después el doctor Cristian. Bienvenida, doctora Lohani Dutra Amorim. Yo me voy a assim. Veo que seja brasileira. Bom, então, doutora Lohani Dutra Amorim, seja muito bem-vinda. Vou ler aqui a ementa do seu currículo. A doutora Lohani é doutora, mestre e graduada em Direito, advogada, professora das faculdades FAC e FACIC da cidade de Curvelo, em Minas Gerais, que vai nos trazer o tema segurança alimentar e os objetivos de desenvolvimento sustentável, a agroecologia na política socioambiental. Doutora Lohani, mais uma vez, muito bem-vinda. Você tem 10 minutos para a sua exposição. A palavra é sua. O seu microfone nós não estamos ouvindo. Não, não estamos ouvindo. Talvez você tenha que sair e entrar novamente, e quando entrar, permitir a conexão tanto do vídeo como do microfone. Estaremos aguardando.
aguardando a doutora Lohane. Ah, perfeito. Faça um teste, por gentileza. Consegue me ouvir? Ah, agora sim, perfeitamente. Perfeito. Em bom áudio, a palavra é sua. Muito obrigada, professor. Gostaria também de agradecer a todos os organizadores do evento, principalmente na pessoa do professor Jorge Torres, que também é sempre uma honra participar dos eventos que ele também faz parte, né? Junto com o professor doutor Deilton, né? E vamos, sem delongas, que eu já atrasei demais com o microfone, vamos falar sobre o meu tema. A parte da agroecologia, ela vem como uma alternativa sustentável nesse meio, né, de mudanças climáticas, juntos com a ODS, principalmente a segunda ODS, que é a Fome Zero. E o que seria essa agroecologia? É uma tentativa, uma parte de ciência, correto? Com um conjunto de técnicas e conceitos básicos que utiliza a agroecologia, a agricultura, em conjunto também com o desenvolvimento sustentável. E ela serve como, por exemplo, para segurança alimentar. Ter segurança alimentar não é colocar comida, ter comida, por exemplo, fast food, hoje em dia, não é um critério de segurança alimentar composto, né, com os nutrientes. Para você ter essa segurança, você precisa de ter acesso físico, econômico e estável também, de comida de forma segura e nutritiva. Com isso, podemos fazer uma conexão da agroecologia não somente com a fome zero, que é o segundo objetivo do desenvolvimento sustentável, mas também podemos inseri-la na ODS 13, por exemplo, que é o sistema, né, de agroecológicos na parte do carbono. Podemos verificar o ODS 15 para recuperar a biodiversidade e o solo, as ações climáticas, né, em conjunto com a parte de alterações, que eu disse também com os agroecológicos, e por fim, se fizermos aí uma junção entre a ODS 1 e 8, na geração de trabalho e também, em conjunto com a ODS 1, a erradicação da pobreza. Ou seja, a agroecologia, ela não é voltar para o passado, mas sim juntar uma alternativa plausível para verificar uma forma mais saudável de alimentação. E um dos exemplos que podemos dar é nas escolas, com os projetos dentro, principalmente entre o ensino fundamental e também o ensino médio, com, além dessa agroecologia no prato, né, daquela criança que está ali naquele momento, mas também mostrar como que se faz esse plantio, tendo, por exemplo, uma disciplina alternativa dentro daquele âmbito escolar. Também podemos colocar a agroecologia não só nesse âmbito escolar, mas também fugir um pouquinho para os centros urbanos, como a mudança de paisagem com a agricultura familiar dentro do perímetro urbano. Quando falamos, né, em agroecologias, pensamos muito no campo. Porém, para essa atividade, você precisa de um pequeno espaço para o plantio. E você pode fazer isso por meio da agricultura familiar dentro desse perímetro urbano. E esse perímetro urbano, ele pode modificar a paisagem de um determinado local. Como? Fazer um local mais ecológico, mais sustentável, mais produtivo,
além de montar uma harmonia ambiental local. Como assim, professora? Como que eu posso montar dentro desse determinado ambiente? Exemplo, um bairro. Um bairro que tenha uma área degradada e que ela não vai ser modificada pelos órgãos públicos nos próximos anos, não tem essa perspectiva. Os moradores locais, eles podem fazer dessa área uma parte de plantio coletivo, em que poderá, por exemplo, tirar o lixo, o entulho, e no local, né, pneus, etc., e no local colocar um ambiente, além de saudável, também produtivo, em territórios, né, em áreas mais periféricas, pode também ajudar com a parte até financeira daquela região. Um outro exemplo também é na parte da nossa saúde urbana, porque vai ter plantações mais naturais e alimentação também desse âmbito, como eu dei o exemplo de um bairro, ou até mesmo de uma cidade, que souberem, né, com políticas públicas, moldar aquele ambiente. Então, se pegarmos toda essa visão e verificarmos com o marco teórico que foi utilizado para essa pesquisa, que é a parte da sociedade de risco de Ulrich Beck, podemos verificar que em uma sociedade que temos uma degradação ambiental ou uma área degradada, ou também uma falta de alimentação segura, não somente uma alimentação, mas uma alimentação nutritiva. Você pode mudar a perspectiva daquele lugar, seja, né, bem a fundo, como no bairro, ou você pode expandir para centros urbanos, pegando minicentros, e depois expandindo também, chegando aí uma política em nível nacional, ou quem sabe aí em nível mundial. Lembrando que a agroecologia, ela não é em grande proporção, igual você pega as grandes plantações, porém, ela também é uma alternativa, ela auxilia para essa parte nutritiva e de segurança alimentar. Para finalizar a minha fala, gostaria de frisar, em conjunto com esse marco teórico, essa segurança alimentar por meio da agroecologia, ela traz um acesso físico, ou seja, ambiental plausível. Eu posso participar, né, dessa agroecologia em qualquer lugar, desde que eu tenha um pequeno espaço para o plantio. Também pode trazer um retorno econômico para familiar, ou quem sabe, né, a união de pequenos agricultores, e também é uma maneira de comida suficiente, segura e nutritiva para aqueles, né, que aderem a essa parte de agroecologia. E frisando, principalmente no âmbito escolar, é uma prática que ela pode favorecer muito o âmbito nutritivo escolar e além de despertar a curiosidade dos alunos entre o ensino fundamental e o ensino médio para que possam propagar essa parte da agroecologia. Muito obrigada, agradeço novamente e estou à disposição. Somos nós quem agradecemos, doutora Lohane, pela sua apresentação. É sempre um prazer recebê-la. É a professora que representa a cidade conhecida como o coração das Minas Gerais. Muito obrigado e contamos com a sua participação nos próximos eventos. Bom, então, dando sequência, eu gostaria de chamar o Dr. Cristian Rodrigo Barrios Varrón. Muchas gracias, apreciado Dr. Cristian. Bienvenido. Yo me voy a leer su currículum.
el doctor Cristian Rodrigo Barrios Varón es doctor y va a nos brindar con el tema del greenwashing a la responsabilidad penal, estándares de debida diligência ambiental corporativa. Apreciado doctor de Bolívia, tiene 10 minutos para su charla. Mi querido Dayton, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente, mandarte un fuerte abrazo a la distancia, de la misma forma al doctor Jorge Isaac Torres Manrique, la Cleide, justamente por la cordial invitación que me permiten estar el día de hoy junto a todos ustedes, en esta oportunidad trayendo un tema de mayor relevancia en el sentido de que el medio ambiente cada vez corre más riesgos, cada vez estamos con el tema de las violaciones a los ecosistemas. Motivo por el cual, en esta oportunidad tenemos, y traigo a colación el tema, de ver que el derecho internacional en su momento operó bajo una ficción de estructuras tan cómoda, ¿para qué? Para los mercados, como un sistema peligroso. ¿Para qué? Para la gobernanza global. La idea de que las corporaciones transnacionales eran, en esencia, sujetos pasivos de regulación estatal, en ese sentido que se asumía que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho ambiental eran, pero pues, campos reservados a solamente simples estados. Y que las empresas, al no ser sujetos de derecho internacional público, quedaban, por ende, inmunes ante la mirada de los tribunales supranacionales. Entonces, esa barrera que ha ido fracturándose y ha ido generando justamente violación a los derechos de manera irreversible. Motivo por el cual vamos a ver que existe un punto de inflexión que ningún operador del derecho puede ignorar. ¿Por qué? Porque al momento de hablar del soft law, estamos viendo que este ha sido usado como un paraguas normativo, encarnándose ¿en qué? En base a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y esto vamos a ver desde dónde, desde los enfoques y criterios y observaciones emitidos, ¿por qué? Por las Naciones Unidas desde el 2011. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está esto cristalizando de paso a paso, pero en un hard law vinculante. Y no estamos hablando únicamente de obligaciones administrativas o civiles. Hablamos de un marco normativo que ya muestra justamente mayores elementos de juzgamiento en la norma. Por ende, que la comunidad jurídica global ha ido paso a paso comprometiéndose ¿en qué? En la externalización de los costos ambientales, la privatización de riesgos ecológicos que no pueden seguir siendo tratados como elementos externos y netamente mercantiles. En este sentido, al momento de poder ver a la debida diligencia, es pues para empezar a ver y para poder determinar la responsabilidad penal corporativa por daños ecológicos graves y obviamente violaciones concurrentes de los derechos humanos. Es por ende que al momento de hablar del greenwashing estamos viendo pues nuevos paradigmas. ¿Por qué? Porque no es una simple táctica de comunicación engañosa. No es simplemente agarrar y limitarlo a un punto de marketing que va a ver y que va a buscar simplemente agarrar y poder encontrar u ofrecer una forma de lavar el rostro a las empresas para poder agarrar y que sigan explotando el medio ambiente. Tenemos que verlo que ya se empieza a enfocar y analizar en términos probatorios y dogmáticos. ¿En base a qué? A evidencia práctica de la ausencia de esta debida diligencia que tendría la obligación de realizar, lo que implica que al momento de hablar de prueba y de que la corporación llegaba a tener conocimiento sobre el riesgo, sobre cómo se estaba vulnerando los derechos y cómo se colocaba en riesgo los derechos humanos, es que se subestima deliberadamente el ¿qué? El preservar el valor accionario respecto al medio ambiente. En este sentido, al momento de hablar de una solidez en la transformación de derechos, debemos analizarlo desde dónde, desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿en base de qué? De poder encontrar
cómo se realiza la determinación de la responsabilidad ambiental corporativa. En ese sentido, vamos a ver tres vertientes o tres ejes en los cuales se empieza a ver cómo se operan y dónde se estancan estos comportamientos que van a converger justamente en violación de derechos. Primer elemento, aquí nos enfocamos en el derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a ver que tanto la doctrina y la jurisprudencia han superado la visión de Estado céntrico y que de un enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque se reconoce ahora que los Estados tienen obligaciones extraterritoriales de proteger los derechos humanos frente a abusos cometidos por empresas domiciliadas en su territorio, pero que operen en el extranjero. Y aquí entramos a un punto, la responsabilidad empresarial ya no se filtra únicamente a través de la licencia ambiental estatal. Se exige directamente por la afectación de derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la contaminación, el agua, y obviamente buscando y enfocado a un medio ambiente sano. En el segundo elemento vamos a empezar a ver cómo a lo que los principios estructurales como la preservación y el de precaución respecto a quien contamina, paga. Motivo por el cual que ha dejado de ser meras declaraciones programáticas, porque hemos visto que post-COVID el tema de contaminación se ha ampliado, y más aún en la base de la contaminación tecnológica. Los océanos justamente de computadoras, de laptops, de celulares, justamente por la causa de desecho y de ingreso de nuevas formas de contaminantes. Y no estamos hablando todavía de la contaminación por emisiones de carbono. En este sentido, que se tiene que empezar a ver este vértice mediante el cual ejerce como una fuerza en el debate sobre el crimen y la comisión del ecocidio. ¿Qué se busca? Se busca pues tipificar los daños ambientales graves, extensos y duraderos como crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se va a manejar un umbral de tolerancia pública que sea cero. Y en ese sentido, vamos a agarrar y obliga a hacer un giro interno a momento de ver de que los estados tienen que hacer una reflexión respecto a su derecho constitucional y al derecho penal interno. ¿Por qué? Porque asistimos pues a una constitucionalización acelerada de protección ambiental, pero tenemos más de 100 constituciones nacionales que reconocen explícitamente el derecho al medio ambiente equilibrado y paralelamente al derecho penal que está expandiéndose en un concepto de merrea corporativo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Seguimos teniendo sanciones administrativas que llegan a ser irrisorias. ¿De qué nos sirve que en la base del constitucionalismo que hace un reconocimiento del derecho al medio ambiente si es que no tenemos elementos prácticos para poder ser fuertes al aplicarlos? Que se sienta realmente la sanción, que realmente pueda ser ejemplarizadora y no simplemente un costo mínimo o que se lo maneja como un costo aparte para las empresas, como justamente un daño colateral. En este sentido, tenemos que ver que al momento de hablar de esta emergencia, implica a una debida diligencia convertida en un eje de revolución normativa. ¿Para qué? Para poder agarrar y empezar a ver y a recordar que en los años 90 y en la primera década del siglo XXI, la responsabilidad corporativa se enmarcó bajo el paradigma del Corporate Social Responsibility. Entonces, este era un modelo esencialmente voluntario, filantrópico y desconectado de la cadena de valor real, significando que la empresa podía publicar un informe de sostenibilidad impecable, mientras que sus proveedores directos violaban todos los estándares ambientales básicos. Y entonces, ¿qué significaba? Que en muchos casos se veía como un ejercicio simplemente de relaciones públicas, y lo cual agarraban y generaba un perjuicio posterior. En ese sentido, cuando empezamos a ver que la academia y la praxis jurídica identifican que la voluntariedad de la estructura llega a ser insuficiente para poder abordar esta escala de complejidad del daño ambiental transfronterizo, y tenemos a colación al profesor Schutter, quien agarra y nos señala con precisión que existe una brecha de gobernanza global. ¿Por qué? Porque las corporaciones operan en redes jurisdiccionales fluidas. ¿Aprovechando qué? Aprovechando asimetrías regulatorias, mientras que
Dentro del derecho seguimos anclados en el tema de soberanía territorial. Entonces, ¿qué significa? Que al momento de hablar de debida diligencia obligatoria, tendría que actuar pues como un puente jurídico entre la conducta corporativa abstracta y el daño tangible, traduciéndose esto como una expectativa moral en qué, en un deber jurídico exigible. Entonces, en ese sentido, que al momento de hablar del mandato de los derechos humanos, que son y que obligan a una debida diligencia, no es pues teórica. Esta tiene que manejarse y adaptarse como estándar internacional concreto, bajo líneas y directrices. ¿Para qué? Para las empresas multinacionales. Entonces, en ese sentido, al momento de hablar que dentro del ámbito de los pueblos indígenas originarios y comunidades locales, dentro del convenio 169 de la OIT, ha sido pues interpretado jurisprudencialmente para incluir la consulta previa, libre e informada, no como un mero trámite administrativo, sino como un componente nuclear ¿de qué? De la debida diligencia ambiental corporativa. En este sentido, desde el acuerdo del ECASU se ha institucionalizado el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia ambiental como mecanismos de verificación externa de diligencia corporativa. Pero aquí tenemos un gran problema, que sin transparencia no hay diligencia posible. Si no hay justamente un enfoque fuerte y un bloque duro de responsabilidad, tampoco se espera que existen cambios. Ahí existe donde tenemos una brecha de una realidad jurídica a una aplicación práctica respecto a la expectativa de la norma, porque eso es lo que tenemos, una expectativa de la norma, pero sin aplicar a una realidad práctica que solamente queda en las letras. En ese sentido, que al momento de hablar y que les decía al comenzar, dentro del terreno de este marketing que es el greenwashing, las finanzas y el derecho penal buscan una colisión. En ese sentido, lo que la doctrina lo trataba como un asunto de competencia desleal o protección del consumidor, se sancionaba simplemente con multas administrativas y correctivas, pero ya con el contexto de una debida diligencia de responsabilidad ambiental, posteriormente al Pacto de París, empezábamos a hablar de dar un tipo de fortaleza, pero señalando simplemente una sanción económica, se ha visto de que no es una respuesta ni correcta ni acertada, porque simplemente ha generado que se cree una caja negra más dentro de las mismas empresas para que puedan estas agarrar y seguir generando los daños al medio ambiente. Entonces, en ese sentido, vamos a agarrar y ver que si una corporación declara públicamente ante los inversores y reguladores que tiene 0 emisiones netas para el 2030 o una operación 100% sostenible, pero internamente no ha completado una vía de protección robusta, no ha evaluado sus emisiones de alcance de CO3, de CO2, no ha ignorado alertas de los propios ingenieros o consultores externos sobre una discrepancia fáctica estructural respecto a ¿qué? A desechos y procesamiento de lo que es contaminación. Entonces, esta divergencia entre representación pública y una realidad operativa no es pues un simple error de comunicación, es en términos de la teoría del delito evidencia sólida de un dolo eventual o una negligencia grave y que es obviamente consciente. Por ende, la empresa acepta el riesgo que el daño ocurra, priorizando la narrativa de mercado sobre la gestión real del riesgo. Por ende, que ese greenwashing se convierte así en una huella digital del incumplimiento del deber de cuidado, porque estamos viendo que no se ha procedido como señalan y como explican las empresas, generando justamente un daño inmenso en el derecho interno y en el medio ambiente. Sin más, nuevamente, Neilton, muchas gracias, un fuerte abrazo a la distancia, me agrada mucho verte nuevamente y mandarles a todos un cordial abrazo y esperamos nuevamente volver a reunirnos. Muchísimas gracias, apreciado Dr. Cristian Rodrigo, por su charla y es siempre un placer escucharlo. Yo mismo podría escuchar por horas, pero el tiempo es no es largo.
Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Delton. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Es una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto. Ahora yo me voy a llamar el doctor Gonzalo Ramiro Uscamaita Salazar. Doctor Gonzalo, bienvenido. Yo me voy a leer su currículum. El doctor Gonzalo Ramiro es abogado por la Universidad Aquino de Bolivia, maestrías en Derecho Constitucional y Penal por la UMSA, ex vicepresidente del Colegio de Abogados de La Paz, con el tema Protección de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. La palabra es tuya. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un gusto volver a participar en estos eventos y aprovecho para enviar un cálido saludo a todos los organizadores, a todos los profesores y participantes de este evento que realmente está causando expectativa porque estamos tratando temas actuales, temas que realmente debemos desarrollarlos, y uno de los temas que me ha tocado, que me he permitido poner a consideración de todos ustedes, es el relativo a la protección de los derechos humanos en asuntos ambientales. Es que tenemos que ver y tenemos que centrarnos en que la política ambiental en América Latina se trata principalmente en conciliar el desarrollo económico y la extracción de recursos naturales, esto con la conservación ecológica. Aunque la región cuenta con marcos legales robustos, existen ministerios de medio ambiente, enfrenta todavía desafíos en la implementación de normativas. Enfrenta recortes presupuestarios, conflictos socioambientales y la innecesaria desprotección a los activistas, aquellas personas que tratan de asuntos ambientales. Pero existe una relación entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Esta ha adquirido una relevancia sin precedentes durante las últimas décadas. El deterioro ambiental, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de los recursos hídricos, la explotación indiscriminada de los recursos naturales han generado impactos directos sobre la dignidad humana, sobre la salud, sobre la vida, sobre el bienestar de las personas. Bajo este contexto, la comunidad internacional ha reconocido progresivamente que la protección del medio ambiente constituye una condición, digamos, indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. La doctrina ha evolucionado. La nueva normativa ha permitido consolidar el concepto de derechos humanos ambientales. Se ha entendido estos derechos como aquellos que garantizan a las personas eso de vivir en un ambiente sano, en un ambiente equilibrado, sostenible. Esta tendencia ha sido reforzada por diversos instrumentos internacionales. Se destaca el acuerdo de Escazú, el que he escuchado hace algunos instantes. Se ha adoptado el 2018, si mal no recuerdo, en América Latina, en el Caribe, y es considerado el primer tratado ambiental de la región, el primero en el mundo que incorpora disposiciones específicas para la protección de aquellas personas que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Es que la doctrina jurídica contemporánea ha reconocido de alguna forma que existe una relación de interdependencia entre los derechos humanos y el medio ambiente. Esta relación se fundamenta en la idea de que la vida humana depende de la existencia de ecosistemas saludables.
porque estos ecosistemas proporcionan al hombre agua, aire limpio, alimentos y lo más importante, condiciones adecuadas para el desarrollo de las personas. Estas doctrinas también han desarrollado un concepto llamado justicia ambiental, que se entiende como la distribución equitativa de los beneficios dentro de la sociedad. Este enfoque buscaría evitar que determinados grupos vulnerables, como pueblos indígenas, comunidades rurales, poblaciones en situación de pobreza, de alguna forma estos grupos vulnerables soporten de manera desproporcionada los efectos negativos de una contaminación, de una mala explotación de recursos naturales. Porque el derecho humano a un ambiente sano constituye uno de los desarrollos más importantes del derecho internacional contemporáneo. Ya les dije, inicialmente ha sido reconocido por los principales tratados internacionales de derechos humanos. Su progresiva incorporación en constituciones nacionales y acuerdos internacionales ha consolidado un carácter fundamental. Han habido anteriores declaraciones sobre el medio ambiente. Estocolmo, el 72, medio ambiente y desarrollo, el 92, las mismas constituciones de Bolivia, Ecuador, Colombia, varios países reconocen el derecho de las personas a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Entonces, ya hemos visto una evolución del derecho internacional ambiental. Esta creciente preocupación por los problemas ambientales ha impulsado a la creación de principios, de instrumentos destinados a promover la protección del medio ambiente. Podemos hablar del principio de prevención, es decir, aquel principio para adoptar medidas para evitar daños ambientales antes de que estos ocurran. Existe el principio del desarrollo sostenible, el que busca equilibrar el ambiente, el crecimiento económico, la protección ambiental y el bienestar social. Hablemos del principio de participación ciudadana, totalmente importante, que garantiza que la población puede intervenir en la toma de decisiones ambientales que puedan afectarla. En Bolivia se llama eso como la consulta previa, consultar a un grupo de poblaciones para que pueda utilizarse, digamos, en la creación o en la construcción de una carretera que puede causar graves deterioros a su medio ambiente. Y existen muchos más principios que constituyen la base conceptual. Ese acuerdo de Escazú que estábamos hablando de hace un momento. Entonces, ¿qué han hablado de 3 pilares? Sí, hay 3 pilares fundamentales. El acceso a la información ambiental es un pilar importantísimo. La participación pública en asuntos ambientales también lo es, porque ya se crea, como había escuchado en todo este día, el acceso a la justicia ambiental. Entonces, ya empezamos a hablar de la protección de los derechos humanos en asuntos ambientales. América Latina es considerada una de las regiones más peligrosas para quienes defienden el medio ambiente. Existen líderes indígenas, activistas ambientales, miembros de organizaciones sociales, los cuales enfrentan amenazas, hostigamientos de personas que no tienen en conciencia que preservar el medio ambiente es fundamental para el desarrollo de la sociedad. Entonces, surge la necesidad de garantizar un entorno seguro, propicio, en que las personas, estos grupos, puedan actuar sin amenazas, sin restricciones, con toda la seguridad que el Estado pueda proporcionarles.
Existen diversos estudios que demuestran que la participación temprana reduce conflictos y favorecen la sostenibilidad de las inversiones a largo plazo. Hace un momento lo escuché. ¿Por qué? Porque este es un desafío importante que garantiza esta protección. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas futuras, las perspectivas inmediatas sobre el desarrollo ambiental, la sostenibilidad del medio ambiente? El reconocimiento global del derecho humano a un ambiente limpio es imprescindiblemente el primero. Tenemos que reconocer que es un derecho humano saludable y sostenible el poder desarrollarse en un ambiente limpio. Acceso al agua, por ejemplo. En ese escenario, el Acuerdo de Escazú se proyecta como un instrumento fundamental para fortalecer, digamos, la democracia ambiental en América Latina. Entonces, las futuras posiciones políticas públicas deberían orientarse a una mayor educación ambiental, a una sistematización, digitalización de la información pública accesible a todos, el fortalecimiento institucional a través del Estado, aquellas organizaciones que así lo deseen para la preservación ambiental. Debemos fortalecer, digamos, la participación inclusiva de pueblos indígenas, lo que acá en Bolivia se llama la consulta previa. Pero esta consulta previa, pues, debe efectivizarse, no solamente ser nombrada en alguna normativa vigente, porque esto va a lograr la protección efectiva de defensores ambientales. Necesitamos, entonces, una cooperación internacional de ambos lados que desempeñaría un papel esencial para compartir las buenas prácticas y fortalecer las capacidades nacionales, internacionales. Llegamos a la conclusión entonces que la protección de los derechos humanos en asuntos ambientales constituye una de las principales exigencias jurídicas, éticas del momento actual. La degradación ambiental afecta directamente el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la vida, la salud, el acceso al agua, el desarrollo humano, que tantas veces los he mencionado. Entonces, la evolución del derecho internacional nos tiene que permitir consolidar el reconocimiento del derecho a un ambiente sano como un derecho humano fundamental. Debemos imponer obligaciones específicas a los estados para prevenir daños ambientales y garantizar la participación ciudadana. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Nuevamente reitero mis saludos y un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, apreciado Dr. Gonzalo, por su charla. Es siempre un honor escucharlo, sus ponencias. Muchas gracias y saludos hasta Bolivia. Gracias, doctor. Gracias. Ahora yo me voy a llamar el doctor Alejandro Edgar González Flores. Bienvenido, apreciado doctor. Yo me voy a leer su currículum. El doctor Alejandro es doctor en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, México. Doctor en Educación, catedrático e investigador honorario del Colegio Veracruz en México. Cuenta con estudios de postdoctorado, becado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de la SEGURIDAD en México, con el tema Acceso a la Justicia Ambiental, Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad en el contexto de nuevos estándares ambientales
litigios climáticos y política para la seguridad y biodiversidad. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. Muchas gracias, doctor Dayton Rivero, por la excelente moderación y la presentación. ¿Sí me escuchan correctamente? Sí, perfectamente. Y la lámina también se ve, ¿verdad? Oh, sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes tengan todas y todos. Los saludo desde México y a quienes se encuentran conectados a través de las plataformas virtuales. Felicito a las y los ponentes que me antecedieron por sus brillantes disertaciones y sobre todo agradezco esta valiosa invitación al doctor Jorge Isaac Manríquez Torres, que es, pues, es el director de la organización Permanencia y Justicia, ¿no? Así también felicito a las instituciones académicas organizadoras, la Universidad de Ituana, representada por el doctor Dayton Rivero, Brasil, la Universidad de Caxias do Sul, representada por la doctora Cleide Camargo. Y a todos ellos por permitirme participar en el Congreso Mundial, Nuevos Estándares Ambientales, Litigios Climáticos Internacionales y Políticas Ambiental para la Seguridad y Biodiversidad. El tema que hoy me ocupa a su servidor exponerlo se llama así: acceso a la justicia ambiental, grupos vulnerables y personas con discapacidad en el contexto de nuevos estándares ambientales, litigios climáticos y políticas de seguridad y biodiversidad. Voy a abordar en estos 10 minutos varios puntos importantes, una pequeña introducción para reflexionar, conceptos esenciales que debemos de conocer quienes estudiamos estas materias, que son grupos vulnerables, acceso a la justicia, todos esos instrumentos jurídicos internacionales que tienen que ver con acceso a la justicia y que de alguna forma también tocan los derechos humanos de las personas con discapacidad. Un documento importante y sobresaliente que son las reglas de Brasilia, específicamente con el tema que estamos tratando, una reflexión acerca de la dimensión ambiental de la discapacidad, las brechas que tienen las personas cuando son vulnerables para acceder a la justicia, una opinión consultiva del año pasado, la 32/25 de la Corte Interamericana. Concluimos y mi propuesta es de reforma. Se tiene bien que la protección del medio ambiente y el acceso efectivo a la justicia constituyen dimensiones inseparables de la dignidad humana, porque dice, toda vez que la calidad del aire, la disponibilidad del agua limpia y las condiciones del territorio donde vivimos, estas influyen directamente en el ejercicio y goce de los derechos fundamentales. En ese contexto, resulta especialmente preocupante la situación de los 1.300 millones de personas con discapacidad en el mundo. En América Latina tenemos un promedio de 85 millones, quienes se enfrentan doble vulnerabilidad, el tema climático y su discapacidad o pertenecer a grupo vulnerable. Es en consecuencia, la protección ambiental y la garantía de acceso a la justicia deben abordarse desde una perspectiva inclusiva, que reconozca y sobre todo atienda lo que son las desigualdades que afectan de manera desproporcionada a este grupo poblacional. La reciente opinión consultiva OC 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido por primera vez el derecho autónomo a un clima sano, estableciendo lo que son obligaciones estatales reforzadas. Pero un derecho sin mecanismos efectivos de exigibilidad es una declaración de buenas intenciones. ¿De qué sirve un estándar ambiental si una persona con discapacidad motriz no puede acceder físicamente a un tribunal? ¿O una persona con discapacidad intelectual no comprende los plazos procesales? ¿O una persona sorda no recibe interpretación de lenguas de señas durante una audiencia virtual? Para empezar, ¿qué son grupos vulnerables? Se ha dicho que son aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impide alcanzar mejores niveles de vida y por tanto requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar. Existen diversos grupos vulnerables: niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad. Este porcentaje es muy alarmante porque son el 16% de las personas en el mundo sufren alguna discapacidad. Tenemos personas migrantes, personas de pueblos originarios, sus hermanos indígenas, adultos mayores, personas refugiadas y varias comunidades que de una u otra forma son considerados grupos vulnerables. Para esa exposición nos enfocamos netamente a personas con discapacidad. ¿Qué es acceso a la justicia? El acceso a la justicia es un derecho fundamental que garantiza a todas las personas la posibilidad de acudir a las autoridades competentes, sean judiciales o administrativas. ¿Para qué?
para proteger y hacer valer sus derechos e intereses legítimos. Por tal motivo, estos derechos deben ser ejercidos sin discriminación alguna, superando las barreras económicas, sociales, políticas, culturales o de cualquier otra índole que puedan obstaculizar su ejercicio. Bien lo dijo Kofi Annan. Él nos menciona que el acceso a la justicia es la garantía de que todos los individuos, especialmente los más vulnerables, tengan igualdad de oportunidades para hacer valer sus derechos ante los tribunales y autoridades competentes. Otro punto importante, aquí traemos varios instrumentos que tienen que ver con acceso a la justicia, ¿no? de una índole internacional. Pero un documento importante son las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Ese documento es de 2008 y su propósito es modificar las prácticas judiciales para eliminar las barreras que impiden a las personas en situación de vulnerabilidad acceder a un proceso justo. Por tal motivo, ¿quiénes son las autoridades y sujetos responsables? Pues son todos los operadores de los sistemas de justicia, como jueces, fiscales y abogados, sino también a los órganos públicos y todas las personas que presten servicios dentro de un sistema judicial. Aquí yo les dejo en esta presentación los articulados que vienen y hablan efectivamente de lo que es la protección, el establecer ajustes razonables cuando existen personas con discapacidad que llevan un juicio o un litigio en los órganos jurisdiccionales. La dimensión de la discapacidad. La relación entre degradación ambiental y discapacidad es bidireccional y compleja, ya que por un lado, la contaminación y los desastres ecológicos generan nuevas discapacidades. La exposición a contaminantes atmosféricos incrementa la incidencia de enfermedades respiratorias crónicas, como el asma y la EPOC. Los pesticidas y metales pesados, como el plomo, mercurio, arsénico, causan daño neurológico irreversible. La radiación de rayos ultravioleta está siendo incrementada porque la capa de ozono se ha ido agotando, y esto que ha pasado que las enfermedades dermatológicas vayan aumentando. Y los disruptores endócrinos presentes en plásticos y agroquímicos se asocian con enfermedades raras y autoinmunes. Y de ello tenemos muchas enfermedades raras que antes no se conocían, pero ya están presentes. Por otro lado, las personas con discapacidad persistentes enfrentan vulnerabilidad acentuada ante crisis climática. ¿Qué pasa esto? Que a veces cuando se va a inundar un lugar, pues no existen ese tipo de alertas para personas con discapacidad para que deban abandonar ese lugar donde en algún momento se pueda inundar, ¿no? Y todo esto por la falta de una ingeniería para la construcción de calles, ¿no? Avenidas y autopistas. ¿Cuáles son algunas brechas de acceso a la justicia? Empezamos por las normativas. Dice: ausencia de tipificación específica del daño ambiental, diferenciado por condición de discapacidad, falta de legitimación activa, plazos procesales breves, incompatibles con necesidades de apoyo, barreras arquitectónicas y comunicacionales, ¿no? Y un punto importante son las barreras probatorias, la dificultad para acreditar la relación causal entre exposición ambiental y afectación específica a la salud, especialmente en enfermedades raras con poca investigación epidemiológica. Barreras interseccionales, la discapacidad interactúa con otras variables de vulnerabilidad, pobreza, género, pertenencia indígena, edad, entre otras. Barreras institucionales de confianza, las personas no creen en la justicia, la mayoría de ellas. Falta de información, no conocen procedimientos, deficiencia, los juicios tardan mucho tiempo. Existe un tema muy importante que es el formalismo y la burocracia para acceder a los órganos de administración de justicia. Por tal motivo, esta opinión consultiva del año pasado establece una oportunidad histórica para proteger a los más vulnerables. Se dice que la emergencia climática tiene connotaciones especiales para personas y grupos en situación de vulnerabilidad, marginación y exclusión en las Américas. Dice asimismo, la Corte ha calificado el cambio climático como un fenómeno intrínsecamente discriminatorio y de naturaleza interseccional, estableciendo lo que es una obligación específica de actuar con debida diligencia reforzada. Y este pronunciamiento proporciona un fundamento jurídico para exigir estándares más elevados de protección y garantizar el acceso efectivo a la justicia. Esta misma opinión nos establece 3 principios: naturaleza discriminatoria ante la crisis climática, deber de diligencia reforzada e inclusión expresa en protección reforzada. Para ir concluyendo, tengo varios aspectos, pero uno es importante. La interpretación normativa como urgencia. Existe una brecha normativa significativa entre los instrumentos internacionales que protegen derechos ambientales y aquellos que protegen derechos de personas con discapacidad.
la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad no aborda explícitamente el medio ambiente y las reglas de Brasilia no incorporan la dimensión ambiental. Por tal motivo, urge una integración sistemática de ambos cuerpos normativos. Una conclusión segunda sería contaminación como causa invisible de discapacidad. La contaminación ambiental opera como una causa prevenible de discapacidad, especialmente respiratoria, dermatológica, neurológica y asociada a enfermedades raras. Pero los sistemas de justicia no reconocen adecuadamente esta relación causal. La carga probatoria recae sobre víctimas que carecen de recursos para acreditarla. Y otra propuesta que dejaría en este punto es opinión consultiva específica sobre justicia ambiental y discapacidad. Solicitar lo que es una opinión consultiva específica sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad que desarrolle estándares procesales completos, legitimación activa, ampliada, inversión de la carga probatoria en caso de exposición o contaminantes peligrosos, plazos procesales flexibles y medidas cautelares urgentes. Y un tema que me gustaría proponer es reformar las reglas de Brasilia para añadir este tema que tiene que ver acceso a la justicia ambiental con personas con discapacidad. Y otro punto como 4, para todos los estados miembros que estamos ahorita pues conociendo de temas de contaminación ambiental, la propuesta 4 se engloba, dice, reconocimiento legal de la discapacidad ambiental adquirida, incorporar en leyes nacionales del medio ambiente la categoría de discapacidad ambientalmente adquirida, reconociendo el derecho a indemnización, atención médica integral y medidas de rehabilitación para personas cuya discapacidad tengan causa directa en contaminación o degradación ambiental. Y propuesta 5, ajustes razonables ambientales como obligación procesal. La propuesta 6, crear defensorías ambientales especializadas, técnicas y actualizadas para apoyar este grupo de personas. Y bueno, ya para concluir, termino con esta lámina. Todas las personas con o sin discapacidad tenemos derecho humano a la justicia ambiental. Esto significa poder cuidar el medio ambiente y participar sin barreras físicas de comunicación y de trato, para que nadie quede fuera a proteger el planeta donde vivimos. Por su atención, muchas gracias y nuevamente reitero la felicitación por esta organización de este Congreso. Saludos desde México. Gracias. Muchísimas gracias, apreciado doctor Alejandro Flores, por su ponencia. Y contamos con su presencia en nuestros próximos eventos con mucho placer. Muchas gracias y saludos hasta México. Ahora yo me voy a llamar el doctor Beimar Paye. Doctor Beimar Paye, ¿puede me escuchar? Ah, muy bien. ¿Sí me escucha? Sí, sí, perfectamente. Ahora yo me voy a leer su currículum. El doctor Juan Beimar Paye Mendonça es abogado y politólogo, diplomados en Derechos Humanos, diplomado en Gestión Pública, maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, y maestría en Investigación en Educación Superior. Trabajó como docente universitario e investigador. Actualmente trabaja como abogado en acción tutelar del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, con el tema Estándares ambientales en las sentencias constitucionales de Bolivia, un análisis a la resolución de casos de problemáticas mineras y biodiversidad. Después, el doctor Juan, el próximo ponente es el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, muy próximamente. Doctor Juan tiene 10 minutos para su charla. Muchas gracias, doctor Deilton. Un gran saludo para usted, para el doctor Jorge, un gran amigo. Usted también. Es muy grato siempre tener estas oportunidades de conversar con ustedes y con todos los otros profesores que son de gran
de gran calidad y con bastante experiencia, y muy honrado. Bueno, voy a hablar sobre lo que es algunos estándares de protección ambiental aquí en Bolivia, eh, y también a agregar algunos aspectos sobre esta discusión. Pienso que en Latinoamérica vivimos un momento bastante interesante donde convivimos entre ideologías, grupos sociales, entre políticas, entre una construcción de la institucionalidad que requiere siempre la iniciativa del órgano político, de la sociedad, de la academia. Me gustaría enfocarme solamente en tres aspectos para poder analizar en tema de estándares. Efectivamente, la norma puede decir algo, pero en la realidad no es igual. Es decir, la norma puede lucir y fuerte, bastante robusta, pero en la realidad suele tener una brecha bastante grande. Hay tres que sí quisiera tocar sobre el tema en minería y lo que es biodiversidad. Dentro de mi país, desde la colonia, siempre Bolivia ha sido un país bastante productor de minerales. De hecho, tenemos una de las minas más importantes que hay en la historia del mundo, que es la mina de Potosí, que ha generado bastante plata para el tema de la mercantilización en el mundo. Y no hemos dejado de ser un país minero, seguimos siendo un país extractivista de minería. De hecho, después del gas es algo que a nosotros nos sostiene y es bastante determinante. Sin embargo, no es la única fuente. Hay bastantes otras fuentes que están en construcción y todavía requieren mucho trabajo. Ahora bien, entonces, dentro de la minería existen algunos aspectos interesantes como el tema de licencias ambientales. El tema de licencias ambientales o el control de constitucionalidad en licencias ambientales, pues estas las otorga el gobierno. Estas tienen de alguna manera la finalidad de garantizar el principio de prevención y el principio de sostenibilidad. ¿Qué significa eso? Que aun cuando existe alguna ausencia de certeza científica, no puede haber una inacción estatal. Es decir, el Estado no puede justificar que no exista algún tipo de tema y objetivo, científico objetivo, para no tener su presencia en controles ambientales. Es decir, la licencia ambiental es algo fundamental para poder hacer material el principio de prevención, el principio de sostenibilidad. Efectivamente, los recursos naturales se deben aprovechar. Para eso están los recursos naturales y en cierta manera generan riqueza a las naciones. Y creo que todos los profesores coinciden en poder generar un equilibrio entre riqueza de la nación y también los principios que puedan controlar esta riqueza. De hecho, el Estado de Derecho es bastante útil cuando el Estado de Derecho controla todas las riquezas que puedan generar un Estado. Es decir, los principios solo son viables cuando estos son practicados por el Estado, pero con el control de la misma sociedad. Ese es uno. Otro, el principio también de la vida, que seguramente muchos lo han hablado. En nuestra Constitución nosotros hay el derecho a la vida como un derecho que puede generar otros derechos. De hecho, si no hubiera la vida, pues no se podrían materializar los otros derechos, así como la vida de la madre tierra, del medio ambiente. Dentro del origen latinoamericano, todos pueden coincidir en el tema de que la naturaleza es propia de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Pero esto es viable cuando existe respeto a ellos. En tema minero suele frecuentarse bastante contaminación en las aguas de las comunidades que son parte que consumen estas aguas. De hecho, hay muchos casos en que mucha gente consume agua ya como con minerales y bastante cancerígenas. Y esto no puede ser fruto de poder dejar a un lado. Entonces, se quiere siempre poder prevenir y castigar este tipo de situaciones. En tema de biodiversidad, Bolivia se encuentra en una zona bastante especial porque es el centro de Sudamérica.
Nosotros tenemos, pues, al igual que Perú, otros países, tenemos el Amazonas, tenemos un Chaco, tenemos los Andes, que son bastante importantes, y dentro de estos lugares hay bastantes seres vivos que no se encuentran en otros lugares del mundo, solamente aquí, sean seres pequeños o seres grandes. Pero cuando existe tipo de biodiversidad, es también importante cuidar las cuencas hidrográficas, o el agua, el derecho al agua en un sentido individual y en un sentido colectivo. Es decir, cuando afectamos un elemento de una biodiversidad, se puede destruir todos los otros elementos, y eso afecta tanto al ser humano como a los seres biológicos. A efectos de poder establecer un estándar que pueda proteger y prevenir estas situaciones, es importante el principio de la restauración, que cuando afectamos algún aspecto o algún espacio de la biodiversidad, debemos restaurar esos lugares que han sido afectados, nuevamente al principio de equilibrio. Es decir, los sistemas de vida suelen ser afectados por las actividades humanas, pero estos no pueden dejarse así, sino tienen que ser imperativos en las normas para poder restaurar estos aspectos. Asimismo, un estándar que ha sido muy interesante en sentencias del 2025 es sobre el agua, sobre las cuencas, sobre la funcionalidad del agua, los ciclos del agua. Es decir, el ciclo del agua es bastante interesante. Su existencia, su cantidad y calidad depende de la naturaleza de todos. Hay una sentencia que es muy interesante, que es del 2025, 324-2025, que nos habla acerca de cómo poder restaurar el ciclo del agua, de cómo el agua se debe volver a restaurar, se debe volver a promover a través del gobierno y la sociedad. Entonces, yo creo que estos principios son bastante importantes, y las buenas prácticas de los distintos países nos ayudan a que podamos proteger y velar y estar atentos a todos los riesgos. Creo que si nosotros no asumimos esa responsabilidad y no podemos visibilizar estas situaciones, no sé si alguien más lo podrá hacer. Necesitamos siempre ser efectivos en este control, más allá de las palabras que podamos ser, tal vez ser, en cierta manera, activistas a través de las sentencias, a través de los discursos o a través de la academia. Hay dos principios más, y con eso yo concluyo. El tema de la participación ciudadana, como bien han expuesto antes que yo. Es muy importante la participación efectiva de las personas en una consulta previa. Es decir, la información ambiental constituye un requisito indispensable para tomar decisiones, pero no engañando a la gente, no en cierta manera menospreciando la opinión, porque suele frecuentar que los distintos grupos de poder pueden tratar de engañar a las personas o justificar ciertas situaciones. Al fin de eso hay que establecer mecanismos y estudiar las decisiones judiciales para poder decir que estas cosas están mal. Creo que de los casos podemos construir teorías, podemos construir soluciones, que es para eso lo que apuntamos. Y el otro es la protección reforzada a los pueblos indígenas y comunidades locales. Creo que los más afectados, y a veces también los que más pueden aprovechar esta situación, son las comunidades que están cerca. Y una manera de que ellos puedan ser protegidos es a través de un aire limpio, de un aire que no esté contaminado, el derecho de la preservación de la calidad y la composición de su existencia. Es decir, sin un aire limpio tampoco se puede vivir. De hecho, el oxígeno nos produce de cierta manera vida, y también el agua. Yo entiendo que estos principios permiten poder establecer políticas, y las políticas permiten generar nuevas normativas. Creo que son los instrumentos que todos tenemos para poder hacer frente a los desafíos que tenemos en el mundo. Como diría un autor, no podemos vivir en un mundo donde no sea habitable. Debemos generar los mecanismos para poder habitar, no solamente para nuestra generación, sino para las futuras generaciones, que es a lo que nosotros apuntamos.
Nuevamente, muchas gracias a los organizadores, al profesor Jorge, a usted, profesor Dayton, por esta oportunidad. Siempre es grato para mí. Espero algún momento apoyarles con algo escrito, que es una manera también de poder combatir nuestros desafíos comunes. Un fuerte abrazo, profesor. Muchas gracias, apreciado doctor Beimar Payet, por su charla, siempre muy interesante. Y contamos con su presencia en nuestros próximos congresos. Saludos cordiales. Ahora yo me voy a llamar al doctor Afonso Jaime Martínez Lascano. Bienvenido, apreciado doctor. Yo me voy a leer su currículum. El doctor es doctor en Derecho Público, investigador nacional nível 1 de la SECIHTI, profesor del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, presidente emérito del Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas en Iberoamérica, vicepresidente de investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, director del postdoctorado de Derecho Convencional Tijan Leblanc, director de la revista Primera Instancia, con el tema El surgimiento de un ius ambientale interamericanum, nuevos estándares climáticos, litigio estratégico y obligaciones reforzadas de protección de la biodiversidad. Apreciado doctor, tiene 10 minutos para su charla. Muchas gracias, estimado colega Dayton Ribeiro. Siempre es bueno encontrarnos y gracias por la invitación. También desde luego a nuestro querido amigo Jorge Isat, que siempre tiene la deferencia de convocarnos. Bueno, en este momento voy a limitarme al tiempo que tenemos de 10 minutos, porque vamos muy retrasados, ¿no? Pero está bien. Bueno, hablar hoy de los derechos económicos, sociales y culturales pareciera algo que es normal, pareciera algo que debe ser exigible, estos derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, por mucho tiempo, pues estaban en una fase de derechos programáticos, del soft law, es decir, por meras declaraciones, cuestiones éticas, y lo más importante es que el sistema que en determinado momento generó una hegemonía y que sigue generando la hegemonía, esperemos que ya menos, es el sistema capitalista. Y el sistema capitalista implica obtener de todos los medios los recursos más indispensables. Entonces hubo una lucha ideológica en el siglo pasado entre los derechos económicos, sociales y culturales y contra los derechos civiles y políticos. El bloque occidental, pues lo que decía, lo más importante es la libertad. De hecho, por ejemplo, Capelletti, cuando habla de el derecho procesal constitucional, divide al derecho constitucional de las libertades. Estoy hablando del siglo pasado, de los años 50. Entonces todavía no importaban los derechos económicos, sociales y culturales como una exigencia jurídica. Y no había ese grado de conciencia, podríamos decir. Inclusive cuando hasta 1966 se establecieron dos pactos internacionales por primera vez vinculantes, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y posteriormente el pacto, en esa misma fecha, en 1966, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si nosotros analizamos la Convención Americana de Derechos Humanos, que data de 1969,
vemos que le pone todo la carne al asador, por decirlo así, a los derechos civiles y políticos, inclusive cada uno lo desglosa: derecho a la libertad de expresión, derecho a la propiedad, derecho a la libertad religiosa, derecho a la honra, el debido proceso, pero limitan, podríamos decir, a un solo artículo, el artículo 26, que regula los derechos económicos, sociales y culturales. Una deficiencia que tiene es que no menciona, como anteriormente lo dije, en los derechos civiles y políticos, pero no menciona prácticamente cuáles son esos derechos económicos, sociales y culturales que la Convención va a proteger. Inclusive el Pacto de San Salvador establece que únicamente son exigibles a través del sistema de peticiones del sistema lo que se refiere a la educación y a la libertad sindical. Sin embargo, afortunadamente, la Corte Interamericana, a partir de el 2017, establece una interpretación del artículo 26, empezando a crear derechos autónomos exigibles en relación a una interpretación sistemática con el artículo 26 y con la Carta de la OEA y la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Y así nace la exigibilidad del derecho a la estabilidad laboral, nace el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a un medio ambiente sano. La primera sentencia que interpreta que es exigible en los términos del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos es la sentencia del caso Comunidades La Cajoná versus Argentina. Y aquí es muy interesante porque establece que hay derechos que se interrelacionan obviamente con el derecho al medio ambiente sano. Entonces, como la jurisprudencia que crea la Corte Interamericana es vinculatoria para los 20 países, pues automáticamente pasa a ser derecho nacional. Y así vinculó, en ese caso paradigmático, al derecho al agua, al derecho a la alimentación, el derecho a la identidad cultural, y fue la primera sentencia, repito, que estableció una protección directa del sistema interamericano al medio ambiente sano, vinculado con otros derechos, pero reconociendo que es un derecho autónomo. Posteriormente, en otros casos, pues ya fue la Corte, como uno muy interesante, que es el caso Comunidades La Oroya versus Perú, donde realmente establece una exigibilidad y una vinculación con el derecho a la salud. Y aquí tenemos que este derecho que va surgiendo, el Jus Ambientale Interamericano, va teniendo una transformación de un paradigma ligero, con una visión netamente antropocéntrica y con declaraciones programáticas que en determinado momento no eran vinculatorias. Y el nuevo estándar establece que debe haber un mandato material de protección exigible, debe haber una visión ecocéntrica, y entonces el sistema interamericano de protección de derechos humanos evoluciona a una justicia ecológica, que ya no es una mera recomendación política, si es una vinculación jurídica. Esta justicia ecológica, en la que podemos decir encontramos, tiene tres pilares. Uno, los nuevos estándares climáticos. Dos, la justiciabilidad directa. Y tres, las obligaciones reforzadas. Hay dos, antes de las sentencias a que me he referido, hubo una opinión consultiva, la 23 del 2017, que ya estableció
el medio ambiente sano como un derecho autónomo, y también que la protección a la naturaleza era un valor intrínseco independientemente de su utilidad humana. En la opinión consultiva del año pasado, la 3225, hay una declaración formal muy interesante de la crisis climática como una emergencia de los derechos humanos. Con esto realiza un giro hacia una acción climática imperativa frente a las actividades de origen antropocéntrico. En este sentido, podemos decir que hay nuevos estándares estructurales. Uno es el estatus de la naturaleza como sujeto de derechos, la categoría de la norma con un estatus de jus cogens, la obligación corporativa para que todos los establecimientos cumplan con las directrices sobre la obligación empresarial de reducir las emisiones, transitar hacia una sostenibilidad y respetar los derechos humanos. Y algo que es muy interesante es la equidad intergeneracional, que hay que dejar un hogar, un medio ambiente donde las futuras generaciones puedan encontrar el desarrollo humano. ¿Y qué significa el desarrollo humano? La capacidad de poder desarrollar o lograr todos sus talentos o todas sus virtudes. En ese sentido, como dije anteriormente, el punto catalizador de la exigibilidad nace en el caso hito de las comunidades Lacajonás, nuestra tierra versus Argentina, ya que fue la primera sentencia que determinó del sistema interamericano que en determinado momento el medio ambiente sano es exigible. Y esto también es importante porque lo vinculó con la propiedad comunitaria agraria. En este caso, las tierras ancestrales fueron invadidas por campesinos criollos y llevaron a sus ganados y estos defecaban y además cercaron, entonces contaminaron el medio ambiente, la agua, etcétera. Entonces ahí estableció lo que mencioné hace rato, que esta propiedad comunitaria indígena les permite desarrollarse no solamente en lo individual, sino en lo colectivo como comunidad, y estableció estos derechos a los que he hecho mención que se interrelacionan con el derecho al medio ambiente sano. Bueno, en ese sentido, el Estado tiene la obligación, sobre todo con las poblaciones originarias, de establecer consultas libres e informadas. Aquí en la práctica es un problema porque hablar de consultas informadas y libres, como el consentimiento informado en medicina, es muy difícil cuando no se tiene una preparación adecuada. Por lo tal, necesitan desarrollar sus propios parámetros internos para proteger, y se establecieron algunas obligaciones ambientales, de las cuales rescato principalmente el principio precautorio, que significa que a pesar de que no existan estudios de impacto ambiental que sean certeros, sino que se tenga dudas si es posible o no ocasionar un daño, bajo el principio precautorio lo que se trata es de evitar ese daño, aunque no se tenga certeza. Aquí también es importante realizar estudios de impacto ambiental previos que tienen en los estados con organismos independientes del estado y de las empresas que vayan a utilizar la explotación de estas tierras ancestrales. Y también es muy importante porque de lo que se trata también es que las poblaciones originarias tengan un beneficio directo. En ese sentido, concluyo diciendo que el derecho ambiental en América Latina ha dejado de ser una aspiración teórica para convertirse en una experiencia concreta de emancipación colectiva y de supervivencia. Bajo 3 puntos: la naturaleza como sujeto de derechos, condenas que determinan fallos estructurales
que son directas y vinculantes de la Corte Interamericana y la Declaración de la Emergencia Climática que nos coloca a la vanguardia de cualquier región del mundo. Bueno, por cuestión de tiempo y la temática, pues hasta aquí llego. Muchas gracias por la invitación. Espero no haberme excedido. Perfectamente, doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Tiene todo el tiempo necesario. Muchísimas gracias y nosotros contamos con su participación en nuestros próximos eventos y también en las publicaciones. Muchísimas gracias y saludos hasta México. Bueno, nos vemos pronto. Hasta pronto. Muitas graças. Bom, então, dando continuidade, eu gostaria de estar chamando o próximo palestrante, que seria o Dr. Yuri Natan da Costa Lanes. Dr. Yuri Natan da Costa Lanes se encontra presente? Também gostaria de chamar a doutora Flor Jacinto Reynoso, del Peru. Doutora Flor Jacinto, se encontra presente? Bom, então vamos passar para a sessão de encerramento, a sessão de clausura. E aqui eu gostaria apenas de deixar algumas palavras em nome da Universidade de Itaúna, na pessoa do reitor, professor Dr. Faisal David Freire Schecker, de agradecimento por um dia muito produtivo, foram mais de 60 palestrantes, esclarecendo que nós teremos uma segunda jornada no dia 29 de junho, no mesmo horário, com mais 60 palestrantes, totalizando 120 ponentes, palestrantes, nesse Congresso Mundial NUEVOS, ESTÁNDARES, AMBIENTALES, LITIGIOS CLIMÁTICOS INTERNACIONALES y Política Ambiental para la Seguridad y Biodiversidad, con la Organización General de la Preeminência e Justiça, na pessoa do presidente Dr. Jorge Isaac Torres Manrique. Também agradeço às demais instituições organizadoras a nível geral, na pessoa da doutora Cleide Galgaro, da Universidade de Caxias do Sul, e também ao professor doutor Maurício da Cunha Savino Filó, da Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. E também aqui deixo o meu registro para as instituições co-organizadoras, de mais de 20 países, e também aos moderadores, a equipe de moderadores que me auxiliaram nesse dia de hoje, na pessoa da doutora Diene, doutora Priscila Piuco, e também na pessoa do doutor Tiago Silvano, que aqui nos auxiliaram de uma forma tranquila, muito esplêndida, e que eu só tenho que agradecer. E poderia, em minhas últimas considerações, dizer que a crise climática já não é mais uma questão distante. Ela afeta comunidades, territórios, ecossistemas, economias e instituições. Por isso,
exige respostas jurídicas, políticas e científicas, cada vez mais integradas, capazes de articular responsabilidade estatal, justiça climática, cooperação internacional, governança ambiental e proteção das presentes e futuras gerações. E aqui eu também gostaria de agradecer de modo muito especial a todos os palestrantes, ponentes que, nessa data de hoje, aceitaram compartilhar suas pesquisas, experiências e perspectivas. Foram longas horas de transmissão, foram exatamente 11 horas e 30 minutos de transmissão dessas palestras, e aqui registro os nossos mais sinceros agradecimentos, convidando a todos para que no dia 29 de junho, que seria a próxima segunda-feira, estejam aqui também presentes para nos prestigiar e ouvir os demais palestrantes e ponentes. Com isso, dou por encerrado o primeiro dia do Congresso Mundial, na pessoa também do professor Dr. Jorge Isaac Torres Manrique, da Preeminência Justiça de Arequipa, Peru. Então, o meu muito obrigado e nos encontramos novamente na próxima segunda-feira.